O programa a seguir é livre para todos os públicos. Entre 2020 e 2024, os casos de câncer de próstata cresceram 32% entre os homens até 49 anos de idade, nas estatísticas do Ministério da Saúde. A doença pode ser tratada com sucesso quando diagnosticada desde o início, bem no início. O problema é que o câncer de próstata, na maioria das vezes, não dá sinal, não se manifesta através de sintomas. Por isso, a importância da prevenção. Para falar sobre esse tema, Cidadania recebe o urologista Dr. Rogério Witwer, de grande experiência no consultório e na sala de cirurgia. Bem-vindo, Rogério. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. É Rogério Witwer, né? Witwer. Corrigindo aqui. Rogério, o câncer de próstata é um câncer que que apavora muitos homens, vamos dizer assim. Mas hoje já não assusta tanto assim. Queria que você falasse um pouco sobre a evolução da doença, de como as pessoas veem e o que mudou nesses últimos 30 anos. Nós, como médicos, a gente tem uma missão difícil de frequentemente dar más notícias. Mas eu costumo dizer que o câncer de próstata é uma má notícia acompanhada de muito boas notícias. O que eu quero dizer com isso? O que são de más notícias? Ele é um tumor muito frequente. É o segundo câncer mais comum no homem. Perde só para câncer de pele não melanoma. Levou à morte de pelo menos 70 mil pessoas no último triênio. E mais, os estudos mostram que 1 em cada 6 homens vai ter câncer de próstata ao longo da vida. A chance geral de a gente desenvolver câncer de próstata é de até 20%. É muita coisa. Se você pensar em 6 amigos, você dentro desses, um deles vai ter câncer de próstata ao longo da vida. O que há também de má notícia, isso a gente vê por dados do IBGE, é que os homens se cuidam mal. A expectativa de vida das mulheres é pelo menos 10 vezes maior que a dos homens, 10 anos maior que a dos homens. Isso por quê? Porque as mulheres têm uma cultura de procurar o médico, de fazer prevenção, talvez por... serem mais cuidadosas com a família, exatamente, com os filhos, né? Então, nós homens tendemos a ser mais relapsos com isso. A gente entra na rotina da vida, na luta do dia a dia e vai deixando o cuidado da saúde para situações em que a gente sente algo e venha se assustar com isso. Ocorre que o câncer de próstata, ele é muito silencioso no início, ele não dá sintoma nenhum. O que seria lógico a gente imaginar um sintoma de alerta, que levaria esses homens não precavidos a procurarem, então, o sistema de saúde ou um especialista? Sangue na urina, dificuldade para urinar, dor ao fazer xixi. São sintomas meio que intuitivos, levam a gente a pensar, tem algum problema aqui na bexiga ou na próstata. Que até mesmo sem ser um câncer de próstata, o homem com uma certa idade já começa a ter essa dificuldade. Exatamente, mas é igual pneu de carro, a gente lembra quando ele fura, né? A pessoa lembra da próstata quando sente alguma coisa ali. Ocorre que o câncer de próstata, ele é uma doença que em 85% das vezes, ela se dá na periferia da próstata. A próstata é uma glândula do tamanho de uma bolinha de ping-pong, numa pessoa mais jovem, e ela está logo abaixo da bexiga, a urina passa por dentro da próstata e depois se encaminha para a uretra peniana. Ela tem o papel de produzir 95%, junto com a vesícula seminal, daquilo que a gente ejacula. Então, o papel fundamental da próstata é produzir o líquido seminal. A doença da próstata, o câncer, se dá na periferia, na porção mais distante da uretra. Então, não dá sintoma nenhum. O câncer de próstata, nas suas fases iniciais, ele é assintomático. E aí, como é que você lida com uma doença que é tão frequente e é absolutamente silenciosa no início? Fazendo rastreamento. Fazendo rastreamento. Chegou numa certa idade, vai lá fazer, agora está a partir dos 50 anos, né? Exatamente. Isso que é interessante, o dado desse estudo, é que aumentou em mais de 30% o diagnóstico antes dos 49 anos. Mas não é porque a doença está surgindo em indivíduos mais jovens, mas porque... detectados mais... Exatamente, pessoas mais jovens têm tido uma conscientização maior e têm procurado o urologista para fazer seus exames preventivos. Na verdade, o câncer de próstata é muito mais comum depois dos 65 anos. Então, qual que é o protocolo? A rigor, o screening populacional, a avaliação sistemática anual, deve iniciar-se aos 50 anos.
Mas em indivíduos que têm histórico familiar de câncer de próstata, um parente de primeiro grau, pai, avô, tio, que tenha tido câncer de próstata, especialmente se essa doença se deu quando esse parente era mais jovem, menos de 70 anos, o seu risco é pelo menos 4 vezes maior que o da população geral. Então, esses indivíduos que têm histórico familiar devem começar antes, preferencialmente aos 40 anos, 10 anos antes que a população geral. Não havendo histórico familiar, pode-se iniciar essa avaliação sistemática anual a partir dos 50 anos. Bom, a gente sempre liga a questão dos vários casos, vários tipos de câncer a maus hábitos. Fumar, beber e tal, mas isso aí, quando você fala de mau hábito, é muito difícil, alguém vai chegar, vai te doutrinar, fazer uma pregação, mas não fome, não beba, às vezes até você perde o contato, até o médico perde aquela relação mais próxima com o paciente se entrar sem muitos cuidados nessa região aí. Principalmente quando você está tratando com algo que pode afetar a masculinidade da pessoa. Então, eu queria que o senhor falasse do seguinte, antes, o que havia de tratamento? O tratamento, me corrija, porque eu sabia lá do ensino médio, eu já esqueci. Antes era assim, cirurgia e quimioterapia, e assim, a cirurgia, em muitos casos, podia levar ao comprometimento das terminações nervosas do pênis e levar a uma disfunção erétil. O que mudou nesse terreno? Assim? É possível tratar só com quimioterapia, só com medicação? Em que casos? Eu acho que essa resposta entra naquele categorização de boas notícias, né, que vem acompanhadas do câncer de próstata. O câncer de próstata é uma doença que, se diagnosticada no início, naquela fase em que geral não há sintoma nenhum, ela tem uma taxa de cura que pode se aproximar 97%, 98%. Aqui não existe 100% em medicina, sim, mas é quase 100% dependendo do tipo. Então, o que mudou nos últimos anos é que foram incorporadas técnicas que permitiram um tratamento menos agressivo e mais eficaz, especialmente do ponto de vista de preservação funcional. O que a gente tem tradicionalmente para tratar o câncer de próstata com chance de cura? 2 modalidades, tradicionalmente. A cirurgia de retirada da próstata ou a radioterapia que destrói a próstata. O senhor está falando daqueles grânulos radioativos que se colocam? É isso ou não? Isso é a chamada de braquiterapia. Essa é uma modalidade de radioterapia. É possível? É possível. Então, para facilitar a compreensão, eu tenho um câncer de próstata, é possível curar? Sem dúvida. Mas há 2 modalidades, a grosso modo, hoje, tradicionalmente. Cirurgia ou radioterapia. Então, a cirurgia, a gente pode falar disso daqui a pouco, ela vai retirar toda a próstata. A radioterapia, não. Você vai destruir a próstata com a radiação. Isso pode ser feito com a radioterapia externa, ou seja, a pessoa entra num aparelho, é mapeado tridimensionalmente a próstata, e esse aparelho joga um foco de radiação que queima a próstata e destrói o tumor. A braquiterapia é uma radioterapia de dentro para fora, não de fora para dentro. O radioterapeuta coloca com uma agulha especial várias sementes que emitem radiação dentro da próstata. Então, você tem uma destruição de dentro para fora. Mas a braquiterapia, especialmente, ela tem uma indicação em casos específicos, né? Próstatas menores, tumores menos agressivos. O que é padrão é a radioterapia convencional. O que define se o melhor tratamento seria a cirurgia ou a radioterapia é o perfil, habitualmente. A grosso modo, para falar de maneira mais simplista, a cirurgia ela é primeira opção para pacientes mais jovens com uma expectativa de vida maior. Por quê? Quando você acompanha... A probabilidade de metástase do câncer se de recidiva desse tumor é um pouco maior na radioterapia no segmento de médio e longo prazo. As metástases são mais em osso e pulmão, é isso? A linha geralmente da próstata vai para os gânglios ali locorregionais, das cadeias internas, e de lá geralmente para os ossos. Mas olha que interessante, Paulo, mais uma boa notícia. O câncer de próstata, habitualmente, ele tem uma evolução muito lenta. Enquanto cânceres muito agressivos, como o de pâncreas, essa evolução é de meses. É outro silencioso, esse é terrível, né? E extremamente agressivo, porque quando se diagnostica, geralmente já espalhou. O câncer de próstata, a história natural dele é que esse nódulo... Existem alguns estudos interessantes que mostram que para ele atingir 1 centímetro pode levar até 15 anos de tamanho. Então ele cresce muito lentamente.
A metástase, a partir do início do tumor, sugere-se que ela surja depois de 5 anos do início do tumor. Da metástase até um eventual óbito, se não for feito nenhum tratamento, leva-se mais 8 a 10 anos. Então, assim, a gente só pensa em tratar, na verdade, um indivíduo de uma forma mais agressiva quando a expectativa de vida dele é maior que 10 a 15 anos. Uma pergunta aqui, doutor. É claro que todo mundo teme a cirurgia. Tirar a próstata, meu Deus do céu, quase que é igual a ter disfunção erétil ou um risco enorme de acontecer isso. O protocolo de recomendar a cirurgia mudou em função, com relação à faixa etária? Assim, tipo, determinado tamanho de tumor, determinada especificidade, pode-se tentar adiar um pouco a cirurgia ou não adotá-la? Excelente pergunta. O câncer de próstata, eu costumo dizer que é igual raça de cães. Você tem o pitbull, mas tem o luluzinho. Câncer de próstata é assim também. Cachorrão de 73 anos, por exemplo. A gente tem cânceres de próstata, são a minoria, que são muito agressivos, crescem muito rapidamente, têm um prognóstico ruim, mas eles são exceção. A maior parte deles tem um crescimento lento e progressivo. Então, o que ocorre é que, se você, vamos imaginar uma história, um amigo seu, o PSA subiu um pouco, foi fazer uma investigação, encontrou-se câncer de próstata. Mas a biópsia mostra que é o luluzinho, é o câncer de próstata menos agressivo. A gente chama de ISUP-1, é grau 1 de agressividade. É International Society of Urologic Pathology. É uma sigla que criou uma categorização dos cânceres de próstata. ISUP, né? ISUP, de acordo com a sua agressividade. Vamos dizer que se encontre um tumor ISUP-1, que é o mais leve. A tendência no mundo todo, se ele tiver critérios de baixa agressividade, nódulo único, um PSA baixo, essa agressividade menor, que nem se opere. Você faz o que se chama de vigilância ativa. Esse paciente vai seguir com um urologista, repetir a biópsia depois de 1 ano para ver se confirma isso, 6 meses a 1 ano, e manter um acompanhamento que pode ser pela vida toda. E ele tem até 60% de chance de que isso continue assim pelos próximos 30 anos. Doutor, até mesmo os leigos já sabem que hoje existe a imunoterapia, e que isso depende de uma... Quando se faz a biópsia de um tumor, esse resultado já vai para o laboratório para ser confrontado com o tipo de tumor que é. E isso também avançou nessa parte laboratorial dos cânceres de próstata? O que tem avançado muito, primeiro, é a pesquisa de outros marcadores que possam ter uma acurácia maior que o PSA e a avaliação de estudo genético. Então, quais são os marcadores genéticos que permitam a gente dizer esse aqui é o mais agressivo e a gente tem que tratar agressivamente, ou esse tumor é daquele de agressividade menor? A característica de marcadores. Então, existem já um mapeamento, existem exames que estão sendo incorporados na rotina, e especialmente naqueles pacientes em que você tem um histórico familiar que sugira alguma agressividade maior, você tem que decidir, esse paciente eu vou operar ou eu posso acompanhá-lo um pouco mais. Então, a gente pode pedir exames para caracterizar melhor isso. 2 outras perguntas. Nos cânceres de próstata, nos tumores de câncer de próstata, é possível já se fazer a imunoterapia antes de fazer o tumor diminuir, o imunoequínio, antes para que o tumor diminua de tamanho e depois se opere? Não, né? Não, na prática não existe esse tipo de tratamento ainda incorporado, né? Existem estudos nesse sentido, mas você falou da forma de tratamento que mudou e a grande preocupação com a preservação da função sexual. E aí eu falo, esse tipo de neoadjuvância ou adjuvância no tumor com medicamentos acaba sendo pouco utilizado hoje, não se encontrou algo que seja efetivo. O que é usado às vezes é você fazer um bloqueio hormonal antes da radioterapia, porque com o bloqueio hormonal ele aumenta a sensibilidade da radioterapia ao tumor. Mas para a cirurgia, o que foi o grande mudança de paradigma foi a introdução da cirurgia robótica na prostatectomia, na cirurgia. O acesso muito mais seletivo às estruturas ali para evitar que... E não deixa de ser um teste de humildade, assim. Eu tive o privilégio de ter uma formação numa universidade pública, eu sou formado na USP em Ribeirão Preto, tive uma formação muito sólida naquilo que na época era a cirurgia tradicional aberta.
Então, pode ser via abdominal ou transuretral? Na verdade, a transuretral ela não serve para câncer, ela serve para tratar o aumento benigno da próstata. Quando se fala de câncer, é a retirada completa da glândula, e aí ela é ou por via minimamente invasiva laparoscópica, /robótica, ou aberta. Então, você tira a próstata toda e reconstrói a bexiga na uretra. Mas o que eu ia dizendo? A técnica tradicional aberta sempre foi o padrão. E eu me julgava um bom cirurgião aberto, que é da minha formação, com número de casos bons e bons resultados. Aí chega a cirurgia robótica, ela começou no Brasil em 2008, e foi sendo gradativamente incorporado. Eu lembro que um grande amigo meu, da USP na época, me falou da cirurgia robótica em meados de 2008. Eu falei, isso não vai vingar no Brasil, mas não é para a nossa realidade. Mas exige uma outra formação também, exatamente. Né? E aí vem a questão exige um passo de humildade. Você tem que voltar atrás e fazer todo um treinamento nesse sentido. É como um brevet de piloto de avião. Você tem que fazer um estudo teórico grande, depois tem todo um treinamento em simuladores. Hoje já tem... volta todo... Exatamente. Hoje os centros de formação são no Brasil, mas quando eu comecei a fazer cirurgia robótica, a gente tinha que ir para o exterior, ficar um tempo lá, você treina em modelos animais, e depois você volta, aí você começa a operar com um proctor, que é o piloto mais experiente do seu lado, até você ter o brevet de voo solo para operar sem a necessidade de proctoria. Mas isso mudou. Por quê? Ela não é significativamente melhor do ponto de vista oncológico, para cura. Mas, com o robô, você consegue separar os feixes nervosos que correm bem na base da próstata, lateralmente à próstata, e com isso você permite se preservar melhor a função sexual. Doutor, parte dessa nossa entrevista aqui deve, assim, por uma questão assim, de cidadania mesmo, informar para desmistificar certas coisas. Assim. Existe alguma relação entre o câncer de próstata e a vasectomia? Zero. Nenhuma associação. Nenhuma associação. Você falou de fatores de risco, na verdade não tem nenhum encontrado. Cigarro não tem nenhum link direto associado ao câncer de próstata. Hábitos de vida ruins sempre tem um potencial carcinogênico maior, né? Fumo, gordura saturada, mas é do ponto de vista geral para a oncogênese, para a formação de cânceres. O fator de risco associado descrito para o câncer de próstata é a idade, porque ela é mais comum após os 65 anos, e histórico familiar. Agora, do ponto de vista do paciente público, ainda não, a cirurgia robótica ainda não está disponível no SUS, né? ou pelo menos em muitos hospitais do SUS, né? O que falta para isso? O que seria recomendável? Na verdade... São recursos financeiros? Pois é, a Comissão de Incorporação de Novas Tecnologias do Ministério da Saúde já deu um parecer, agora, esse ano, favorável à incorporação da prostatectomia robótica no Sistema Único de Saúde. Ela já está presente em alguns hospitais de referência, né, públicos. De memória, eu posso falar da USP de Ribeirão Preto, tem o ICESP em São Paulo, tem o Hospital do Amor em Barretos, no Rio Grande do Sul também, mas eles ainda não estão codificados dentro do sistema. Então, os hospitais trabalham oferecendo essa cirurgia, mas isso ainda não está codificado. Mas houve o parecer positivo, isso está em processo de implantação e a Agência Nacional de Saúde Suplementar deve acompanhar isso junto aos convênios posteriormente. Agora, doutor, nunca é tarde demais para a gente alertar as pessoas para que tudo isso pode ser evitado, as melhores práticas podem ser adotadas desde que as pessoas façam o rastreamento, façam o exame anual, né? E cá para nós, todo mundo foge do toque retal, né? Aquela coisa mesmo, a dedada e tal, aquela né? Todo mundo, aí é piada, isso, mas não há nenhum... Se você analisar as possibilidades de uma pessoa desenvolver um câncer silencioso, que é uma coisa extremamente, é um risco muito grande, né? E vai depender de um preconceito, porque você não faz, não digo que seja agradável, mas assim, o que custa fazer isso, né? Veja só, por que do toque retal em pleno 2025? O PSA, lembra, a gente falou, é o marcador principal, ele é o exame principal que se faz no sangue. Agora, o PSA ele falha em cerca de 20% dos casos, ou seja, em até 20% dos casos, o que é significativo, você pode ir no médico, ele pede só o PSA está baixíssimo. Abaixo de 5 é considerado normal? Na verdade, o ideal é abaixo de 2,5
até 55 anos, com indivíduos de até 55 anos. Até 4 no máximo acima disso, tá? Mas existem outros parâmetros também. Quanto o PSA sobe de um ano para outro, tem um limite para isso. Mas enfim, se você vai ao médico, faz só o PSA, ele está normal, você não tem nenhum sintoma e para por aí, há um risco de até 20% de você ter câncer de próstata sem saber. Como é que a gente descobre esses tumores? Aí que entra o toque retal. Assim como no câncer de mama a mulher faz a palpação e aquele nódulo chama atenção para possível doença, no toque, que é um exame que dura de 5 a 7 segundos, pode ser uma eternidade na cabeça da pessoa, mas dura de 5 a 7 segundos, a gente apalpa a próstata e a gente sente alterações de textura, nódulo. Vou te contar uma história real que aconteceu no meu consultório recentemente. Veio um pai de um amigo meu, médico da mesma faculdade onde eu vim, ele fez os exames, PSA 0,8, muito baixo, nenhum sintoma. Eu falei, doutor, vamos fazer o toque? Ele falou, Rogério, para quê? 0,8. 0,8. Meu PSA tinha 76 anos, inteirão. Meu PSA está menor que 1. Falei, doutor, expliquei a ele. Olha, existe esse risco. Fiz o toque, eu senti alguma coisa, não era propriamente um nódulo, mas uma irregularidade. Aí eu pedi uma ressonância, na ressonância mostrou uma área de suspeição mesmo. Foi feita a biópsia, havia câncer de próstata e ele foi operado e hoje está curado. Por que a indicação de operar se ele já estava nessa idade, assim, 76 anos? Depende da expectativa de vida. Veja bem, a gente só não indica um tratamento radical se a expectativa de vida é menor que 10 anos para um tumor que não seja extremamente agressivo. Então, ele, 76, inteirão, a expectativa de vida dele é de mais de 20 anos, né? É uma pessoa que pratica esporte, tem uma vida saudável, então deve ser tratado da maneira mais radical possível para a retirada do tumor. Agora, uma outra questão aqui. O senhor falou antes no Proctor, naquele monitor, aquele que ensina os outros a fazerem. A gente sabe que a habilidade, quer dizer, é até estranho, porque no momento em que a técnica e a ciência, a tecnologia, os equipamentos, tudo avança muito, o simples toque, né, o diagnóstico inserindo o dedo, né, e palpando, fazendo aquele toque. Né? Mas isso também exige treinamento do profissional. Sim. Não é qualquer um que vai aprender. E como é que é feito esse treinamento? Não tem nada de jocoso nisso. É importante mas porque depende da habilidade. Eu sou grato até hoje aos inúmeros brasileiros e pacientes lá do HC, em que eu entrava na sala como residente de urologia, junto com o professor, entrávamos eu e mais um ou dois, o professor muito respeitosamente falava, olha, meu senhor, o senhor está no hospital escola, o senhor está tendo um atendimento de excelência, mas eu preciso da sua colaboração para que os médicos aqui aprendam a fazer o exame. Então, o professor tocava, pegava na nossa mão, a gente tocava. Então, esse paciente nos permitiu aprender. Um benemérito. Com o desconforto dele, ele permitiu que eu tocasse logo depois de um professor muito experiente e eu aprendesse ao longo de vários sacrifícios de pessoas que se propuseram a isso. Não tem como ser de outra forma. Não tem como ser de outra modelos, forma. Não existe outra forma. Doutor, então, eu queria que o senhor desse um recado ali para os nossos espectadores naquela câmera ali, chamando para o rastreamento, chamando para o exame corriqueiro e para o exame que todo ano os homens de mais de 40 anos façam. Veja bem, eu estou vivendo uma fase especial da minha vida, eu tenho 52 anos, fui pai aos 50 por adoção e isso mudou muito a minha perspectiva, que já era intensa sobre o valor da vida, né? Hoje eu quero ter saúde por pelo menos mais uns 30 anos para ver meu filho crescer. Eu tenho certeza que você também quer ter saúde para cuidar de si e da sua família. A partir dos 50 anos, e se houver caso na família a partir dos 40 anos, você deve ir ao urologista. Faça o seu exame. É uma medida simples e diante do imenso valor que é a vida e a possibilidade de, na pior das hipóteses, aparecer uma doença, você passar por um tratamento que é curativo, essa opção é inestimável, tem que ser feita, tem que procurar. Doutor Rogério, muito obrigado. Obrigado, excelente o seu depoimento aqui, a gente fica emocionado. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de conversar sobre esse assunto super importante. Obrigado mais uma vez. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube.
Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Manaus quer entregar remédios de uso contínuo diretamente na casa de pessoas com mobilidade reduzida. Senado aprova política de incentivo à atividade física para idosos. Distrito Federal quer garantir internet gratuita nas ruas da capital. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. E se Nova York fosse em Pernambuco? Essa pergunta, aparentemente descabida, tem um fundo de verdade. Entre 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro é ocupado pelos holandeses que passam a explorar a produção e o comércio do açúcar. Sob o comando de Maurício de Nassau, Recife se torna um moderno centro urbano com pontes, canais, saneamento e iluminação pública, e se transforma na capital da Nova Holanda. Já Natal passa a ser chamada Nova Amsterdã. Os portugueses, no entanto, não gostam nem um pouco disso e tentam reaver o território perdido. Apoiam, então, a insurreição pernambucana, um movimento que acaba expulsando os holandeses do Brasil, marcado pelas famosas Batalhas dos Guararapes. É neste momento que um grupo de moradores de Recife, que sofria perseguição religiosa, foge num navio e vai parar numa outra colônia holandesa na América do Norte, chamada Nova Amsterdã. Os holandeses não eram, digamos, tão criativos, mas aquela pequena vila se transformaria na cidade mais importante dos Estados Unidos, Nova York. É por isso que se pergunta, se os holandeses não tivessem sido expulsos do Brasil, Recife poderia ser uma cidade como Nova York? Talvez sim, talvez não. É verdade que os portugueses não eram bons negociantes e ainda tiveram que indenizar a Holanda pelas dívidas dos senhores de engenho de Pernambuco. Mas os holandeses também não fizeram um grande negócio e acabaram trocando Nova York pelo Suriname para saldar uma dívida de guerra com a Inglaterra. No mês da Consciência Negra, a TV Senado traz uma programação especial. Documentários que relembram a história e a conquista de direitos, exaltam a cultura afro-brasileira. Todas as características do Brasil são dadas por quem, na realidade, construiu esse país, que foi a comunidade preta. E discutem o futuro da comunidade negra. Senadoc Especial, toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui, na TV Senado. A TV Senado é a primeira emissora de TV do mundo a transmitir a multiprogramação no portal do YouTube. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica.
uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, bom dia. Terça-feira, 25 de novembro, o Senado Notícias está no ar. Deve ser votada hoje pelo plenário do Senado a regulamentação da aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. A proposta garante que esses profissionais possam se aposentar com idade menor do que a prevista para outros trabalhadores. O texto é de autoria do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a votação por meio de uma nota à imprensa. Segundo ele, a proposta representa um marco para milhares de profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado direto da população brasileira. Segundo Davi, a proposta vai corrigir uma injustiça histórica. Se o projeto for aprovado, os agentes comunitários de saúde e combate a endemias poderão se aposentar com 52 anos de idade e 20 anos de contribuição, se homens, e 50 anos de idade e 20 anos de exercício, se mulher. O texto também prevê igualdade nos reajustes com o pessoal da ativa e recebimento da integralidade dos valores e beneficia sindicalistas com a contagem do tempo em que ficaram afastados para desempenhar as funções sindicais. No Senado, o texto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Assuntos Sociais. O relator foi o senador Wellington Fagundes. Ele argumenta que os agentes comunitários cumprem atividades que exigem esforço físico contínuo, ampla mobilidade territorial e contato cotidiano com situações de risco, incluindo doenças infecto-contagiosas, e que, por isso, esse desgaste tende a reduzir a capacidade laboral em idade inferior à da média da população. Se aprovado no Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. Instalada em 4 de novembro, a CPI que investiga atividades do crime organizado tem prazo até 14 de abril do ano que vem para apresentar e votar o relatório final. Hoje, a CPI deve ouvir em audiência pública mais 12 especialistas em segurança pública. Composta por 11 senadores titulares e 7 suplentes, a CPI do crime organizado dá prosseguimento a uma série de audiências públicas. Nesta terça-feira, 25 de novembro, às 9 da manhã, os parlamentares devem ouvir o diretor de inteligência da Polícia Federal, Leandro Almada da Costa, e o procurador de Justiça do Estado de São Paulo, Lincoln Gaquia. Você acompanha ao vivo às 9 da manhã aqui na TV Senado, senado.leg.br/TV e youtube.com/TV Senado. 12 reuniões de comissões, sendo uma de CPI, e sessão deliberativa do plenário. Confira a agenda prevista para esta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem reunião marcada para examinar, entre outros, projeto que institui o selo de engenharia ou arquitetura solidária, destinado a empresas e profissionais de engenharia, arquitetura ou do ramo da construção civil, que executarem ou financiarem projetos para atendimento de comunidades carentes, de mutuários e de proprietários de imóveis. Também às 9, a CPI do crime organizado, como vimos, tem reunião prevista para ouvir o diretor de inteligência da Polícia Federal, Leandro Almada da Costa, e o promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gaquia. Às 9h30, a Comissão de Desenvolvimento Regional tem reunião marcada. Além de examinar requerimentos, senadores debatem, em audiência pública, o Vale da Celulose, oportunidades e desafios para o desenvolvimento regional no Mato Grosso do Sul. Também às 9h30, a Comissão de Direitos Humanos deve se reunir em audiência pública para debater a iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, que pretende disponibilizar implantes sob a pele como método contraceptivo para crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos na rede pública municipal.
Às 10 horas, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, Ricardo Andrade Saad, são aguardados para, em audiência pública, prestar esclarecimentos sobre o termo de compromisso firmado entre o Banco Central e ex-presidente daquela instituição, bem como sobre as chamadas contas ônibus, utilizadas por fintechs junto a instituições bancárias. Também às 10 horas, reunião marcada na Comissão de Educação. Um dos projetos em exame regula o exercício da profissão de multimídia. Às 11 horas, a Comissão de Segurança Pública se reúne para examinar projetos, como o que institui o programa Mulher Alerta. Ele prevê que mulheres em situação de violência doméstica e familiar possam dispor de um aparelho sinalizador de emergência conectado ao sistema de segurança pública. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle deve se reunir em audiência pública para debater em audiência pública possíveis irregularidades administrativas, financeiras, operacionais e institucionais da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Também a partir das 14 horas, a Comissão de Agricultura tem reunião prevista. Primeiro, para examinar emendas ao orçamento deste ano. Depois, para discutir em audiência pública a regulamentação da lei que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. No mesmo horário, a subcomissão temporária, que discute a Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, deve se reunir em audiência pública. O foco do debate é a atualização dos registros internacionais do Mapa Nacional da Violência de Gênero. Também às 2 da tarde, a Comissão Mista da Medida Provisória 1313 deve se reunir para examinar requerimento. A MP trata do auxílio gás do povo. Ainda às 14 horas, a audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais para debater a proposta de emenda à Constituição. A PEC garante que os recursos transferidos pela União ao Fundo Constitucional do Distrito Federal sejam corrigidos anualmente pela variação da receita corrente líquida da União. E como vimos, o plenário do Senado deve se reunir também às 14 horas. Na pauta, entre outros, o projeto de lei que regulamenta a profissão de marinheiro profissional de esporte e recreio. O atual advogado-geral da União, Jorge Messias, foi indicado pelo presidente Lula para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O Senado tem que votar a indicação e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, comentou o assunto em nota à imprensa. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, toma conhecimento, com respeito institucional, da manifestação pública do indicado ao Supremo Tribunal Federal. Reafirma que o Senado Federal cumprirá com absoluta normalidade a prerrogativa que lhe confere a Constituição: conduzir a sabatina, analisar e deliberar sobre a indicação feita pelo presidente da República. Cada poder da República atua dentro de suas próprias atribuições, preservando o equilíbrio institucional e o respeito aos ritos constitucionais. O Senado assim o fará, no momento oportuno, de maneira que cada senador e cada senadora possa apreciar devidamente a indicação e manifestar livremente seu voto. O indicado para o Supremo Tribunal Federal atualmente é advogado-geral da União e tem quase 2 décadas no serviço público. Vamos ver um breve perfil de Jorge Messias. Jorge Messias tem 45 anos e é o atual advogado-geral da União. Ele foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Messias é pernambucano, tem 45 anos e pertence à Igreja Batista. Ele é formado pela Universidade Federal de Pernambuco e é doutor pela Universidade de Brasília. Construiu carreira na advocacia pública e se tornou um dos quadros mais influentes do atual governo nos temas jurídicos e institucionais. Procurador da Fazenda desde 2007, Messias ocupou postos estratégicos ao longo de quase 2 décadas no serviço público. Foi consultor jurídico de ministérios como Educação e Ciência e Tecnologia, secretário de Regulação do Ensino Superior, subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil no governo Dilma e, mais recentemente, comandante da Advocacia Geral da União.
Ainda sobre essa indicação de Jorge Messias, a Constituição estabelece regras para a indicação de ministros ao Supremo Tribunal Federal. Os Estados Unidos serviram de modelo, mas permanecem algumas diferenças. Quem determina é a Constituição. Está lá no artigo 52, que define as competências privativas do Senado. Entre elas está a aprovação por voto secreto, após sabatina, de magistrados como ministros do STF. Esse processo de análise da indicação feita pelo presidente da República começa aqui na Comissão de Constituição e Justiça, onde o indicado é sabatinado pelos senadores. Tanto integrantes da comissão quanto outros senadores podem fazer questionamentos sem limitação de tema. E normalmente são sabatinas longas. Uma das mais longas foi a do ministro Edson Fachin, em 2015. Ele foi questionado por mais de 12 horas. A da ministra Carmen Lúcia, em 2006, fugiu da regra. Foi a menor e durou apenas 2 horas e 10 minutos. Sabatinas longas e que cada vez chamam mais a atenção da sociedade, que pode fazer questionamentos por meio do e-cidadania. O ministro Alexandre de Moraes foi o sabatinado que mais recebeu perguntas de internautas. Foram cerca de 1.400 perguntas. Para esse consultor, o interesse maior pela escolha de ministros do STF vem desde a Constituição de 88. Ele já tinha importância nas constituições republicanas pretéritas, mas a de 88 amplificou o escopo das competências do Supremo. E isso faz com que o processo de indicação seja algo cada vez mais de interesse da sociedade. Vamos fazer uma comparação, né? Há 40 anos atrás, quando estávamos aí prestes a termos a nossa Constituição, qual de nós sabia algum nome de um ministro do Supremo? Pouquíssimas pessoas no Brasil sabiam. Hoje, se nós formos perguntar para a população, olha, pelo menos 2 nomes alguém pode lembrar, na população como um todo. Isso é um reflexo do quê? Não apenas de uma maior transparência, de uma maior notícia. Hoje, todas essas etapas de escolha e de sabatina são televisionadas pela TV Senado, por exemplo. Várias importantes julgamentos são também televisionados pela TV Justiça. Então, há um processo de socialização amplo dos processos decisórios. Na CCJ, a aprovação é por maioria simples, mas no plenário é por maioria absoluta. O indicado tem que receber os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores para ser aprovado. Mas, na prática, há mais de 120 anos, nenhum indicado para a Corte Suprema foi rejeitado pelo Senado. Desde que o STF foi criado, em 1890, apenas 5 candidatos foram derrubados pelos senadores. Todos em 1894, no governo do Marechal Floriano Peixoto. O modelo, que começa com a indicação feita pelo presidente da República, é inspirado no americano. No modelo norte-americano, lá se aprova também no Senado. No entanto, a sabatina lá do Senado dura meses. Muitos meses. São sabatinas que têm múltiplas etapas. E lá, os ministros, eles são vitalícios. Então, eles só realmente saem da corte, ou se quiserem, ou se partirem para outra instância da vida, né? Mas nós também temos outras diferenças com outros países. França e Alemanha, por exemplo, são países em que as indicações são feitas de forma repartida entre presidente da República, Câmara e Senado. No caso da Alemanha, não o presidente da República, mas só o Senado e a Câmara daquele país. E lá, nesses 2 países, nós temos mandatos. O Senado celebrou nesta segunda-feira o Ano Internacional das Cooperativas e os 20 anos da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, a Unicafes. A sessão especial reuniu parlamentares, representantes do governo e lideranças do cooperativismo para destacar a importância do setor no desenvolvimento sustentável do país.
O Ano Internacional das Cooperativas foi proclamado pela Organização das Nações Unidas como forma de reconhecer seu papel social e econômico no mundo. No Brasil, elas atuam em setores como crédito, saúde, reciclagem, infraestrutura, educação e agricultura familiar. Ao conectar pequenos produtores e comunidades, essas cooperativas fortalecem a produção local, reduzem desigualdades e contribuem para a segurança alimentar no país. Valores que traduzem na prática o ideal de um Brasil mais justo e solidário e que estamos pouco a pouco alcançando pelos índices revelados da nossa política pública em relação à economia solidária e à segurança alimentar. Os parlamentares destacaram o cooperativismo como um caminho para reduzir desigualdades, promover desenvolvimento e fortalecer a economia em comunidades de todo o país, além da ampliação de políticas públicas para o setor. Quando fortalecemos o cooperativismo, estamos fortalecendo o Brasil real, aquele que produz, que gera renda, que sustenta nossas cidades e que mantém vivo o espírito comunitário que moldou o nosso país. É possível produzir riqueza com inclusão, gerar desenvolvimento sem destruir, crescer sem abandonar ninguém para trás. E neste Ano Internacional das Cooperativas, o Brasil tem a oportunidade de ocupar um papel de liderança global. O cooperativismo brasileiro é forte, diverso e também inovador. Fundada em 2005, a Unicafes chega há 2 décadas como a organização de cooperativas que atuam na agricultura familiar e na economia solidária. A entidade se destaca pelo trabalho comunitário e pela geração de renda e pelo apoio a políticas sustentáveis. É um desafio que nós do rural enfrentamos nesse Brasil, é como levar qualidade de vida, trabalho e dignidade para que a gente não perca nosso jovem do rural. A gente quer sim o nosso jovem na universidade, mas que ele volte para desenvolver as tecnologias, né, e também desenvolver os negócios cooperativos no meio rural. O Congresso Nacional fez ontem uma sessão solene para celebrar os 190 anos de fundação da Assembleia Legislativa do Ceará. Participantes destacaram a importância da casa para diversos segmentos da população. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará foi fundada em 7 de abril de 1835, quando o senador José Martiniano de Alencar abriu os trabalhos da primeira sessão do Poder Legislativo cearense. O Congresso Nacional realizou nesta segunda-feira uma sessão solene para celebrar os 190 anos da Assembleia Legislativa do Ceará. Com 190 anos, a Assembleia se afirma como instituição forte, madura, responsável e comprometida com o povo, que continue combatendo desigualdade, defendendo as crianças, mulheres e jovens, enfrentando a violência com coragem, fiscalizando o governo com independência e produzindo políticas públicas que mudam vidas. O Poder Legislativo cearense atravessou diferentes períodos da história do Brasil. Convidados ressaltaram a importância da Assembleia para diversos segmentos da população ao longo desses 190 anos. O Alesse teve sua história escrita por cada um desses e dessas cearenses que migravam para trabalhar, enfrentando a saudade de sua terra. Porque uma instituição se insere no tempo das pessoas, assim como as pessoas determinam sua atuação ao longo do tempo. As marcas dessa peleja não estão apenas nos rostos vincados do sertanejo, estão também na arquitetura das nossas cidades, estão nos sons emanados do plenário 13 de maio, estão no retorno de cada filho, de cada filha que volta para casa. Ao longo de sua trajetória, o Parlamento cearense foi responsável pela elaboração de 9 constituições estaduais, cada uma refletindo as mudanças políticas e sociais do Brasil e do Ceará, sendo um momento marcante a Assembleia Constituinte de 1989, que representa um capítulo renovador, alinhado aos ideais democráticos consagrados na nossa Constituição Federal de 88. E ao celebrarmos esses 190 anos, reafirmemos o nosso compromisso maior de servir ao povo cearense com integridade, humanidade
e fidelidade aos valores da democracia conquistada e jamais cedida. Nova pesquisa do Instituto Data Senado revela que 88% das mulheres já sofreram violência psicológica e que grande parte dos casos ocorre na presença de crianças. A edição especial da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher marca os 20 anos do Instituto Data Senado. Cerca de 22 mil mulheres foram entrevistadas na pesquisa. Aproximadamente 70% das violências relatadas foram testemunhadas por alguém. E um dado que chama a atenção é que em cerca de 698 mil casos de agressão, as mulheres não estavam sozinhas e, mesmo assim, não receberam apoio. Aquelas mulheres que declararam que perceberam que sofreram violência, 70% dos casos tiveram uma testemunha durante aquela violência. E quando a testemunha é um adulto, em 40% dos casos em que houveram testemunha, que a testemunha é um adulto, esse adulto não fez nada, mostrando a importância, a necessidade de que o Estado ou que a população se conscientize que é necessário sim ajudar a mulher quando ela se encontra em situação de violência doméstica familiar. Os dados mostram que 3.700.000 mulheres sofreram violência no último ano no Brasil. Criada em 2005 para ajudar na elaboração da Lei Maria da Penha, a pesquisa nacional é realizada a cada 2 anos e traz um panorama geral das consequências de tanta violência contra a mulher. Desde o início da pesquisa, o principal tipo de violência declarado pelas mulheres é a violência física ou sexual. Esse tipo de violência se mantém num patamar relativamente constante ao longo dos anos. Mas nós observamos nos últimos anos que a proporção, o percentual de mulheres que identificam que sofreram outros tipos de violência tem aumentado. Principalmente a violência moral e psicológica. 7 em cada 10 mulheres relataram que sua rotina diária foi significativamente impactada pela violência. E quase o mesmo número observou prejuízos na vida social. 46% das mulheres violentadas mencionaram efeitos negativos sobre a vida profissional ou trabalho remunerado e 42% problemas nos estudos. A gente identifica um grande impacto na vida dessas mulheres, um prejuízo significativo no dia a dia dessas mulheres. No mundo digital, 9 em cada 10 brasileiras já sofreram violências como ameaças, perfis falsos com difamações e divulgação de fotos ou filmes íntimos sem autorização. A pesquisa mostra também que a maioria das mulheres violentadas não denunciam e as principais justificativas são a preocupação com os filhos, não acreditam em punição, pensam que será o último episódio de agressão. E o mais grave, a maioria das mulheres em situação de violência nos últimos 12 meses, em relação a abuso físico, psicológico, sexual, patrimonial ou moral, não sabe ou não reconhece a violência. Mais da metade afirma que a violência tem ocorrido há mais de ano, ou seja, é uma violência que perdura. Aquelas mulheres que sofreram violência nos últimos 12 meses são vítimas contumazes, vítimas de uma violência que vem ocorrendo não de um dia para outro, mas sim de um ano para outro, mostrando a importância de dar assistência a essas mulheres. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que moderniza o setor elétrico brasileiro. Resultado de medida provisória examinada pelo Congresso, a nova lei fixa o marco regulatório do setor, trata de tarifas e prevê a segurança energética, com diretrizes para a atividade de armazenamento de energia elétrica, medidas para facilitar a comercialização do gás natural e incentivo para sistemas de armazenamento de energia em baterias. Parte dos dispositivos da nova lei já estão em vigor. Outros passam a valer dentro de 90 dias e outros ainda a partir de 1º de janeiro de 2027. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.
Que medidas estão em tramitação que efetivamente ajudem o país a alcançar esse equilíbrio das contas públicas? Há ainda algumas iniciativas, tem que votar a LDO, votar o orçamento e votar um projeto que ainda está na Câmara, que é a diminuição das despesas tributárias. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. A Revolução do Haiti foi um paradigma na história do Ocidente, né? Foi uma revolução talvez a mais radical que a gente tem na nossa experiência, sei lá, dos últimos pelo menos 1000 anos. Essa revolução, ela cria, junto com ela, além da efetividade do fim da escravidão feito pela mão dos escravizados, né? Traz também a pulverização do medo de que essa realidade inimaginável se perpetuasse por outras localidades do continente americano. A Conjuração Carioca, que acontece em 1794, uma das questões de fundo é justamente o incremento do tráfico e o medo de que o Rio de Janeiro se transformasse num novo Haiti, ou que o Brasil se transformasse num novo Haiti. Mas no Brasil isso está muito mais dissolvido do que em outras regiões das Américas. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Manaus quer entregar remédios de uso contínuo diretamente na casa de pessoas com mobilidade reduzida. Senado aprova política de incentivo à atividade física para idosos. Distrito Federal quer garantir internet gratuita nas ruas da capital. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar
ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos. E se cuidar, uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Senado discute a criação do programa Tarifa Zero, que propõe a gratuidade do transporte público para a população em todo o país. A ideia é reduzir custos para famílias, garantir o direito de ir e vir e aquecer a economia local. O autor dessa proposta é o senador Rogério Carvalho e o relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que é com quem a gente conversa agora. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Carla, estar aqui com você para falar de temas que tocam diretamente a nossa população, né? E Tarifa Zero é um deles. Quem que vai ter direito, senador, a essa Tarifa Zero? Olha, vou dar um exemplo de Brasília, né? Brasília mesmo, sábado, domingo e feriado, Tarifa Zero, né? Então, Parobé, no Rio Grande do Sul, todos os dias da semana, Tarifa Zero. Tem cidades no Rio de Janeiro, por exemplo, eu só vou lembrar que o Gilmar Tato é o coordenador da frente parlamentar aqui no Congresso da Tarifa Zero. Exemplo de duas cidades que é um sucesso total no Rio de Janeiro, Maricá e Duque de Caxias. Ou seja, as pessoas não pagarão mais o transporte urbano. Haverá, naturalmente, uma contribuição dos empregadores para a prefeitura correspondente aos seus empregados. Então, na verdade, quem paga é o conjunto da população via os tributos, né? E os tributos permitem, então, que eles paguem as empresas de ônibus sem que ela cobre a passagem do dia a dia dos usuários. Eu acho que é um projeto belíssimo, Rogério Carvalho é o autor, eu sou o relator. Claro, vai ter muita discussão, muito diálogo. São 138 cidades já no Brasil. Você vai a nível mundial, deve estar em torno de 500 cidades que adotaram e está dando certo, né? O transporte gratuito, não só nos fins de semana, como é o caso de Brasília, mas também durante o dia a dia. Eu acho uma proposta que melhora a qualidade de vida, fortalece o próprio mercado interno. Em vez de você estar pagando o ônibus, você vai usar aquilo, comprar alimento, comprar roupa, pagar a escola, enfim, dos filhos. Por isso que o projeto é muito bem visto, né? A nível internacional, e está com muita força aqui no Brasil. Tanto é que o presidente Lula pediu um estudo para o ministro Haddad sobre como é que se daria, quem seria o custo, qual é que seria a participação do município, do Estado e da própria União, né? Que seria uma divisão dos aqueles que arrecadam, garantir que a população não pague mais as passagens. A parte das empresas seria, então, o trabalhador deixaria de receber o Vale Transporte, esses recursos e o valor desse... Vai para a prefeitura. Vai para a prefeitura, que repassa para as empresas de transporte coletivo. Esse valor, que eles dão, o Vale Transporte desaparece, porque não vai ser mais preciso, e esse valor vai para a prefeitura. Mas tem que ver, como é que diz outro, a entrada e a saída, né? Porque se esse aporte de recurso não for suficiente para garantir, que é a intenção nossa, que seja garantida para todos, né? Claro, aqueles que pagam mais tributos para o bem do país, né? São aqueles que também vão ajudar a pagar as empresas, né? Que, consequentemente, darão, então, o transporte gratuito. Pelo projeto, a adesão ao programa ela é voluntária, né, dos municípios. Tem alguma forma de incentivar os municípios a aderirem ao programa? O projeto prevê alguma forma de incentivo? É essa discussão que está sendo feita. Por sempre digo que seja o fim da escala 6x1, só como exemplo, você tem que buscar um tipo de compensação para que todos possam aplicar modalidades inovadoras como essa, né? Para a escala 6x1, porque nós queremos chegar a 4x3, né?
Isso mediante muito diálogo, muita negociação, que nós já temos no Brasil em média, se pegar em média já é 40 horas, nós queremos oficializar. E nesse caso, a mesma coisa. Nós queremos que tanto a União, como estados e municípios, mediante essa discussão que já está sendo feita, ver como pode colaborar para manter, claro, o recurso das empresas. Ninguém vai botar o seu ônibus, a sua van, enfim, gratuitamente a circular. São empresas que merecem ter um aporte de recurso correspondente àquilo que seria o pagamento por cada passagem passageiro. Não precisará mais cobrador, será só um motorista, né? E as empresas vão colaborar muito para esse fundo que vai assegurar, de fato, o transporte coletivo e, claro, vai ter que entrar no orçamento da União também. Que impacto, senador, o senhor avalia que vai ter na renda das famílias e também no comércio local? Essa é uma boa pergunta, né? A partir do momento que a cidade vai aderindo, você terá mais gente transitando, né? Hoje, muitas vezes, a pessoa não tem dinheiro nem para o ônibus, para ir para o trabalho, ou ir para o centro da cidade, ou ir para o comércio, enfim, tudo é calculado, tudo é economizado, né? Por isso que num país como o nosso, chega aí a em torno de 80% da população que depende do salário mínimo. E aí o dado mais concreto é dos aposentados da Previdência, né? A ampla maioria depende do salário mínimo de 1 a 2. Mas se você diz que a pessoa não pagará o transporte, ela com mais facilidade, ela chegará à loja, chegará ao comércio, chegará em áreas de lazer, sabendo que ela pega o ônibus e vai até lá e não vai pagar nada. Então isso significa que a moeda circulante vai aumentar em muito e aí todos são beneficiados. Inclusive o empresário lá na ponta, digamos que ele é produtor, vamos dizer uma tecelagem, né? Ele vai vender mais, vai ter mais gente trabalhando, produzindo, recebendo, como eu digo, e consumindo. É tudo uma rede, né? É que nem agora foi eleito nos Estados Unidos o prefeito de Nova York, né? Se eu analisar a pauta dele, vai desde essa, do transporte zero, vai também de diminuir os aluguéis, vai na linha de menos contribuição por parte da população no seu dia a dia, mais investimento em educação, saúde, habitação, é tudo que ele na segurança também, né? Se ele investe mais, por exemplo, em escolas técnicas, você está segurando. Então, faz parte de um grande pacote que eu também... Estamos de volta, 9h08. Está começando nesse momento a reunião na CPI do crime organizado para ouvir o diretor de inteligência da Polícia Federal, Leandro Almada da Costa, e o promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gaquia. Nos termos da aprovação do requerimento número 2... Acompanhe. Do senhor Leandro Almada da Costa e do requerimento 3, Lincoln Gaquia, ambos de autoria do relator, senador Alessandro Vieira. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, submeto a deliberação do plenário, dispensa a leitura e aprovação da terceira reunião, realizada em 19/11. Senhores senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontra, a ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. O Brasil acompanha atentamente os trabalhos da CPI, não por curiosidade, mas por saber que o crime organizado não é mais apenas um fenômeno policial. É um problema de Estado capaz de corromper políticas públicas, capturar instituições, colocar em risco a vida e a democracia. Se estamos aqui é porque o parlamento não pode se omitir. Recebemos hoje 2 atores essenciais para compreender esse cenário. O senhor Leandro Almada da Costa, diretor de inteligência da Polícia Federal, representa a instituição responsável por produzir, integrar e qualificar informações estratégicas em nível nacional. Essa CPI precisa saber se o aparato de inteligência do Estado brasileiro está preparado para enfrentar organizações cada vez mais sofisticadas, financeiramente estruturadas e conectadas internacionalmente. Queremos entender onde estão os gargalos, quem não está conversando com quem e o que precisa mudar para que a inteligência se transforme, de fato, em prevenção, ação e resultados. O senhor Lincoln Gaquia, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, traz a experiência de quem vê o crime organizado do ponto de vista da responsabilização
investigação judicial e da proteção da sociedade. Sua trajetória nos permitirá avaliar se o ordenamento jurídico, os procedimentos investigativos e a atuação institucional estão à altura da ameaça que enfrentamos. E, se não estiverem, que reformas precisamos propor. E há um ponto que o Brasil já intui, mas essa CPI precisa demonstrar. Organizações criminosas não crescem apenas pela força da violência. Elas prosperam quando encontram brechas, conveniências e cumplicidades, formais ou informais, dentro das próprias estruturas estatais e financeiras. Quando os servidores, gestores públicos, políticos ou mecanismos de controle que deveriam proteger o interesse público passam a funcionar como atalhos, escudos ou facilitadores, rompe-se o pacto republicano. É esse terreno fértil, muitas vezes silencioso, sofisticado e bem remunerado, que precisamos expor, compreender e interromper. Vou repetir o que tenho dito sempre nessa presidência. Essa CPI não é palco nem palanque. É instrumento constitucional de controle político. Nosso papel é identificar falhas, responsabilidades, distorções e omissões para que o parlamento, ao final, entregue soluções concretas, legislativas, administrativas e estruturantes. Não basta descrever o problema, é preciso enfrentá-lo. Por isso, atuaremos com rigor técnico, independência política, respeito ao devido processo legal e absoluta transparência com a sociedade. O Brasil não suporta mais improviso, guerra institucional ou competição entre órgãos públicos. O crime agradece quando o Estado se fragmenta. A expectativa dessa comissão é simples e republicana: colaborar para reconstruir a capacidade do Estado de proteger seu povo. Declaro aberta essa reunião e iniciamos os nossos trabalhos. Quero convidar o senhor Lincoln Gakia, que já está aqui, a quem eu concedo o tempo de 20 minutos para a sua manifestação, e muito obrigado por fazer parte dessa tão importante comissão. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o senador Fabiano Contarato, presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, o senador Alessandro Vieira, o nobre relator dessa CPI, na pessoa de quem cumprimento os demais senadores e autoridades aqui presentes. Dizer que é uma honra comparecer aqui nessa casa legislativa para falar um pouco sobre o crime organizado no Brasil, em especial em São Paulo, onde eu tenho uma atuação aí profissional de 34 anos, sendo que os últimos 20 foram dedicados ao combate ao crime organizado, organizações criminosas, atuando sempre no GAECO, o nosso grupo de atuação especial e repressão ao crime organizado, mas também eu nunca estive afastado de minhas funções originais na Promotoria de Justiça de Execuções Criminais. Talvez esse tenha sido um diferencial na minha carreira, porque eu pude viver de perto e vivo ainda, porque não estou afastado da função original, os dois mundos, O mundo da investigação, o mundo que trata do combate às organizações criminosas, mas também o mundo da execução criminal. Como é que essas penas são cumpridas, as questões de progressão, as questões que afligem o sistema prisional. Ontem, inclusive, nós tínhamos uma penitenciária em São Paulo em rebelião, Os detentos não fizeram reféns, mas destruíram boa parte da penitenciária de Hortolândia, na região de Campinas. Então, eu queria passar algumas considerações para os senhores nesse tempo que me foi dado. A primeira delas é que não há nenhuma espécie de crime organizado em qualquer que possa florescer, que possa crescer e existir se não houver absoluta ausência do Estado. Então, nós estamos diante de uma premissa de que o Estado brasileiro falhou na gestão da segurança pública, isso há décadas, que levou a esse desmando, que nós temos visto hoje pelo país afora. Eu acredito que praticamente todos os estados da federação apresentam graves problemas de segurança pública, principalmente de perda de território para organizações criminosas. O Estado de São Paulo não está livre disso. Aliás, a maior organização criminosa do Brasil, a maior organização criminosa da América do Sul, foi exportada pelo Estado de São Paulo.
foi uma criação paulista em 1993, em que também ali décadas de abandono por conta do Estado na gestão do sistema prisional e também na gestão da segurança pública, levaram ao crescimento desordenado dessa pequena facção, e aí esse é o entendimento pessoal meu, de alguns colegas. Eu entendo facção como uma das modalidades de organização criminosa, mas inclusive uma modalidade menos grave do que as próprias organizações criminosas, que hoje o PCC, por exemplo, na minha opinião, já está num estágio de organização criminosa mafiosa, se nós formos observar os critérios internacionais de classificação de organizações criminosas. E eu penso que isso tudo, como eu disse, foi devido à absoluta ausência do Estado. Então, num primeiro momento, senadores, a ausência do Estado dentro do sistema prisional, porque a maioria, ou se não todas, as nossas facções ou organizações criminosas, como queiram, são de origem prisional. Então o PCC começou lá com meia dúzia ou um pouco mais de integrantes, né, que idealizaram, criaram o Partido do Crime, e isso foi se alastrando para fora do sistema prisional, ganhando as comunidades, sobretudo as comunidades carentes. O PCC no estado de São Paulo se tornou hegemônico, né, no decorrer dessas décadas. Nós não temos no estado de São Paulo nenhuma outra facção que faça frente a essa organização criminosa. O PCC hoje está num estágio, como eu disse, na minha opinião, um estágio já considerado um estágio mafioso. Ele difere de outras facções e organizações criminosas do Brasil, porque já atingiu uma evolução na lavagem de dinheiro, né? A lavagem de dinheiro que o PCC tem hoje, eu desconheço qualquer outra organização criminosa, sobretudo aqui na América do Sul, que tenha essa sofisticação, né? O PCC hoje está presente em todos os estados da federação, mais aqui o Distrito Federal. Está presente em 28 países e é a organização criminosa que mais cresce no mundo hoje, né? Com estreitos laços com organizações criminosas europeias, por exemplo, as máfias italianas, sobretudo a 'Ndrangheta e a Camorra, com quem eles têm negócios bastante estreitos, mas também com outras organizações criminosas europeias, né? E eu falo aí máfias da Sérvia, dos Balcãs, da África, criminosos aqui da América do Sul também. O PCC já tinha, já na primeira década, né, de atuação, contatos estreitos com as Farc, né, na Colômbia, quando as Farc estavam se desmobilizando. O PCC fez contatos estreitos com as Farc, que implicaria em fornecimento de cocaína e treinamento paramilitar. Isso também ocorreu no Paraguai, com o EPP, que é o Exército do Povo Paraguaio, em que também forneceram drogas e armamentos e treinamento paramilitar para o PCC. E hoje a gente está diante de uma organização criminosa extremamente capitalizada, uma arrecadação que em 2010, senador, eu contabilizava com os apontamentos que nós aprendimos na penitenciária 2 de Venceslau, um faturamento que não passava de 10 milhões de reais ao ano. E hoje a gente calcula no mínimo 2 bilhões de dólares, né, por volta aí talvez de 10 a 12 bilhões de reais por ano. Então, em 15 anos, o crescimento foi assustador, foi exponencial, que demonstra que o Estado ficou, né, à deriva desse crescimento, e agora a gente percebe, com a Operação Carbono Oculto, por exemplo, do Ministério Público de São Paulo, da Receita, da Polícia Federal e de outros órgãos, uma sofisticada infiltração na economia formal, inclusive no sistema financeiro. Então, isso tudo, como eu disse, diferencia o PCC de outras organizações criminosas do país. E aqui já faço uma observação, né? Os italianos têm uma frase que eu costumo repetir,
ouvi de vários magistrados antimáfia na Itália, nas 5 vezes em que estive lá nos últimos 2 anos, pesquisando e conversando com os colegas italianos, é que se tudo é máfia, nada é máfia. Então nós temos que ter, e era uma defesa minha, pessoal, inclusive, uma classificação diferente para algumas organizações criminosas do Brasil, como o PCC, como o Comando Vermelho, algumas milícias. Por quê? Porque essas têm não só atuação interestadual, né? Ou seja, elas atuam no Brasil inteiro, associada com outras facções locais, mas tem também atuação internacional. Então eu não vejo com bons olhos compararmos todas as organizações criminosas do Brasil, inclusive aquela que atua numa comunidade ou num bairro. Eu acho que isso precisa ser bastante dimensionado para que nós não tenhamos depois algum revés no sistema judiciário quando formos aplicar a lei, se nós unificarmos a atuação de combate, de punição, de execução de pena, para aquela pequena facção que às vezes tem atuação numa cidade ou numa comunidade apenas, de outras que estão presentes aí em vários países do mundo e no Brasil todo. Então essa é uma observação que eu precisava fazer. Gostaria de dizer também, com relação a esse crescimento desordenado, evidentemente que isso se dá, né, quando a gente fala em ausência do Estado, a gente percebe que o crime organizado, ele procura zonas de opacidade, né, seja de regulamentação legal, seja de fiscalização. Então, se o crime organizado migrou, por exemplo, e constituiu algumas fintechs, nós percebemos que havia e há ainda deficiência de regulamentação e deficiência de fiscalização. Veja que até a Operação Carbono Oculto, o Banco Central não fiscalizava as fintechs, o COAF não tinha informação das fintechs e eles estavam ali numa zona cinzenta entre empresas de pagamento, que não eram, porque de fato funcionavam e funcionam como banco, né? Mas sem a contraprestação que as outras instituições financeiras regulares têm, que é de prestar contas ao Banco Central, ao COAF, né? Aos órgãos de fiscalização. Então isso é uma questão muito perigosa e que o crime organizado, com uma assessoria jurídica muito boa que tem hoje, uma assessoria contábil e tributária excelente, né? Os melhores escritórios estão trabalhando e aí não há nenhuma crítica, né? Infelizmente, porque a OAB, o advogado pode prestar seus serviços, defender um criminoso, não há problema nenhum nisso, né? Numa democracia e num Estado de Direito como nós vivemos. E o mesmo se diga com relação como é que fala? Não são auditorias, me falhou o nome, mas enfim, a essas orientações contábeis e tributárias, porque eles estão agindo aí, às vezes, em alguma brecha da lei. Então, isso é algo que a gente precisa cuidar, que nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós vamos ter um problema muito grave. No estado de São Paulo, a gente tem 219 mil presos, senador, hoje em regime fechado. Então, é o estado da federação que mais presos tem, evidentemente, né? Nós temos aí quase 40% aí, talvez, do sistema prisional em regime fechado. Mas temos uma situação até, vamos dizer, de tranquilidade prisional no estado de São Paulo, né? A gente tem um sistema de inteligência que é integrado entre Ministério Público, entre a Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança, através da Polícia Civil e Polícia Militar, os GAECos, evidentemente, e também com o apoio da Polícia Federal em certa medida. Isso a gente já faz há pelo menos 2 décadas. Isso tem colaborado para manter o nosso sistema prisional de pé depois dos ataques de 2006. Nós tivemos nenhum episódio tão grave assim do Estado de São Paulo. E, por fim, né, para depois abrir os questionamentos, o que eu queria observar que nós não temos, embora eu acredito que nós precisamos, de fato,
de uma atuação legislativa, eu defendo que as penas sejam majoradas para essas organizações como o PCC, Comando Vermelho, milícias, etc. Defendo que nós tenhamos um cumprimento de pena mais severo do que nós temos hoje, porque o Brasil adota o sistema progressivo, copiando e mal copiado de outros países que já não adotam mais. Então é difícil explicar até para os estrangeiros que o indivíduo que é condenado, às vezes num júri a 30 anos de reclusão, ele fica 1/6 da pena preso em regime fechado, né? Às vezes 5, 6 anos, e depois ele já consegue progredir para o semiaberto, do semiaberto direito à saidinha temporária, depois disso vai para o aberto. Alguns estados, como o Paraná, senador Moro, já adotam o regime semiaberto humanizado, que é uma espécie de farsa, desculpem, né? Porque não existe vaga para o semiaberto, o preso vai direto para o aberto. Então, assim, é esse o sistema que nós temos no Brasil. Eu, aliás, sou contra o sistema semiaberto desde que comecei a trabalhar com execução penal. É uma fantasia dizer que o preso vai vivenciar ali o trabalho durante o dia, o recolhimento noturno, sendo que mais de 90% não vai ter acesso a trabalho. Eles vão ficar em barracões ali, cumprindo pena o dia inteiro, soltos dentro de um barracão, aguardando a dar mais 1/6 de pena para que eles tenham progressão. Talvez se deva pensar num sistema em que ele fique mais tempo em regime fechado e depois já progrida para o regime aberto, claro, sempre observando os requisitos subjetivos. Eu também sou contra liberação de presos apenas por conta de déficit de vagas no sistema prisional, sem levar em conta nenhum aspecto subjetivo. Tá? Esse é um ponto. E um outro ponto importante que eu gostaria de dizer, que esse é um desabafo de alguém, como eu disse, que já está há 34 anos na ponta, né, como operador do direito no Ministério Público, dizer que talvez, senadores, não há um problema crucial de falta de legislação no país. É claro que a legislação precisa ser aperfeiçoada, mas o Estado, por enquanto, ele tem e tinha instrumentos para combater as organizações criminosas, né? Eu não vejo nenhuma alteração, claro, tirando aquelas que vão majorar a pena, e as medidas, sim, cautelares, que são de natureza a descapitalizar o crime organizado, essas precisam ser melhoradas no Brasil. Mas o que eu percebo, e eu sei que os dois senadores aqui presentes na mesa são do sistema de segurança pública, são delegados, o que eu percebo é uma absoluta falta de coordenação, de integração, de cooperação interna. A gente tem hoje uma Polícia Federal que tem pouco mais de 13 mil policiais, e eu sou um defensor de que tenhamos um fortalecimento da Polícia Federal. Não é recomendável, não é admissível que um Brasil, um país continental, tenha apenas 13 mil policiais federais, né? Só a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem 90 mil policiais. A Polícia Civil, quase 40 mil policiais. A Polícia Penal, mais de 30 mil policiais. Então, eu acho que isso precisa ser revisto nesse país, né? Que é essa divisão de competências e de atribuição. Mas, por outro lado, a gente não deve desprezar, senadores, a força dos estados. Porque a gente está falando de mais de 600 mil policiais estaduais, né? Isso sem contar as guardas municipais agora, que se tornam polícias também, né? Já contando com os policiais penais. Então eu penso que a gente precisa, de alguma maneira, coisa que eu não vi nesses últimos 34 anos, encontrar uma forma de que essas forças de segurança atuem de maneira coordenada, de maneira integrada, cooperativa e com sinergia. O que eu vejo hoje são, infelizmente, disputas institucionais entre as polícias, entre o Ministério Público. Eu faço sempre uma brincadeira quando dou minhas aulas, né, nas academias, por aí, palestras. Falei, não vamos brigar porque tem ladrão para todo mundo.
né? E vai sobrar ainda, né? A gente pode aqui, nós nos reunirmos, todas as forças, que tem ladrão para todo mundo, mas de qualquer forma, eu faço essa observação porque não é apenas, na minha opinião, na minha humilde opinião, uma alteração legislativa com majoração das penas que resolverá do dia para a noite o grave problema de flagelo em que mais de 30 a 40 milhões de brasileiros estão submetidos ao jugo, infelizmente dominados em territórios dominados, ocupados por organizações criminosas. Então, a gente precisa entender que a mera alteração legislativa, ela vai fornecer ferramentas, mas não nos dirá como vamos fazer, quem vai fazer. E me parece que a polarização política que tomou conta desse país, infelizmente, ela acaba prejudicando ainda mais essa integração. Eu ouso dizer que dificilmente teríamos a Operação Carbono Oculto hoje, né? As forças federais teriam cooperação, e eu estou falando em nível de instituição, de chefia de instituição, com forças estaduais, se são governos opostos politicamente. Então é algo que me preocupa bastante. E outra coisa, né? Quando a gente fala em forças-tarefa, quando a gente fala nessa integração, como houve, eu tenho agido de maneira integrada durante esses 20 anos, até porque o Ministério Público não tem recursos materiais para fazer frente sozinho às investigações. Eu sempre trabalhei em agência, em sistema de força-tarefa, contando com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que me fornece os analistas, que me fornece as equipes ostensivas, contando com o apoio da Polícia Civil quando precisamos instaurar os inquéritos, que não correm pela Promotoria de Justiça, também contando com o apoio da Polícia Federal e, sobretudo, com o valioso apoio do sistema prisional. Eu faço essa observação que, se não houver essa comunhão de esforços, a gente não consegue agir. E o que eu percebo... Bom dia, senador. Graças a Deus, tudo bem. O que eu percebo é que nós não temos efetivamente forças-tarefa ou ação integrada. O que a gente tem, senadores, na verdade, é mais a boa vontade dos policiais, dos promotores, dos agentes da Receita, que estão à frente de cada operação e que se unem em algum momento para determinada operação. A Operação Carbono Oculto, que me perdoem todas as chefias de instituição que, por certo, colaboraram, ela foi mais obra virtuosa da proatividade dos colegas do Ministério Público, dos colegas da Receita Federal, da própria Polícia Federal, que se uniram e resolveram cada um juntar um pouco de uma investigação que era ligada, inclusive intimamente ligada por conexão. Mas se não houvesse essa proatividade, nós não temos no Brasil nada e nenhuma legislação que nos determine, que nos obrigue ou mesmo que nos estimule a agir de forma integrada e coordenada, né? Então, eu acho que não é possível que se use a Operação Carbono Oculto como o exemplo, e ela é um bom exemplo, né, de operação no Brasil. Eu tenho tantas outras, pelo menos do Ministério Público de São Paulo, para elencar. Nós tivemos a Operação Fim de Linha, em que eu coordenei, que nós demonstramos a participação e a infiltração do PCC nas empresas de ônibus que prestam transporte coletivo urbano em São Paulo, disputando licitações, no serviço essencial, transportando mais de 25 milhões de passageiros por mês. Então, tudo isso agindo de maneira coordenada e cooperada, mas sempre contando com a boa vontade e com o esforço pessoal de cada um de nós. Vou dar mais um exemplo aqui. Eu também coordenei a ação da Cracolândia, a ação Saúde e Dignidade,
né? É claro, não dá para comparar, evidentemente, quando fizeram comparação com o Rio de Janeiro, porque nós estamos falando de territórios aí absolutamente dominados, né, por facções criminosas, por organizações criminosas e fortemente armado. Mas nós tínhamos ali um universo de 2.000 a 2.500 usuários há décadas na mesma região, e nós fizemos uma operação integrada, contando com todas as forças, inclusive com a PRF. A PRF nos prestou um apoio essencial na Operação Saúde e Dignidade. Eu diria até, e agradeço a direção da PRF, eu diria até que talvez a nossa operação não teria sido tão exitosa se não tivéssemos apoio da PRF. E aí eu não estou falando em desvio de função, porque, infelizmente, depois da operação, os agentes da PRF foram retirados dos GAECos. Tá? Essa é uma crítica que eu faço. E chegou-se a acusar a PRF de desvio de função. Por que a PRF foi chamada, senadores? Porque a PRF tem uma expertise de anos no combate à prostituição em hotéis, porque eles trabalham nas rodovias, e também nos desmanches de veículos e motos. E nós tínhamos na região central de São Paulo mais de 100 desmanches. Então, por isso que eles foram chamados para nos ajudar, até porque essas peças, depois de desmontadas, elas passam pelas rodovias. Então, ali não havia, eu repito, nenhum desvio de finalidade ou de função. Havia, sim, uma força de integração junto com a Polícia Federal, que atua também. Então é isso, eu acho que se eu puder deixar alguma mensagem aqui, a mensagem é que precisamos sim recrudescer, precisamos de ferramentas modernas e eficientes para combater o crime organizado, mas nós precisamos pensar em quem vai executar essa tarefa. Tá? E para isso a gente precisa ter realmente profissionalização nessas forças-tarefas. Muito obrigado. Obrigado, senhor Lincoln Bequia. Concedo a palavra ao relator, senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Lincoln. Primeiro, fazer um registro, presidente, colegas, e um agradecimento, como brasileiro, como profissional de segurança pública, como senador da República. E vamos chegar nesse ponto um pouco mais adiante, porque o trabalho dedicado de Vossa Excelência, de sua equipe, tem repercussão nacional e tem um custo pessoal incalculável. Porque é muito fácil a valentia no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais. É muito bonito. Ou na tribuna. Na tribuna também é uma maravilha. Na vida real, custa um preço que quem paga é o profissional da segurança, o profissional do Ministério Público, da Justiça, quem paga é a sua família, seus amigos. Então, faço de logo o meu agradecimento público a Vossa Excelência e, no seu nome, a tantos outros profissionais que passam por esse tipo de dificuldade. E agradeço também porque o senhor me ajuda muito em avançar num ponto de esclarecimento que é fundamental para o Brasil e para o Congresso. A falta de legislação não é justificativa para a inércia estatal. Um exemplo, coronel, muito simples. O Marcola, famoso Marcola do PCC, ele já é hoje condenado a 330 anos de cadeia. Com a lei atual, 330. Resolveu? Acabou o PCC? Não acabou. Então, o que nós temos no Brasil é uma ausência de vontade política, muito clara. Falta vontade política, falta conhecimento, ouvir os técnicos com respeito, com cuidado. E, a partir daí, sim, estruturação, que é orçamento. A gente vai ter que chegar no ponto de orçamento. O quanto custa? Porque quando você pega os dados de São Paulo, ainda que São Paulo carregue esse pecado original de ter sido o berço do PCC, ainda assim, os números no estado de São Paulo são números de segurança pública para um país como o Brasil aceitáveis. Qual é o custo que São Paulo paga para isso? O doutor Lincoln adiantou um pouco o número de policiais empregados, o número de unidades prisionais que nós temos lá. Então, esses registros são importantes, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa CPI, a gente tem em tramitação o PL antifacções. E eu sou o relator desse projeto também. E é uma grande oportunidade para o Brasil enfrentar essa questão de forma técnica, séria, sem politicagem, sem palanque, sério. E para ser sério, e vai ser talvez, a gente vai inverter, senador Moura, a lógica do projeto, porque a gente vai cuidar de orçamento. A gente tem que tratar de orçamento para a segurança pública no Brasil com seriedade. Senão a gente fica o tempo inteiro brincando, apagando incêndio, enxugando gelo.
e sobrecarregando os profissionais. Porque um outro ponto tocado pelo nosso colaborador aqui, o Dr. Lincoln, é a questão da dependência do sacrifício pessoal dos profissionais. O institucional falha e o que sustenta é o cara na ponta, a ferro e fogo. Muitas vezes, num limite assim, muito estreito de confronto com a lei. Porque é inadmissível que você imagine que o policial sai de casa para matar, sai de casa para praticar crime. É o contrário. Ele sai de casa para evitar o crime. Mas ele é colocado numa situação tão difícil que muitas vezes esse limite fica ali quase que apagado. E aí, rendo homenagens, eu não tenho aqui o nome dele, mas mais um policial faleceu ainda em decorrência do confronto na Operação Contenção do Rio de Janeiro. Mais um policial civil, foi o 5º policial que faleceu em decorrência daquele confronto. E quem acha que é possível subir naquela área e tentar retomada de território sem ter confronto, está vivendo em um mundo de ficção, e eu recomendo um psiquiatra. Porque não é possível se imaginar que você vai conseguir chegar naquela região onde você tem 500, 700 faccionados armados com fuzil e você vai ter um passeio no parque. Não tem. Então, rendo minhas homenagens também à família, mas mais adiante a gente recupera o nome dele para relembrar aqui, porque é mais um que, num sacrifício pessoal, deixou sua vida, deixou sua família, e pela falha institucional não mudou absolutamente nada na realidade do crime. Doutor Lincoln, a gente tocou aí, o senhor na sua fala falou sobre a questão da integração, né? Nós temos 2 modelos hoje em andamento, 2 estruturas em andamento, razoavelmente reguladas, legisladas, que são os GAECOS, no Ministério Público, e são as FICOS, as Forças Integradas, que estão, enfim, em andamento nos 27 estados da Federação. E existe... de 2025, da CDH, de minha autoria, subscrito pelas senadoras Damares Alves e Augusta Brito, para debater sobre a iniciativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que visa disponibilizar implantes subdérmicos de etonestrel como método contraceptivo para crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos na rede pública de saúde. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet em www.senado.leg.br/e-Cidadania. Repetindo, você que está em casa, no trabalho, será muito bem-vinda a sua participação aqui. Pode mandar por esse site que eu vou repetir ou pelo telefone gratuito que eu também vou já falar aqui para você. Então, o site é www.senado.leg.br/e-Cidadania. Esse leg é L-E-G, tudo junto. Ou pelo telefone da ouvidoria. Atenção, 0800 061 2211. Repetindo, 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Então, todos os questionamentos, observações, comentários de vocês que estão nos assistindo agora, diretamente pela TV Senado, pelas redes sociais do Senado Federal, nós vamos ler aqui, tá? Nós vamos ler a sua participação, sua pergunta, seu comentário, e se for direcionada a alguém aqui da mesa, alguém que vai se manifestar, nós vamos fazer essa pergunta para o palestrante, para a pessoa que estiver aqui, e ela vai te responder. Essa é uma audiência pública. Inclusive, nós vamos sugerir, depois dessa audiência pública, projetos de lei no sentido do que a gente vai ouvir aqui. Porque esse é um assunto muito caro para a sociedade brasileira, especialmente lá em Fortaleza. Eu sou de Fortaleza, capital cearense, e
iniciativa, posso dizer, porque eu converso com gente de direita, de esquerda, quem é contra governo, quem é a favor de governo, converso nas praças, nos mercados, e pegou muito mal essa iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, e a gente vai ouvir aqui, inclusive o contraponto. A secretária, por exemplo, da Prefeitura de Fortaleza, secretária de Saúde, a senhora... passar aqui o nome dela, a senhora, porque mudou há pouco, né? A senhora Riane Azevedo, secretária municipal de saúde de Fortaleza, não veio. Foi convidada, e faz tempo desse convite, e não participa, mas enviou aqui uma representante, a senhora Leia Dias, que vai representar a secretária Riane Azevedo, e a gente vai ouvir a senhora Leia Dias com relação a essa iniciativa da Prefeitura de Fortaleza. Também teremos aqui a presença, presencialmente, fez questão de vir aqui a essa comissão, o doutor Rafael Câmara Medeiros Parente. Ele é médico e relator da resolução do Conselho Federal de Medicina, né? Então ele está aqui conosco. Também estará conosco aqui, já chegou ao Senado, está a caminho, a doutora Mayra Isabel Corrêa Pinheiro, médica pediatra, presidiu o Sindicato dos Médicos do Ceará entre 2015 e 2018, e entre 2019 e 2022, exerceu o cargo de secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Também teremos a presença, esse é um assunto que chama a atenção de autoridades que foram eleitas diretamente pela população. Nós temos aqui as vereadoras mais votadas, fizeram questão de estar presente aqui, vereadoras da cidade de Fortaleza, né, do município, da nossa capital, e a Bela Carmelo, ela está aqui conosco já, chegou cedo, e está já presente aqui, vai fazer sua participação também. É uma audiência pública e nós vamos ouvir a todos. A também vereadora Priscila Costa, de Fortaleza, também presencialmente conosco. E teremos de forma remota, além da participação da senhora, além da participação da senhora Leia Dias, que vai representar aqui a secretária municipal de saúde de Fortaleza, que não veio, a Riane Azevedo, a senhora Leia Dias, nós vamos ter online também o senhor Elvélcio Neves Feitosa, médico ginecologista, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Ceará, a senhora Elisete Aparecida Pressinotti de Andrade, membro do Departamento Científico de Medicina do Adolescente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, tá? Também a senhora Olívia Lucena de Medeiros, diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Integral da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, e o doutor Edmar Fernandes de Araújo Filho, presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará. Esse é um assunto que está impactando muito a Terra da Luz, o estado do Ceará, né, especialmente a capital Fortaleza, mas tem repercussões em todo o país, né, porque, de uma certa forma, isso afronta alguns valores, princípios primordiais do povo brasileiro na sua essência, né? Então, eu, antes de chamar aqui a primeira que vai participar, que a gente quer ouvir como é que surgiu essa ideia, se foi avaliado os impactos físicos, psicológicos, emocionais, hormonais nessa iniciativa, nós vamos ouvir a doutora Riane Azevedo, secretária
que na verdade não é ela, né? Porque ela não confirmou, não veio, mas está enviando a senhora Léa Dias, que vai online fazer aqui a sua exposição em nome da Secretaria Municipal de Saúde do Fortaleza. Então, senhora Léa Dias, em instantes a senhora vai ser a primeira, já está conectada, a falar aqui para explicar essa medida para os brasileiros, especialmente os cearenses que estão nos assistindo. Depois, nós vamos ouvir as outras autoridades aqui presentes. Convido a senhora também, senhora Léa Dias, e todos os outros palestrantes a ficarem até o final da sessão para fazerem as suas exposições finais, a partir do que ouviram aqui dessa audiência democrática. Nós vamos ouvir um lado, ouvir o outro, né? E é importante também a população que vai se manifestar. Então, senhoras e senhores senadores, autoridades convidadas, representantes dos conselhos profissionais, especialistas, membros da sociedade civil e todos que nos acompanham. Esta audiência pública, realizada por iniciativa dessa Comissão de Direitos Humanos, tem o objetivo de debater uma política que tem despertado profunda preocupação em todo o país. A iniciativa da Prefeitura de Fortaleza de disponibilizar implantes subdérmicos de etanogesteral como método contraceptivo para crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos na rede pública de saúde. Estamos aqui para discutir um tema que toca de forma direta e sensível os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, a responsabilidade do Estado brasileiro em garantir a proteção integral e, ao mesmo tempo, a necessidade de políticas públicas embasadas em critérios técnicos, científicos e éticos rigorosos. Não se trata apenas de uma divergência administrativa ou sanitária. Trata-se de expor crianças, ainda em fase de desenvolvimento físico, emocional e psicossocial, a intervenções hormonais de longa duração, cujos impactos potenciais precisam ser cuidadosamente avaliados. E o mais grave ainda, essas medidas, com medidas dessa natureza, podem ser interpretadas como um incentivo indireto à atividade sexual precoce, em frontal desacordo com princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vivemos em uma época em que crianças e jovens são expostos cada vez mais cedo a conteúdos, músicas, filmes, comportamentos e pressões que não correspondem ao seu estágio de desenvolvimento emocional, psicológico e social. Essa exposição tem impacto direto na formação da identidade, na autoestima, na compreensão dos relacionamentos afetivos e na própria percepção da sexualidade. Nesse contexto, precisamos mencionar outro fenômeno extremamente grave: a banalização e a facilidade de acesso à pornografia por crianças e adolescentes. Especialistas em saúde mental, educação e neurodesenvolvimento têm alertado que a exposição precoce à pornografia está associada a uma série de riscos, incluindo distorções na construção da sexualidade, expectativas irreais sobre relações afetivas, desensibilização a comportamentos violentos, alterações no comportamento social e impactos no bem-estar emocional. É um problema que famílias, escolas e o poder público ainda não conseguiram enfrentar de forma adequada. É por isso que, diante desse cenário, é preciso cautela redobrada antes de adotar medidas que possam ser interpretadas como normalização ou antecipação da vida sexual de adolescentes que muitas vezes sequer compreendem plenamente os impactos emocionais, sociais e biológicos de suas escolhas. Ao invés de reforçar esse caminho, que envolve educação, diálogo familiar, fortalecimento emocional e orientação, optou-se por uma medida que
medicaliza o corpo em crescimento, introduz hormônios sintéticos e pode transmitir a mensagem equivocada de que basta um dispositivo para resolver questões profundas que atravessam a adolescência. O Senado Federal tem o dever de agir quando políticas públicas, mesmo bem intencionadas, podem gerar consequências irreversíveis para uma geração inteira. E é importante dizer, esta não é uma preocupação restrita ao estado do Ceará. O que acontece em Fortaleza pode repercutir nacionalmente. Sabemos que políticas municipais inovadoras, quando não passam pelo devido escrutínio técnico e institucional, acabam sendo replicadas em outros estados e cidades, criando um efeito multiplicador que, nesse caso, pode representar um verdadeiro risco à saúde de milhares de nossas crianças e adolescentes em todo o território nacional. Por isso, esta audiência pública não é apenas um debate local. Se engana quem pensa assim. É um debate estratégico para o país, técnico, científico, para a proteção das futuras gerações e para reafirmar os limites éticos e legais da atuação do poder público em políticas de contracepção, especialmente quando envolvem populações vulneráveis. Agradeço a presença dos convidados. Muitos são médicos que, com suas especialidades, podem contribuir significativamente para o debate. São vozes fundamentais para que este debate ocorra com responsabilidade, técnica, pluralidade e compromisso com a dignidade humana. Que esta audiência seja um espaço de escuta, transparência e construção conjunta, reafirmando o papel da Casa Revisora da República como guardiã dos direitos das crianças e adolescentes e como uma instituição que atua preventivamente para evitar que medidas precipitadas se disseminem pelo país, colocando em risco vidas, trajetórias e o desenvolvimento saudável da nossa juventude. Muito obrigado. Eu imediatamente já passo aqui, nesse momento, a palavra. Só um minutinho. Não foi convidada e não veio, senhora Riane Azevedo, eu quero chamar para compor aqui a mesa o doutor Rafael, por gentileza, doutor Rafael Câmara, do Conselho Federal de Medicina, e a vereadora Bela Carmelo, que é uma das vereadoras mais votadas da história da nossa capital. Seja muito bem-vinda, muito obrigado. Compor a mesa, daqui a pouco estão chegando outros convidados aí. E eu... Obrigado, seja bem-vindo. Bem-vindo, querida. Já vamos aqui passar a palavra para a senhora Léa Dias, que muito bem-vinda a essa comissão. A senhora tem até 20 minutos, tá bom assim? Até 20 minutos, no limite. Vamos fazer 15 minutos? Então vamos fazer 15, podendo a gente dar uma tolerância aqui da mesa, tá? 15 minutos para a exposição. Peço à senhora Léa Dias que, se puder, falar o seu currículo, né, que área atua, um pouco da sua história, para as pessoas também compreenderem a sua atividade. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Me chamo Léa. Sou responsável pela área técnica de saúde da mulher da SMS Fortaleza, aqui representando a doutora Riane Azevedo, para os devidos esclarecimentos sobre, né, a disponibilização do método
do implante subdérmico para a população, né, de adolescentes de Fortaleza. E aí eu quero esclarecer que para, né, essa atividade de prevenção da gravidez na adolescência, que é um dos indicadores, né, que a maioria, né, dos municípios, dos estados, tem dentro dos seus instrumentos de gestão, como os planos municipais de saúde, os planos estaduais de saúde, que é a redução da gravidez na adolescência. E também né, foi instituído, tanto pelo município de Fortaleza, em 2007, como pelo Estado do Ceará, em 2020, como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a semana, né, de prevenção da gravidez na adolescência, na primeira semana de fevereiro. Né? Então, a gente, no município de Fortaleza, a gente trabalha estratégias para a redução da gravidez na adolescência. Né? Então, nos últimos anos, a gente tem percebido essa redução num trabalho, né, conjunto, tanto na atenção primária como a nível das maternidades, né, onde atendem essas adolescentes, e ficar claro que para a saúde a gente trabalha, né, com a faixa etária que a OMS e o Ministério da Saúde determinam, que, né, a gravidez na adolescência ela está constituída na faixa etária de 10 a 19 anos. Tá? Então, isso também é importante que fique claro, por isso que né, a notícia que foi colocada, né, que Fortaleza estava disponibilizando os métodos para crianças, né, de 10 anos, na realidade, para, né, a gente da saúde, a gente trabalha que a prevenção da gravidez na adolescência começa, né, na faixa etária que é preconizado de 10 a 19 anos. Como também é preconizado que a mulher na idade fértil, né, está na faixa etária de 10 a 49 anos. Então, a saúde, ela trabalha, né, com essas faixas etárias, tá? Então, a compra desses, né, dispositivos subdérmicos, ele foi feito, né, pelo município de Fortaleza, ainda não foi na remessa que o Ministério da Saúde enviou para todo o Brasil. Isso surgiu bem antes, há mais de um ano, que a gente tem trabalhado com estratégias não só para o adolescente, esse implante subdérmico ele também é disponibilizado para a população em vulnerabilidade, como a população, né, os moradores de rua, as pacientes usuárias de drogas e outras pacientes que têm comorbidades, que têm uma indicação médica da utilização desse método contraceptivo. Né? O Ministério da Saúde ele disponibiliza para os municípios diferentes métodos, tá? Métodos injetáveis, mensais e trimestrais, as pílulas, né, combinadas e as pílulas, né, vários tipos de métodos, camisinha masculina e feminina, que estão disponíveis, tá, nas unidades de saúde para a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, que também né, são colocados para todas as mulheres nesse período, tá? Então, todos esses implantes, né, eles foram colocados para essa população, né, não só os adolescentes. Eles iniciaram a disponibilização deles, foi a nível das maternidades, tá? Então, a implantação, ela se deu, a oferta desse método, ele se deu nas maternidades no pós-parto, tá? Então, nós temos diversas maternidades aqui em Fortaleza que atendem parto, nós temos 9 maternidades, e esses implantes, eles foram, né, como a gente não tinha uma quantidade né, muito grande, nós disponibilizamos em 3 maternidades. A primeira maternidade que foi disponibilizada os implantes foi a maternidade Escola Assis Chateaubriand, que tem um ambulatório específico de adolescentes, tá? Um ambulatório que, se eu não me engano, ele tem mais de 30 anos atendendo adolescentes. No Hospital Gonzaguinha do José Walter, que é hoje a maior maternidade que faz assistência ao parto de Fortaleza, e o Gonzaguinha da Barra do Ceará. Né? Então, nós disponibilizamos nessas 3 maternidades, todos, né, os implantes, eles tiveram, né, prescrição médica,
de acordo com os critérios de elegibilidade da OMS. Né? Então, a OMS, ela disponibiliza para os profissionais que prescrevem, né, métodos contraceptivos os critérios de elegibilidade, que agora, dia 3 de outubro, esses critérios eles também foram atualizados, onde diz, né, que especificamente para os adolescentes, esse é um método seguro, né, por várias questões que a evidência científica mostra. Nos respaldamos para a oferta desse método nos documentos que estão na prescrição da FEBRASGO e da Sociedade de Pediatria, né, onde tem documentos conjuntos sobre a anticoncepção em adolescentes, tá, pela sua forma segura, né, por ser um método que os adolescentes, né, vão aderir com mais facilidade e que tem uma eficácia comprovada para esse público. De todos esses métodos que eles foram, né, disponibilizados na rede, não foi implantado nenhum método, né, nas meninas, nas adolescentes, nem de 10, nem de 11 anos. Nós tivemos 3 implantes que foram, né, ressaltos sobre prescrição médica e sobre adequado aos critérios de elegibilidade da OMS. Nós tivemos 3 implantes, né, no adolescente de 12, 19 implantes nas adolescentes de 13 e 34 implantes nas adolescentes de 14 anos, né, que estavam em pós-parto, tá? Os demais foram implantados em adolescentes de 15 a 19 anos e uma parte, né, nas adolescentes maiores de 20 anos, tá? Então, nós cumprimos, né, o que a evidência científica mostra nos documentos, né, da FEBRASGO e da Sociedade Brasileira de Pediatria, nos documentos específicos de anticoncepção de adolescente. As atividades de prevenção da gravidez na adolescência, ela não, né, ela não é apenas a oferta de método, né, nós temos nesse período e durante, né, todo o período da gravidez ou da prevenção dessa gravidez, uma atividade de educação em saúde para essas adolescentes, uma interação dentro do programa Saúde na Escola, né, que tem um eixo dentro do programa Saúde na Escola, que é a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, né? Então, a gente faz essa interseção saúde e a escola dentro de um programa oficial do Ministério da Saúde, né, para que a gente possa fazer essa prevenção da gravidez na adolescência através de informações seguras, informações baseadas em evidência científica, para que a gente possa trabalhar uma situação que ela é considerada um problema de saúde pública, que é a gravidez na adolescência. A gente não pode, né, desconsiderar, mesmo a gente sabendo, os profissionais também são orientados que a atividade sexual antes dos 14 anos é crime, e todos os profissionais, eles fazem as notificações como o próprio Ministério da Saúde orienta, e a partir daí, né, é feito todo um acolhimento para essas adolescentes, para que a gente possa também, que é outro problema de saúde pública, a reincidência da gravidez na adolescência, né? Então, essa atividade de prevenção da gravidez na adolescência, ela faz parte das atividades tanto da atenção primária à saúde, como a nível das maternidades, né, para que a gente possa prevenir a gravidez e prevenir a reincidência da gravidez no período da adolescência. E também a gente, né, existe um documento de 2015, do próprio CFM, que, né, um parecer que também versa sobre a possibilidade da prescrição médica de crianças, né, de meninas abaixo de 14 anos, né, que tenham relação sexual. Esse é um tema, né, extremamente importante para o debate.
A gente sabe, né, que a maior número de notificações de violência sexual, não só em Fortaleza, no Ceará, como no Brasil inteiro, são, né, nessa faixa etária, né, menor do que 14 anos. O próprio IBGE ele divulga, né, nessas últimas semanas que um número, né, considerável de meninas nessa faixa etária vivem em união estável. Então, nós temos que considerar e temos que pensar atividades conjuntas para que a gente possa proteger essas crianças, essas meninas nessa faixa etária abaixo de 14 anos. Então, né, essa foi a medida que o município de Fortaleza tomou junto com outras ações, né, de prevenção da gravidez na adolescência, parcerias com as universidades de Fortaleza, para que a gente possa estar junto desses adolescentes. E a parceria com as universidades foi muito interessante, porque foi adolescentes falando para adolescentes com relação à prevenção da gravidez na adolescência, para que a gente possa colocar em pauta, né, que essa é uma ação de prevenção da gravidez por conta, né, de um problema de saúde pública. Quem está aqui, que trabalha na saúde, sabe as consequências que uma gravidez indesejada, não planejada, nesse período acarreta para as adolescentes, né? Então, se perpetua um ciclo de pobreza, porque a maioria dessas meninas, elas abandonam a escola, se perpetua, né, gravidades com relação à saúde dessa mãe, como principalmente a hipertensão, como também a prematuridade, né? Então, essas foram essas, né, medidas que foi tomada, né, para que a gente pudesse, junto, ressalto, com outras ações de educação e saúde, para a prevenção da gravidez na adolescência e a prevenção da reincidência da gravidez nesse período da adolescência. E aí eu lembro que a aquisição desses métodos, né, foi uma aquisição do próprio município, tá? Não foi dos métodos que o Ministério da Saúde né, disponibilizou para todo o Brasil, tá? Então, era essa as minhas palavras e fica à disposição. Muitíssimo obrigado, senhora Léa Dias, representando a secretária municipal de saúde de Fortaleza, Riane Azevedo, que foi convidada, né, não compareceu, mas a senhora Léa trouxe aqui as informações. Enquanto a senhora ia passando essas informações aqui para todos nós, do porquê dessa medida que foi tomada, essa iniciativa, que Fortaleza foi a única cidade, única capital. O doutor Jaziel, deputado, está aqui presente, como sempre, muito atuante aqui no Congresso Nacional e veio nos prestigiar. A única cidade foi Fortaleza, que teve essa medida. Por isso que nós resolvemos fazer essa audiência pública, porque isso pode ter impacto nacional, outras capitais quererem copiar. E a gente quer entender por que Fortaleza fez isso. E enquanto a senhora Léa Dias, que daqui a pouco participa novamente, eu agradeço que a senhora vai estar acompanhando a audiência pública até o final, para poder se manifestar também nas suas considerações finais do que a senhora vai ouvir aqui, de médicos, de cientistas, e também de políticos, né, porque é uma casa política. Nós, enquanto a senhora estava falando, tanto o doutor Rafael quanto a vereadora trouxeram aqui algumas inconsistências de números, de portarias que foram faladas aqui, né, e é importante a gente entender realmente onde é que está a verdade sobre tudo isso, né? Então eu peço para a senhora aguardar, que a senhora vai falar novamente, porque a gente precisa esclarecer preto no branco essa situação. Também faço aqui o registro da ilustre presença, que daqui a pouco vai se manifestar, vai fazer uma palestra aqui, que é a doutora Mayra Pinheiro,
né, que foi presidente do Conselho, presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, também trabalhou no Ministério da Saúde no governo anterior, e é médica, pediatra, e vai nos trazer também dados com relação a essa situação. Mas só uma perguntinha que eu queria fazer, não sei se a senhora tem, se a senhora não tiver agora, senhora Léa Dias, se a senhora pode apresentar no final, eu lhe peço isso, se a senhora não tiver. Quanto foi o custo de cada implante desse? Parece que já foram feitos 600 implantes, não é isso? 600 e poucos implantes num mês. E eu queria saber quanto é o custo de cada um que a Prefeitura de Fortaleza está pagando isso. Né? Depois nós vamos ver aqui as consequências para a saúde física, psicológica, enfim. Mas o custo, a senhora tem esse número aí ou a senhora pode pegar para mim até o final da audiência? Eu já tenho esse número, senador. Ótimo. A aquisição ela foi feita, né, através de um processo licitatório, de uma aquisição, de um ato de registro de preço do Estado do Ceará, certo? Cada implante ele custou pouco mais de 400 e algumas coisas de reais. Foram comprados 1.000 implantes, tá? E, né, multiplicando aí, o senhor vai, né, ver o preço. Foi feito em todo o processo, né, licitatório, como a lei ela manda, tá? E aí a gente fez essa aquisição. Tá bom, muito obrigado, senhora Léa Dias, que daqui a pouco vai novamente, já lhe agradeço de antemão, vai também fazer suas considerações finais a partir do que eu ouvi aqui, poder fazer o contraponto, questionamento também. Né? A população participando, daqui a pouco a gente vai ler perguntas. Legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 25 de dezembro de 2025. A presente reunião, como todos sabem, destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de se obter esclarecimentos sobre o termo de compromisso firmado entre o Banco Central e ex-presidente daquela instituição, Roberto Campos Neto, bem como sobre as chamadas contas ônibus utilizadas por fintechs junto a instituições bancárias em atenção aos requerimentos 109 de 2025 e requerimento 116 de 2025. Nós já temos a honra e a satisfação de contar na nossa mesa com as presenças do senhor Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central do Brasil, e do senhor Ricardo Andrade Saad, presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. Como todos sabem, dentro das nossas atribuições fiscalizatórias, aprovamos a vinda do presidente do Banco Central para explicar ao país informações que nos estarrecem. A primeira diz respeito a um incomum acordo de leniência entre o Banco Central do Brasil, a pessoa física do ex-presidente do órgão, Roberto Campos Neto. A segunda diz respeito a denúncias muito graves trazidas por líderes para esta comissão quanto à existência de contas ônibus e que ensejou uma regulamentação tardia do assunto, evidentemente depois de discutida aqui nessa Comissão de Assuntos Econômicos. A recente operação BRB Master é mais uma dessa lassidão que ainda exige respostas das administrações do Banco Central
a atual e principalmente a administração anterior. A gestão temerária era óbvia, existem fraudes comprovadas, houve dezenas de alertas e um desprezo olímpico, traduzindo o afrouxamento fiscalizatório que, como todos sabem, é inegável. Operações fraudulentas, créditos falsos, remunerações surreais e substituição de ativos duvidosos aceitos após aprovação contábil do próprio Banco Central. A fiscalização não veio. Inevitável também falarmos sobre a Selic, a segunda maior taxa de juros do planeta. Também é evidente que será objeto de questionamentos, já que, sem dúvida nenhuma, tivemos uma retração da economia no último trimestre e a Selic, mantida há quase um ano em 15%, está sabotando o crescimento econômico, mesmo com uma inflação sob controle. Pela primeira vez, os agentes do mercado financeiro passaram a estimar a inflação dentro do intervalo da meta em 2025. Primeira vez. Enquanto os juros continuam a 15%. Diversos pretextos foram utilizados para justificar essa taxa de juros. Pressão inflacionária, tarifaço dos Estados Unidos, até o desemprego foi utilizado para justificar a manutenção da taxa de juros, da taxa Selic em 15%. Voltando ao acordo de leniência, razão inicial desta audiência, sem prejuízo dos demais temas, tenho algumas rápidas considerações que gostaria de fazer. No processo administrativo número 173611, Roberto Campos Neto foi acusado de cometer diversas irregularidades quando era do Banco Santander. Imediatamente antes de assumir a presidência do Banco Central, uma promiscuidade entre o público e o privado que alguns tentam naturalizar, mas que acumula conflitos de interesses e uma sucessão de escândalos alarmantes, pelo que lemos na imprensa nacional. Segundo o processo administrativo, Campos Neto infringiu normas da Lei 13.506, violou resoluções do Conselho Monetário Nacional e circulares do próprio Banco Central ao não se certificar da qualificação de clientes de câmbio em 51 pessoas jurídicas que contrataram câmbio totalizando 255 milhões de dólares entre janeiro de 2015 e dezembro de 2017. As irregularidades envolvem deficiências cadastrais, ausência de comprovação de faturamento, ausência de documentos variados e outras falhas que consideramos graves, gravíssimas até. Em outro pacote de mais inflações do ex-presidente do Banco Central, entre fevereiro de 2024 a novembro de 2018, o Santander, na pessoa de Roberto Campos Neto, deixou de verificar a legalidade de um conjunto de operações de câmbio no montante de 83 milhões de dólares. Neste período de 4 anos, foram constatados contratos de câmbio sem comprovação,
de não residente, sem capacidade financeira, com empresas com incompatibilidades e outras irregularidades. Apesar da gravidade e da reiteração das transações e valores que totalizam 338 milhões de dólares, foi feito um termo de compromisso pelo qual Roberto Campos Neto pagou R$300 mil para se livrar das responsabilidades deste esquema no âmbito do Banco Central. Apesar da previsão legal, ele soa como um acerto na tentativa de apagar as digitais das operações, que equivalem hoje a 2,3 bilhões de reais. O valor da multa, chamada de contribuição pecuniária, pelo Banco Central, no valor de R$300 mil, é ilusório. Representa 0,01 do total das operações ilegais levantadas pelo Banco Central junto ao Santander. No descumprimento das normas do sistema financeiro e de pagamentos, a lei prevê punições mais graves, como a inabilitação e cassação do funcionamento de autorizações e outras sanções. Para casos graves, também, não há previsão de leniência. E este é um caso grave, muito grave, porque gerou indisciplina no mercado e dificultou o conhecimento da real situação patrimonial dos envolvidos, dos acusados. Roberto Campos Neto não apresentou defesa, sequer apresentou defesa, que equivale a uma confissão indiscutivelmente. Silenciou e topou pagar uma quantia modesta diante do volume da... Eu comprei essas bonequinhas para minha filha e ela ficou encantada. É que está entrando aqui a Black... Ela trata como se fosse... Black Friday. Black Friday. E isso diz muito sobre o episódio e esta porta giratória do Banco Central, lamentavelmente, entre o público e o privado. Roberto Campos Neto cometeu irregularidades no Santander, foi blindado com o cargo de presidente do Banco Central e flagrado, foi blindado pela atual diretoria do Banco Central dentro da esfera de atuação do Banco Central. Um assinte, um escárnio para quem cumpre a lei neste país. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra, em primeiro lugar, ao presidente do Banco Central para suas considerações iniciais. Se desejar fazê-las, em seguida nós daremos a palavra também para o senhor Ricardo Andrade Saad, que é o presidente do COAF. Com a palavra, o diretor do Banco Central. Muito obrigado, presidente Renan. Agradeço demais essa oportunidade de a gente poder estar aqui prestando contas à sociedade e a essa casa que aprovou a todos nós, né, o Senado Federal. Então, é sempre uma honra poder estar aqui de volta. E o senador, por favor, presidente, se eu me estender demais, o senhor me puxe a orelha aqui, me interrompa a hora que o senhor achar que eu estou falando demais aqui. O tema de quanto o Banco Central se comunica e explica as coisas é um grande desafio, né, para toda a autoridade monetária. O senhor sabe que, senador, que até 1994, nem o Banco Central dos Estados Unidos comunicava as decisões dele de política monetária. Até 94, se a imprensa quisesse saber o que tinha acontecido numa reunião de política monetária, ela tinha que ligar para a tesouraria de um banco e perguntar: está pagando um juros diferente aí? Porque não se sabia. E quando era 0,25, você não sabia se tinha mudado ou não. Comunicação de política monetária foi gradativamente virando uma ciência própria, né? Uso de palavras, escolha de palavras, é todo um ramo de estudo dentro da área econômica para a questão de coordenação de expectativas e evoluiu muito.
Mas gradativamente foi surgindo esse desafio, dado que a dimensão e o mandato dos bancos centrais extrapola a função da estabilidade monetária e tem também a estabilidade financeira, entre outros mandatos que não são centrais, como esses dois, de quando que o Banco Central deve falar, no que ele deve falar, no que ele deve explicar, e encontrar essa linha entre prestar satisfação à sociedade, explicar à sociedade, e dado que credibilidade e expectativa são elementos fundamentais da potência e da eficiência da política monetária e da supervisão, é super importante que a gente possa ter oportunidades como essa, mas que o Banco Central não cruze a linha de buscar protagonismo ou mediatizar, vamos dizer assim, os seus feitos. Essa não é a função de uma instituição de Estado. A função de Estado é a gente cumprir o nosso papel e, às vezes, até pelo ponto que o presidente aqui citou muito bem, o presidente chega a mencionar, pelo que lemos na imprensa, né, às vezes a gente fica nesse dilema, né? Assim, você vai sair para responder a cada colocação e aí, de novo, né? É preciso fazer esse mesmo reconhecimento que eu fiz ontem. Neste processo de comunicação, de explicação sobre o que o Banco Central faz, a imprensa especializada, e enxergo aqui muitos desses que cobrem a autoridade monetária há muito tempo, é essencial. É muito importante, eu sou muito grato ao trabalho que a imprensa especializada faz, porque o tema é bastante hermético. O tema de Banco Central não é um tema simples de se explicar. Para além da dificuldade do tema, qualquer decisão que a autoridade monetária tome, que o Banco Central toma, ela, por definição, vai ter aquilo que a gente chama de trade-offs, né? Ela vai ter um impacto que vai ter um bônus e um ônus, um risco e um prêmio. Vai ter um lado positivo, mas vai ter um lado que machuca de outro lado. Isso envolve que toda decisão vai provocar algum tipo de setor que pode não ser agradado, algum tipo de interesse que possa ser desagradado. E aí você pode juntar a dificuldade de transmitir informação com um eventual oportunismo ou até de maneira legítima impor algum tipo de interesse próprio ou interesse corporativo nesse processo, o que agrega ainda mais confusão. E no mundo de hoje, das sociabilidades das redes sociais, né, que tem muito pouca mediação, onde todo mundo ou muita gente tem opinião sobre tudo de maneira imediata, de maneira peremptória, né? A gente foi numa adaptação livre do que Humberto Eco colocou, né? Agora nós temos os especialistas de WhatsApp que, por falta de público, criam um próprio grupo de WhatsApp, e no grupo de WhatsApp, com o seu próprio nome, dão opinião sobre tudo, né? E essas coisas, às vezes, vão se propagando e vão se dissipando. E realmente é um dilema para o Banco Central, em que momento, o que você faz, né? Você vai a cada momento interromper o seu trabalho para fazer aquilo. Tinha uma frase que eu não vou repetir do Churchill, que era um pouco mais pesada, mas se você parar a todo momento para tacar pedra em todo mundo, a frase era um pouco mais dura do que isso, né? Em todo mundo que grita com você, você não vai chegar nunca no seu caminho, né? Então, eventos como esse aqui, ser convocado, ser chamado, convidado pelo presidente Renan, criam essa grande oportunidade do Banco Central poder, de maneira institucional, sem mediatizar, sem buscar um protagonismo, esclarecer temas que realmente não são simples de se compreender e que são muito importantes para que o Banco Central possa cumprir a sua função, poder explicar. Eu elenquei aqui 5 pontos, 4 pontos, desculpem, que o presidente colocou aqui. Eu vou começar sobre o tema do termo de compromisso e agradeço o presidente ter utilizado o critério, a nomenclatura adequada, né, do termo de compromisso. O que foi ventilado, né, ele segue uma sucessão de novo, para não ser leviano, eu vou chamar de confusões que são até quando a gente leu, a gente tem alguma dificuldade de entender o nível de confusão que estava sendo gerado ali, né? O primeiro fato é dizer, ele diz uma lei cambial aprovada pelo Banco Central. Eu dizer nessa casa que o Banco Central não faz lei, não legisla, é desnecessário. O Banco Central não legisla, a lei cambial foi aprovada por essa casa aqui, de maneira correta, é uma legislação cambial moderna, nova, e o país agradece. Muitos dos senadores que estão aqui presentes aprovaram essa legislação cambial, e ela foi aprovada pelo
pelo Legislativo, não pelo Banco Central. O Banco Central não legisla. E de novo, eu não vou ser leviano, mas é o tipo de equívoco de que qualquer pessoa que escreve, eu ia dizer que escreve sobre um tema especializado, mas que escreve no sentido de ser alfabetizado é estranho, né? Você achar que o Banco Central legisla, né? Depois de um certo conhecimento, é estranho achar que o Banco Central possa ter feito uma lei cambial. Aí depois tem um segundo equívoco, que essa legislação cambial criou uma brecha para temas criminais, coisa também que não cabe, né? A legislação cambial, de maneira nenhuma, tem o condão de alcançar temas de investigação de ordem criminal. Não é isso que ele faz. E aí, a colocação do presidente é perfeita ao dizer o termo de compromisso, porque a segunda informação que constava é que existiria um acordo de leniência feito pelo Banco Central com o alcance de interromper uma investigação criminal da Polícia Federal, que envolve um desconhecimento da separação das atribuições supino, né? Assim, como é que o Banco Central faria um termo de compromisso chamado de acordo de leniência, que é uma faculdade que não compete ao Banco Central. O Banco Central não goza desse estatuto. O Banco Central não faz acordos de leniência, né? Como é que o Banco Central faria algo que não está no seu estatuto, não está na sua competência, a figura, o estatuto do acordo de leniência, ele faz termos de compromisso, e ainda assim com o alcance de interromper uma investigação criminal. Então, percebam, a teoria, e essa é uma dificuldade, acho, dos dias de hoje, né? Muitas vezes a versão, a desinformação pode conter uma narrativa mais interessante para atrair a atenção do que a verdade. A verdade, especialmente no caso do Banco Central, tende a ser técnica e enfadonha e chata, mas isso acontece. Então, assim, ela parte de um pressuposto de uma lei cambial que teria aberto uma possibilidade, lei cambial que não foi, que teria sido aprovada pelo Banco Central, um equívoco que um conhecimento básico de funcionamento da República pode esclarecer. Depois ele vai para um outro equívoco, que é dizer que essa lei cambial permitiu algum tipo de brecha para uma questão criminal. Depois que o Banco Central teria feito um termo de leniência que impediria uma investigação da Polícia Federal, que é uma outra coisa que deveria causar uma certa estranheza. E aí, quando a gente chega para o caso específico do presidente Roberto Campos, também tem um ponto adicional, que é o tema que foi objeto da investigação e do processo sancionador, né, do Banco Central. Ele é um tema anterior à lei. Então, inclusive, a lei nova, que supostamente teria aberto a brecha, não se aplica ao processo sancionador que foi gerado anteriormente, para complementar o nível de novo, eu não quero ser leviano, mas o nível de confusão que foi gerado numa amálgama ali de junção de coisas que dificilmente se sustentam ali quando a gente faz testes mínimos ali, né? E aí, a partir daí, sim, vai existir esse termo de compromisso que envolveu a aplicação de uma multa e, obviamente, qualquer tipo de termo de compromisso, e isso envolve todos os processos do Banco Central. Qualquer processo sancionador, qualquer processo que possa ter sido investigado pelo Banco Central, vamos supor, ou para pegar um caso agora que aconteceu. Imagine que o Banco Central tenha identificado algum tipo de irregularidade numa operação entre dois bancos. E a partir desse processo, um banco tenha decidido desfazer essa operação. O desfazimento da operação, que pode atender para fins de estabilidade financeira, o que é um mandato do Banco Central, de maneira nenhuma anula o processo e a obrigação legal que o Banco Central tem e fez de informar o Ministério Público, para que o Ministério Público siga no seu processo investigativo. E aí entra um outro tema, senador, que o senhor me dá uma grande oportunidade aqui de esclarecer, que são essas divisões das atribuições. Senador, eu vou usar uma anedota aqui, um caso anedótico para contar, uma coisa que aconteceu recentemente, porque eu acho que é esclarecedor, é um exemplo esclarecedor. Durante o caso da Operação Carbono Oculto, e, de novo, eu preciso aqui fazer esse reconhecimento, me dá muito orgulho nessa minha passagem pelo setor público poder ver instituições como a Polícia Federal, o Ministério Público, a Receita Federal, o COAF e o Banco Central
exercer o seu papel de maneira tão republicana e cumprindo o seu papel como a legislação determina. Esse é um processo que me dá muito orgulho como brasileiro de assistir e ver como... Sem interromper, no caso anterior, a Polícia Federal, especificamente com relação ao ex-presidente do Banco Central, ela foi informada das irregularidades? Então, o ponto que gera confusão naquela notícia é uma operação chamada Colossus, que é uma operação da Polícia Federal que está sendo investigada ali em separado. Sim, mas eu falo na específica. Que foi Essa específica, ela é um processo de informação e preenchimento de sistemas, de declarações, que aí não confirma crime. Isso é um processo sancionador de preenchimento de informações no sistema, que o Ailton pode depois explicar com toda a clareza aqui como é que funciona, mas nesses processos sempre vai ter essa divisão de um problema de know your client, como a gente fala, se você preencher as informações adequadas do cliente, né? Alguma coisa desse tipo, poxa, você não colocou ali, só para dar um exemplo aqui, você não colocou a residência correta do cliente. Né? Isso é um tema que não configura a priori crime. Depois você vai ter uma investigação, se você encontrar mais alguma coisa. Aí o que faz o Banco Central? O Banco Central informa o Ministério Público. E é um Ministério Público que vai julgar se é o caso de abrir uma investigação. E aí ele vai encaminhar a Polícia Federal, que vai encaminhar a Justiça. É assim que funciona em todos os casos. No caso da Carbono Oculto, como eu contava, presidente, no dia da operação, eu tinha sido solicitado, inclusive pelo Itamaraty, para participar de um evento, de uma conferência num outro Banco Central em outro país, e eu estava lá dando palestra junto com outros presidentes de Banco Central. Conforme eu passava na migração desse outro país, alguém tirou uma foto e postou num jornal. Né? De novo, eu faço esse jornal entre aspas, porque a imprensa especializada aqui sempre, por exemplo, quando tem um tema como esse, a primeira coisa que todo mundo que é jornalista faz é mandar uma pergunta para o Banco Central perguntar: é isto aqui mesmo? Sempre que alguém não manda uma pergunta e posta uma matéria, eu sempre fico em dúvida por que não deu tempo de perguntar para a gente, ou será que a intenção era não perguntar para não derrubar? Mas aí pegaram essa foto e postaram: o presidente do Banco Central está viajando para outro país para dar palestra enquanto está ocorrendo a Operação Carbono Oculto. O que revela uma expectativa de quem escreveu aquilo, que o presidente do Banco Central estivesse com uma metralhadora na mão, dando um chute numa porta para invadir uma instituição. Não é papel do Banco Central. O Banco Central não faz isso. Então, é muito importante que, dentro daquilo que eu falei inicialmente, que é cada um desempenhar o seu papel, é que nenhuma instituição deveria buscar um protagonismo, buscar um voluntarismo, que ao final tende a se reverter em custo para o erário público. Custo para o erário público. A gente está vendo agora um caso de uma liquidação de um banco, né, que ocorreu agora. O Banco Central seguiu todo o procedimento legal demandado. O Banco Central trabalhou desde o primeiro minuto. E, de novo, agradeço aqui ao Ministério Público, à Polícia Federal, à Justiça. Em cada passo que foi dado, o Banco Central seguiu. E, obviamente, quem tem que identificar, como foi quem identificou, foi o Banco Central. Quem identificou. O tema de balanço de banco é um tema bizantino, é um tema complexo. Complexo a ponto de jornalistas respeitados e canais respeitados estarem falando ainda em CDBs fraudulentos. Perceba o nível de dificuldade que é isso. Um CDB fraudulento envolveria inflar o seu passivo artificialmente. Não há registro na história de alguém que inflou o seu passivo artificialmente. A descoberta do Banco Central, ou a informação que o Banco Central faz, é sobre dúvidas sobre processos que envolviam a caracterização dos ativos. Quando você tem uma dúvida se aquilo pode constituir uma fraude ou não, não é o Banco Central que diz, aí entrou no campo criminal. O Banco Central precisa informar, e a partir dessa informação vai cumprir este processo legal. Por que é tão importante isso? Porque, neste momento, é óbvio que há um clamor popular. É óbvio que é um tema que chama uma atenção midiática. Mas o senhor sabe, presidente, que existem casos de liquidação já de 50 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás, que estão correndo na justiça. E o que acontece é que casos de liquidação de 1975... Lá em 2002, alguém pega ali um parecer de um contador, de uma auditoria e fala assim, veja bem, o Banco Central, quando liquidou, o balanço do banco, na verdade, estava ótimo.
não devia ter liquidado. Aí há uma decisão que manda corrigir aquele valor do ativo durante os últimos 20 anos e aquilo gera um valor de uma conta enorme. E aí, depois de 20, 30 anos, quando aquilo perde boa parte do seu apelo, vamos dizer assim, de clamor popular, sobram a PGBC, defendendo o erário público e meia dúzia de CPF. Por isso que é tão importante a gente correr risco. A gente corre risco nos nossos negócios privados quando a gente tiver. Quem está no setor público não pode fazer voluntarismo com o dinheiro alheio, com o erário público. Por isso que é tão importante o Banco Central cumprir o que diz o gabarito da norma legal, como a gente tem feito ao longo dos processos. Então, eventualmente, esses processos ainda permitem que a gente aqui, num evento como esse, consiga explicar o que envolve tudo isso. E vamos lembrar o quão complexo é isso. A gente está falando de processos de, quando eu digo que depois de 20, 30 anos, no caso em tela, quem está comentando com balanços que eram auditados, com eventuais elevações de rating, tudo isso, e de nenhuma maneira eu estou apontando dedos para ninguém aqui, envolve uma complexidade de questões que podem depois ser usadas num processo contra um processo como esse. Por isso que é tão importante que o Banco Central conduza da maneira que a gente conduziu o processo de análise. Também é importante eu chamar a atenção, prometo que eu não vou me estender muito mais, presidente. Às vezes, nesse processo, se cruza uma linha e se começa a discutir o tema da conveniência de decisões de investimento, sejam de fundos, sejam de bancos. E é bastante importante explicar isto. O Banco Central, não cabe ao Banco Central, não foi dado também ao Banco Central o condão de julgar a conveniência da aquisição de um ativo ou de uma operação. A conveniência. O que significa isso, julgar a conveniência? O dia que o Banco Central disser para qualquer ente privado, se eu fosse você, não comprava esse ativo, porque eu acho que esse ativo não é a coisa mais rentável para você. Compre esse outro que é melhor para você do ponto de vista de lucratividade. Ou se eu fosse você, eu vendia esse ativo, porque eu acho que é mais lucrativo para você. Nós estamos falando de um outro sistema econômico. Não é esse sistema econômico que a gente vive. A hora que a gente tiver um nível de dirigismo, onde cabe ao governo dizer o que cada um faz com o seu dinheiro, como é que se aplica, eu vou bagunçar completamente a separação entre a autoridade monetária e supervisor e as instituições que fazem esse tipo de investimento. Por isso que a avaliação do Banco Central se dá sobre a rigidez da operação, sobre se ela cumpriu as normas legais, os requisitos técnicos que são demandados. Jamais a gente vai julgar a conveniência. Não posso chegar para alguém e falar assim, olha, acho que o melhor para você é você fazer isso. E eu sou muito zeloso a todo momento de que não passe o Banco Central, qualquer servidor do Banco Central, perto de insinuar alguma coisa do tipo sugerir que isso é bom, isso é ruim, porque é por isso que existe prêmio. Em economia, você tem esses trade-offs. Prêmio e risco estão associados. Cada instituição, dentro do que é a norma legal que permite para ela, ela vai ter um apetite para risco e ela vai definir esse risco. E a partir disso é que vão ocorrer essas operações. E, por fim, falar um pouco aqui da Selic. Presidente, o senhor sabe que eu assumi em 2025. Em 2024, o sistema de metas de inflação ainda era o sistema de metas de inflação de ano calendário, que era aquele sistema que pega a inflação do ano fechado e se no ano fechado a gente não cumpriu a meta, cabe ao Banco Central escrever uma carta ao ministro da Fazenda explicando por que a gente não cumpriu a meta. Em 2024, a gente não cumpriu a meta. E eu assumo em janeiro, como a gente só fica descobrindo, em janeiro de 25, eu tive que escrever já a primeira carta dizendo por que não cumpri a meta. Porém, como esse sistema ele não é o sistema utilizado na maior parte dos outros países do mundo por uma razão prática que faz todo sentido, que é, em janeiro de 25, quando eu escrevi a carta, nada posso fazer mais sobre a inflação de 24. Já passou. Então, eu estou falando sobre um fato que já ocorreu. E, de verdade, as decisões que nós estamos tomando hoje estão influenciando a inflação futura, não passada. Daí se migrou para esse modelo que é mais moderno, foi um acerto, que é a chamada meta contínua. Ela, ao invés de falar em um ano fechado, o que você está fazendo é
durante todo o período, a inflação tem que estar dentro da meta. Sempre. Então, como é que eu meço se você descumpriu? Se durante 6 meses consecutivos, a inflação mensal dos últimos 12 meses, essa inflação medida naquele mês, medida nos últimos 12 meses, rompeu a meta, rompeu a banda superior da meta, eu tenho que escrever uma carta dizendo que eu descumpri a meta. Pois bem, aí coube a mim o desagradável papel, ou currículo que ficou, de ter sido o primeiro presidente do Banco Central a escrever 2 cartas num ano. Eu escrevi uma carta em janeiro de 24 no sistema antigo, passaram-se 6 meses, eu de novo descumpri a meta e tive que escrever uma carta. Dos 11 meses deste ano, em nenhum mês eu cumpri a meta. Nenhum mês eu cumpri a meta. Em todos os meses eu descumpri a meta. Descumpri a meta falando da banda superior, mas vamos lembrar sempre, a meta não é a banda superior. Quem fez a regra, quem legislou sobre a norma, foi inteligente a ponto de saber que a economia oferece flutuações. Então, a banda ela foi feita para saber que, dado que ela oferece flutuações, imaginar que você ia conseguir cravar uma inflação de 3 todos os meses é pouco viável, é pouco factível. Então, o que se fez? Criou um buffer para amortecer essas eventuais variações. Mas, de maneira nenhuma, quem me deu o comando legal falou, a meta é 4,5. Se a meta fosse 4,5, ela seria 4,5 e eu teria uma banda de 1,5 até 6 e uma banda de 1,5 para 3. Não, a meta é 3. Eu tenho que perseguir uma meta de 3. Se eu perseguir uma meta de 4,5, quando eu tiver um choque, eu vou de novo descumprir a meta. E não foi isso que eu recebi como comando legal. Não foi esse o comando legal. Quando eu olho para as projeções futuras, o que eu vejo? A gente tem uma pesquisa chamada Pesquisa Focus, que é feita com os diversos participantes do mercado que vão lá olhar e mostrar suas projeções. As projeções do Focus mostram que o Banco Central não vai conseguir cumprir a meta durante todo o meu mandato. Eu vou passar o meu mandato inteiro sem cumprir a meta de inflação. Alguém vai poder dizer, poxa, mas eu não tenho algum tipo de crítica à pesquisa Focus pelos respondentes ou coisa desse tipo. Vale sublinhar aqui que a pesquisa Focus, historicamente, subestima as projeções de inflação. A inflação realizada tem sido historicamente superior às projeções do Focus. Mas ainda assim, eu posso dizer aos senhores que existe, a partir desse ano, uma segunda pesquisa chamada Firmus. O que faz a pesquisa Firmus? Escuta participantes integrantes daquilo que se convencionou chamar de maneira popular os participantes da economia real, participantes da indústria, do comércio, do varejo. O que diz? Diz também que eu vou passar o meu mandato sem cumprir a meta de 3%. Esta mesmíssima pesquisa também diz isso. Então, o que aconteceu foi o Banco Central, especialmente esse, viu, presidente, que tem um apreço insuperável pelas instituições republicanas e democráticas, ele entende que o seu poder é um poder e uma autonomia para seguir os comandos legais, seguir os comandos que aqueles que receberam voto e legislaram determinaram ao Banco Central. A determinação legal que eu recebi foi a meta é 3. E o instrumento que me foi conferido foi a taxa de juros. E a obrigação do Banco Central é usar a taxa de juros para perseguir a meta de inflação. Isso de maneira nenhuma entra em conflito com outros tipos de afirmações que podem dizer, poxa, mas o Banco Central do Brasil e o Brasil historicamente sustenta taxas de juros, quando comparado com seus pares, mais elevadas. É verdade. Mas o comando legal não foi põe a taxa de juros na mediana dos países emergentes. Até porque, se fosse, seria uma coisa com pouco sentido econômico. Aliás, o que há de relação entre a taxa de juros do Brasil e o que está acontecendo no Chile ou na África do Sul? Não faria sentido. É a taxa de juros mais alta dos últimos X anos, não só no Brasil, como nos Estados Unidos. Nos últimos anos, tivemos a crise de 2008, tivemos a Covid em 2020, que levou a práticas de política monetária que até então eram considerados um exercício teórico. A ideia de uma taxa de juros nominal negativa era um exercício teórico dos anos 30.
E ao chegar a uma taxa de juros zero, o que foi necessário fazer foi os bancos centrais dos países avançados não só pararam de enxugar liquidez, vendendo títulos ou emprestando títulos em operações compromissadas e para pegar dinheiro de volta, como eles passaram a entrar comprando títulos. Só para dar um exemplo do que aconteceu nesse período, o balanço do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, desde a sua constituição até a crise de 2008, acumulava aproximadamente 900 bilhões de dólares. Após a crise de 2008, ele pulou de 900 para 4 trilhões e meio. Quando teve a Covid, ele foi para 9 trilhões de dólares. Esse é o tanto de liquidez que foi injetado no sistema durante esse período. Agora, as taxas de juros voltaram a ser nominais mais altas e positivas no mundo, não só no Brasil. Mas também, o mandato legal do Banco Central não é a taxa de juros do Banco Central deve ser uma média móvel dos últimos X anos. Também não foi esse o comando legal que a gente recebeu. O comando legal foi: você tem esse instrumento chamado taxa de juros e você deve usá-lo para perseguir a meta de 3%. E a gente vai sempre, presidente, sempre obedecer o comando legal. Sempre. De maneira nenhuma, esse vai ser um Banco Central que vai desrespeitar o comando que emana de quem recebeu o voto. Então, esse acho que são os temas iniciais que o presidente colocou aqui. Obviamente, eu não espero ter, com essa minha fala inicial, coberto todos os temas e agradeço mais uma vez a oportunidade, senador. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senhor Ricardo Andrade Saad, que é presidente do COAF. Bom dia a todos. Primeiro, senador, dizer que é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui conversando, dialogando com cada um de vocês e tendo a oportunidade de eventual esclarecimento que possa ter em relação à atuação do COAF. Primeiro, só reforçar uma questão que foi colocada pelo presidente Gabriel, no sentido de que cada instituição tem o seu papel dentro das suas atividades diárias. Por exemplo, as principais funções do Banco Central são estabilidade do sistema financeiro nacional, controle da inflação. Já a persecução penal, a investigação, o processo criminal, eles devem ser feitos pela polícia e pelo Ministério Público. Por sua vez, o COAF é responsável pela inteligência financeira. Como vocês sabem, o COAF recebe informações de operações suspeitas, analisa e, eventualmente, encaminha à polícia e ao Ministério Público. É importante que essa atuação de todas as instituições ela deve ser articulada e sem protagonismos, sejam eles pessoais ou institucionais. Dito isso, em relação aos temas aqui tratados, a questão Selic e a questão de termo de compromisso que foram colocadas são temas que não são relacionados ao COAF, então eu não tenho muito o que ajudar. Em relação aos demais temas, em relação à colocação de conta-bolsão, a conta-bolsão, de fato, por um período, ela foi um problema em relação à utilização pelo crime. Quando nós criamos um instrumento, se cria um instrumento pensando no aspecto positivo do mesmo. E assim foi feito quando foram criadas essas contas. Então, isso facilita o pagamento de grandes conglomerados, como, por exemplo, a Amazon, Mercado Livre e outros. Porém, os criminosos sempre vão se adaptando e sempre vão procurando brechas. O que eu posso dizer é que, desde o primeiro dia que eu cheguei no COAF, eu fui procurado pelo Banco Central e nós conversamos, COAF, Banco Central e Polícia Federal, para tentar identificar quais seriam os eventuais problemas dessas contas e como isso poderia ser corrigido. A partir disso, o Banco Central soltou uma regulamentação e posso dizer que esse tipo de conta tende a não ser mais um problema a partir dessa regulamentação que foi colocada e feita pelo Banco Central. Em relação à liquidação de uma instituição financeira Quando foi a regulamentação? A regulamentação foi agora no mês de novembro. Ela, salvo engano, ela vai começar a funcionar em 1º de dezembro, salvo engano, mas foi extremamente recente. A gente conversou bastante.
várias reuniões para entender os problemas reais, e aí eu tenho que dizer da humildade do Banco Central em ir conversar com o COAF, com a polícia, para entender direito quais seriam os problemas que essas contas poderiam trazer em relação à criminalidade, para a partir daí fazer uma regulamentação que evitasse a utilização das mesmas pelos criminosos. Voltando em relação à liquidação de instituição financeira, o papel do COAF nesse caso seria receber comunicação de operações suspeitas, oriundas de pessoas obrigadas, e encaminhar para a polícia e para o Ministério Público, e isso foi feito. Em relação ao questionamento que foi feito do termo de compromisso assinado com o ex-presidente do Banco Central, se eventualmente isso atrapalharia ou não a atuação da Polícia Federal, apesar de hoje eu estar como presidente do COAF, eu sou oriundo da Polícia Federal. Eu posso dizer com bastante tranquilidade que são duas coisas absolutamente diferentes. Uma coisa é a esfera administrativa, outra coisa é a esfera criminal. E eventual acordo que possa ter sido feito, termo de compromisso, na esfera administrativa, em nenhum momento atrapalha ou evita qualquer investigação criminal que poderia estar sendo feita. Você está falando, é sobre o caso específico do ex-presidente do Banco Central? Não, o senhor colocou aqui em relação ao questionamento do ex-presidente do Banco Central. Eu estou dizendo, na teoria, qualquer termo de acordo que teria sido feito pelo Banco Central ou por qualquer outra autarquia, como CVM ou outras, não tem o condão de evitar uma investigação criminal. Sim, são duas questões absolutamente diferentes. Isso não se discutiu. O COAF foi ouvido nessa questão específica do termo de compromisso, do acordo de leniência? Não, isso não é algo que tem a ver com o COAF. Isso. A atuação do COAF... É importante dizer, presidente, desculpa pedir sua palavra de volta, o senhor tem toda a razão, o senhor não disse isso, mas o que foi, como o senhor mencionou, ventilado na imprensa, é que um acordo de leniência firmado pelo Banco Central teria livrado alguém de uma investigação criminal. O que demanda um nível de desconhecimento sobre como é que funciona. O que ensejou o convite do presidente do COAF... Não, jamais. Foi exatamente para esclarecer dúvidas. E nós estamos aqui para isso. Não, está perfeito o que eu quis dizer. Perdão se eu me expressei mal. Mas em nenhum momento nós tratamos da competência, das atribuições da Polícia Federal nem do Ministério Público. Peço desculpa se eu me expressei mal, presidente. O que eu quis dizer foi o que foi ventilado em alguns blogs, para ser muito mais sincero, o que foi ventilado em alguns blogs foi nessa direção. E aí, por isso que eu agradeço, esse tipo de oportunidade é essencial para justamente poder fazer isso que o presidente acabou de colocar. A gente poder esclarecer temas que às vezes são complexos para a sociedade como um todo. Vamos lá. Para finalizar, o objetivo realmente é esse, presidente, esclarecer a atribuição e como cada um atua. E para finalizar, em relação à atuação do COAF na questão de crimes financeiros e outras questões, o que eu posso dizer é que nesse momento o COAF passa por um momento de fortalecimento totalmente apoiado pelo presidente Gabriel. Primeiro, há um aumento de número de servidores, não servidores do COAF, porque o COAF não tem carreira própria, mas há sim um aumento de número de pessoas que estão trabalhando lá no COAF. Aí eu posso agradecer aqui o secretário Mário Sarrubo, que ele fez a mobilização de policiais para que possa compor a equipe do COAF. Desculpe? Vocês estão levando a Polícia Federal para dentro do COAF? Não, deixa eu explicar para o senhor. O COAF... Primeiro, tecnicamente, as pessoas têm que estar preparadas para estar lá dentro. Né? E a polícia, não sei se está preparada para estar dentro do COAF. Uma coisa é você encaminhar para a Polícia Federal, outra coisa é você levar a Polícia Federal para dentro do COAF. Mas não é a Polícia Federal que está indo, senador. Deixa eu explicar para o senhor. O COAF... Depois transferir a responsabilidade para a coisa. Porque esse negócio do COAF está sendo feito há muito tempo e o COAF não viu absolutamente nada. Nada. Zero. Viu agora. Bom, vamos lá. Para esclarecer, começando dessa segunda colocação, senador, com a devida vênia, o COAF recebeu sim, só para que vocês entendam como que o COAF funciona. Não, perfeito, mas eu quero só explicar, quero explicar como que o COAF funciona para que as pessoas entendam de fato.
O COAF ele não tem poder de requisição de informações. O COAF ele trabalha com as informações que são enviadas pelos setores obrigados. A Lei 9.613, quando foi criada e depois reformulada, entendeu quais seriam os setores que seriam mais sensíveis a eventualmente serem utilizados para lavagem de dinheiro. E a partir disso a lei estabeleceu algumas obrigações. Uma das obrigações é comunicar ao COAF eventuais operações consideradas suspeitas. Então o COAF, nisso, ele tem um papel passivo, ele recebe as informações. E depois que ele recebe, ele analisa. O COAF não tem poder de investigação, o COAF encaminha para a polícia, para o Ministério Público, que sim, quem tem poder de investigação. Em relação ao caso concreto que o senhor mencionou, posso dizer que sim, o COAF recebeu informações relativas a isso e sim, o COAF encaminhou a polícia ao Ministério Público. Tá? Não só nesse momento, mas ao longo de algum tempo. Então, sim, o COAF teve uma atuação. No momento que eu nem estava no COAF. Em relação à questão de levar a polícia para dentro, o COAF ele não tem uma carreira própria. Hoje não existe aquela função de analista de inteligência financeira, por exemplo. Hoje o COAF ele é composto por pessoas de outras carreiras. Então nós temos no COAF pessoas da CGU, da AGU, da polícia, do Ministério das Cidades, de todo... E quem faz a análise financeira, de informações financeiras, é a Diretoria de Inteligência. E na Diretoria de Inteligência, historicamente, há um acordo firmado com a Senasp. A Senasp faz a mobilização de policiais civis que trabalham na área de inteligência financeira nos seus respectivos estados para que possam ir até o COAF, trabalhar no COAF de 1, 2 ou 3 anos para entender como funciona, para levar essa expertise de volta para o seu estado. Então, a gente não está falando aqui da Polícia Federal, e poderia ter da Polícia Federal, não seria um problema nenhum em trazer analistas, mas são analistas que trabalham com esse tema na respectiva polícia, que vêm para entender o trabalho e para levar essa experiência para lá. Então, o objetivo é um fortalecimento do sistema como um todo. Tá? Eventual dúvida, estou aqui para esclarecer em relação a isso. E o que mais a gente está fazendo em relação para fortalecer o COAF? Primeiro, a gente está fortalecendo uma área destinada especificamente à questão das movimentações financeiras relacionadas ao crime organizado, em especial às facções criminosas. A gente está fortalecendo um setor responsável por isso e nós estamos estudando a possibilidade de uma eventual abertura de escritórios regionais do COAF em algumas regiões do país, para que a gente possa estar mais próximos das autoridades locais e regionais para entender melhor o cenário de cada região, de cada estado, para poder atuar de forma mais efetiva. Então, essas são as colocações iniciais. Estou à disposição aqui para eventual questionamento. Nós temos já inscritos o senador Eduardo Braga, o senador Rogério Carvalho, o senador Jorge Seife, a senadora Leila Barros e o senador Jaime Bagatoli. O senador Esperdião a mim. E o senador Messias. Por favor, escreva os dois aqui. Eu tenho algumas perguntas específicas. Eu posso fazer logo em seguida a intervenção do senador Eduardo, senador Rogério, mas talvez fossem perguntas que poderiam ensejar... Presidente, eu só pediria a vênia de Vossa Excelência, porque eu tenho uma audiência pública marcada. Por favor. E, se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de poder fazer a minha participação e aí Vossa Excelência fica a dispor. Muito obrigado. Se Vossa Excelência me permite. Bem, primeiro, cumprimentar Vossa Excelência, presidente Renan Calheiros, porque eu acho que essa audiência pública é absolutamente oportuna. Não só pelos temas específicos, mas eu acho pelo momento que passa o Brasil. Nós estamos diante do maior escândalo do INSS da sua história. Não só de rombo em cima das operações corporativas e da concessão do próprio INSS, mas também em cima dos empréstimos consignados. Nós estamos diante, talvez, de um dos maiores rombos da história financeira do país com o Banco Master. E tudo isso
ao cabo e ao final do dia, é pago pelo cidadão brasileiro. O Brasil fez um esforço gigantesco, presidente Galípolo, para que nós pudéssemos bancarizar o sistema financeiro nacional. Qual o objetivo de bancarizar o sistema financeiro nacional? Exatamente para que nós tivéssemos controle sobre o quê? Sobre o dinheiro. Qual era a alegação até então dos especialistas em crime? Que o problema era o caixa 2 por causa do papel moeda, que não tinha como fiscalizar, etc, etc, etc. O Brasil é um dos países mais bancarizados do mundo. No entanto, as nossas instituições não se modernizaram e não se prepararam para este efeito. Declarações do diretor ou do presidente do COAF. Ele declarou recentemente que o COAF tem um sistema tecnológico semelhante ao final da década de 90, quando foi criado, e uma equipe de apenas 9 servidores para analisar um estoque de 7,5 milhões de relatórios de inteligência financeira. Isso são palavras do senhor Ricardo. Ora, agora se explica por que está essa farra no sistema financeiro. Meu amigo Galípolo, Vossa Excelência é meu amigo pessoal. Eu quero dizer a Vossa Excelência que o que está acontecendo no Brasil é um escândalo. Porque, veja, o estudo produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto Esfera destaca uma expansão das facções criminosas, originalmente focadas no narcotráfico, hoje para 21 mercados ditos ilegais, mas que são legalizados e que tramitam por dentro do sistema bancarizado brasileiro. Portanto, tramita por dentro do sistema fiscalizado pelo Banco Central e por dentro do sistema supostamente fiscalizado pelo COAF. O senhor sabe qual é o volume desse recurso dito por este estudo? 350 bilhões de reais. O que eu acho incrível, Galípolo, é que se uma personalidade politicamente exposta for movimentar 20 mil reais, 10 mil reais, 12 mil reais, seja a quantidade que for, imediatamente o COAF está acionado. Agora, as facções criminosas movimentam, não sou eu que estou dizendo, é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto Esfera, 350 bilhões de reais em 3 anos. Sabe quanto foi a sonegação fiscal disso? 29 bilhões de reais ano. Em 3 anos, Galípolo, nós estamos falando de 90 bilhões de reais de sonegação fiscal na cara do Banco Central, na cara do COAF. E ninguém toma providência. E mais, as instituições financeiras sequer notificam o COAF como movimentações atípicas, já que o COAF só atua quando provocado. Então, a minha primeira pergunta é por que o sistema bancarizado está tão frouxo a este ponto de passar 350 bilhões de reais, segundo o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ainda segundo este levantamento, crimes virtuais e furtos, como
celulares que geram prejuízo, aproximadamente crimes virtuais que acontecem. Quando você tem um hacker que invade a conta, etc. e tal, e o furto de celulares, que esse é o batedor de carteira. Mas você sabe quanto é que é o impacto na economia brasileira? 186 bilhões de reais, que somado aos 350 bilhões de reais, presidente, nós estamos falando de R$500 bilhão, quase R$500 trilhão. R$500 trilhão. Enquanto isso, o Haddad está correndo atrás de encontrar recursos para financiar o superávit primário brasileiro. Isso é uma contradição que não tem tamanho. A economia brasileira, se for pelo PIB, é a 11ª do mundo. Se for pelo poder aquisitivo, é a 8ª economia do mundo. Portanto, está mais do que na hora de que nós fechemos essa porta. Agora, se não fosse bastante esta questão, vamos falar sobre as fintechs. Presidente Galípolo, segundo também o Distrito Fintechs Report de 2024, existem no Brasil 1.592 instituições em atuação, das quais 335, presidente, são fiscalizadas pelo Banco Central. Presidente, perceba a desproporcionalidade. Significa dizer que mais de 1.200 fintechs estão operando no Brasil sem monitoramento do Banco Central e sem informações para o COAF. Isso virou festa no AP. O sistema financeiro brasileiro está ficando ridicularizado e nós precisamos dar um basta nisso, Galípolo. Não é culpa sua, você chegou lá no dia 1º de janeiro de 2025, mas a velocidade com que as coisas acontecem no mundo de hoje, não dá para perder tempo. Já vai fazer 1 ano que você está no Banco Central. E nós não podemos continuar com isso. Não é possível. Eu sei que algumas medidas foram tomadas, na minha opinião, tardiamente. A questão do capital social das fintechs é uma delas. E, por respeito ao ano fiscal, isso só vai poder ser aplicado em abril de 2026. Então, nós estamos dizendo para os criminosos, podem cometer crime à vontade até 2026, porque nós só vamos fechar a porta em 2026, e não é isso que deveria acontecer, porque esse dinheiro está todo em contas correntes dentro dos grandes bancos. O dinheiro que aposta na bet ilegal, ele está hospedado na conta corrente de um pagamento de salário, que está hospedado num banco tradicional. E essa chave Pix é a mesma que milhares mandam. Deveria haver um alerta laranja que imediatamente informasse o COAF e que imediatamente provocasse uma ação de fiscalização. Ah, essa conta é de iFood? Ok, iFood pode. Essa conta é do marketplace de fulano de tal? Ah, isso pode. Não, esta conta é de uma fintech não fiscalizada, não monitorizada. Vamos imediatamente tomar providências. E por que não se estabelece que todas as contas bolsões vão passar a ser fiscalizadas? Ou não se toma uma decisão mais radical ainda? Por que não se acaba com as contas bolsões? Elas estão provadas de que elas são uma porta de saída fundamental para a sonegação no país e para a atividade criminosa no país. E nós não tomamos providências. Eu não consigo entender. Nós queremos aumentar a carga tributária sobre aquilo que é legal e não fechamos a porta sobre aquilo que é ilegal. E desculpa, o Banco Central mudou de papel. Porque quando um país tem 95% do seu meio circulante bancarizado, o Banco Central passou a ser algo fundamental.
O COAF está no Banco Central não é por nada, não. É porque agora a inteligência financeira é a forma mais eficiente, mais competente de se combater o crime organizado. Ora, nós não estamos conseguindo fechar a porta de betes ilegais que trafegam por aí. Nós não estamos conseguindo fechar a porta do dinheiro das organizações criminosas que caminham por aí. Portanto, medidas urgentes, Galípolo, precisam ser tomadas pelo bem da economia popular. Agora vamos falar sobre a questão do Master. O Banco Master era uma tragédia anunciada. Presidente Galípolo, esse banco foi criado em 2021. A partir de 2022, o banco já atraía investidores oferecendo rendimentos muito acima dos razoáveis no mercado, o que pressionava seu balanço e a carteira excessivamente exposta a ativos de baixa liquidez. Essa análise compete sim à inteligência financeira do país, que está centralizada no Banco Central. Compete sim. Compete a você tornar público aquilo que é crime, que está sendo atentado contra a economia popular. E é preciso dizer que nesses pouquíssimos anos de existência, o Master conseguiu emitir 50 bilhões de reais em CDBs para reforçar a impressão de solidez. A instituição forjou operações, aplicação de 50 bilhões em ativos que não existiam, simulando a compra de créditos da empresa Tirreno, mas, na verdade, não pagou nada por isso. Quem pode verificar o caminho do dinheiro? COAF, Banco Central, Receita Federal. Sabe, eu não consigo compreender, nós não estamos falando de milhões, nós estamos falando de R$ 1 trilhão. E envolvendo dinheiro de pessoas humildes, pobres, que apostam em betes e ficam doentes, viram doentes, viciados, e nós não conseguimos fechar a porta. Nós estamos falando de aposentados que estão sendo vítimas de crime financeiro nesse país, e nós não conseguimos fechar a porta. 18 fundos de previdência, presidente. 18 fundos de previdências. 18 fundos de previdências. Entre outros, bancos inclusive estatais. Isto é que nós não conseguimos compreender. Então, por que bancarizamos? Não era porque o papel moeda que era o problema, que nós tínhamos que ter tudo controlado, que nós íamos ter supercomputadores, que nós íamos ter... Nós inventamos, inclusive, o Pix. E o pior, isso tudo está sendo movimentado através de Pix, Galípolo. Sabe... A nossa queixa, lamentavelmente, você está sentado na cadeira, você é o homem certo na cadeira na hora errada. Por quê? Ou talvez na hora certa, porque você está a tempo de tomar medidas, mas essas medidas não podem ser para amanhã, tem que ser para ontem, porque a vítima é o cidadão brasileiro. A vítima são os governos brasileiros. A vítima é o déficit primário. A vítima é o endividamento público que se endivida porque há uma sangria no sistema financeiro. Portanto, meu querido Galípolo, eu quero dizer que, por fim, imagine 1.600.000 contas no Fundo Garantidor representarão, líder Jacques Wagner, para que você possa prestar atenção, já que está discutindo com a sua assessora, vai representar ao Fundo Garantidor um rombo de 41 bilhões de reais. E não venham me dizer que isso é capital de banco privado, porque esse dinheiro os bancos tiram das nossas contas.
em cobrança de serviço bancário, em taxas de serviço bancário. Sai de cada um dos brasileiros, não sai do capital do banco. Não é o capital do banco que está lá. São 41 bilhões de reais. Então, meu caro presidente, meu amigo, eu quero dizer que a minha esperança é que Vossa Excelência, porque o presidente do Banco Central tem tratamento de ministro, Vossa Excelência repousa sobre o ombro de Vossa Excelência uma responsabilidade muito grande. Olha, eu não estou aqui me detendo a detalhes sobre Roberto Campos Neto, sabe por quê? Como dizem os americanos, isso é peanuts, perto do que estão fazendo com o nosso povo, na nossa cara, com um sistema bancarizado, com tudo informatizado. E essa informatização só serve para criminalizar os políticos, mas para prender bandido não serve. Eu vou te contar, Galípolo, uma história de um compadre meu. O filho dele virou-se para o pai e disse assim: papai, eu não vou ser mais agricultor familiar, não. Eu vou me associar com o vizinho dali de frente. Aí o pai disse: como, meu filho? Aquele é um criminoso. Ele disse: pois é, papai, mas o IBAMA e a Polícia Federal só vêm aqui prender a gente. Lá ele anda com uma lancha de 600 HP, mora numa casa com ar-condicionado, o filho dele tem uma picape 0 km, eles têm Starlink, eles têm tudo de bom e do melhor, e nós não podemos ter o direito a plantar 1 hectare de mandioca porque viramos criminoso. Esse não é o Brasil que nós queremos, Galípolo. Esse não é o Brasil que você defende. E você está diante da possibilidade e da competência de, junto com a COAF, junto com a Receita Federal, junto com a Polícia Federal, junto com a CGU e junto com a Justiça Brasileira, de dizer não e bater a porta na cara desse escárnio que está acontecendo com o povo brasileiro. Era essa a minha participação, senhor presidente. Com a palavra, o presidente do Banco Central para responder às indagações do senador Eduardo Braga. O senhor vai fazer uma? Não, eu vou fazer várias, mas responda o Eduardo primeiro. Eu só tinha recebido a orientação que seriam blocos de 3. Mas vamos começar aqui. Primeiro, agradecer o senador, que ele me dá uma oportunidade fantástica de recordar aqui um tema. O senador tem toda a razão sobre as possibilidades tecnológicas para aquilo que compete à supervisão do Banco Central. E aí é importante voltar àquele tema anterior da separação, né? O senhor sabe que esse tema que muitas vezes está acontecendo aqui também no Brasil, levantado muito por parlamentares, é um tema global e muito parecido também nos Estados Unidos. Do receio que a tecnologia transforme o Banco Central, a autoridade monetária, num grande supervisor que pode estabelecer algum tipo de controle social. O que é uma ilusão, dado que mesmo antes, através de toda a tecnologia que já existia, o Banco Central já tem essa visualização de tudo isso. Porém, a gente tem que proteger, obviamente, como o senhor sabe muito melhor que eu, todo o sigilo financeiro existente, e aí só cabe informar naquilo que efetivamente tiver um caso específico. Vamos pegar esse caso da supervisão, especificamente, que o senador comentou. A gente passa ali por diversas instituições privadas que não capturaram aquilo que a instituição pública capturou. Ao capturar aquilo, a instituição pública tem que seguir um rito que vai envolver, demandar questionamentos à instituição que fez a operação. Ao fazer testes amostrais para analisar aquilo. O senhor mesmo colocou o volume que nós estamos falando de valor. Perceba, este volume de valor que nós estamos falando, ele representa menos de 0,5% dos ativos totais que existem no mercado financeiro. Então, estamos falando de um valor que é gigantesco. São milhares e milhares, muitas vezes milhões de operações. E o Banco Central teve, com a sua equipe, a partir de critérios de avaliação que ele tem da sua fiscalização, identificar eventualmente o que pode estar fora do esquadro e, a partir dali, fazer uma análise específica amostral para poder chegar nas conclusões que chegou, e a partir daí também não pode tomar uma atitude, ele precisa informar os órgãos de controle, que aí o Ministério Público vai ver, bom, cabe uma investigação, encaminha para a Polícia Federal.
Teve uma investigação, encaminha para o judiciário e aí segue todo o curso que é previsto. Porém, eu estou dizendo de 0,5%. Então, aí o senhor consegue calcular o tamanho e o volume de operações que existem. Hoje em dia, um dos temas centrais que a gente escuta nas discussões com outros bancos centrais, por exemplo, na linha do que o senhor apontou, são as possibilidades que a inteligência artificial traz. Talvez com a inteligência artificial a supervisão bancária seja dos setores que mais vai poder se beneficiar. Talvez ela possa sair de pesquisas por amostragem para poder automatizar e criar parâmetros que vão analisar todas as operações. Todas as operações. Qual é a dificuldade que a gente encontra? E aí eu lhe agradeço, André, porque eu tenho dito isso quase em todas as minhas falas, e aí eu peço ajuda mesmo, não é nem apoio, eu estou pedindo ajuda dessa casa. Eu tenho dito desde a minha sabatina que o Banco Central do Brasil, apesar de ser reconhecido globalmente como uma referência por todas as inovações que fez, do PIX, supervisão, e a gente tem uma fila de pedido de convênios de outros bancos centrais com a gente que a gente hoje não dá conta de atender. Hoje a gente não dá conta de atender. Apesar de tudo isso, toda vez que a gente relata qual é o estatuto e qual é o arcabouço legal do Banco Central, os outros banqueiros centrais não acreditam. Dizem, como assim? Vocês não podem, vocês não têm orçamento? Porque esse tema ele é relevante, senador, porque tem dois grandes momentos da história da autoridade monetária. O primeiro momento e ele tem a ver também com o tema de supervisão, os senadores e o presidente aqui que entendem muito mais de legislação, de história e de justiça do que eu, sabem que se você for a Florença, você vai ver ainda memórias da estátua da justiça sem a venda, que é de uma época que processo tinha capa, que você perseguia certas pessoas. Isso dentro do Banco Central não existe. Não cabe ao Banco Central nem ao COEF pescar. Ele precisa seguir procedimentos que são... O princípio da impessoalidade é um princípio absolutamente essencial e que tem que ser respeitado para que teorias conspiratórias não ganhem força sobre o que não existe. Então esse é um ponto que vai ser sempre respeitado. Mas junto com esse momento de você criar um monopólio da violência para o Estado e você poder cobrar imposto, veio do cunhar moeda. Esse é um primeiro momento da autoridade monetária importante. Um segundo momento importante foi a separação em dois balanços. Existe o balanço fiscal e o balanço monetário. Para quê? Para impedir aquilo que a gente conhecia, que era rodar a máquina e poder financiar a máquina, que tinha impactos inflacionários fantásticos. Isso aconteceu no mundo todo. O Brasil tinha que fazer um processo um pouco diferente. Aí você recortou e falou assim, não, existe um pedaço do orçamento do Banco Central que está dentro do orçamento fiscal e um outro pedaço que não está. O que envolve isso? Envolve que um mesmo contrato vai ter duas fontes diferentes ou a mesma atividade vai ter que ter dois contratos distintos. Só para dar um exemplo, para pegar no caso antigo, quando ainda os assaltos se davam em agências bancárias ou em carros fortes. Isso significa que o Banco Central pode fazer a melhor manutenção do mundo em caminhões de transporte que têm a minha idade. Porque eu não posso... A compra de um caminhão novo para transporte de valores está num orçamento. Já a manutenção está em outro orçamento. Há uma discussão enorme se o orçamento monetário pode alcançar o PIX ou não. É óbvio que pode. O PIX é moeda. Parece óbvio para todos nós. Mas há uma discussão porque a gente criou essa... Eu tenho dó da jabuticaba porque é uma fruta tão boa, né? Mas essa jabuticaba que criou uma solução. Quando você fala, vocês fizeram o PIX deste jeito, sem poder pagar adicional noturno, não pode pagar adicional de final de semana, e você tem um sistema 24/7, é uma excrescência o que nós temos. Porque a gente não tem as condições, e mesmo assim, com tudo que existe de investimento privado, quem identificou foi um Banco Central que hoje tem no seu corpo técnico total menos gente que tinha na área de controle de movimentação de capital externo no começo dos anos 90. A parte de controle e acompanhamento de dívida externa, no começo dos anos 90, tinha mais gente do que o Banco Central inteiro. Esse rapaz aqui tem menos da metade do que ele tinha há 10 anos atrás, com 3 vezes mais instituições. E eu tenho repetido isso a todo momento. Eu, hoje, sendo muito sincero, senador, assim
esses processos são capturados, esses processos são feitos do jeito que a gente conseguiu fazer. E, óbvio, a gente vai ter sempre as limitações legais, porque a cada vez que a gente faz uma mudança de uma regra como essa, você vai acabar afetando um setor que vai poder judicializar e o retrocesso acaba atrasando ainda mais. Por isso que é sempre importante a gente conseguir seguir o processo legal. Mas isso foi feito na velocidade que a gente conseguiu fazer, e todos nós. Eu gostaria que a inflação estivesse caindo mais rápido, eu gostaria de resolver os temas de estabilidade financeira, eu gostaria de tudo isso mais rápido. Mas a gente tem as limitações, de um lado, legais. Mas, para além das legais, eu realmente peço a essa casa, é um pedido de ajuda, que a gente consiga avançar na PEC do Banco Central. É essencial. A PEC do Banco Central está aqui nessa casa há anos. A gente vem discutindo sobre a relevância dela faz anos. Houve uma apresentação de uma limitação por parte do governo que foi dizer: queremos que permaneça pelo direito público. Há já um texto que foi proposto pela AGU que contempla a demanda do Poder Executivo, de que seja com direito público. O que a gente precisa, até agora, a gente não teve problemas maiores graças ao esforço das pessoas que estão na instituição. Mas eu concordo com o senhor que, se a gente continuar avançando nisso, a gente vai começar a namorar com perigo. Então, é muito importante. A gente só quer que o Banco Central tenha as condições... Eu não estou falando do Banco Central dos Estados Unidos, da Europa. Eu estou falando do Banco Central de país emergente. Que o Chile tem, que o Banco Central da Nigéria tem. A gente quer... É muito estranho que este seja o Banco Central, que é referência para o mundo em várias entregas para a sociedade, e que ele tenha institucionalmente menos que os demais têm. Então, este ponto, senador, que o senhor levanta sobre as possibilidades do ponto de vista de tecnologia que estão se abrindo, ele é essencial. Ele é essencial porque, como o senhor bem colocou, lá atrás, quando você tinha um vídeo de um assalto, era um vídeo de alguém assaltando um carro forte, era um vídeo de alguém assaltando uma agência bancária, era aquilo que a gente enxergava antes. Como não tem mais o transporte, e perceba, como está muito bem colocado, são problemas que muitas vezes não... Eles têm uma área que não é bem clara, se é uma coisa do sistema financeiro ou se é uma coisa de segurança, mas como o senhor bem colocou, não cabe ao Banco Central se omitir, o Banco Central tem que estar lá junto. Então, no resto do mundo, quando o senhor viaja, o senhor vai ver um caixa eletrônico virado para a calçada, no meio da rua. No Brasil, não. No caixa eletrônico tem que estar dentro de uma porta giratória, blindada, por questões de segurança. A mesma coisa tem de ser transplantada, está sendo transplantada para o tema de transferências que são digitais agora. E muitas vezes isso também gera uma confusão na população. Quando você antes invadia uma agência, você sabia que tinha sido assaltado uma agência. Quando acontece hoje algum ataque que foi feito numa instituição menor, você começa a achar que foi um ataque no sistema do Pix. Então, foi não sei quantos milhões no Pix. Perceba, o Banco Central movimenta 8 trilhões por dia, só no STR. Imagina, qualquer coisa que fosse uma entrada do Banco Central seria um valor muito mais grave. Por favor, senador. Galípolo, o que você está colocando reforça a situação que é dramática. Porque imagine que a partir de 2027 nós vamos implementar o split payment, que vai ser 150 vezes maior do que o Pix. Se nós não estamos dando conta de gerenciar, monitorar o Pix, que é dinheiro privado, imagine com split payment, que vai ser todo digital. Por isso que eu lhe agradeço, Sandro. Assim, ocorreram revoluções, como o senhor está bem colocando, no mercado financeiro. O Brasil é reconhecido por estar na vanguarda dessas revoluções que aconteceram no mercado financeiro, como o senhor bem comentou, que é sair do dinheiro físico, tudo isso. Agora, e as instituições foram devidamente atualizadas? As condições dadas, o perímetro regulatório, que é um tema de discussão global hoje. Perceba, hoje existe uma questão até geopolítica nisso, que é, hoje, desde 2008, a partir da crise de 2008, se aumentou muito a régua da regulação dos bancos no mundo. Basileia III, tudo isso aumentou muito. A partir daí, o que a gente chama de NBFI, que são as instituições não bancárias que fazem intermediação financeira, cresceram muito. Em tudo. Por exemplo, os leilões de título do Tesouro americano ou do Canadá, hoje mais de 50% é comprado por NBFIs. Antes eram bancos, agora são essas instituições. Cresceu muito essa liquidez. Qual é a discussão que está colocada? Você tem hoje Europa, Canadá, Inglaterra falando assim, nós precisamos aumentar o perímetro regulatório, como o Canadá já fez, como a Inglaterra já fez, para colocar essas instituições dentro da supervisão do Banco Central. Os fundos têm que estar dentro. Tema que a gente discutiu muito aqui com o senador.
precisamos colocar isso para dentro. O que está dizendo os Estados Unidos? Não, vamos reduzir alguns membros dos Estados Unidos, vamos reduzir a regulação dos bancos para nivelar com menos regulação. Esse é um tema de ordem global hoje, de ordem global, e que é fundamental que a gente possa colocar para dentro essas instituições do perímetro. Mas como bem o senhor falou, nós já temos hoje menos da metade da equipe que se tinha antes para fiscalização. E mesmo assim a fiscalização é quem identifica esses problemas. E vai cada vez mais crescer. Eu faço um pedido de ajuda ao Senado. A gente precisa que a PEC avance. É um tema essencial para que as instituições possam ter avançado da maneira adequada. Só uma pergunta antes do Eduardo sair. O que é que efetivamente tem a ver entre aumentar o perímetro regulatório e a PEC que precisa ser apreciada aqui? Eu posso lhe dizer, a gente tinha essa discussão com a AGU, se era possível por um outro instrumento, a gente ampliar o perímetro regulatório, que é colocar, por exemplo, fundos. Para dar um exemplo, o senhor aqui, só, presidente, teve o caso na Inglaterra, no Banco Central da Inglaterra, que foi o caso Liz Truss. O caso Liz Truss, o que aconteceu foi, a crise não se deu dentro dos bancos. A crise se deu em seguradoras, fundos de pensão e outras instituições que são fundos, hedge funds e assets, que foi lá que teve o problema de você ter um movimento procíclico de abertura de taxas, venda de valor de títulos e perder. A partir dali, o Banco Central da Inglaterra passou a ter a sua infraestrutura ligada diretamente nessas estruturas. Agora, não faz sentido você ter só a infraestrutura ligada, que significa que você pode prover liquidez, sem a devida regulação. Eu gastei bastante dinheiro em análise para não achar que eu sei tudo na vida. Sobre o que é possível do ponto de vista de instrumento jurídico, eu não me aventuro a dizer. Eu pergunto para a AGU. E o que me diz a PGBC e a AGU para ocorrer essa mudança, eu preciso da PEC. E ela vai totalmente na concordância com o que o senador está colocando. Nós temos novos animais surgindo nesse ecossistema, novas atividades, isso vai ser um trabalho contínuo. Animais é generosidade da parte de Vossa Excelência. Eles são monstros, né? Você vai criando coisas novas que você precisa, sim, ter novas ferramentas para fazer isso. Só tem um tema que eu queria falar sobre o tema de master que o senador colocou, não sei se eu tenho tempo. Tem. Então, o que acaba acontecendo relacionado com plataformas e captação, existe uma regra inicial, vamos chamar assim, quando você está fazendo gestão de banco, né, quando você está na condição privada, de ser... Obrigado, senador. Perdão. Desculpa. Obrigado, senador. Obrigado. Existe um princípio de gestão que é assim, o banco sempre vive de estar captando recursos de terceiros e estar emprestando para outros. Por isso que a lógica sobre taxa de juros é alta, é bom, é ruim para banco, na verdade o que o banco faz, ele arbitra. O banco ganha dinheiro se ele pagar menos juro do que ele cobra de quem ele está emprestando. É disso que se trata, é isso que um banco tenta fazer. Por isso que, geralmente, quando você está constituindo a carteira de um banco, você forma o seu ativo em função do seu passivo. Você constitui o seu ativo a partir do perfil do seu passivo. Qual é o que a gente chama de duration? Qual é o prazo de pagamento que eu tenho para fazer dessas dívidas? Qual é o perfil dele? É um perfil que o cara pode sacar imediatamente? Ele tem liquidez, não tem liquidez? É assim que você forma. Quando uma instituição passa por algum tipo de crise de liquidez ou de credibilidade que inviabiliza ela fazer novas captações, se você fez o que a gente chama de um match do seu passivo com o seu ativo, aquilo vai ser um problema para o seu crescimento. Ou seja, você não vai conseguir fazer captações novas e isso vai impedir de você crescer mais a sua carteira. Mas se você não tem um mismatch entre o seu ativo e o seu passivo, você não tem um descasamento, entre o seu ativo e o seu passivo, a impossibilidade de captações novas não deveria gerar um problema de liquidez. Porque você vai começar a receber dos seus ativos e você vai com ele pagar os seus passivos. É isso. Então, o tema de você estar cobrando alguma taxa maior ou uma taxa menor não configura um fato para que você possa eventualmente liquidar um banco. O tema é você ter um casamento entre ativo e passivo para que isso não produza um problema de liquidez ou de solvência. Só isso. Obrigado, presidente. Senador Rogério Carvalho, palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, quero cumprimentar o Galípolo e todos os aqui presentes.
Eu acho que a gente está num dilema de sempre, que é tamanho do Estado. Esse debate do tamanho do Estado gera uma consequência terrível. Os órgãos que precisam crescer para dar conta das novas responsabilidades ficam engessados nesse debate míope sobre qual o tamanho que o Estado tem que ter, o Estado mínimo. A outra questão é a desregulamentação como política. A gente tem visto uma tendência ao longo dessa última década que a desregulamentação é o caminho como política de Estado e como objeto da atuação política de vários segmentos representados aqui no Parlamento. Chegam até a propor a autorregulação, os setores se autorregularem em vários campos das atividades econômicas ou da atividade econômica. Portanto, nós temos aqui um problema de como a gente como a política brasileira tem encarado esse debate sobre o tamanho do Estado e a regulamentação e o papel regulamentador que o Estado tem que ter e uma tentativa permanente de reduzir o tamanho do Estado e diminuir o papel regulamentador ou regulador do Estado brasileiro. Então, acho que essa é uma questão. A segunda, foi defendido aqui, e eu votei contra naquele momento, a autonomia do Banco Central. Veja, o senhor Galípolo é presidente do Banco Central este ano, mas ele está sendo responsabilizado e tem uma tendência de chamar para o feito o governo do presidente Lula, que não indicou o presidente do Banco Central até início deste ano. 2 anos do governo do presidente Lula, tinha um presidente do Banco Central que não foi escolhido por aquele que o povo brasileiro elegeu para presidir o país. E, nesse sentido, o que acontece? Nós tivemos em 23 e 24, no caso do Banco Master, se avolumou a quantidade de operações, de aquisições e tudo. E nesse período, a quantidade de fintechs que foram autorizadas, desregulamentação para poder facilitar a entrada de fintechs em operação, tudo isso aconteceu. E, ao mesmo tempo, o PIX, que já tem aí mais de meia década de 5 anos de funcionamento, ele se avolumou também. Então, veja, nós estamos diante de uma situação que tem 3 questões aí iniciais, tem uma quarta que eu vou falar depois, que é tamanho do Estado, a desregulamentação e a autorregulação como política, certo? E a questão da autonomia do Banco Central, que tira do presidente da República, inclusive, parte da responsabilidade com a condução da instituição, certo? Porque ele é autônomo e foi esta casa quem indicou esse presidente. Então, e isso não dá para a gente cobrar muito, inclusive de quem chega agora. E, por fim, eu quero... E tudo isso num ambiente de muitas transformações, porque não é só no mercado financeiro que está tendo transformações. Está tendo transformações no comércio, está tendo transformações até na produção de tecnologia, de software. Ou seja, o mundo está velozmente se transformando e aquilo que há um ano atrás era uma verdade absoluta, hoje ela já não é mais aquele o caminho. Por exemplo, inteligência artificial, um ano atrás, parecia que seria a solução de todas as coisas. A gente está vendo que não é bem assim, né? Ela vai ser uma grande ferramenta, mas não é o que disseram que seria. Então, as coisas vão mudando. E, como disse o Eduardo Braga, nesse ecossistema, novos monstros surgiram. E a gente tem um Banco Central, e aí vamos entrar na questão da PEC, que eu acho que é relevante. A gente tem um Banco Central que não abrange fundos de investimento, onde tem 75%
do dinheiro que circula, não está nos bancos, está nos fundos, está empacotado, e o Banco Central não tem competência sobre isso, apesar da gente ter aprovado uma lei que remuneraria os depósitos voluntários para evitar a emissão de dívida pública e juntar a dívida bruta com a dívida líquida, para reduzir, inclusive, o tamanho da relação dívida-PIB no Brasil, que tem 10% que é só operação que faz gestão de liquidez interbancária, que é uma mentira essa dívida bruta nossa, ela não é isso, ela é menor, 10% a 12% é menor, ela é mais contábil do que qualquer outra coisa, e a gente não tem autorização para o Banco Central fazer a gestão sobre os fundos e ampliar um desses monstros que o dinheiro está empacotado. Ou seja, esse é um grande monstro, que é muito dinheiro, são trilhões que estão nesse universo. A outra questão é a própria capacidade de expandir para dar conta da nova realidade. Tudo isso esbarra na PEC. E eu acho, Galípolo, que está na hora de você quebrar alguns ovos. Você mesmo, certo? Porque eu tenho conversado com o senador Plínio, ele disse, se o Galípolo me ligar, eu pauto, eu venho. E o que é que ele quer? Que você diga simplesmente que o seguinte, que pode ser de direito privado, certo? Porque eu acho que não tem espaço, e a gente precisa fazer esse debate, não tem espaço para a gente criar uma condição de um banco que é responsável pela regulamentação por fora da administração direta, ainda que ele tenha toda a autonomia administrativa, financeira, orçamentária, que ele tenha esta liberdade. Direito público. Como direito público, ele pode cumprir todas essas missões e acho que, do ponto de vista jurídico, ainda dá mais segurança como órgão regulamentador. Então, acho que a gente precisa, presidente, fazer esse debate aqui com o senador Plínio. Nós aqui precisamos, porque isso é fundamental. A gente passa a ter instrumentos para a gente ir reduzindo as operações compromissadas, a gente passa a ter instrumentos para ampliar as funcionalidades do PIX, o Drex vai precisar de mais gente para poder tocar, a gente vai precisar de mais estrutura e mais capacidade operacional para lidar com a nova realidade que se impõe ao papel do Banco Central, inclusive definir qual é o quadro necessário para o COAF ter o seu próprio quadro dentro do Banco Central, específico, dirigido para que ele possa cumprir essa tarefa de acompanhamento, de inteligência financeira, de como as coisas estão acontecendo no país. Então, eu acho, Galípolo, e é óbvio que aqui a gente tem um debate, por que agora, a cada 6 meses, e a última coisa que eu quero trazer, por que é que mesmo a gente sabendo, que você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção. Veja, a liquidez que se colocou no mercado foi muito grande. Com excesso de liquidez, obviamente que isso vai gerar inflação. Se gera inflação, você tem que controlar para diminuir essa liquidez, e a forma é a taxa de juros. Mas essa liquidez, ela é obrigatoriamente a taxa de juros. A inflação deve ser arbitrada em 3%, ou poderíamos arbitrar essa inflação na casa dos 4%, e isso seria o equilíbrio necessário para ter uma taxa de juros menor? Então, eu acho que esse debate da política monetária e de qual é a taxa, qual é a inflação possível sem comprometer o crescimento, o controle de liquidez no mercado. Ou seja, eu acho que esse debate precisa ser aprofundado para que a gente não tenha um remédio muito amargo sobre a economia. Obrigado, presidente. Pode responder. Eu só queria agradecer ao senador Rogério Carvalho, que desde a primeira hora sempre teve à disposição para a gente poder ter esse tipo de conversa e debate, né, senador? Assim, o senador tem esse interesse, às vezes, por temas que são bastante técnicos e tem essa
capacidade de capturar de maneira rápida e conseguir entender esses temas que às vezes são um pouco herméticos. E o senador tem sido sempre um grande parceiro e ajudado muito nesses debates para a gente conseguir até aprimorar a ideia desde o início, quando a gente começou, né, a conversar. Senador, eu costumo dizer que, às vezes, a palavra autonomia, presidente, ela assumiu uma dimensão que eu acho que talvez... às vezes mais confunde do que esclarece, porque dá uma ideia meio de que o Banco Central vai fazer o que ele bem entender e do jeito que ele bem entender, e essa coisa de que você faz o que você quiser, do jeito que você quiser, você só pode acreditar até a adolescência. Depois da adolescência, você não tem mais direito de achar isso. O Banco Central, ele tem a autonomia para buscar as metas que foram estabelecidas pelo poder democraticamente eleito. É isso. E eu não conseguiria explicar melhor do que o senador o Rogério explicou, o que é esse novo ecossistema, quais são as implicações que foram geradas, para onde foi a liquidez e por que para a gente é tão essencial que a gente possa avançar. E agradeço todas as falas e as recomendações do senador. Muito obrigado, senador. Conceda a palavra ao senador Jorge Seife. Uma palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, doutor Galípolo. Que bom que o senhor está aqui para falarmos um pouco dessas questões. Bom dia, doutor Ailton. Obrigado pela presença dos senhores. Presidente Renan, como amplamente noticiado por diversos veículos de comunicação nos últimos dias, o episódio do Banco Master envolve um escândalo financeiro de proporções bíblicas. Em termos de valores envolvidos, estamos diante da maior quebra de um banco na história do Brasil, que nos faz lembrar casos traumáticos, como Banco Nacional, Bamerindos, Pan-Americano, Santos, Cruzeiro do Sul, entre outros. O resultado disso, Galípolo, foi a maior liquidação bancária extrajudicial já registrada no país, exigindo agora um desembolso bilionário do Fundo Garantidor de Créditos, como amplamente noticiado pela imprensa. Fato que coloca em xeque a credibilidade e a segurança de todo o sistema financeiro nacional, que é sustentado fundamentalmente sob o pilar da confiança. Vou aguardar o senhor poder prestar atenção. Mesmo sabendo da significativa alavancagem do Banco Master, que oferecia CDB e letras financeiras com rentabilidade acima das praticadas no mercado, por que, essa já é uma pergunta para o senhor, por que o Banco Central assistiu passivamente à continuidade da emissão desordenada desses títulos do mercado, sem adotar qualquer medida para conter essa prática predatória e sabidamente sustentável? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu faço para o senhor: por que o Banco Central permitiu intermediadoras como XP, BTG e Nubank inundassem desordenadamente o mercado com CDBs e outros títulos do Master, sem qualquer controle ou fiscalização mais rigorosa, mesmo com o Banco Central do Brasil sabendo, como o mercado já sabia, da manifesta existência de conflito de interesses, uma vez que o Banco Master pagava a essas instituições intermediadoras comissões e prêmios muito maiores que oferecidos por outros bancos emissores de título de renda fixa. Pergunta 2. 3. Desde 2002, o Sistema Brasileiro de Pagamento permite o Banco Central acompanhar em tempo real o fluxo de caixa das instituições financeiras, que reduz o risco de liquidação e fortalece, teoricamente, a supervisão prudencial. O país passou a dispor de um sistema que integra compensação, liquidação e controle de reservas bancárias, de tal modo que a liquidez, antes uma variável de difícil mensuração, tornou-se mensurável minuto a minuto, com risco sistêmico mais previsível. Pergunta: por que somente a partir de março de 25, com o anúncio midiático da intenção da compra por parte do Banco Master pelo BRB, é que o Banco Central acordou, oficialmente, para debruçar com mais atenção sobre um problema já conhecido, quando praticamente todo o mercado, bem mais tempo antes, já vinha alertando para os graves problemas de sustentabilidade, solvência e liquidez do Master? 4. O episódio do Master não expõe de maneira escancarada a fragilidade do timing regulatório, já que a atuação do Banco Central nesse processo culminou com liquidação extrajudicial do conglomerado Master, foi unanimemente considerada tardia pelo mercado.
eu fiz a ênfase errada. O Banco Master não expõe de maneira escancarada a fragilidade do time regulatório? 5. E eu já entrego essas perguntas para o senhor, tá? O Banco Central não conseguiu ver, assim como o mercado já havia há muito tempo, que o Master vinha crescendo rápido demais, com práticas agressivas de captação não sustentáveis a médio e longo prazo, com uma estrutura de risco, governança e compliance que não acompanhava a expansão? 6. Sinais de alerta dos problemas já não estavam presentes meses ou anos. Por que a intervenção do Banco Central só ocorreu quando a situação se tornou absolutamente irreversível e sustentável? 7. Analisando as demonstrações financeiras divulgadas pelo Master ao longo dos anos, por que o Banco Central do Brasil não foi capaz de identificar que os créditos a receber e ativos do referido banco para fazer frente aos compromissos assumidos com investidores compraram letras e CDBs eram compostos majoritariamente por ativos de baixa liquidez, como precatórios, pré-precatórios, além de outros títulos podres? 8. Como o Banco Central noticiou oficialmente no dia da liquidação 18 de 11 de 25, o conglomerado Master detém 0,57% do ativo total e 0,55% das captações totais do Sistema Financeiro Nacional. Ora, como o Banco Central do Brasil pôde permitir que um banco master seu conglomerado, que não detém nem 1% dos ativos total dos recursos bancários, consumam sozinhos 1/3 de todos os recursos garantidores do FGC, recursos cuja maior parte foram constituídos com a contribuição feita pelos grandes bancos ao fundo? Essa trágica situação não evidencia uma nova quebra de qualquer outro pequeno banco ou instituição financeira seja capaz de drenar todos os recursos do fundo garantidor, deixando investidores sem qualquer garantia? E, por último, que medidas de regulação, fiscalização e repressão o Banco Central do Brasil adotará daqui em diante para evitar que novos escândalos e prejuízos como esses envolvendo o Banco Master venham a ocorrer novamente no Sistema Financeiro Nacional? Deixa eu entregar isso aqui para o senhor, peraí. Senadora Leila Barros, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada. Obrigada, presidente Renan. Cumprimento o senhor. Primeiramente, eu já queria agradecer, né, ao senhor pela convocação dessa audiência pública. Ainda mais pela luz dos últimos acontecimentos, né, que é a deflagração da operação da Polícia Federal, a Compliance Zero. Quero cumprimentar, né, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, Ricardo Saad e também o Ayrton Santos. Bom, eu não tenho como, Galípolo, eu acho que você sabe disso, antes de toda essa situação acontecer, nós já estivemos no Banco Central, aliás, fomos eu, senador Exalci, senadora Damares, né, estivemos com você. Quero agradecer a você por ter nos recebido naquele momento, assim como a diretoria, e também te agradecer pela agilidade que você teve naquele momento em que a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou de forma relâmpago o projeto que autorizava a venda, né, a compra do Master pelo BRB e a sanção também do governador, e o Banco Central rapidamente agiu, vetando essa compra. Mas eu preciso fazer alguns questionamentos sobre a situação atual, até para a gente entender. A gente tem visto, enfim, inúmeras reportagens. A gente ainda não tem de forma precisa a opinião e digamos, a visão do Banco Central sobre toda essa situação. E eu gostaria de ter um pouquinho da sua opinião, se o presidente Renan me permitir também, e todos os colegas. As decisões judiciais e reportagens indicam que entre julho de 2024 e outubro de 2025, o BRB teria realizado operações financeiras volumosas com o Banco Master, inclusive transferências que podem ultrapassar 16 bilhões de reais, algumas supostamente sem documentações adequadas e sem registro contábil regular. Eu pergunto, o Banco Central identificou essas operações como atípicas ou potencialmente danosas à solidez do BRB ou do sistema financeiro? Qual a parcela dessas operações que o Banco Central considerou irregular? Ou seja,
O quanto que foi, né? Foram mais de 10 bilhões? Né? Qual o risco que essas operações representam para o BRB? Porque, enquanto senadora do Distrito Federal, para além desse absurdo que está acontecendo, dessa tentativa de fraude, né? Dessa fraude bilionária, de tudo isso que está acontecendo, a minha preocupação também é a questão do BRB, né? A solidez, né? E o risco que isso está representando ao BRB. Então, eu pergunto o que essas operações elas representam de risco para o BRB. As informações da mídia são de que a compra do Master quebraria o BRB, é isso mesmo? Presidente, considerando que desde o final de 2027 já havia sinais de deteriorização dos indicadores do Banco Master e que acionistas minoritários, isso chegou até no meu gabinete, do BRB, eles teriam alertado o Conselho de Administração sobre tais riscos. Pergunto, o Banco Central tem conhecimento de qual foi a profundidade da análise conduzida pelo BRB antes de realizar essas operações bilionárias de aquisição de carteiras e outros aportes? O BRB cumpriu padrões mínimos de governança, transparência e controle de riscos previstos na resolução CMN número 4.557 de 2017 e nas leis das estatais. E, na sua opinião, o BRB é vítima incompetente ou é um participante desta fraude? E, por último, considerando que o BRB é uma instituição financeira sob o controle do governo do Distrito Federal, a aprovação legislativa acelerada da compra do Master na Câmara Legislativa do DF, o apoio explícito do governo do DF à operação e as críticas dos acionistas minoritários do BRB sobre a ausência de consulta e falta de transparência. Quando o Banco Central vetou a compra do Master pelo BRB, nós lutamos para isso e você nos ajudou muito nesse sentido. Eu pergunto, o Banco Central, durante o processo de supervisão do BRB, identificou sinais de intervenção política, isso é muito importante para todos nós aqui, pressão externa ou quebra de governança que deveriam ter sido reportados ou coibidos? O Banco Central avaliou se a deliberação da diretoria do Conselho do BRB sobre a aquisição do Banco Master, bem como as operações anteriores da compra de ativos, atenderam plenamente às exigências de governança e independência administrativa previstas no arcabouço prudencial. Em outras palavras, houve, na visão do Banco Central, indícios de que a decisão do BRB possam ter sido motivadas ou aceleradas por interesses políticos externos ao banco, e se sim, por que isso não gerou intervenção, restrição operacional ou alerta regulatório antecipado? É isso. E para finalizar, eu gostaria de comunicar aqui à Casa que foi apresentado o requerimento de criação da CPI sobre o tema, que inclusive eu assinei, e já agradecendo, né, aos colegas que possamos instalar essa CPI, porque eu acho fundamental, não só para averiguar a questão da ação entre o Master, mas o sistema financeiro de um modo geral. Então, parabenizando e agradecendo o presidente Renan e a presença aqui do Gabriel Galípolo, assim como toda a sua equipe aqui na CAI. Obrigado, senadora Leila. Conceda a palavra ao senador Jaime Bagato. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente Renan Calheiro. Cumprimentar aqui o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e também o Ricardo Andrade, do COAF. Primeiramente, eu queria falar para Vossa Excelência, senador Renan Calheiros, que ainda em 11/6/2025, o senhor tem um requerimento meu aí, o número 56 de 2025. Lá eu protocolei, já havia uma denúncia do Banco Basa. Houve uma denúncia do Banco Basa, que eu tinha já pedido na época, que eu queria que Vossa Excelência trouxesse aqui, aqui na CAI, para ele prestar esclarecimento ao presidente Luiz Lessa. E aqui eu tenho que discordar com o senador Rogério Carvalho. Até porque, Galípolo, o problema é que até 2023 o próprio Basa não aplicava em nenhum banco com risco B.
isso já fica uma pergunta para Vossa Excelência. Eu quero saber se o Banco Central, ele alerta as outras instituições financeiras para não aplicar nesses bancos. E essa regra mudou a partir de 2024. A partir de 2024, aplicaram em letras financeiras sem nenhuma garantia. O BASA perdeu, vai perder, certamente. E o BASA, que tem a grande responsabilidade de aplicar aqueles recursos dos fundos constitucional. Esse caso semelhante do BASA já havia acontecido lá em 2004. Para quem se lembra, mais antigo aí, no Banco Santos. Aconteceu a mesma coisa no Banco Santos. Então, eu quero dizer, Vossa Excelência, Renan Calheiros, nós temos que trazer aqui nessa casa Luiz Lessa, e não é só isso que está acontecendo no BASA, são muito mais coisas que estão acontecendo no BASA, que o presidente do Banco BASA vai ter que dar esclarecimentos aqui. O BASA é um banco estatal da Amazônia, é um banco brasileiro. Mas dizer para vocês, também sobre, Galípolo, quando você fala também sobre a inflação, 3%, que você não consegue cumprir a meta, que está na média de 4,5%, eu digo para vocês, como que vai ficar as instituições financeiras? Porque essa taxa de juros da Selic de 15%, eu sou empresário, muito antes de ser político, eu sou empresário. Conheço as instituições financeiras, conheço o sistema financeiro. É impossível a chance dos bancos receberem em qualquer situação, tanto nos financiamentos industriais, comercial, financiamentos da área produtiva, do setor primário, porque quando se toma um recurso a 15%, se pagando a 15%, 16%, imagine o Master aí pagando em torno de 140% da Selic. Aí esse foi embora de vez. Como que as instituições financeiras que Vossa Excelência está vendo, havendo um derrame aí de enxurrada, de recuperação judicial, pessoa física, pessoa jurídica, e nós temos caindo num dilema muito perigoso dentro do sistema financeiro. Nós temos caindo num sistema muito perigoso dentro do sistema financeiro. Mas eu quero deixar uma outra pergunta para você. O descontrole das contas públicas afeta ou não a taxa de juro? Porque não é só inflação que está subindo, algo está subindo. É lógico, se as empresas têm uma taxa de juros de 20% ao ano, eles estão repassando isso adiante. Isso é óbvio. Mas existe muitas, inclusive até caminhões hoje, você compra mais barato, com um valor menor que era há 1 ano e meio atrás. Eu não sei veículo, mas caminhões hoje, direto de indústria, comprando até por valores menor do que estava há 1 ano e meio atrás. Eu fico, às vezes, me preocupando, me perguntando, será que existe tanto essa inflação? Será que esse descontrole das contas públicas não estão levando o país para isso? E, assim, para terminar, eu só quero dizer qual a responsabilidade do Banco Central, porque o Banco Central, quando Vossa Excelência falou aqui sobre o câmbio livre, câmbio livre é a coisa mais certa, algo mais certo que existe, é o câmbio livre. Isso deve ter passado nessa casa, foi uma lei que passou por aqui, não foi o Banco Central que fez. Mas o câmbio livre, ele está certo. Agora, qual as atitudes que o Banco Central irá tomar daqui para frente para não acontecer mais situações igual aconteceu com o Banco Master e que poderá vir a acontecer com outras instituições financeiras. Obrigado, presidente. Eu concedo a palavra ao presidente do Banco Central para as respostas
aos senadores Jorge Seife, Jaime Bagatoli e Leila Barros. Queria só informar que, como foram várias as perguntas, se for necessário usar a réplica e a tréplica, esse é um caminho autorizado pelo regimento do Senado Federal. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Eu vou tentar, então, unificar em 2 blocos, um bloco mais relacionado com política monetária e um bloco relacionado ao caso de estabilidade do Banco Master. E eu vou começar dizendo que o Banco Central, como eu comentei, ele jamais julga a conveniência de um investimento. Porque a lógica de quem está aplicando é o risco e o prêmio ficou com ele. O dia que o Banco Central falar assim, olha, é melhor você investir nisso, seria como se o Banco Central estivesse fazendo uma recomendação para que ele corresse esse risco e não aquele, e o risco ficou com ele, com um recurso que não é do Banco Central e nem do governo, é um recurso que é da instituição privada. Então, o que é o arcabouço a gente jamais deve julgar a conveniência. Você deve imaginar, senador, que muitas vezes eu posso, na minha cabeça, receber alguém ali um dia e falar assim, olha, eu estou pensando em comprar uma instituição. Aí o sujeito apresenta o patrimônio desse e você fala, poxa, se fosse eu, pessoalmente, com um patrimônio desse, podia falar, vou fazer outra coisa, vou para a praia, vou curtir a minha vida, vou viver, vou empreender com alguma outra coisa. Mas não cabe a gente fazer esse julgamento nem recomendação a quem está fazendo o investimento. A conveniência é feita pelo dono do dinheiro ou pelo dono que tomou o dinheiro, que é o acionista ali. E nesse caso, eu preciso reconhecer aqui a rapidez e a tempestividade que a senadora Leila, que o senador Isalci, logo nos primeiros sinais, foram procurar o Banco Central na condição de que quem está se colocando representando o controlador de uma das partes, que é o povo do Distrito Federal. Né? E naquela conversa, naquela reunião, a gente esclareceu que a gente não tinha justamente esse poder de avançar sobre uma discussão de conveniência, que a gente ia analisar se o procedimento acompanhava os ditames e o que é o regimento e as normas, mas que, obviamente, estavam sempre à disposição dos senadores, que sempre foram muito diligentes na preocupação da coisa pública do povo do Distrito Federal. Então, acho que esse é um ponto relevante de se colocar. Neste caso, o que acontece vários desses temas que são alertados, são colocados como alertas, e eles são super importantes, mas para que a gente possa avançar num processo efetivo, ou seja para vetar uma operação, seja para liquidar um banco, é muito importante que ela esteja fundamentada no processo e juridicamente. Não só pelo debate da opinião pública, mas só para dar um exemplo. O Banco Central foi questionado por órgãos de controle, dos quais a gente tem a obrigação de esclarecer e tem todo o respeito, no intervalo de alguns meses, sobre por que fez algo e depois passou alguns meses por que não fez algo, ou por que demorou para não fazer algo. Então, isso acontece. Você está sujeito a todo momento a estar questionado sobre o que você fez e o que você não fez, ainda que isso sejam direções diametralmente opostas. Mas a gente é questionado sobre isso, e por isso que é tão importante. E aí, nesse caso, você vai dizer, bom, você tinha uma emissão de um CDB a 140 do CDI. É óbvio, você pode ter uma discussão de o que envolve, por que tem 140 do CDI, aí você vai discutir prazo, ou seja, quando você tem um prazo maior, geralmente você tem o que a gente chama de prêmio de risco. Qual é o duration, que a gente chama? Qual é o prazo disso? É compatível 140 CDI com o prazo ou não é? Qual é o risco envolvendo aquele banco que está emitindo? Toda essa discussão ela é feita por parte do investidor, não do Banco Central. Não é o Banco Central. Então, o Banco Central tem possibilidade de liquidar alguém porque está emitindo a 140 CDI? Não tem. Não tem uma faculdade para impedir você fazer isso. Até porque, se a gente fizer a conta, 140 CDI, vamos pegar o CDI de hoje, na época era menor, mas falando 15, vamos botar 40% ali, você vai falar da 21. Ele tem uma carteira de consignado que empresta 4 a 5% ao ano. É um carrego positivo. Ele está captando a 20, 21 e está emprestando a 48, a 60, é um carrego positivo. Então,
o tema de discussão de valor de ativos não listados, ele é um tema sempre que abre muito espaço para debate. Quanto vale esse ativo de verdade, quanto ele não vale, é que nem mais ou menos uma discussão sobre um ativo que você vai vender, você vai descobrir na venda quanto ele vale efetivamente. E por que é importante que o Banco Central consiga cumprir todas as etapas necessárias para isso? Porque, efetivamente, todas as avaliações que podem existir de contratações de pareceres, de auditorias e até de muitas vezes, agências que estão avaliando, eles vão se contrapor, eventualmente, a uma discussão que pode ser cinzenta a zona. Não, eu acho que vale aquele valor. E aí, para que a fiscalização conteste ou tenha elementos sobre isso, ela vai precisar reunir elementos robustos para isso. O que acontece é, a partir da identificação de operações que a fiscalização entendeu que não cumpria a necessidade de informações necessárias, este processo passa a ser questionado. Ao ser questionado, vai gerando um desfazimento dessas operações, E, apesar do desfazimento, aquele tema que o presidente colocou muito bem no início aqui, eu tentei colocar, isso de maneira nenhuma faz com que o Banco Central não tenha que informar ao Ministério Público. E a partir daí, várias das questões foram colocadas, inclusive pelo senador Jorge, assim, ou pela senadora Leila, sobre motivações, o que há. Eles escapam da esfera de uma investigação de liquidez e de se o ativo é bom e passam para essa outra esfera, Ministério Público, Polícia Federal e Justiça. E aí, o processo que é previsto em lei, de colaboração, por falta de uma melhor palavra, que é eu sou obrigado a informar quando tem a gente chama de notícia de fatos isso, né? A notícia de fatos ao Ministério Público, o Ministério Público investigar, foi muito importante não só para que existisse uma troca de informações, e a diligência da Polícia Federal e do Ministério Público foi absolutamente fantástico, não só para isso, mas para que também o trabalho de um não impedisse o trabalho de outro. Ou seja, muitas vezes a ação de um poderia eventualmente comprometer o trabalho de outro. Para dar um exemplo, fugindo do caso em tela e indo para um exemplo específico. Se por acaso tiver uma compra de um automóvel numa concessionária em dinheiro, o Ricardo me corrija que se eu estiver equivocado, a concessionária deveria informar, por exemplo, ao COAF que aconteceu uma compra de um automóvel num valor alto em dinheiro. Mas a concessionária não pode informar o cliente dela que ele foi comunicado. Porque você tem que continuar acompanhando o processo para poder entender, senão você pode atrapalhar o processo. Então, todos esses elementos foram trazidos a partir desse trabalho em conjunto que foi desempenhado conforme prevê a legislação nesse sentido. Então, se por acaso existisse algum eventual voluntarismo, vamos chamar assim, né? Ou se tentasse fazer alguma medida não baseado no que são os autos mesmo, no que é realmente o que a legislação permite o Banco Central tomar as atitudes, né? Provavelmente o que existiria seria que quem pagaria a conta por isso seria o erário público. Porque mesmo sobre aquelas que foram muito bem fundamentadas, mesmo sobre aquelas que já ocorreram há 20, 30, 40, 50 anos, ainda existem contestações que são feitas questionando se deveria ter sido feito ou não, justamente porque quando você tem um ativo não listado em bolsa, há a possibilidade que você contrate um auditor, um contador, alguém que seja, que fale assim, olha, eu achava que valia mais, não achava que valia menos. Né? Neste caso especificamente, como está bem fundamentado no voto, eu acho que se reuniu, como a gente tem dito assim, se gabaritou as questões que eram necessárias para que a gente pudesse tomar as medidas que foram tomadas. Sobre o tema da política monetária, e aí, por favor, se eu tiver deixar de cobrir alguma coisa, me volta a me cobrar, por favor, Leila. Não, eu só gostaria de... Tá, assim, a gente sabe que muito vai vir através da investigação, mas a investigação não é ela que avalia a saúde financeira, o risco que foi, que está sendo ou que possivelmente vai acarretar para o BRB. Perfeito. Isso é uma avaliação do Banco Central. Não, o Banco Central vai olhar para os parâmetros que a gente chama de liquidez, de balanço e tudo mais. Então, qual
Qual será? Qual que é? Não, isso. O que a gente tem é um desfazimento das operações, ou seja, se desfez aquelas operações por outros ativos, e o que o Banco Central faz é uma auditoria sobre esses ativos. Né, sobre esses auditoria sobre esses ativos que estão sendo lá colocados. E nunca... A avaliação desse risco só vai vir depois dessas auditorias. Se me permite, senadora, assim, o tema do risco talvez tenha uma lógica que e eu entendo perfeitamente o que você está colocando, é um risco para a instituição e para a sustentabilidade da instituição. Isso. É isso. Essa é o perfil de estabilidade que a gente chama, né? O prudencial que a gente chama, que é o objetivo do Banco Central. Por isso você tem regras de quantas vezes você pode alavancar, de liquidez, de patrimônio, tudo isso você vai envolver. Agora, toda taxa de juros, ela decorre de um risco. Se você falar assim, não tem risco nenhum, ele também não vai ter prêmio. Então, existe uma decisão de risco que é inerente ao processo de decisão financeira. Por isso, até que eu disse ontem, citando outros casos, a gente teve recentemente um caso na Suíça, de um banco de 160 anos, que falhou e precisou ser adquirido. A gente teve 2008 nos Estados Unidos, depois em seguida a gente teve o caso do Silicon Valley Bank nos Estados Unidos. Então, eu vi também algumas matérias assim que nunca mais se repita isso. Sim, a gente tem que estar sempre trabalhando para que os mesmos erros não voltem a acontecer, que os mesmos problemas, e por isso que eu disse que é um trabalho contínuo isso. Né? Você vai estar sempre vendo ali o que aconteceu, aprimorando, fazendo isso aqui, e essas coisas vão surgir coisas que novas e que vão exigir novas coisas. Mas quando eu disse que instituições como bancos são falíveis, é isso. Assim, desde o começo da história econômica acontecem eventos como esse. E aí a maneira que se encontrou de estruturar isso é isso. Você vai ter essas instituições que são as maiores. E por isso, a questão que colocou bem o senador Jorge, assim, você vai falar, poxa, por que quem tem 0,5% tem uma participação maior no FGC? É justamente por isso, porque as maiores instituições, elas, a literatura e a regulação internacional entende que elas gozam de um benefício, de uma condição que é entendido como too big to fail. Elas são grandes demais para falhar. Ou seja, quando você chega numa instituição que tem 10%, 15% do PIB em ativos, essa é uma instituição que, se ela tiver um problema, ela é um problema que tem repercussões sistêmicas. O que quer dizer isso? Ela afeta a economia como um todo. Ao gozar dessa situação, ela é entendido que isso, para parte dos investidores, por parte dos depositantes, para quem quer falar assim, poxa, eu sei que essa instituição não vai poder falhar. No final do dia, se tiver algum problema, vai ter que se resolver o problema dela. E isso é uma espécie de um benefício que essa instituição tem. Para conferir isso a outras, se criou a figura do fundo garantidor de crédito. Para assim, bom, tá bom, e quem tem o seu dinheiro numa outra instituição que não é uma instituição grande mais para falhar? Você cria a instituição que existe nos Estados Unidos, existe em vários outros países, uma condição análoga de um fundo garantidor de crédito para isso. Então, para responder o tema específico do risco, o risco que o Banco Central vai olhar na sua auditoria é entender, estão ok os ativos, eles estão adequados, foram todos preenchidos, as garantias, eles existem, está tudo bem, tudo certinho. E aí vai existir um outro risco, que é qual é o apetite de risco que este banco, aquele fundo tem para comprar ativos. Esse não está na alçada do Banco Central, que é aquela nossa primeira conversa, senadora. Não sei se respondi. Aí, voltando para o tema da economia. Então, senador, eu acho que tem um tema que é central aqui na nossa discussão, porque ele não é novo. O tema do Brasil ter taxas de juros mais elevadas historicamente, ele não é um tema novo. E eu tenho dito assim que dá até para a gente fazer uma separação na história econômica do Brasil em 3 grandes fases. Então, a gente tinha uma fase original, no virada do século XIX para o século XX, onde o Brasil era quase uma monocultura de café. O Brasil respondia por 60%, 70% do café do mundo e você tinha uma economia muito calcada nisso, no café. A partir da crise de 29 e as crises que aconteceram imediatamente antes, o Brasil passa a se engajar num processo de industrialização. Esse processo de industrialização ali vai fazer uma mudança fantástica do ponto de vista demográfico. O Brasil vai deixar de ser um país rural para ser um país urbano. Começa com uma industrialização com empresas estatais, nacionais, o capital está depois para bens de consumo duráveis. E ao longo de 50 anos o Brasil se industrializa e passa a virar um país urbano. No final dos anos 70 para os anos 80, o que vai acontecer no Brasil é que, os economistas têm essa dificuldade, às vezes, de chegar em consenso sobre coisas que já passaram há muito tempo, sobre algumas categorias. O conceito de hiperinflação é um conceito que é muito discutido. Se o Brasil passou por hiperinflação ou não vou entrar nesse tema, mas o Brasil teve um caso muito específico que
todos os países que tiveram inflação muito alta, eles tiveram um caso agudo e curto. É uma inflação muito alta por um período curto. O Brasil teve inflação acima de 3 dígitos durante 15 anos. É o país que teve inflação alta acima de 3 dígitos por um período mais longo. Por isso que durante o final dos anos 70 até o começo dos anos 90, era impossível ser economista no Brasil sem fazer pesquisa sobre inflação. No Brasil, todas as pesquisas eram inflação. Inércia, todas as discussões de expectativa, impacto do câmbio, todos esses temas foram discutidos ali naquele momento, a ponto do Brasil virar uma referência internacional sobre estudos sobre isso na literatura, até a gente ter o plano de estabilização em 1994, que reduziu drasticamente a inflação. A gente chegou a ter uma inflação em 12 meses de 6.700%, pouco antes do plano real, e logo em seguida essa inflação vai cair para uma inflação de 2 dígitos depois de 1 dígito. De lá para cá, eu acho que o tema principal que tem sido colocado é por que é que o Brasil tem taxas de juros historicamente mais altas do que os seus pares? E é verdade, o Brasil tem taxas de juros historicamente mais altas do que os pares. É um fato isso, e há décadas isso acontece, há décadas. Porém, me parece que colocar a questão com este recorte não põe o dedo no tema central, que é quando você conversa com economistas, especialmente estrangeiros e outros banqueiros centrais de outros países, o que gera espanto neles é como é que você tem uma taxa de juros elevada, 15% nominal, quase 10% real, e você apresenta a menor taxa de desemprego da série histórica do país, a taxa de renda mais elevada da série histórica do país, recorde de utilização em serviços. E assim eu podia ficar citando aqui diversos índices que demonstram, os economistas têm o que a gente chama de variáveis não observáveis, que também é um tema que a gente poderia discutir, que é o hiato do PIB, né? Ou seja, quanto que é a oferta, quanto que é a demanda. Quando você entende que tem mais demanda do que oferta, você só vai produzir inflação. Você tem um leilão, você tem um número X de peças que estão sendo vendidas, se você colocar mais gente nesse leilão, não vão surgir mais peças, o preço das peças só vai subir. Que é se bater no limite de oferta, tem um excesso de demanda e esse excesso de demanda vai produzir inflação. Não importa qual é a sua vertente econômica, se você entende que você chegou no pleno emprego, se você entende que você chegou nesse limite de oferta, isso vai gerar uma pressão inflacionária. Ainda que você possa dizer que é uma variável não observável, por vários outros elementos, a economia dá esses sinais de que é uma economia que está forte, aquecida, que é o baixo nível de desemprego, que eu acabei de comentar, o alto nível de renda, e existe uma coisa que a gente chama em déficit em transações correntes. O que é isso? É o quanto que o Brasil troca com o resto do mundo. Isso saiu de mais de 1 e pouco por cento do PIB para mais de 3% do PIB recentemente. Ainda que, quando a gente fez até um box, uma discussão sobre isso no relatório de política monetária, as exportações que vêm da China, as importações que nós temos da China, elas cresceram muito em quantidade e caíram muito em preço. Ou seja, se você não tivesse essa queda de preço, se não tivesse a China exportando desinflação para a gente, esse déficit seria ainda maior. Então, por diversas vertentes, a inflação de serviços, que a gente olha a inflação de serviços, ela costuma ser observada porque como o serviço não tem como comerciar com o resto do mundo, não tem como você comprar do resto do mundo, sempre você tem uma demanda mais aquecida, em serviços vai ser mais resiliente, não sofre a concorrência de outros países. Então, tudo isso coloca essa questão de por que é que mesmo com essa taxa de juros, que sim, ela é elevada, você ainda observa esse nível de inflação elevada. Se você falar com outro presidente do Banco Central, ele vai dizer para você, com esse nível de taxa de juros, a inflação estaria muito, muito baixa e provavelmente a atividade econômica estaria desacelerando também. E o que a gente assistiu foi que aquilo que se apontava como risco original no começo do ano, quando tem o início da subida, que era essa taxa de juros não vai dar conta, existiam céticos que diziam a taxa de juros não vai dar conta de reduzir a inflação. E do outro lado você tinha, essa taxa de juros vai provocar uma redução abrupta, né, aguda da atividade. Conforme o ano foi passando, esses dois riscos em todas as projeções e dados foi gradativamente emagrecendo. A gente chegou a ver uma inflação de alimentos que lá pelo meio do ano, abril, maio, chegou o núcleo que a gente chama trimestral desazonalizado, bater 17%. Uma inflação de alimentos 17% é uma inflação muito elevada, né? E agora a gente vê essa inflação gradativamente reduzindo, lentamente, mais lenta do que nós gostaríamos, mas ao mesmo tempo emagrece o risco de você ter uma queda abrupta na atividade econômica.
Obrigado, presidente. Consulto a senadora Leila se considera suficientemente respondida. Eu estava até comentando aqui com a minha assessoria, o senador Espiridião, a gente entende a posição do presidente, né, do Gabriel, porque, enfim, uma autoridade monetária, ele não pode explicitar toda a situação, mas, assim, eu me sinto contemplada, assim. Eu quero até agradecer, presidente, né, por ter se esforçado, né, no entendimento aqui. A gente não se sente totalmente contemplado, mas, assim, eu agradeço o esforço de tentar tranquilizar a gente, né, Exalci? E se você me permite, presidente, assim, eu entendo perfeitamente e acho que é isso mesmo. A gente tem essas limitações, né, tanto do ponto de vista do sigilo e também, como foi dito pelo Andrei, né, da Polícia Federal, assim, existem as limitações de uma investigação que está em curso. Né, e a gente não tem algumas limitações para poder falar sobre investigações que estão em curso. Mas a gente, sobre o tema de estabilidade, que é a preocupação absolutamente legítima da senadora, conte com o Banco Central para poder informar cada passo que a gente está dando e por zelar pela questão de estabilidade. Obrigado, senadora. Senador Jaime. Não, eu quero agradecer aí o presidente do Banco Central, o Galípolo, mas eu fiquei só uma dúvida aqui. Que eu lhe perguntei assim, você falou desde a década de 70 lá tal, que veio, mas foi na década de 70, foi investimentos muito feitos em infraestrutura, claro que aquilo tudo causou depois uma inflação, mas hoje o descontrole das contas públicas, na minha opinião, é o maior descontrole que nós temos da inflação hoje, não é o setor produtivo. Eu serei muito breve. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito triste, porque eu estou vendo cenas do século passado. Ou seja, ativos falsos rodando o mercado, sendo aceitos por quem gere o dinheiro dos outros. E eu vou dizer uma coisa para o presidente do Banco Central. Eu sempre fui a favor da medida da autonomia. Sou admirador até do nosso senador Plínio Valério pela sua determinação. Mas hoje eu não voto a favor. Porque com essa precariedade de evitar consequências que nós todos vamos pagar, inclusive com a inflação e com a taxa de juros, porque como é que eu vou recompor o Fundo Garantidor de Crédito? Com mais sobretaxa, né? Nenhum banco vai admitir que não vai se ressarcir do que ele colocar no FGC. Em lugar nenhum do mundo. É contra o instinto de sobrevivência. Mas eu só quero fazer 2 comentários a mais. Quer dizer, não tem um algoritmo, não funcionou um algoritmo para dizer que o crescimento do Master era anômalo. Em termos, não estou falando do caderno, do homem que fazia os ativos do Banco Nacional, lembra? Fazia na ponta do lápis. Agora não, agora é digital. Quer dizer, não tem um algoritmo para dizer que este crescimento, essa prosperidade, como dizia o Rui Barbosa, cresce, luxa, enrica e pompeia, porque eram esses os verbos da prosperidade do Master, internacionalmente. Não é bom não esquecer que os jornalistas já fizeram um acervo de luxo, reuniões internacionais, com pessoas muito importantes de vários poderes sendo participantes. Luxúria. A Cíntia até. Eu não sou cronista social, mas a crônica social mostra isso. E não tem um algoritmo para ver que esse crescimento é discrepante. Eu não confio em quem não tem esse algoritmo.
E quero falar sobre um pedaço da consequência. Eu acabo de assinar aqui a CPI. Por quê? Porque essa investigação dispersa não é boa. Não é boa. Nós vamos ter que cuidar disso para termos uma visão holística. E concluo. O senhor viu quantas vezes o senhor teve que decidir aqui sobre os aposentados da Petros, que eu trouxe aqui os casos? Quem é que fez essa lambança? Foi quem comprou títulos, comprou ações, investiu, não quero falar nem em que lugar. Deu mau resultado e quem está pagando é o aposentado, não só da Petros. Eu trouxe um caso concreto, mas trouxe outros depois. Então, os maus negócios do gestor estão sendo pagos por ele. O do FGC, quem vai pagar somos nós, com inflação e taxa de juros. Que, aliás, o Brasil é campeão porque o brasileiro, cá para nós, tem habilidade para viver com caos, crise e ter criatividade. Esse trinômio funciona. Então, eu quero dizer que isso é muito grave pelas consequências. E não acredito que investigações, seja da Polícia Federal, seja do próprio Banco Central, seja do COAF, nos deem a visão das consequências. Como dizia o Vitorino Freire, lá do Maranhão, as consequências vêm sempre depois, mas vêm sempre. E elas virão. E lamento profundamente que um sistema financeiro, que nós estamos falando de mercado financeiro, não só de banco, que tinha evoluído tanto em padrões internacionais, nos ofereça esse escândalo, né, que envolve tudo, desde banco estatal até, a publicização de uma prosperidade falsa. Quando há prosperidade, o país cresce. Agora, quando essa prosperidade é baseada num facilitário falso, a gente fica muito preocupado e eu quero externar aqui a minha preocupação, traduzida por este gesto. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma CPI desse assunto para cuidar das consequências. Porque eu mencionei aqui algumas, mas nós não sabemos todas as consequências, todas as repercussões desta, digamos, falha. Perguntas que gostaria de fazê-las ao presidente do Banco de ordem, Central. meu nome está relacionado. Tá, sim. Uma palavra, Vossa Excelência, senador Isolci. Obrigado, presidente. Farei as perguntas depois. Eu começo, presidente, sugerindo e talvez apresente um requerimento para que a gente convoque aqui a CVM. Não tem lógica, não tem sentido o que está acontecendo sem, né, a CVM não ter participado disso, inclusive da auditoria. KPMG eram os auditores do banco. E que eu, como contador, fico assim indignado, né, de você ter balanços... Se permite, auditorias que são tão severas contra o Brasil. São elas que produzem essa taxa de juros sempre exorbitante, né? Lendo tendências que não se concretizam, e isso fica por conta do juro que nós pagamos. Desculpa. Não, vou pedir até para agregar a fala de Vossa Excelência na minha fala, não é? Mas é muito séria essa questão da CVM. Eu estudei um pouco sobre isso, sobre essa questão do Master, e vi que realmente há muitas falhas na CVM. Com relação ao Banco Central, eu não, infelizmente eu estava no outro evento aqui, evento para todo lado, eu não pude assistir aqui a sua apresentação. Mas agradeço a recepção nossa lá, eu, Leila e Damares estivemos lá no Banco Central, fomos muito bem recebidos. Eu tinha uma preocupação especial com o BRB, porque nós somos senadores e senadoras aqui do DF. Recebi material do BRB justificando a compra, mostrando que para o BRB era muito importante e rentável e interessante,
né? E, na prática, eu vejo hoje que o BRB tentou comprar para esconder realmente o investimento dos títulos podres que eles compraram. Eu queria, não sei se você, como você pode falar um pouco sobre isso, mas essa colocação de título podre numa linguagem didática para que todos que estão assistindo possam entender, inclusive teve investimento depois da negativa do Banco Central, a informação que a gente tem, né, e que pode chegar a 16 bilhões de reais, está anunciando 12, mas me disseram que pode chegar a 16, né? Óbvio que é valores exorbitantes, né? E a gente precisa então entender um pouquinho que título podre é esse, porque eu vi realmente, durante a pesquisa que fiz, né, imóveis superfaturados, né, mais do que o dobro do valor sendo colocado como garantia, né, pré-precatório, quer dizer, a ação nem tinha ainda sido concluída, já estavam garantindo uma série de investimentos. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso e tal. Agora, eu participei da CPI das BETs, estou participando da CPMI do INSS e vi com relação à operação que houve com relação ao narcotráfico, aí, a questão das empresas de fachadas que foram utilizadas. Na CPI das BETs, a gente viu realmente que as fintechs, de fato, foram utilizadas para remessa de recursos para o exterior. Bilhões e bilhões foram encaminhados para o exterior. Exatamente as fintechs que não têm controle do Banco Central, e muito menos do Ministério da Fazenda. E isso parece que também nem da Receita Federal. Depois, agora no INSS, a mesma coisa. Essas fintechs, várias fintechs foram colocadas nesses depoimentos, que também é a mesma forma, bilhões e bilhões sendo mandados para o exterior com essas fintechs. O Banco Central já não tinha identificado isso lá atrás e não teria proposto já alguma coisa. Eu sei que este Congresso é que tem que votar, mas já existe alguma proposta para amenizar essa roubalheira toda através das fintechs? Então, em princípio, essas minhas colocações. Eu vou acrescer as colocações feitas pelo senador Exalci, algumas colocações que em seguida daria a palavra ao presidente do Banco Central e ao presidente do COAF para que faça as respostas. Especificamente sobre o caso que ensejou essa audiência pública, o senhor poderia enviar a esta comissão a íntegra do processo 173.611 para o cumprimento do nosso papel fiscalizatório. Quem foi o responsável ou responsáveis pela condução do processo administrativo do termo de compromisso? De quem foi a decisão sobre a aplicação da penalidade de aplicação de multa, diante das irregularidades que chegam perto de 2,3 bilhões nos períodos. De quem foi a decisão sobre o valor final da multa de R$300 mil? Quando a opção é a multa, o teto, repito, é de 2 bilhões. Quem é o titular do pagamento do boleto bancário com a multa de R$300 mil? Roberto Campos Neto ou Banco Santander. Quando foi pago os R$300 mil? As irregularidades constatadas pelo Banco Central foram comunicadas ao Ministério Público ou não? O Ministério Público, evidentemente, na hipótese de ter sido comunicado, solicitou mais informações ao Banco Central.
qual o motivo desta punição por infrações detectadas nos anos de 2014 a 2018 só terem produzido um resultado concreto, ainda que brando na minha concepção, em 2025. Lembrando que Campos Neto assumiu o Banco Central, a presidência do Banco Central, em fevereiro de 2019 e saiu em janeiro deste ano. A lei prevê uma graduação cumulativa ou não de sanções: admoestação pública, multa, proibição de prestar serviços ou atividades, inabilitação e cassação de autorização para funcionamento. Nesta hierarquia de punições, o senhor considera a multa adequada ou branda? E a última, a lei não admite o termo de compromisso quando a inflação é considerada grave. O senhor não acha grave as inflações cometidas por Roberto Campos Neto, quando era presidente do Banco Santander? Eram essas as perguntas que, inicialmente, eu gostaria de fazer. Com a palavra, Vossa Excelência. Se a gente permitir, eu posso passar a palavra para o diretor Ailton? Obrigado. Pode. Senador. Ailton, se você quiser as perguntas... Isso. Não. Okay. Obrigado. Posso falar? Ok. Senador Renan, muito obrigado pelas considerações. Em relação à decisão de arquivamento do processo do TCE, foi minha decisão como presidente do comitê. Esse foi o primeiro ponto. Internamente no Banco Central, nós temos comitê de decisão de processo, ou seja, nós já analisamos mais de 520 casos. Mais de 120 termos foram assinados. Todas as decisões... Este foi o primeiro de ex-presidente do banco? Obviamente, esse foi o primeiro de ex-presidente do Banco Central. Esse foi o primeiro, tá? Não dá para generalizar esse tipo de imagem. Sim. A decisão seguiu todo o caminho burocrático. Tanto que a decisão partiu de um comitê de decisão de termos de comparecimento, que é o COTER. Toda a governança foi cumprida nesse caso. Quanto a enquadramento que foi pontuado aqui pelo senhor senador Renan, o artigo 11, nós analisamos o artigo 11 e consideramos que não foi uma falta grave, tendo em conta que na opção do comitê, isto foram decisões, foram infrações de controle, de compliance. E o artigo 11 especificamente diz respeito a quê? Isso, o artigo 11 diz como cessar a prática, corrigir irregularidades, cumprir as demais condições. E o artigo 11 é bem claro no seguinte sentido, que o Banco Central não firmará termo de compromisso nas hipóteses que trata o artigo 4º dessa lei. E quando nós observamos o artigo 4º e analisamos o conjunto das infrações, o Comitê Técnico entendeu que não estavam presentes as condições da falta grave. Casos similares da espécie. Mas de quem foi? Se Vossa Excelência puder responder às perguntas que foram feitas, seguindo essa ordem cronológica aí. A ordem cronológica. De quem foi a sugestão pela multa e a avaliação de que não caracterizavam faltas graves? Do Comitê de Decisão Técnica do Banco Central. Existe um comitê que avalia... Mas quem foi a proposta ao comitê? Quem apresenta a proposta é evidentemente, que é o interessado. Por que o ex-presidente não apresentou defesa? E como surgiu essa... E aí, vamos lá. Quando você não teve um processo administrativo sancionador aberto. Ele pode, o administrado pode apresentar uma proposta de termo. Ele apresentou, seus advogados
apresentaram, como apresentaram no caso do Santander e de outros diretores do Santander pagaram a mesma multa, eu vou chamar aqui pecuniária. Ele, depois de própria vontade, que aí é decisão dele, ele apresentou também, à luz do artigo 11, este termo de compromisso, uma proposta. O comitê, que ele não tem ninguém, nem o presidente, nem eu como diretor, temos nenhuma ingerência, as áreas técnicas analisaram com o apoio da Procuradoria e se decidiu acerca da possibilidade do firmamento. Então, do ponto de vista de governo... O que é que ensejou isso? Porque ele não apresentou defesa. Ele não pediu, obviamente, se tivesse apresentado a defesa, ele teria pedido o termo de compromisso. Como é que isso surgiu, apareceu no Banco Central? Eu vou explicar o rito. Tem um processo de supervisão, tem proposta de processo administrativo sancionador. Este é o rito. O administrado pode, no curso do processo, se identificar situações possíveis de abertura de um processo administrativo sancionador, ofertar, à luz da lei, um acordo com o Banco Central, à luz da Lei 13.506. Isto foi feito pela defesa do presidente Roberto, porque acordo nesse caso é sua multa. E você tem para a instituição algum tipo de adequação que ela precisa fazer? Tem várias ações. Independentemente da multa, a instituição financeira tem que melhorar os seus controles. E isto que o Santander fez. Este é o ponto central, ou seja, tudo que aconteceu no âmbito desse processo aqui... Não é melhorar os controles, é cumprir a legislação. O que nós falamos sempre é que as instituições precisam melhorar os seus controles. Aqui, senador, claramente, nós observamos que as infrações não se enquadravam como infrações graves e, não se enquadrando como infrações graves, estavam acobertados pelo texto da lei. Por que só em 2025 é que houve o desfecho dessa questão? Aí é fácil responder, senador. Obviamente, o tempo do trabalho da supervisão é um tempo natural, que a gente questiona a instituição entrega documentos e nós tivemos o tempo para analisar. Mas tem uma interrupção durante o período da presidência do presidente Roberto? Durante o período da presidência do presidente Roberto, os advogados do presidente Roberto ingressaram com várias petições. E nós tivemos que analisar todas as petições, E aí a Procuradoria analisou, nós sempre questionamos no curso da gestão. Tem um ponto relevante a ser dito, que jamais o presidente Roberto pediu qualquer coisa para os supervisores, para os servidores em relação ao processo administrativo. Mas claro, ele não apresentou nem defesa, como é que ele estaria pedindo alguma coisa? Se ele tivesse que pedir alguma coisa, ele pediria na própria defesa. Ele não apresentou a defesa. E quando todo o desenrolar do processo, e aí o que o senhor põe em contor, o 173611, toda a documentação que suporta a decisão do comitê e, ao fim e ao cabo, a minha decisão de arquivamento estão bem documentados. E, obviamente, dependendo das questões de sigilo, obviamente o Senado Senados e as estruturas de controle, seja o TCU, avaliar a documentação. Nós pedimos exatamente ao presidente do Banco Central para mandar para esta comissão o processo, né? E isso é uma decisão que, se envolver a questão da quebra de sigilo, nós vamos pedir por quem de direito pode pedir exatamente a quebra de sigilo. No âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que eventualmente investigue aspectos do crime organizado. Eu acho que é fundamental... Eu queria só, complementando esse assunto, a informação, porque eu vi na imprensa, de que os fatos ocorridos no Santander teria sido anterior à gestão dele no Santander. Você pode esclarecer isso? Foram anteriores... O fato que ocorreu no Santander, os fatos que geraram o processo,
aconteceram antes da gestão dele no Santander. Isso, foi. Isso que eu queria saber. Isso, é bem interessante colocar isso. As observações trazidas pela supervisão foram anteriores... Tá desligado. Desculpa. Ligado? Agora tá. Ok. Parte das questões levantadas pela supervisão foram anteriores à gestão dele como diretor do Santander. Tá? Partes. Um pequeno período ele estava como diretor. Por isso que nós inserimos o Roberto no processo administrativo. Tá. Então, este é um ponto muito bem destacado pelo senhor. Foram operações do período de 1º de 2015 a 31/12 de 2017. Eu tenho ainda algumas perguntas, mas eu precisaria ver se todas as perguntas já foram suficientemente respondidas. Os termos de compromisso podem ser firmados com o administrador acusado ou com a instituição financeira. O Banco Central firmou, pelo que estou sendo informado, acordo com o Banco Santander sobre os fatos do processo 173 mil. Quais foram as condições deste acordo com o Santander, deste termo de compromisso? O Santander... eu estou sem o valor aqui, da mesma forma que diretores do Santander e o Roberto, que era diretor à época, pagaram também, o Santander pagou no âmbito desse TC. Se eu não me engano aqui, eu não estou com o valor exato quanto o Santander pagou, senador, mas eu posso levantar o quanto ele pagou. Não, mas não especificamente só com relação à multa. O termo de compromisso estabelece mais o quê? As condições de melhorar. Toda supervisão, ele tem que melhorar o que nós chamamos o seu ambiente de controle. Elevar os seus controles. Como se a acusação era de lavagem de capitais, de aplicação de câmbio, pode ser? de utilização de contas pelo PCC, até pelo Hezbollah. Não, são as informações que nós sabemos. Que é um ponto importante, senador, esclarecer, como eu estava dizendo no começo. Acho que existiu aí, a partir de coisas que emergiram em blogs e coisas desse tipo, né? Essa coisa que envolvia uma operação da Polícia Federal e que esse termo de compromisso teria uma correlação com alguma investigação da Polícia Federal. Nesse processo, aí, como bem falou, ele segue o processo próprio lá da governança e da burocracia, e aí a importância de que processos continuem sem ter capa dentro do Banco Central, para que ninguém que assuma o presidente, seja amigo ou não seja amigo do presidente anterior, não queira causar nenhum tipo de coisa, ou amigo ou inimigo de alguém que está no mercado financeiro. Não cabe a isso, é importante a gente seguir essas governanças da burocracia, mas nesse caso específico, ele se limita a questões do tipo, alguém não preencheu uma informação adequada sobre o cliente, alguém na hora de fazer um registro não registrou da maneira adequada no sistema. De maneira nenhuma seria possível fazer um termo de compromisso dentro dessa instância para um tema que envolvesse lavagem de dinheiro, financiamento a terrorismo, e isso agradeço a oportunidade de a gente reafirmar aqui essa questão. Então, o termo de compromisso não se confunde com o acordo leniense, uma investigação criminal que possa existir na Polícia Federal. Ele se refere a questões de procedimentos, e aí o que eu imagino, como bem colocou aqui o Ailton, devem existir procedimentos de preenchimento de informação de clientes que não foram preenchidos a contento, e aí que vocês estão pedindo para que isso não se repita, para que eles deem mais clareza quais são as políticas de governança para preencher isso, e as pessoas que estavam ali no processo potencialmente envolvidas arcaram com uma multa. É isso, Ailton? Exatamente, Gabriel. E do início da fala do senador Renan também em relação às deficiências de controle do Santander,
fazem parte do meu voto público em termos de transparência. Ou seja, quando do julgamento do processo 173611, nós deixamos claros para a sociedade, em termos de transparência, quais foram as deficiências de controle que nós observamos no Santander, que foram deficiências de controle, não foram deficiências criminais, tal como preenchimento no Sistema Integrado de Comércio Exterior, Siscomex, foi 9 operações. Operações de câmbio com uma empresa que não tinha um histórico suficiente, ou seja, foram 7 operações, ou seja, foram todos os 4 apontamentos do trabalho que nós consideramos como deficiências de controle do Santander. E aí, se por acaso... Quer dizer, e isso ensejou a multa branda e não caracteriza irregularidade. Infração grave após a lei. Isso, mas se por acaso, num processo desse tipo, tivesse encontrado alguma empresa que ensejasse uma dúvida sobre lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, o que teria feito o comitê? Não tenho dúvida que o comitê não teria assinado o termo de compromisso. E ele é obrigado a informar. Eu era obrigado a informar, comunicaríamos ao Ministério Público e com toda certeza julgaríamos o processo administrativo sancionador como falta grave. E no caso presente não foi considerado isso. Uma outra pergunta os termos de compromisso não podem ser firmados após decisão administrativa de primeira instância do Banco Central. Pergunto, nesse contexto, houve decisão administrativa de primeira instância do Banco Central? Não. Não houve? Não houve. Se não houve decisão administrativa de primeira instância até o presente ano, a que se atribui a lacuna decisória? Eu repito a pergunta que fiz. E por que não foi julgado no período em que ele estava na presidência do Banco Central, o que antecedeu a presença do Banco Central? Por que esse tempo todo, que é maior do que o tempo em que o Master ficou sangrando aí no mercado? O tempo do processo administrativo sancionador seguiu seu rito normal. Todos os processos em média do Banco Central seguem o mesmo rito, senador. Isso pode ser constatado comparando outros processos da espécie. A legislação punível vigente estabelece como inflação punível estruturar operações sem fundamentação econômica, com o objetivo de propiciar ou obter para si ou para terceiros vantagens indevidas, que é o típico caso de você não apresentar balanços, consultoria de peritos, tal. Dessa forma, o Banco Central pode asseverar que as operações de que trata o termo de compromisso firmado pelo senhor Roberto Campos, Leila, obrigado, não geraram vantagens indevidas para pessoas jurídicas que contrataram operações de câmbio naquele período? Senador, eu tenho a tranquilidade completa, dado as deficiências de controle, o que foi apontado que não gerou benefício. Porque nós estamos falando de poucas operações, a parte de preenchimento, de encerramento de relações com terceiros ou com preenchimentos indevidos de informação e declaração de importação. Sim, e isso não gera vantagem devida? Gera. Assim, do ponto de vista do que está na lei e o que foi considerado pelo comitê, não geraria. Essa foi a decisão do comitê. Senador, eu estou aguardando a resposta. Porque fez na ordem inversa, mas tudo bem. Por favor, presidente. Lógico. Vou responder as perguntas dos senadores Alci, que são relacionadas mais ao caso do Banco Master, né? E aí o senhor me pediu, se eu entendi bem, para esclarecer um pouquinho como é que foi o processo, né? Duas coisas. O BRB investiu, segundo informações, eu acho que até que foi mais, estão dizendo que é mais, 12 bilhões em títulos podres. Então, o que é isso? Para a gente entender o que é esse título podre. E a informação que tem também é que foi investido várias vezes depois da negativa do Banco Central de compra. Perfeito. Então, antes e depois. Isso. O que eu estava comentando inicialmente geralmente um banco,
ele constrói o seu balanço a partir do passivo, né? Ou seja, ele vai captar recursos de terceiros e aí, em função do prazo que ele vai ter de vencimento dessa dívida que ele fez, né, ao contrair passivo de terceiros, ele constrói o ativo dele, ou seja, ele vai ter que emprestar de uma maneira meio casada no tempo as contas que ele tem que pagar e o dinheiro que ele tem para receber. O que acontece... Esses consignados eram um valor maior do que o mercado também. Então, isso que eu estava dizendo, inclusive, se você tiver 140, por exemplo, do CDI, e você tiver um consignado que paga 4%, 5%, ele está remunerando de maneira adequada aquele balanço ali. Não há um problema nisso, né? Tipo assim, por isso que eu disse que... Mas ele aplicava essas taxas do consignado? Era 4%? Você tem diversas taxas, tem inclusive taxas em torno disso. Como eu estava comentando antes, o senador Amin comentou também, do ponto de vista legal, o fato de você exigir ou você emitir CDBs a 140 do CDB não configura nenhum tipo de infração ou problema nesse sentido. Assim como também o que foi colocado aqui, eventualmente, né, você ter fotos de acionistas ou de dirigentes de banco frequentando festas também não ensejam, vamos dizer assim, um elemento para uma liquidação. O que acontece é, quando você passa a ter algum problema do ponto de vista de captação, né, alguma crise que pode ser de credibilidade, alguma coisa desse tipo, e você tem uma dificuldade de captar recursos, né, se você tiver bem casado o seu ativo e o seu passivo ali, isso deveria gerar mais um problema de crescimento do que efetivamente de liquidez, né? Mas aí é normal que o banco passe a recorrer a algumas alternativas para ter acesso à liquidez. Uma delas é você eventualmente vender ativos já existentes. Uma delas é você vender alguns ativos existentes. O que chama atenção num processo como esse é, se você é uma instituição que está sofrendo por um problema de restrições de liquidez, vender ativos já existentes faz algum sentido. Você constituir novos ativos, ele chama atenção porque para você constituir novos ativos, você tem que emprestar dinheiro, então você tem que abrir mão de liquidez. Ora, o problema original não era justamente a falta de liquidez, então é raro você ver uma instituição que está sofrendo algum tipo de restrição de liquidez constituir uma carteira. Então, desde o primeiro momento, ainda que existissem diversas documentações para demonstrar aqueles ativos ali, o Banco Central passa a analisar esses ativos e muito desse processo de análise, conforme ia acontecendo a análise, se ocorria já o desfazimento, né? Ou seja, o Banco Central questionava e muitas vezes, como resposta àquele questionamento, se desfazia esta operação, né? E aí o que culminou foi, mesmo com o desfazimento, na linha do questionamento que o presidente está fazendo aqui, o presidente Renan, ainda que você tenha alguma coisa que possa ter sido revertida do ponto de vista econômico, a ausência de documentação por parte das informações para a constituição daquele ativo ensejou uma que a gente chama notícia de fatos. Ou seja, a partir do fato que você viu que não tinha documentações e o Banco Central aí passa a fazer testes de estresse, que a gente chama, a partir de amostras, e analisar amostras, e mais do que isso, a gente faz questionamentos, recebe uma amostra que vem do próprio banco, e a gente fala, tudo bem, recebemos a sua amostra, mas nós vamos analisar a nossa própria amostra, e faz uma investigação própria nessa amostra, aí você vai fazendo esses questionamentos, e essa investigação na própria amostra, ainda que tenha um desfazimento, ela ensejou uma notícia de fatos ao Ministério Público, né? E ao informar o Ministério Público toma conhecimento, a gente obviamente vai ter reuniões com o Ministério Público para esclarecer aquele processo como um todo, e aí que ele vai julgar a pertinência ou não de abrir uma investigação junto à Polícia Federal. Uma vez aberta essa investigação com a Polícia Federal, você vai para outra fase de que é a Justiça determinar ou não o que foi os mandatos que saíram ao longo, já não sei se foi na semana passada ou retrasada, agora já peço perdão, na semana passada. Então, o caminho todo foi esse. O que aconteceu foi, do ponto de vista do BRB, que sempre o senador com toda a razão nos questiona, foi feita a devolução num valor superior ao que tinha sido originalmente feito, para você ter um buffer, que a gente chama, né, uma sobra ali para você fazer isso, e o Banco Central vai seguir sempre auditando esses valores, como ele faz com qualquer tipo de instituição. Então, esses novos valores que estão ali, eles vão seguir sendo auditados como o Banco Central tende a auditar.
aonde se dá essa auditoria, como eu comentei com a senadora Leila? De maneira nenhuma é uma auditoria que vai julgar a conveniência, né? Ou seja, e está claro que esse expediente foi utilizado de você vender essa carteira, um expediente para você ter acesso à liquidez, né, por parte do Master. Mas, de maneira nenhuma, cabe ao Banco Central questionar se é um bom negócio ou é um mau negócio. Cabe observar, esse negócio seguiu todas as normas e regramentos, como bem disse aqui, o presidente seguiu a legislação, seguiu as normas que são obrigatórias, ele atende, ao entrar esses valores, a todo o enquadramento necessário de exposição a risco, os limites de exposição a risco que são determinados pelas regras internacionais e locais para a questão de supervisão e regulação, e é nesse pé que a gente está hoje. Então, esse foi o caminho. Só mais uma dúvida. Eu entendi perfeitamente essa questão da questão de investimento do ativo, né, que é a questão do consignado com relação ao título de captação de 140%. Então, isso aí eu entendi perfeitamente. Mas o que eu entendi é que nós estamos falando aqui de, no mínimo 12 bilhões. Não estamos falando em mil nem milhões, é bilhões. Então, é evidente que é um valor bastante significativo para a instituição nossa, que provavelmente o capital não seja nem esse. Mas eu digo assim, a informação que eu li é de que esses 12 bilhões está realmente garantido por coisas que não têm valor nenhum, ou seja, título podre. Que podre é esse? Que é que... Perfeito, ótimo. Não, o que o Banco Central identificou foi parte dessa carteira de crédito que estava sendo ali transacionada, as informações da existência desse crédito, elas chegaram de maneira insuficientes. E ao fazer os testes a partir dessa amostragem, o Banco Central também não encontrou evidências que poderiam corroborar que a carteira existia e que aquelas operações efetivamente existiam. A partir daí, a gente sai da esfera administrativa e de regulação e vai para uma outra esfera. Assim, poxa, existiu eventualmente uma fraude? Por exemplo, aí de quem é a responsabilidade dessa fraude? Existiu um vendedor original que vendeu para um segundo, que vendeu para um terceiro? Este processo da investigação, ela extrapola, porque ela entra numa lógica mais de ordem criminal, e ela extrapola o que é a orientação, o quintal do Banco Central. Por isso que o Banco Central, já desde o início, informa e comunica através dessa notícia de fatos ao Ministério Público. Qual é a relação do Banco Central com a CVM? Alguma informação que foi dada? Perguntaram alguma coisa para a CVM? Alguma coisa assim? Existe um grupo de trabalho permanente que tem trocas de informações entre CVM e Banco Central. O que acaba acontecendo, e eu, quando disse aqui dos fundos, também quero fazer aproveitar essa oportunidade de fazer essa ressalva. A CVM também tem ali uma equipe exígua fazendo um trabalho de fiscalizar uma coisa enorme ali, que são toda essa indústria de fundos. E como a gente tem essa divisão, como a gente comentou, muitas vezes você tem cruzamentos que pulam recursos de banco para fundo e você muda quem é o responsável e vice-versa. Isso exige, sim, que exista uma troca de informação entre as instituições para que você possa ter essa observação. O que cada vez mais existe, a gente até falou nas entrevistas do REF, nosso relatório de estabilidade financeira, o que aqueles países que estão caminhando para aquele tipo de regulação que me parece a mais adequada se você tem que olhar menos o CNPJ e mais assim, você está correndo o mesmo tipo de risco, então devia estar sujeito ao mesmo tipo de regulação, né? E aí, infelizmente, o senador Espírito Amin não está aqui, mas assim, primeiro dizer, né, todas as vezes, sobre a forma que for, que o Senado chamar o Banco Central vai estar como tem de estar, não é nenhum tipo de obrigação nossa à disposição do Senado e da CAI para estar aqui sempre totalmente à disposição. Então, o primeiro ponto é esse. Agora, espero ter a oportunidade de falar para o senador, assim, esse é um processo que foi identificado dentro da fiscalização, né, a partir desses testes de informações, como foi bem comentado, porém, ter menos algoritmos, ter menos recursos, não vai reduzir a chance disso acontecer. Né? Ao contrário. Então, assim, por isso que é tão importante a questão que a gente comentou aqui da PEC. Né? A ajuda que eu pedi aqui ao Senado de que a gente possa avançar na PEC. A PEC é importante porque aconteceram realmente revoluções no mercado financeiro, e isso que a gente comentou, como é que essas indústrias se conectaram, a indústria de fundos com a indústria do sistema bancário, novos tipos de instituições que surgiram, e o arcabouço legal para o Banco Central, ele está defasado.
né? E a gente tem essa possibilidade de fazer um alcance que não só nos coloca no mesmo nível que outras instituições, que são as melhores práticas internacionais do que existem nessas outras instituições, mas também dá um salto e ir para uma discussão de fronteira, que é essa discussão de você analisar e acompanhar pelo risco e não pelo qual é o tipo do seu, como é que chama a sua empresa. O senador Renan pediu a cópia de um processo. Isso. Eu perguntaria se vocês poderiam mandar para a comissão também o processo da negativa da compra do BRB, basta? Eu vou consultar a Procuradoria sempre sobre o que a gente pode, o que eu não pode, o que eu não sei, e inclusive tem limitações relativas à questão da investigação da Polícia Federal. E óbvio, tudo que for possível a gente fornecer, o Banco Central vai Faltou só responder, desculpa, presidente, a questão das fintechs, que realmente é a maior preocupação que eu tenho hoje é fintech. Então, o caso das fintechs, o senhor bem colocou, ele lembrou até do tema da PEC, é isso, o que a gente tem, para além das fintechs, a gente tem essa questão que a gente chama quem faz intermediação financeira e não é banco. Então, essa discussão no mundo está sendo interpretada assim. Em 2008, a gente teve aquela crise. A partir de 2008, aumentou muito a regulação em bancos. E essa regulação em bancos produziu o surgimento de novos atores na indústria. Aí há uma grande discussão hoje que é assim, esses novos atores para onde fluiu a liquidez, né? Eles deveriam ter infraestrutura, estarem ligados à infraestrutura do Banco Central? Se sim, está ligado à infraestrutura do Banco Central, deveria também o Banco Central supervisionar, ou seja, se esse paciente tiver um problema, quem é o único que tem o remédio para poder ressuscitar o paciente, fazer uma cirurgia no paciente, é o Banco Central. Poxa, seria adequado que a gente não tivesse só um pronto-socorro, que a gente também pudesse recomendar, olha, como uma salada 3 vezes por semana, faça uma atividade física que pode evitar de você ter um infarto. Esta lógica é uma lógica que está dividindo hoje a discussão naquilo que a gente chama do Financial Stability Board, que é a discussão sobre estabilidade global, que é, você vai ter alguns países dizendo, não, foi demais a regulação sobre bancos, devíamos reduzir a regulação sobre bancos, porque bancos são instituições que correm risco e quem corre risco está disponível para quebrar efetivamente. Essa é uma posição de vários países. Banco, ele vive de risco, o risco é isto mesmo. E existem outros reguladores que estão dizendo, não, o que a gente deveria fazer para nivelar é subir a regulação para todo mundo em função do risco que corre. Isto envolve a discussão que está presente na PEC, tanto de perímetro regulatório quanto de dar recursos. Porque se você simplesmente, numa caneta, fala assim, a partir de agora o Banco Central regula, mas você deu as condições? Se não tiver as condições, vai ser falso aquele processo. Por isso que é importante, do ponto de vista legal, passar a atribuição e dar as condições. Eu comentei antes do senhor chegar, senador, que, por exemplo, a inteligência artificial, está sendo muito discutido isso entre os diversos supervisores, ela pode dar ao Banco Central a possibilidade de não mais fazer por amostragem, como a gente acabou de comentar, e poder fazer um acompanhamento de todas as operações. Você consegue automatizar isso. Mas isso envolve um investimento alto, porque eu não posso plugar na inteligência artificial dessa que está disponível e permitir que uma instituição terceira tenha acesso a isso. Eu preciso desenvolver isso. O Banco Central dos Estados Unidos, da Alemanha, da Índia, estão desenvolvendo um processo onde eles conseguem internamente, sem subir na rede. Todo esse processo é uma discussão muito importante e que hoje, infelizmente, o Banco Central padece da ausência de recursos, por isso o pedido da ajuda relativa à PEC. Obrigado. Palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente Renan. Chegando quase no final, eu sou... Não, deixa eu falar, obrigado. Honra sempre sua presença. O que me traz aqui é exatamente esse último assunto que o presidente Galípolo tocou, nessa falta de condições. Eu nem vou fazer perguntas para não ser indelicado e não constranger, mas eu fico imaginando essa operação toda do Banco Central em relação ao Master. Não seria possível se o BC não tivesse autonomia operacional. Eu não vou perguntar de ninguém aí, mas a pressão deve ter sido braba. Não estou perguntando, nem quero que respondam. Eu imagino a pressão que o banco sofreu, presidente Renan, para não desencadear essa operação que culminou e que foi um sucesso em todo o Brasil, todo mundo está elogiando. Graças à autonomia operacional que nós, senadores, Renan, o senhor, eu, que nós concedemos isso. E eu fui autor da PEC, da autonomia operacional, estou com essa relatoria, principalmente da autonomia orçamentária, 2 anos e meio, 3 anos. A gente não conseguia andar, conversou com o governo, andou, estava tudo acertado, na hora de fechar, desandou de novo. E eu vi aqui muitos senadores falar da necessidade que tem realmente de dotar o Banco Central dessa independência financeira. É um apelo que eu estou fazendo
a todos os senadores e senadoras que passaram aqui, ao presidente Renan, que é expressivo aqui dentro. Já converso muito com o senador Otto, ele está já malhado para que nós coloquemos em votação essa PEC. E que a gente vá para o voto. Porque eu aprendi, eu vi dentro do Banco Central e compreendo uma frase que eu traduzi, senador Renan, é um boi com orçamento de teco-teco. Esse trabalho todo que ele desenvolve, essa importância que ele desenvolve, tudo isso com condições muito, muito, muito aquém do que eles precisam. O Banco Central precisa urgente de ter autonomia, principalmente orçamentária. Os caminhões que carregam valores lá devem ter 30, 40 anos rodando, Banco Central. O PIX, que é a instituição nacional, patrimônio do brasileiro hoje, se a gente for lá e ver quem realiza heroicamente esse trabalho, fica assustado. Vai ser 32 funcionários. Imagina só o PIX, movimentando trilhões por dia. Então, a gente tem que passar dessa fase de falar e reconhecer que o BC precisa. E, partir, falta tão pouco. Nós estamos, senador Renan, eu vou até lhe colocar, e repito, pela importância do tema do Senado, nós estamos só no termo lá, empresa pública com atividade privada. A gente empancou na atividade privada. O governo quer retirar a atividade privada. E se retirar, não adianta a PEC. Então, a gente tem que, pelo menos, se ter essa divergência. E eu vi, estava acompanhando ali pelo lado do meu gabinete, eu vi o senador Rogério falar para a gente quebrar essa casca de ovo para chegar a um acordo, para chegar a um termo. E esse termo empacou aí, senador Renan, atividade privada ou não. Aí o governo nós tínhamos superado já isso. Então, resumindo aqui, não vou perguntar nada, só vou imaginar a carga, a pressão que sofreu o BC e que resistiu por causa da autonomia operacional. E o BC agora precisa avançar, autonomia orçamentária. A PEC, o relatório é totalmente favorável a isso. E eu queria contar com a sua ajuda. O Otto já está suscetível a nos precisar. Mas foi um prazer reencontrá-los aqui, um prazer, e dizer que contem com o Senado. Não é o senador Plínio Valério, não, nem só o senador Renan. É o Senado que tem consciência, mais do que nunca agora, do que o BC precisa de sua autonomia, precisa de condições de continuar executando o seu trabalho. Foi um prazer reencontrá-lo. Obrigado, senador Renan. Eu, nada mais havendo a tratar, eu agradeço sinceramente a presença de todos, senadoras e senadores, agradeço mais uma vez ao presidente do Banco Central e aguardamos a remessa do processo 173611. Obrigado a todos. Obrigado. Presidente. Obrigado. Manaus quer entregar remédios de uso contínuo diretamente na casa de pessoas com mobilidade reduzida. Senado aprova política de incentivo à atividade física para idosos. Distrito Federal quer garantir internet gratuita nas ruas da capital. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Mais de 40 mil mortos tiveram seu cadastro como tentativa de inclusão e desconto associativo. Em 2023, o senhor era presidente da CBPA? Como eu não tenho conhecimento dessa informação, me permaneço calado. Sim, 23 era sim, senhor. Pronto. Em 2024, o senhor era presidente da CBPA? Sim, senhor. Vocês tentaram colocar 40 mil mortos em descontos associativos. Eu pergunto, de quem é a responsabilidade por essa falcatrua? É do presidente da CBPA ou a quem o senhor delegou poderes para fazer isso? Eu permaneço em silêncio, senhor.
em 4 oportunidades, o depoente, na qualidade de testemunha nesta casa, faltou com a verdade, fez afirmação falsa ou calou a verdade. E por conta disso, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que o depoente seja preso em flagrante por infringência ao artigo 342 do Código Penal brasileiro. Diante do exposto, a comissão, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina a prisão em flagrante do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz pelo crime próprio de falso testemunho, que trata o inciso 2 do artigo 4º da Lei 1579 de 1952. Em nome dos aposentados, quase 240 mil que a CBPA enganou, o senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, o senhor está preso. Determino que a Secretaria de Polícia adote as providências com relação à determinação de prisão dessa presidência. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Que medidas estão em tramitação que efetivamente ajudem o país a alcançar esse equilíbrio das contas públicas? Há ainda algumas iniciativas, tem que votar a LDO, votar o orçamento e votar um projeto que ainda está na Câmara, que é a diminuição das despesas tributárias. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar.
O Brasil pode se tornar um narco-estado se nada for feito. A afirmação é do promotor de São Paulo, Lincoln Gaquia, em depoimento à CPI do crime organizado. Ele também afirmou que a polarização política dificulta a integração das forças de segurança e investigação. O promotor de justiça de São Paulo repetiu um alerta que ele fez sobre o avanço do crime organizado no país. Eu tenho dito que o Brasil caminha a passos largos para se tornar um narco-estado, se nada for feito. Se nada for feito. Por quê? Quando é que nós temos um narco-estado? Quando essas organizações criminosas, como o PCC, como o Comando Vermelho, por exemplo, elas se infiltram, elas começam a participar da economia formal, elas começam a participar da vida política, com infiltração na política, por exemplo, com influência na política, com influência na vida do cidadão, com a dominação de território, de tal modo que chega uma hora, senador, que o Estado não consegue mais sobreviver sem a presença dessas organizações na economia. Isso aconteceu na Colômbia. A polarização política, segundo o promotor, ameaça o combate ao crime organizado. A mera alteração legislativa, ela vai fornecer ferramentas, mas não nos dirá como vamos fazer. Quem vai fazer? E me parece que a polarização política que tomou conta desse país, infelizmente, ela acaba prejudicando ainda mais essa integração. Eu ouso dizer que dificilmente teríamos a Operação Carbono Oculto hoje. As forças federais teriam cooperação, e eu estou falando em nível de instituição, de chefia de instituição, com forças estaduais, se são governos opostos politicamente. Então é algo que me preocupa bastante. De pouca valia será a contribuição que os senhores iriam dar com relação à reforma da lei de organizações criminosas, porque vocês vão apresentar as ferramentas, mas não vão entregar para o país como é que nós vamos aplicá-la de fato. Vai haver essas disputas institucionais que vão favorecer, e a fragmentação também das investigações, que vão favorecer o crime organizado. Na condição de relator do projeto antifacção aqui no Senado, eu posso garantir ao senhor que a gente vai apresentar as ferramentas de atuação, de integração e de financiamento. Lincoln Gaquia disse que o PCC é a maior e mais perigosa facção criminosa do Brasil, com atuação em todos os estados e em mais 28 países, e uma movimentação financeira de aproximadamente 12 bilhões de reais ao ano. Para o promotor, organizações como essa só crescem tanto porque falta coordenação e não legislação. Por isso, ele defende a criação de uma agência antimáfia. A medida estava na versão inicial do PL antifacção, mas o governo a retirou do texto a pedido da Polícia Federal. A nossa sugestão foi a criação da Autoridade Nacional Antimáfia ou Anti-Organização Criminosa Violenta, como queiram. Por quê? Porque seria, no nosso modo de ver e de alguns outros especialistas, a maneira de superar essas diferenças institucionais e essas disputas entre polícias e Ministério Público, porque a Polícia Federal, com todo o respeito, é uma das melhores polícias do mundo, a polícia melhor remunerada no Brasil, melhor qualificada no Brasil, embora tenha uma deficiência, como eu disse, muito grande nos seus quadros, mas a Polícia Federal, ela não poderia, na minha opinião, coordenar essas forças-tarefas, porque haveria um embate com os estados. E eu concordo com a ideia de talvez nós evoluirmos para uma agência nacional antimáfia, anticrime organizado, para coordenar esses esforços. Porque, de fato, existe uma questão de disputa institucional, às vezes até mesmo de vaidade pessoal, que impede uma integração melhor entre as forças. Outra informação que o promotor de justiça de São Paulo, que investiga o crime organizado, trouxe à CPI foi a utilização das bets para a lavagem do dinheiro do crime.
Isso se daria, segundo ele, por meio de contratos com influenciadores digitais famosos. Usam, né, alguns influenciadores digitais que conseguem fazer fortuna em poucos anos, né, e tem contrato com essas bets, mas que estão intimamente ligadas à lavagem de dinheiro do crime organizado. Isso logo vai vir à tona. Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos ouviram esta manhã o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O principal tema foi a liquidação extrajudicial do Banco Master. Mas Galípolo foi chamado à comissão para falar de outro assunto, o suposto favorecimento feito a seu antecessor no cargo. O termo de compromisso firmado entre o Banco Central e o ex-presidente da instituição, Roberto Campos Neto, foi um dos pontos que motivaram a audiência pública. O acordo, fechado em junho deste ano, estabeleceu o pagamento de R$300 mil para encerrar um processo administrativo que investiga falhas no acompanhamento de operações de câmbio quando Campos Neto era executivo do Banco Santander. Roberto Campos Neto foi acusado de cometer diversas irregularidades quando era do Banco Santander. Imediatamente antes de assumir a presidência do Banco Central, uma promiscuidade entre o público e o privado que alguns tentam naturalizar, mas que acumula conflitos de interesses e uma sucessão de escândalos alarmantes. Roberto Campos Neto cometeu irregularidades no Santander, foi blindado com o cargo de presidente do Banco Central e flagrado, foi blindado pela atual diretoria do Banco Central dentro da esfera de atuação do Banco Central. Um assinte, um escárnio para quem cumpre a lei neste país. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que o acordo feito com Roberto Campos Neto é anterior à lei cambial e que os procedimentos adotados não impedem a investigação criminal. Muitas vezes a versão, a desinformação pode conter uma narrativa mais interessante para atrair atenção do que a verdade. E aí, quando a gente chega para o caso específico do presidente Roberto Campos, também tem um ponto adicional que é o tema que foi objeto da investigação e do processo sancionador, né, do Banco Central, ele é um tema anterior à lei. Então, ele, inclusive, a lei nova, que supostamente teria aberto a brecha, não se aplica ao processo sancionador que foi gerado anteriormente. Uma coisa é a esfera administrativa, outra coisa é a esfera criminal. E eventual acordo que possa ter sido feito, termo de compromisso, na esfera administrativa, em nenhum momento atrapalha ou evita qualquer investigação criminal que poderia estar sendo feita. Os senadores aproveitaram a presença do presidente do Banco Central para abordar também a liquidação do Banco Master. O Banco Master era uma tragédia anunciada. Presidente Galípolo, esse banco foi criado em 2021. A partir de 22, o banco já atraía investidores oferecendo rendimentos muito acima dos razoáveis no mercado, o que pressionava seu balanço e a carteira excessivamente exposta a ativos de baixa liquidez. Essa análise compete, sim, à inteligência financeira do país, que está centralizada no Banco Central. Por quê? O Banco Central assistiu passivamente à continuidade da emissão desordenada desses títulos do mercado, sem adotar qualquer medida para conter essa prática predatória e sabidamente sustentável. O Banco Central avaliou-se a deliberação da diretoria e do Conselho do BRB sobre a aquisição do Banco Master, bem como as operações anteriores da compra de ativos, atenderam plenamente às exigências de governança e independência administrativa previstas no arcabouço prudencial. O que acontece é, a partir da identificação de operações que a fiscalização entendeu que não cumpria a necessidade de informações necessárias, este processo passa a ser questionado. Ao ser questionado, vai gerando um desfazimento dessas operações, e
apesar do desfazimento, aquele tema que o presidente colocou muito bem no início aqui, eu tentei colocar, isso de maneira nenhuma faz com que o Banco Central não tenha que informar ao Ministério Público. E a partir daí, várias das questões foram colocadas, inclusive pelo senador Jorge, assim, ou pela senadora Leila, sobre motivações, o que há. Eles escapam da esfera de uma investigação de liquidez e de se o ativo é bom e passam para essa outra esfera, Ministério Público, Polícia Federal e Justiça. E olha só, tarifa mais barata e justa no caso da energia gerada pela usina de Itaipu. É o que pretende o projeto aprovado nesta terça-feira na Comissão de Infraestrutura. Pelo texto aprovado, busca-se assegurar que os efeitos econômicos da quitação da dívida de construção da usina hidrelétrica de Itaipu entre 1975 e 82 sejam repassados às tarifas pagas pelos consumidores brasileiros, de modo integral. Segundo o autor, a medida visa conferir maior transparência e racionalidade à política tarifária da energia elétrica. Esse projeto é uma maneira prática de acabar com uma farra. Uma farra. Itaipu pagou todas as suas dívidas de investimento em 2023. E a tarifa não teve uma redução proporcional a esse alívio. E a direção de Itaipu está exacerbando com gastos não operacionais que foram aqui apresentados descaradamente como despesas operacionais. E a obra musical do violinista Sebastião Tapajós passa a ser reconhecida como manifestação da cultura nacional. É o que estabelece o projeto de origem na Câmara dos Deputados, aprovado hoje na Comissão de Educação e Cultura. O texto segue agora para a sanção do presidente da República. Nascido no Pará em 1942, Sebastião Tapajós é considerado um dos maiores violonistas brasileiros. Gravou dezenas de discos de música erudita e popular ao longo da carreira que durou décadas, até sua morte por infarto em 2021. Sebastião Tapajós foi também educador, participando de projetos sociais e pedagógicos voltados à formação de jovens músicos na Amazônia. Sua generosidade artística se refletia no incentivo a novos talentos e na construção de pontes entre a tradição popular e a formação acadêmica, sempre guiado por um olhar humanista e regionalmente comprometido. A matéria que ora discutimos representa mais do que uma homenagem. É um gesto de reconhecimento da contribuição de Sebastião Tapajós à cultura nacional. Aprovado o projeto, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Portanto, a obra musical do violonista Sebastião Tapajós é manifestação cultural nacional, com todo louvor. E deve ser votada hoje pelo plenário do Senado a regulamentação da aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. A proposta garante que esses profissionais possam se aposentar com idade menor do que a prevista para outros trabalhadores. O texto é de autoria do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a votação por meio de uma nota à imprensa. Segundo ele, a proposta representa um marco para milhares de profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado direto da população brasileira. Segundo Davi, a proposta vai corrigir uma injustiça histórica.
Se o projeto for aprovado, os agentes comunitários de saúde e combate a endemias poderão se aposentar com 52 anos de idade e 20 anos de contribuição, se homens, e 50 anos de idade e 20 anos de exercício, se mulher. O texto também prevê igualdade nos reajustes com o pessoal da ativa e recebimento da integralidade dos valores e beneficia sindicalistas com a contagem do tempo em que ficaram afastados para desempenhar as funções sindicais. No Senado, o texto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Assuntos Sociais. O relator foi o senador Wellington Fagundes. Ele argumenta que os agentes comunitários cumprem atividades que exigem esforço físico contínuo, ampla mobilidade territorial e contato cotidiano com situações de risco, incluindo doenças infecto-contagiosas, e que, por isso, esse desgaste tende a reduzir a capacidade laboral em idade inferior à da média da população. Se aprovado no Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. E o relator do projeto de aposentadoria especial para os agentes de saúde conversou com a imprensa na manhã de hoje. Para fazer justiça a uma categoria que são mais de 400 mil pessoas, os agentes de saúde em endemias, e também para fazer com que o Brasil invista aquilo que é o preventivo, que é mais importante, porque uma vida, quando se perde, não pode mensurar o valor. E os agentes de saúde em endemia, eles estão lá na casa, visitando, fazendo, além da área de saúde no preventivo, eles também fazem o social, diminuindo também o custo, inclusive na segurança pública. Olha, das doenças principais, como chikungunya, dengue, isso faz com que a presença do agente de saúde diminua mais de 50% da incidência. Além das internações hospitalares, também através do preventivo, da orientação correta no dia a dia, o Estado gasta muito menos com a saúde. E, aliás, temos que investir mais, ter cobertura de 100% dos agentes de saúde em todos os recantos do Brasil. Porque se você faz um bom preventivo, com certeza diminuirá muito mais o custo. Mas quanto será esse impacto? Olha, aproximadamente 14 bilhões, mas também a diminuição pode representar o dobro disso. Então, nós acreditamos que aqui esse projeto vai ser aprovado com o apoio da grande maioria. E o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, foi indicado pelo presidente Lula para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O Senado tem que votar a indicação e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, comentou o assunto hoje em nota à imprensa. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, toma conhecimento, com respeito institucional, da manifestação pública do indicado ao Supremo Tribunal Federal. Reafirma que o Senado Federal cumprirá com absoluta normalidade a prerrogativa que lhe confere a Constituição: conduzir a sabatina, analisar e deliberar sobre a indicação feita pelo presidente da República. Cada poder da República atua dentro de suas próprias atribuições, preservando o equilíbrio institucional e o respeito aos ritos constitucionais. O Senado assim o fará, no momento oportuno, de maneira que cada senador e cada senadora possa apreciar devidamente a indicação e manifestar livremente seu voto. O indicado para o Supremo Tribunal Federal atualmente é advogado-geral da União e tem quase 2 décadas no serviço público. Vamos ver um breve perfil de Jorge Messias. Jorge Messias tem 45 anos e é o atual advogado-geral da União. Ele foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Messias é pernambucano, tem 45 anos e pertence à Igreja Batista. Ele é formado pela Universidade Federal de Pernambuco e é doutor pela Universidade de Brasília. Construiu carreira na advocacia pública e se tornou um dos quadros mais influentes do
do atual governo nos temas jurídicos e institucionais. Procurador da Fazenda desde 2007, Messias ocupou postos estratégicos ao longo de quase 2 décadas no serviço público. Foi consultor jurídico de ministérios como Educação e Ciência e Tecnologia, secretário de Regulação do Ensino Superior, subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil no governo Dilma e, mais recentemente, comandante da Advocacia Geral da União. E ainda sobre essa indicação de Jorge Messias, a Constituição estabelece regras para que a indicação de ministros ao Supremo Tribunal Federal. Os Estados Unidos serviram de modelo, mas permanecem algumas diferenças. Quem determina é a Constituição. Está lá no artigo 52, que define as competências privativas do Senado. Entre elas está a aprovação por voto secreto, após sabatina, de magistrados como ministros do STF. Esse processo de análise da indicação feita pelo presidente da República começa aqui na Comissão de Constituição e Justiça, onde o indicado é sabatinado pelos senadores. Tanto integrantes da comissão quanto outros senadores podem fazer questionamentos sem limitação de tema. E normalmente são sabatinas longas. Uma das mais longas foi a do ministro Edson Fachin, em 2015. Ele foi questionado por mais de 12 horas. A da ministra Carmen Lúcia, em 2006, fugiu da regra. Foi a menor e durou apenas 2 horas e 10 minutos. Sabatinas longas e que cada vez chamam mais a atenção da sociedade, que pode fazer questionamentos por meio do e-cidadania. O ministro Alexandre de Moraes foi o sabatinado que mais recebeu perguntas de internautas. Foram cerca de 1.400 perguntas. Para esse consultor, o interesse maior pela escolha de ministros do STF vem desde a Constituição de 88. Ele já tinha importância nas constituições republicanas pretéritas, mas a de 88 amplificou o escopo das competências do Supremo. E isso faz com que o processo de indicação seja algo cada vez mais de interesse da sociedade. Vamos fazer uma comparação, né? Há 40 anos atrás, quando estávamos aí prestes a termos a nossa Constituição, qual de nós sabia algum nome de um ministro do Supremo? Pouquíssimas pessoas no Brasil sabiam. Hoje, se nós formos perguntar para a população, olha, pelo menos 2 nomes alguém pode lembrar, na população como um todo. Isso é um reflexo do quê? Não apenas de uma maior transparência, de uma maior notícia. Hoje, todas essas etapas de escolha e de sabatina são televisionadas pela TV Senado, por exemplo. Várias importantes julgamentos são também televisionados pela TV Justiça. Então, há um processo de socialização amplo dos processos decisórios. Na CCJ, a aprovação é por maioria simples, mas no plenário é por maioria absoluta. O indicado tem que receber os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores para ser aprovado. Mas, na prática, há mais de 120 anos, nenhum indicado para a Corte Suprema foi rejeitado pelo Senado. Desde que o STF foi criado, em 1890, apenas 5 candidatos foram derrubados pelos senadores. Todos em 1894, no governo do Marechal Floriano Peixoto. O modelo, que começa com a indicação feita pelo presidente da República, é inspirado no americano. No modelo norte-americano, lá se aprova também no Senado. No entanto, a sabatina lá do Senado dura meses. Muitos meses. São sabatinas que têm múltiplas etapas. E lá, os ministros, eles são vitalícios. Então, eles só realmente saem da corte, ou se quiserem, ou se partirem para outra instância da vida, né? Mas nós também temos outras diferenças com outros países. França e Alemanha, por exemplo, são países em que as indicações são feitas de forma repartida entre presidente da República, Câmara e Senado. No caso da Alemanha, não o presidente da República, mas só o Senado e a Câmara daquele país. E lá, nesses 2 países, nós temos mandatos.
E confira agora a agenda prevista para a tarde desta terça-feira. Daqui a pouquinho, às 14h, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle deve se reunir em audiência pública para debater possíveis irregularidades da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Também a partir das 14 horas, a Comissão de Agricultura tem reunião prevista para examinar emendas ao orçamento deste ano. Em seguida, discute a regulamentação da lei que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. No mesmo horário, a subcomissão temporária que discute a Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças deve se reunir em audiência pública. O foco do debate é a atualização dos registros internacionais do Mapa Nacional de Violência do Gênero. Também às 14h, a Comissão Mista da Medida 1313 deve se reunir para examinar requerimento. A MP trata do auxílio Gás do Povo. Ainda às 14 horas, audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais para debater a proposta de emenda à Constituição. A PEC garante que os recursos transferidos pela União ao Fundo Constitucional do Distrito Federal sejam corrigidos anualmente pela variação da receita corrente líquida da União. E como vimos, o plenário do Senado deve se reunir também às 14 horas. Na ordem do dia, entre outros itens, o projeto de lei que regulamenta a profissão de marinheiro profissional de esporte e recreio. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Que medidas estão em tramitação que efetivamente ajudem o país a alcançar esse equilíbrio das contas públicas? Há ainda algumas iniciativas, tem que votar a LDO, votar o orçamento e votar um projeto que ainda está na Câmara, que é a diminuição das despesas tributárias. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente está falando de uma cidade de fato negra, a capital negra da América. Não por acaso, a gente está falando do principal porto de desembarque de escravizados do planeta, que é o Rio de Janeiro. É daí que nasce a ideia de pequena África, porque aqui, nessa região, você encontrava africanos de todas as etnias que vieram para o Brasil durante os praticamente 3 séculos de tráfico negreiro. Os africanos construíram uma outra cidade, a Cidade dos Brancos, que aparece nos documentos, nos quadros, que aparece na visão que a elite branca tinha da cidade portuguesa, mas embaixo da cidade portuguesa havia uma cidade negra africana subterrânea. Manaus quer entregar remédios de uso contínuo diretamente na casa de pessoas com mobilidade reduzida. Senado aprova política de incentivo à atividade física para idosos. Distrito Federal quer garantir internet gratuita nas ruas da capital. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Hoje
Hoje você vai saber como são eleitas e eleitos as senadoras e os senadores do nosso país. Roda a vinheta, diretor. Com vocês, o Congresso Nacional, uma obra de arte, fala a verdade. Mas vamos lá. Esta cúpula virada para cima é a Câmara dos Deputados. E esta virada para baixo é o que vamos explicar hoje, o Senado Federal. Aqui trabalham 81 senadores e senadoras, que representam igualmente os estados e o Distrito Federal, com 3 vagas para cada um, independentemente do tamanho da população. O mandato é de 8 anos. E já fica o alerta, ano que vem tem eleições gerais. E sabe o que isso significa? Que o Senado terá sua renovação. Em 2026, vamos escolher 2 senadores ou senadoras. Isso porque a cada eleição geral, a renovação se dá de forma alternada. Em uma, elegemos um senador ou senadora, como foi em 2022, lembra? E na outra, elegemos 2. Tudo isso para manter sempre um equilíbrio entre renovação e experiência. E atenção, a eleição para o Senado é majoritária. Ganha quem tiver a maioria dos votos. Entendeu? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, hein? Então é isso. Tchau! O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Objetos, documentos, roupas, fotografias. Cada detalhe guarda a memória de quem construiu nossa história. Cada detalhe conta sobre quem fomos, quem somos e para onde vamos. No museu, o passado ganha voz, ganha vida, ganha sentido. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Quando e por que taparam o Rio Carioca? Por que alguém quis um dia se esquecer dele? Por que alguém quer agora se lembrar dele? A Bossa Nova não tapou o Rio Carioca. O final da Copa de 50 no Maraca não tapou o Rio Carioca. O Rio de Janeiro tapou o Rio Carioca. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. E se Nova York fosse em Pernambuco? Essa pergunta, aparentemente descabida, tem um fundo de verdade. Entre 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro é ocupado pelos holandeses que passam a explorar a produção e o comércio do açúcar. Sob o comando de Maurício de Nassau, Recife se torna um moderno centro urbano com pontes, canais, saneamento e iluminação pública, e se transforma na capital da Nova Holanda. Já Natal passa a ser chamada Nova Amsterdã. Os portugueses, no entanto, não gostam nem um pouco disso e tentam reaver o território perdido. Apoiam, então, a insurreição pernambucana, um movimento que acaba expulsando os holandeses do Brasil, marcado pelas famosas Batalhas dos Guararapes. É neste momento que um grupo de moradores de Recife, que sofria perseguição religiosa, foge num navio e vai parar numa outra colônia holandesa na América do Norte, chamada Nova Amsterdã. Os holandeses não eram, digamos, tão criativos, mas aquela pequena vila se transformaria na cidade mais importante dos Estados Unidos, Nova York. É por isso que se pergunta, se os holandeses não tivessem sido expulsos do Brasil, Recife poderia ser uma cidade como Nova York? Talvez sim, talvez não. É verdade que os portugueses não eram bons negociantes e ainda tiveram que indenizar a Holanda pelas dívidas dos senhores de engenho de Pernambuco. Mas os holandeses também não fizeram um grande negócio e acabaram trocando Nova York pelo Suriname para saldar uma dívida de guerra com a Inglaterra. Outro tema espinhoso é a previdência dos militares, né, senador? Mas o senhor relaciona o abuso ou uso excessivo de telas ao jogo?
vai fazer diferença a COP30 ser sediada no Pará? Tem dentro das nossas casas a famosa Comigo Ninguém Pode. A Comigo Ninguém Pode no século XIX era chamada de Amansar Senhor. Esses grandes manuais de medicina vão ser construídos aos poucos no século XIX com o conhecimento dessa população africana, com o conhecimento dessa população negra e conhecimento dessa população indígena, evidentemente, que conhece o porquê dessas ervas, para que elas servem. Não por acaso a gente herda isso dessas lideranças. É difícil um brasileiro que não saiba fazer um chá, que aprendeu da avó, que aprendeu de uma tia. É difícil, depois de um final de semana de exagero na bebida, que você não vai pegar uma erva, um famoso boldo e macerar. Isso não vem do acaso. Então perceba, é uma dicotomia. Ao mesmo tempo que você está extraindo o conhecimento dessa população para angariar dele o conhecimento na arte, no ofício de curar, ao mesmo tempo você está perseguindo essa população. Declaro aberta a sessão solene. Sim. Não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que cria o programa Cuidando de Quem Cuida, uma iniciativa voltada ao esforço de mães, pais e responsáveis que cuidam de crianças, de filhos ou dependentes que tenham deficiência, algum transtorno de aprendizagem ou doenças raras. Aqui comigo no estúdio está a senadora doutora Eudócia, que foi a relatora dessa proposta e vai explicar melhor esse assunto para a gente. Senadora, obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa tarde a você, Carla, e boa tarde a todos aqui da TV Senado. Senadora, eu queria que a senhora explicasse para a gente por que esses pais responsáveis passam, quais são as principais dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, por que esse projeto é tão importante? Esse projeto é de suma importância, Carla, e todos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu quero aqui parabenizar o nosso querido senador Romário pela iniciativa de fazer um projeto de lei, de ser autor desse projeto de lei de suma importância. Por quê? E o termo que ele colocou foi muito feliz, foi muito importante, cuidar de quem cuida. Porque existem nas famílias, em várias famílias, e cada vez mais esse número vem aumentando. Crianças e adolescentes e adultos jovens, as crianças que se tornam adultos jovens, elas têm transtorno do desenvolvimento, são crianças que têm algum tipo de deficiência e nós chamamos de pacientes atípicos. Então, pais de crianças ou adolescentes ou adultos jovens atípicos. Então, o que acontece com esse seio familiar? Os pais, na maioria, as mães, mas os pais também são envolvidos, os avós ou qualquer responsável, eles se dedicam integralmente a esses pacientes. Então, o que acontece? Diminui o tempo para esse cuidador, então diminui a autoestima, não tem tempo para trabalhar. Então essa pessoa, ela se sente invisível, ela se sente desvalorizada. E aí começa a vir o cansaço físico, o cansaço mental, a questão do emocional, que mexe muito com essas pessoas, do psicológico, também a parte psicológica que é muito importante. E essas pessoas também não podem trabalhar, como eu acabei de dizer. Então elas começam a se sentir, de uma certa forma, inúteis. Então, esse projeto veio para levantar essas pessoas no seguinte sentido, de valorizá-las e torná-las visíveis, que infelizmente
Na maioria das vezes, essas pessoas são invisíveis. Só que esse projeto vai fazer exatamente o inverso. Dizer, olha, eu estou aqui, eu vou criar uma rede de apoio para você mãe, para você pai, para você avô, avó, ou o responsável que cuida desses pacientes, dessas crianças e de adolescentes, como eu já falei. Então, esse projeto vai fazer isso, cuidar de quem está cuidando. E quem ganha com isso, além do cuidador? A própria criança que está sendo cuidada. Porque ela vai ter mais amor da mãe, do pai que está cuidando, porque essa mãe, esse pai está se sentindo mais valorizado, está tendo uma rede de apoio, está tendo tratamento psicológico, inclusive até terapêutico também, com a parte de psiquiatria. Senadora, exatamente de que forma essa rede de apoio atuaria? O que está previsto no projeto? Que ações? O que está previsto no projeto é nós já aproveitarmos o que nós já temos no sistema SUS e ampliar. De que forma? Essas mães, esses cuidadores, eu falo mães porque 81% dos cuidadores são mães e 55% dessas mães se sentem, como eu acabei de dizer, desvalorizadas, cansadas, estressadas, que é super natural que isso aconteça, óbvio, se dedicam totalmente a essa causa. E aí os pais também agora estão tendo essa iniciativa de também cuidar. Então, voltando à sua pergunta, a maioria são mães, mulheres, mas aí eu vou generalizar mães, pais e cuidadores como um todo. Então, aproveitar o que já tem no SUS, mas o que é que esse projeto traz? Uma abertura maior, uma facilidade maior para esses cuidadores. Por exemplo, a equipe de psicólogos, de psiquiatras, de clínicos e também de terapias ocupacionais, gerar a oportunidade também de lazer. E isso tudo está incluído, além do SUS, de uma rede de apoio. E essa rede de apoio nós encontramos também sensibilizando e conscientizando várias ONGs, vários institutos que estão ali dando cobertura nesses projetos sociais. Então, objetivamente, seria os profissionais de saúde, através do SUS e também tratamento psiquiátricos e medicamentoso, porque alguns pacientes precisam sim de medicamentos, e em paralelo a questão do social. E quando eu falo de social, também tem a questão do governo municipal e estadual e também do federal. Mas por que eu boto municipal e estadual? Porque a número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A senadora e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. O presidente da sessão deliberativa ordinária. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei Complementar 185, de 2024, do senador veneziano Vital do Rego. Projeto de Lei da Câmara, número 25, de 2018, do deputado Fernando Jordão. E projetos de decreto legislativo 334, 2021, 655, 2025, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Ele fala aqui, deixa eu ver. Pode. Eu falo daqui mesmo. Bem, o primeiro inscrito é o senador Jorge Seife, Eduardo Girão, Esperidião e outros. Mas como o senador Girão está
passando a vista no discurso dele ainda, eu vou fazer daqui mesmo, na presidência, um breve discurso sobre a COP30. A COP30 terminou, mas a sensação que ficou em mim é de que ela está apenas começando. Belém se transformou num palco vivo da Amazônia, não a Amazônia dos livros, mas a Amazônia dos rostos, das vozes, das mãos que cuidam da floresta e dependem dela para viver. Foi emocionante ver os povos da floresta, ribeirinhos, agricultores, pesquisadores e jovens dividindo o mesmo espaço, mostrando ao mundo que o clima não é tema distante, é vida real, é rotina, é futuro. A conferência trouxe avanços importantes, recursos, projetos, compromissos. O Brasil se apresentou com dignidade que merece, com protagonismo e capacidade de diálogo, mas a verdade, e tenho que dizê-la com toda sinceridade, é que o planeta ainda reage devagar demais. Muitos países chegaram à conferência sem disposição de abrir mão de nada. E sem renúncia, não existe transição climática. Sem coragem, não existe mudança. O discurso global segue bonito, mas tímido. Mesmo assim, o Brasil saiu maior. Mostramos que sabemos acolher, dialogar e escutar. Mostramos que liderança verdadeira não se impõe. Se exerce pelo exemplo, pela calma, pela firmeza silenciosa. Mas também vimos o quanto o mundo, como um todo, ainda anda devagar demais para a urgência que bate à porta de todos nós. E aqui entra o que para mim foi o ponto mais marcante. A COP30 chamou o Brasil para agir aqui dentro, no dia a dia, onde a vida acontece de verdade. Nos municípios, nos estados, nas pequenas propriedades, nas cidades ribeirinhas, nas escolas, nas famílias. A Amazônia não se salva apenas com documentos ou tratados, ela se salva com pessoas. Porque enquanto o mundo debate acordos e metas, nós sentimos aqui no Brasil real o peso de não cuidarmos da nossa própria casa. Vemos matas inteiras caindo em silêncio, queimadas criminosas, transformando o céu em cinza, rios que antes eram força virando apenas lembrança, cidades inteiras sufocadas pela fumaça e famílias do campo angustiadas porque não sabem quando chove, nem quando planta, nem quando colhe. Nada disso é distante, nada disso é teoria. São avisos, avisos que dói, que apertam o peito e que nos dizem com clareza que se não protegermos o que é nosso, perderemos juntos, pedaço por pedaço, o futuro que ainda podemos salvar. E é impossível falar de futuro, de água, de chuva, de preservação, sem falar do campo. Sem falar dos agricultores, dos produtores rurais que eu conheço, que me conhecem, como quem sempre mantive relação de respeito, diálogo e presença. Antes de qualquer cargo, eu sou alguém que sabe de onde veio. Eu sei de onde vêm os alimentos. Sei do suor, da coragem, das madrugadas, do risco de seca, da ameaça das queimadas, da alegria da chuva no tempo certo. Sei das perdas, mas também da dignidade de quem trabalha na terra. Eu nunca abandonei essa gente, nem nas horas duras, nem nos momentos em que o país passou por incertezas, nem agora, quando o debate ambiental muitas vezes se perde em ruídos de desconfianças.
Para mim, não existe conflito entre produzir e preservar. Existe compromisso, e nisso os produtores rurais podem ser, e já são, protagonistas de uma nova forma de cuidar, proteger e de prosperar. Porque se não fizermos nada, a crise hídrica e a irregularidade das chuvas serão sentidas primeiro no campo. Isso não é um alerta, é um chamado. Um chamado para unir forças, cuidar dos rios pequenos, das nascentes, das matas ciliares, enfrentar incêndios que destroem safras e histórias. A COP30 deixou claro que o Brasil não precisa esperar o mundo. Podemos começar aqui com ações inteligentes, modernas e justas. Podemos fazer isso juntos, governos, produtores, prefeituras, comunidades, jovens. O futuro nasce de mãos dadas. Eu acredito nisso, eu aposto nisso. E continuarei defendendo isso com a coerência, diálogo e coragem, sem medo de me indignar quando for preciso. Sem medo de afirmar que desenvolvimento e proteção não são caminhos opostos, mas complementares. E a Amazônia não é palco, é casa. E a casa se cuida em família. Então, senhor presidente, essas minhas palavras, mas eu acho o seguinte, que no Brasil há crédito e financiamento para quem devasta, para quem desmata, para isso e para aquilo. E não há crédito para quem preserva. Isso é importante. Tem muita gente preservando, tem muita gente precisando de fazer aceros, fazer proteções, recuperação de nascentes, recuperação de matas ciliares. Isso é muito importante. Então, eu reconheço o esforço de Belém e eu achei importante, com todas as deficiências que houve na COP, todo mundo viu os defeitos, todo mundo viu as enchentes, a água, o aguaceiro, todo mundo viu os preços altos da comida, da hotelaria, todo mundo viu as carências de Belém para receber. Mas o esforço do prefeito de Belém, o esforço do governador Helder Barbalho foi visível. Eles queriam mostrar realmente a Amazônia como ela é. E tinha que mostrar as carências, mostrar as dificuldades, mostrar como é difícil viver na Amazônia, as desigualdades, a natural pobreza, a exclusão, a falta de saneamento básico. Tudo isso foi mostrado. E nós não queríamos esconder a Amazônia, não queríamos esconder as nossas cidades. Preferimos mostrar tal qual ela é. Belém ao vivo e a cores, foi isso que realmente o Brasil mostrou e o esforço gigantesco, não é, de receber bem as pessoas que aqui vieram. Continuando nossa tarde de pronunciamentos, eu passo a palavra para o senador Eduardo Girão. Vou entregar lá. Paz e bem, meu querido irmão, senador Confúcio Moura, saúdo aqui a senadora Tereza Leitão, aos demais senadores que estão nos acompanhando dos seus gabinetes, assessores, funcionários da casa e, sobretudo, você, brasileira e brasileiro, que nos acompanha aqui pelo trabalho da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Senhor presidente, o senhor acompanha sempre, é muito presente, sabe dos discursos que eu tenho feito aqui, e eu procuro ser muito verdadeiro aquilo com que eu penso, né? Eu falo e procuro ser coerente. Eu acredito que política, senador Plínio, você precisa ter coerência na vida, né? Especialmente na política. Coerência, coragem e integridade. E eu cheguei aqui em 2019, nunca tinha sido político, não tive a bênção da experiência do senador Plínio, que foi vereador, deputado federal, senhor, governador, senador e tantas outras, deputado também federal. E nesses 7 anos que eu estou aqui servindo ao Estado do Ceará, ao Brasil, com todas as limitações e imperfeições que eu sei que eu tenho, mas eu vejo aqui como missão de vida
Eu dou o meu melhor aqui. E eu sei da atuação de lobbies poderosíssimos dentro do Congresso Nacional. A gente sabe, a gente anda nos corredores, a gente vê matérias que de uma hora para outra estão na boca do gol, a gente vê movimentos de parlamentares viajando, integrantes do governo indo para eventos, tudo pago. Enfim, tem alguns lobbies que atuam aqui, como o lobby da maconha, poderoso lobby da cannabis. Está aí até o careca do INSS, está mostrando muito dessa podridão, né? Porque tem elos nessa história dos aposentados e pensionistas, do roubo, da roubalheira, tem elos de empresa de cannabis. Tem também o lobby muito poderoso da jogatina, do jogo de azar, que eu avisei, junto com outros colegas, a tragédia humanitária que aconteceu no Brasil, e está vendo aí o resultado do endividamento em massa, de lavagem de dinheiro do crime organizado, de suicídio, de perda de emprego, tudo são lobbies que atuam aqui dentro. E o outro lobby muito poderoso é o lobby da indústria farmacêutica. Esse não é nem bilionário, é trilionário. Tem muitos documentários mostrando como é que funciona isso, né, às custas da saúde das pessoas. Quanto mais doença, quanto mais coisa, mais tem resultado de venda, de dinheiro. E, senhor presidente, eu estou muito preocupado com as notícias que eu tenho visto, com os pedidos de informação que eu pedi, não chegou. É algo que está acontecendo aqui no Senado, viu? Mudou, viu, senador Plínio? A gente faz os pedidos de informação agora, presidente, e aí simplesmente tem um modelo novo aqui do Senado que vai para a relatoria de um membro do governo, de um senador do governo, ligado à base do governo. E fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem resposta. Tem pedido meu aí que está em 2 anos e meio, pedido de informação. Olha que escândalo. O que é que estão temendo com isso? E eu vou falar de um deles aqui. Vou falar de um desses pedidos e vocês tirem suas próprias conclusões. Eu vou continuar batendo, vou continuar aprofundando. Porque a verdade tem que vir à tona. Isso interessa aos brasileiros. Nós estamos aqui para defender os interesses dos brasileiros. Então, nos últimos meses foram divulgadas notícias pela imprensa envolvendo a empresa e laboratório EMS, da indústria farmacêutica, e decisões recentes do Ministério da Saúde relacionadas a medicamentos à base de semaglutida e liraglutida, utilizados nas chamadas canetas injetáveis para controle de peso, como o Mounjaro e o Ozempic, que inclusive é campeão de utilização aqui dentro do Congresso Nacional, muitos colegas nossos. Que é natural, buscando a saúde, sem problema nenhum. Mas olha só, esses medicamentos, originalmente desenvolvidos para o tratamento de diabetes tipo 2, se tornaram populares para emagrecimento, com atuação direta no hipotálamo, regulando fome e saciedade e com riscos potenciais que exigem criteriosa avaliação sanitária. Trata-se de um mercado bilionário. Segundo dados da Anvisa, os produtos contendo semaglutida foram os vice-líderes em faturamento da indústria farmacêutica do Brasil em 2024, com mais de B de bola aí de índio, R$1 bilhão em vendas. No ano passado. Em setembro de 2025, olha só, a Folha de São Paulo divulgou uma matéria sobre os indícios de favorecimento regulatório e possível direcionamento de políticas públicas em benefício de um grupo econômico específico do setor farmacêutico. A matéria menciona que o Ministério da Saúde solicitou à Anvisa a priorização desses medicamentos, especialmente os produzidos pelo laboratório EMS. Isso porque outros laboratórios apresentaram propostas para fabricar os fármacos. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em parceria com a EMS, a mais cara dos 3 projetos, teve seu projeto aprovado pela pasta
enquanto as propostas de outros laboratórios foram rejeitadas. Ainda essa parceria entre Fiocruz e a AMS para a produção de semaglutida amarra o governo ao laboratório por 5 anos e não traz nenhuma garantia de redução relevante de preço para o SUS. Olha o dado. O Ministério da Saúde, inclusive, pediu e a Anvisa anunciou que as canetas poderiam furar a fila de análise da agência. O problema é que colocar os emagrecedores à frente de centenas de medicamentos que aguardam o aval da Anvisa para a comercialização implicaria em priorizar um produto para emagrecimento em detrimento de medicamentos indispensáveis para salvar vidas ou aliviar o sofrimento de pacientes e de suas famílias. A situação torna-se ainda mais sensível diante da participação do ministro Alexandre Padilha, em evento promovido por grupo privado com a presença do controlador da AMS, seguido da gravação de vídeo institucional com o ministro promovendo produtos farmacêuticos específicos, considerados de uso controlado, e da celebração de parceria estratégica entre a AMS e a Fiocruz, sem a devida divulgação de critérios técnicos para a escolha do parceiro privado. Está aqui o evento com a participação do ministro Alexandre Padilha. Há ainda questionamentos sobre o impacto fiscal estimado da possível incorporação desses produtos do SUS, com projeções da própria Conitec, órgão técnico, indicando custos superiores a 8 B de bola e de índio, 8 bilhões de reais, além de controvérsias dentro do setor farmacêutico sobre a legalidade e equidade da medida frente a outros produtos igualmente prioritários. O fato, senhor presidente, desses medicamentos estarem sendo aceleradamente avaliados fora da ordem regular da fila da Anvisa, sem critérios públicos transparentes e sem pareceres técnicos amplamente divulgados, como teria que ser, levanta preocupações quanto à interferência político-administrativa indevida em processos regulatórios que deveriam ser guiados exclusivamente por critérios técnicos, científicos e sanitários. Por isso, eu fiz, senhor presidente, um requerimento de informações com 18 perguntas para que o ministro da Saúde esclareça tudo isso e nos dê respostas precisas sobre essas questões, desde setembro de 2025. Esse agora, depois da matéria da Folha de São Paulo. E quer que eu diga uma coisa para o senhor? Soube agora que sequer saiu aqui do Senado ainda esse pedido de informação. Está na mão de um colega relator da base do governo que não deliberou. E eu vou continuar cobrando. Porque isso aqui é algo que já era para estar esclarecido. Precisamos de maior transparência na base legal e técnica dessa parceria com a Fiocruz, que, assim como o próprio Ministério da Saúde, não podem ceder a pressões políticas promovidas por lobbies empresariais. Vamos combinar. O que está em jogo aqui é algo muito sério. Trata-se de dar o máximo de garantias para a independência da regulação sanitária no Brasil, assim como a isonomia entre fornecedores, base para a concorrência sadia. Não estamos aqui cuidando apenas de um interesse econômico público, que pode envolver bilhões de reais de recursos do SUS, de quem paga imposto nesse país. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, que paga o imposto, o tributo cada vez mais alto. É muito mais do que isso, o que já era um motivo grave. Mas trata-se de garantir a devida proteção à saúde dos brasileiros. Então, senhor presidente, com essa sua tolerância, agradecendo a tolerância dos colegas, eu encerro trazendo aqui essa matéria do Dinheiro e Negócios, da Vonoflash, como o INPE engoliu 13 anos de investimento da USP, falando aqui no eventual processo de
de se priorizar, né, exatamente a questão de você ter aí a MS, quando você tem 13 anos analisando o pedido de outros produtos. Então, senhor presidente, é grave o que eu trago aqui, até porque o pedido de informação agora, a base do governo, por que está demorando a mandar? Está protegendo o governo? Pedido de informação nosso não tinha nem que passar pela mesa, era para ir direto para o Ministério da Saúde. É assim que deveria ser. E outros ministérios, mas não. Estão sabotando e boicotando e eu vou continuar denunciando. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos em frente. Agora o próximo orador, senador Esperidião Amin. Uma palavra, senador Esperidião. O senador Esperidião está se deslocando aqui para a tribuna, né? Perfeito. Sem problema, sem problema. Bem, o senador Esperidião fez uma permuta com a senadora Tereza Leitão, a quem eu passo a palavra neste momento. Senadora Tereza, do Pernambuco, estado de Pernambuco. Está subindo aí bem devagarzinho. Isto. Não está de segurança, não. Muito obrigada, senador Amin. Cumprimento os senadores aqui presentes. Cumprimento o nosso querido presidente, senador Confúcio, que nos brinda com a sua coordenação sempre tão serena. Cumprimento todos aqueles que nos assistem pelas redes do Senado. Senhoras e senhores, ocupo essa tribuna por uma razão muito especial. Amanhã, 26 de novembro de 2025, o presidente Lula irá sancionar um dos projetos mais aguardados pela população brasileira. O projeto de lei 1087 de 2025, que zera o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e aumenta a taxação dos super ricos, além de mexer na alíquota para baixo de quem ganha até R$7.500. É uma vitória do governo Lula, presidente. Sem dúvida, é uma vitória do governo Lula. Assim como é uma vitória de cada um dos brasileiros, de cada uma das brasileiras que aguardam ansiosamente para viver em um país com um sistema tributário mais justo e equilibrado. Também é uma vitória da boa política, como disse o presidente desta casa, senador Davi Alcolumbre, quando o relatório do senador Renan Calheiros foi aprovado por unanimidade no Senado. Uma demonstração de coragem e de compromisso com quem nos concedeu o exercício da atuação parlamentar. Este sonho de caminhar para um país com justiça tributária e social começou ainda na campanha de 2022, na campanha presidencial que trouxe pela terceira vez o presidente Lula a subir a rampa do Planalto. Ainda candidato, o presidente fez um compromisso com o povo brasileiro: colocar o pobre no orçamento e os muito ricos no imposto de renda. Estamos cumprindo mais do que uma promessa eleitoral. Estamos marcando a história com a defesa dos direitos da classe trabalhadora e rompendo com os privilégios que comprometem o seu futuro. Vamos inaugurar, a partir de 2026, uma nova fase para as famílias brasileiras. A economia gerada ajudará a reduzir dívidas, diminuir a inadimplência e ampliar o poder de compra do salário, fortalecendo o mercado consumidor e o bem-estar das famílias e da vida de trabalhadores e trabalhadoras. O imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000 beneficiará professoras e professores que ganham o piso salarial nacional de R$ 4.600, assim como enfermeiras e enfermeiros. Para citar alguns exemplos, estão aqui os agentes comunitários de saúde e de endemia, que certamente também serão beneficiados por esse imposto zero.
serão 10 milhões de brasileiros e brasileiras impactados pela nova isenção do imposto de renda. Somando esse público aos 10 milhões já beneficiados pelas mudanças de 2023 e 2024, são 20 milhões de pessoas que deixam de pagar imposto de renda desde o início da gestão do presidente Lula em 2023. Isso derruba por terra o argumento falacioso de que esse é um país que só faz taxar, de que esse é um governo que só quer imposto. Essa reforma, senhor presidente, aliada a tantas outras iniciativas, mostra que justiça tributária taxa quem ganha mais, quem pode pagar mais, e isenta quem ganha menos. Essa é a realidade que nós vamos comemorar amanhã com a sanção desse projeto. O novo sistema tributário não servirá, portanto, apenas como um instrumento de arrecadação. Ele será uma ferramenta de redução das desigualdades e da promoção do bem comum. Parabenizo o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por não terem desistido, apesar de todos os desafios e das apostas dos descrentes. Como disse o poeta Antônio Marinho, meu conterrâneo, Lula é vontade e futuro. Lula é o sertão com chuva, é luz num terreiro escuro. É esse o significado simbólico que amanhã, senhoras e senhores, haverá na sanção dessa lei. O sertão começará a sentir o cheiro de chuva. E é isso que a gente gosta, e é isso que a gente espera. Por fim, de maneira breve, quero apontar também para uma agenda que nos aguarda em um futuro próximo. Seguindo por esse objetivo de reduzir desigualdades, precisamos agora enfrentar a questão da jornada 6x1. O tempo livre é um recurso escasso e desigualmente distribuído. Por isso, precisamos acabar com essa escala desumana de trabalho e, claro, sem reduzir salários. Queremos ser um país com relações de trabalho e relações sociais mais justas, humanas e sustentáveis para todas as pessoas, considerando que em sociedades marcadas por desigualdades estruturais como a brasileira, a falta de tempo não afeta todos da mesma forma. As mulheres negras que hoje marcham sobre Brasília, pobres e chefes de família, são as mais penalizadas. A luta pela redução da jornada de trabalho atravessa toda a história de organização da classe trabalhadora, até chegarmos às 48 horas atuais, semanais, às 40 horas semanais. É um percurso muito grande que ainda convive, inclusive, com cenas de trabalho análogos à escravidão. Desde os primeiros momentos, a limitação das horas de trabalho foi uma das principais reivindicações que impulsionaram a mobilização da classe trabalhadora. Trata-se de uma demanda que enfrenta forte resistência, pois o tempo de trabalho é elemento central da própria lógica capitalista, ou seja, da exploração. É assim que o capitalismo pensa. Quanto mais exploro o trabalhador, mais lucro eu tenho. Não importa que consequências isso possa vir a ter para a sociedade. Então, esse trabalho e esse debate que nós queremos iniciar tem esse componente forte, né, de vencer esse período que foi um período tão marcado por explorações e que termina em produzir desigualdades. Nota técnica do DIEESE aponta que quando a jornada de trabalho semanal habitual dos brasileiros em 2023 é comparada com a de trabalhadores, senador Plínio, de outros países, é possível observar que, em relação a nações europeias de renda elevada, como Alemanha, Espanha, França e Reino Unido, o tempo de trabalho habitual no Brasil é significativamente muito maior. Em relação aos países da América Latina, a jornada dos brasileiros é inferior à da Colômbia e do Chile,
apenas, porém superior à da Argentina e da Bolívia. Quando a comparação é feita com os Estados Unidos e o Canadá, países da América do Norte, os trabalhadores brasileiros também têm jornadas mais longas. Jornadas extensas provocam exaustão física e mental e ainda restringem o acesso ao lazer, à cultura, à educação, ao convívio familiar. Tudo isso interfere positivamente no exercício profissional. Uma divisão mais equilibrada das tarefas de cuidado entre homens e mulheres, que também é requerido por essa marcha que hoje está sobre Brasília. Concluindo, eu espero que nós tenhamos sabedoria para seguir reconhecendo os anseios da sociedade e coragem para transformar nosso país em uma nação cada vez mais digna para todos e para todas. É isso que o povo espera de um Senado altivo, democrático, soberano, voltado de frente para os anseios da população. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns, senadora Tereza. Então, quero saudar todos os agentes comunitários que estão nas galerias do Senado. É uma honra muito grande, sejam bem-vindos, bem-vindos. Dando continuidade ao nosso trabalho da tarde, eu passo a palavra para o senador Esperidião Amin. O senador Esperidião Amin é do Partido Progressista de Santa Catarina. Prezado presidente Confúcio Moura, senador Confúcio Moura, é uma alegria muito grande sempre que eu posso ocupar a tribuna sob a sua presidência. Queria saudar os senhores senadores, senadoras, saudar o grupo de visitantes. Vou pedir uma salva de palmas para nós todos, pela vida. E essa salva de palmas eu vou destinar a Santa Catarina de Alexandria. É a padroeira do meu estado, Santa Catarina. Hoje é o dia da celebração. E, independente de religião, Santa Catarina, ou Catarina de Alexandria, é uma lição para as mulheres e para os homens, para a humanidade. Ela foi uma estudiosa. E, com o estudo, ela produziu conhecimento. E o conhecimento, senador Plínio Valério, gerou sabedoria. Senador Cleitinho, não sei se ela chegou ao estágio, a elevação de sabedoria mineira, mineiridade, mas foi uma sábia. Por isso é a padroeira dos filósofos, dos estudantes, dos desbravadores, dos inovadores, e é um exemplo de determinação esclarecida, ou seja, ter uma fé com conhecimento, sem fanatismo, e ser firme na fé. É o grande legado que nós, catarinenses, temos que honrar. Este exemplo, toda mulher, todo jovem, todo velho, todo homem, toda a sociedade catarinense tem a obrigação de se servir deste exemplo para produzir bons exemplos concretos. Então, é com muita alegria que eu inicio este momento homenageando aquela que é a nossa inspiração e que tantas vezes me permite dizer aqui que é o único estado do Brasil com o nome de mulher. O segundo ponto que eu quero abordar, presidente, diz respeito a obras absolutamente necessárias a Santa Catarina para que a nossa infraestrutura possa ajudar o Brasil. Refiro-me tanto à resolução do problema do Morro dos Cavalos, que continua sem uma definição formalizada pelo Ministério dos Transportes. Faço aqui um apelo ao ministro e senador Renan Filho para que convoque a bancada de Santa Catarina, o governador,
para nos responder a duas questões. Como é que vai ser a solução do Morro dos Cavalos? Ele tem que determinar. Serão 2 túneis, como se anunciou neste fim de semana? Tudo bem. Queremos saber quando é que começa. Como é que vai ser pago? Vai ser pago com a tarifa? Nós concordamos, especialmente se for sobre a tarifa da BR-101 Sul. E o contrato de otimização da BR-101 Norte, que ontem apresentou mais um trailer, uma antevisão do congestionamento que nós vamos viver naquela região de Santa Catarina, que apresenta talvez a maior trava, o maior gargalo rodoviário do Brasil, na altura da região de Itajaí, começando em Porto Belo e indo até Navegantes e Pissarras. É preciso que isso ande no Tribunal de Contas da União, devidamente precificadas as obras, analisado o seu impacto no contrato atual, que deve ser prorrogado por mais de 15 anos, claro que após leilão que permita uma disputa a favor do povo e a favor da modicidade tarifária. Não posso, porém, presidente, encerrar as minhas palavras sem fazer aqui uma abordagem sobre o grave momento que nós vivemos de sexta para sábado passado, com os incidentes que resultaram não na prisão, mas na prisão preventiva, em vez da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Congresso, especialmente a Câmara, não votou o projeto de lei de anistia, que eu repito mais uma vez, não é inconstitucional, posto que na Constituinte, mais exatamente em fevereiro de 1988, a Assembleia Constituinte, por 281 votos a 120, aprovou o pedido de destaque do deputado Carlos Alberto Caó, do Rio de Janeiro, retirando do que hoje é o inciso 44 do artigo 5º da Constituição Federal, a proibição de se conceder o benefício da anistia para crimes tais como os atribuídos pela narrativa transformada em julgamento que condenou Jair Bolsonaro. Mesmo com esta condenação, é possível, é passível e é constitucional e por decisão da Constituinte deliberar-se sobre a anistia. Se vai ter maioria ou não, é outra coisa. Se vai vencer ou vai perder, mas não é inconstitucional e eu desafio para um debate quem pense o contrário, me baseando especificamente nessa votação do destaque para a votação em separado desta expressão que eu mencionei, de autoria do então deputado Carlos Alberto Caó, do PDT do Rio de Janeiro. Deixo por isso assinalado o nosso inconformismo com o procedimento de sexta-feira passada. O assunto da tornozeleira eletrônica foi da madrugada de sexta para sábado. O pedido de prisão foi do começo da tarde. Foi logo depois que o senador Flávio Bolsonaro falou na vigília que passou a existir a narrativa de facilitar fuga, pretexto para fugir, como fugiram fulano e beltrano. Ou seja, a narrativa foi incendiada pelo primeiro evento. A tornozeleira é um incidente a ser discutido, mas posterior à manifestação tanto da Polícia Federal quanto do Procurador-Geral da República, muito solícito em concordar com a narrativa, e do próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, é uma narrativa, é uma perseguição que se consumou, repito, até a 1h da manhã de sábado. E autonomamente em relação ao incidente tornozeleira eletrônica. Por isto, com este registro, quero renovar
que nós do Congresso temos dois caminhos. Na Câmara, colocar em votação o projeto de lei da anistia, ou como alguns querem tornar o principal texto, o da dosimetria da pena. Mas que se respeite a maioria. E se a maioria pedir anistia, que o projeto venha para o Senado, para que nós votarmos. Quem quiser votar sim, vota sim. Quem quiser votar não, vota não. Mas não venham com a desculpa da inconstitucionalidade. E aqui no Senado, eu quero reiterar ao presidente Davi Alcolumbre que é inconcebível que não tenha tramitado o requerimento com 30 assinaturas para a CPI da Vaza Toga. Está se aproximando o dia 17 de dezembro. O senhor Tagliaferro, que fez as denúncias mais escandalosas e com razoável comprovação sobre como foi conduzido o processo, o processo criminal e a investigação sobre o 8 de janeiro, sobre esta narrativa transformada em julgamento, em sentença transitada em julgado. Então, nossa prioridade é, antes do dia 17 de dezembro, senador Jorge Seife, antes do dia 17 de dezembro, quando deverá ocorrer, e Vossa Excelência nos advertiu, a audiência do Judiciário da Itália com o senhor Eduardo Tagliaferro sobre o pedido de extradição dele por informações que ele vazou. Ora, se ele vazou informações é porque elas têm procedência. E se não tem procedência, que se esclareça e se propõe a punição dele. Agora, extraditar, trazer para cá, para amordaçá-lo, para silenciá-lo, isso nós não podemos permitir que aconteça. E eu vou todos os dias pedir o despacho sobre a CPI da Vaza Toga, em homenagem à Constituição, às assinaturas, em número mais do que suficiente, e o que é pior e mais grave, as acusações fundamentadas que ele fez, ele, Tagliaferro, que demonstram claramente os vícios praticados durante a investigação sobre o 8 de janeiro. Muito obrigado, presidente. Senador, eu só queria fazer uma parte, se o senhor me permitir. O senhor me permite uma parte? Senhor presidente, o que o senador Esperidião a mim traz, e é uma pergunta de todo o Brasil, como que um servidor estava subordinado ao ministro Alexandre de Moraes, que cometeu ilícitos, que cometeu abusos, que desrespeitou a Constituição e esse senhor, Eduardo Tagliaferro, ele faz uma denúncia essa que já está na mão. Na ocasião, o ministro Barroso recebeu da nossa Comissão de Segurança Pública, está na mão do PGR, e o PGR, ao invés de pedir mais informações, ele tem provas. O Tagliaferro, segundo o Tagliaferro, senador Esperidião a mim, ele tem provas do que ele está falando, de como era o modus operandi dentro do TSE para perseguir politicamente um lado do Brasil. Então, infelizmente, e aqui eu preciso, como senador, eu peço perdão ao Brasil de termos reconduzido um PGR que simplesmente lhe falta coragem, lhe falta independência. O Gonê, ele envergonha a Procuradoria-Geral da República ao invés de ouvir as denúncias de Tagliaferro e apurar, não. Ele faz um parecer de acordo com a vontade de Alexandre de Moraes para trazer Tagliaferro para cá, uma forma claríssima de constrangê-lo, de calá-lo, de coagi-lo a parar de falar tudo aquilo que ele viu com os seus olhos, mas ele passou de lado, ele mudou de lado. Então, quero agradecer ao senador Esperidião a mim e o senhor pela parte. Muito obrigado. Presidente, eu quero agradecer pela oportunidade que o senhor deu de ouvirmos o senador Seife, e quero só completar dizendo o seguinte: eu participei hoje da CPI sobre o crime organizado e ouvi do expert
dos especialistas que lá estavam o seguinte: quando as organizações adquirem uma certa sofisticação, é praticamente impossível você de fora descobrir o que é que acontece lá dentro. Só quando alguém lá de dentro vaza é que a sociedade pode conseguir conhecer a verdade. E este é o caso. Alguém de dentro que está falando sobre o que lá aconteceu. Temos que ouvi-lo. Muito obrigado. Vamos em frente. Eu passo a palavra para o senador Plínio Valério, PSDB, Estado do Amazonas. Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, saudar aí a turma. Estou vendo aqui uma palavra luta. Isso é muito bom, lutar sempre, sempre. Presidente, as chamas que destruíram pavilhões da COP30 proporcionam uma imagem precisa de sua herança, o fogo do fracasso. Eu não comemoro, mas também não me surpreendo. As 30 edições anteriores da COP foram apenas isso, farra midiática que produz muita conversa fiada, mas nada de concreto. Melhor exemplo aconteceu há 10 anos atrás, com a COP de Paris, aquela que estabeleceu o princípio das nações ricas ajudarem financeiramente a manter a cobertura vegetal das nações mais pobres. Nunca rendeu um tostão. Agora não seria diferente. Deixou apenas a impressão de um país necessitado, que mesmo assim torra dinheiro. Estamos falando aí que o Brasil gastou mais de 5 bilhões com a COP. E, por paradoxal que pareça, destruiu parte da floresta amazônica para abrir caminho para as estrelas da COP. Eu falo daquela floresta de 13, 14 quilômetros em Belém, que foi derrubada para que fizesse 2 pistas para os palestrantes saírem do hotel para o local da COP. No final, não houve acordo algum e a contribuição brasileira limitou-se a um plano de descarbonização que sequer tem aplicação obrigatória. O tal Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, na sigla TFFF, sequer foi levado em consideração. Só não podemos dizer que a COP30 passou inteiramente em branco, porque durante sua realização, um fundo alemão anunciou doação direta a uma ONG lá no meu estado, que opera na região amazônica, e governos como a Suíça prometeram contribuições ao Fundo Amazônia no 33 milhões de reais. Na verdade, o destino acaba sendo o mesmo. A ONG beneficiada pelos alemães destina oficialmente em seus balanços 80% para viagem e remuneração de operadores, que é também a marca do destino das verbas do Fundo Amazônia. Isso nós mostramos na CPI das ONGs. As ONGs ambientalistas recebem 100, gastam 80 com elas mesmas. E 20 deveriam chegar na ponta. Presidente, senadoras, senadores, a COP não trouxe qualquer decisão relevante. Como esperavam os brasileiros do governo federal que promoveram isso, e aceita aí ambientalista. Estava certíssimo o presidente Lula, e quando eu concordei com o presidente Lula, muitos se admiraram, porque normalmente a gente discorda a mim. Mas quando ele fez crítica ao chanceler alemão, debochou dizendo que tudo se resolveria em um barzinho. A COP é exatamente isso. A COP é festa, bebida, comida, foguete, balões, confete. E não ficou em hotel, hein? Isso, e não ficou em hotel. A COP é divertimento. A COP é deslumbramento, a COP é enganação, a COP é hipocrisia. Eles vieram para não ditar normas, de novo, nos deixar deveres ambientais que eles não cumprem. A Noruega explora petróleo e não quer que o Brasil explore petróleo na costa do Amapá. A Noruega é quem dá dinheiro para o Fundo Amazônia. Pois não, senador Seif. Hoje em dia nós temos o ChatGPT, essa garotada que está aqui nos visitando, e saúdo eles. A Noruega capta petróleo a menos de 10 quilômetros da costa deles. A nossa, não sei, 200, 300 quilômetros para fora. E mesmo assim, nós que somos, né, os grandes vilões do meio ambiente. O potássio que querem impedir a gente explorar no Amazonas, que o Brasil depende do potássio, e uma mina lá no meu estado daria 25% do que o Brasil precisa de potássio.
Parte dele é comprado do Canadá. E sabe onde ele é extraído? Terras indígenas. Pagando royalties para os indígenas. Os indígenas ganham dinheiro com os recursos naturais. Os nossos aqui são proibidos de plantar, inclusive. A COP não é exatamente um barzinho, mas guardada as devidas proporções, serve para a mesma finalidade, um encontro social em que a turma se diverte com muita conversa fiada. O problema está apenas no tipo de conversa fiada. Na COP, como em todos os eventos de viés ambientalista, firmam-se dogmas pretensamente científicos e passam-se a tratá-los como verdade absoluta. Graças à difusão desse dogma, consegue-se impor ações a governos e conduzir a doações absurdas a ONGs que aproveitam para torrar dinheiro consigo mesmo. Os cientistas, não falo dos pseudocientistas, eu falo dos cientistas que rejeitam esse dogma, sofrem a pecha de negacionistas, quando em geral estão apenas falando a verdade. E todo esse processo acaba evoluindo para um grau especial de hipocrisia, o santuarismo que pretende mobilismo de áreas inteiras, e é por isso que se vê manifestações indígenas de seres humanos que não querem ver-se condenados eternamente a comer apenas, a viver apenas dos frutos que caem das árvores. Os indígenas que eu conheço, e eu ando muito nas aldeias do Amazonas, não querem viver isolados. Querem o que todos nós queremos, desejam o que todos nós desejamos. E tem por direito tudo que nós temos de direito. Escola, transporte, educação, alimento. Estava na COP uma dessas entidades, o Greenpeace, famoso Greenpeace, que já ameaçou atividades econômicas na Amazônia, alegando com fotos que lá havia uma barreira de corais, aquela lá safe, que é lá perto do Amapá, para impedir tudo isso. Inventam mentiras, a narrativa é muito, muito, muito forte. Qualificado especialista da Petrobras, Silvia Anjo justificou a tese de fake news científica, falando do Greenpeace. Isso, porém, já atrapalhou investimentos. O conceituado geólogo Luiz Hercílio Faria Júnior, professor da Universidade Federal do Pará, mostra que estudos sobre a plataforma continental da região norte mostram que aquilo não tem nada a ver com corais, sendo apenas rochas carbonáticas. E por aí afora, essa narrativa, o Greenpeace, olhem só, o Greenpeace tem um equipamento que ele monitora a Amazônia em tempo real. Agora ele está monitorando. Houve uma operação covarde da Polícia Federal e Guarda Nacional em Humaitá e Manicoré. Explodiram flutuantes de famílias que praticam extrativismo mineral há décadas, herdaram dos avós e dos pais. Eles foram lá e explodiram, porque prejudicam o meio ambiente. Provocaram fogo, fumaça, poluíram o leito do rio. E chegaram da COP dizendo que explodiram dragas. Mentira, não foram dragas, porque dragas é do narcotráfico. E o narcotráfico, essa gente tem medo. Eles enfrentam pessoas humildes, a única arma que tem nesses flutuantes é uma faca, para tratar o peixe que come todos os dias. E esse professor, geólogo Luiz Hercílio, dá números para provar o que diz. O planeta Terra, a globosfera, tem 570 milhões de quilômetros quadrados. Deles, 360 milhões são os oceanos e 150 milhões continentes. A Amazônia brasileira tem pouco mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. E a Amazônia total, envolvendo aí a Venezuela, a Colômbia e o Peru, tem 6 milhões de hectares. Portanto, deixa eu falar uma coisa, e é bom passar isso aqui para vocês. A Amazônia, que tanto falam, que tanto querem defender, porque se não defender a Amazônia prejudica o mundo, é 1% do território terrestre da Terra, da planície da Terra. Planície não, da ocupação que a Terra faz nesse planeta. 1%. E aqui eu digo, e vou emendar minha fala para que não cortem, se a Amazônia toda fosse queimada, não afetava o clima no mundo. Não vai ser nunca, porque nós não vamos deixar. Nós, Amazônia, não vamos deixar. Nós, brasileiros, não vamos deixar queimar a Amazônia. E não eles. Eles não têm exemplo nenhum para nos dar. 1% é a Amazônia. Não vai salvar planeta algum. Agora, estão nos condenando a uma pobreza eterna, quando não nos permitem explorar os nossos recursos naturais. Presidente, eu peço um pouco só mais de algum tempo para que eu possa concluir, que são dados, eu preciso da sua... Então, o deserto de Saara, olha só, a Amazônia toda tem 6 milhões de quilômetros quadrados.
Só o deserto de Saara tem 9 milhões de quilômetros quadrados. É mais do que a superfície brasileira. Pior ainda, está em atribuir ao país a responsabilidade pelas emissões de CO2. Porque muito CO2 na atmosfera vai prejudicar. Olha só o que diz o especialista Luiz Ercílio. Isso é conta de padaria. Hoje, o CO2 corresponde a 0,003% da atmosfera. Exagerar seu peso no aquecimento global, para ele, é conversa de quem tem o que ganhar com isso. Ou seja, nos impor algo que apresentam como verdade. E na CPI das ONGs, nós mostramos que as primeiras a faturar com isso são os santuaristas, os trombeteiros do apocalipse ambiental. O mundo vai acabar se a Amazônia aquecer 0,5%. E os brasileiros acreditam, porque a narrativa é muito forte. Porque a Globo News está aí, CNN está aí, todos eles estão aí para pregar isso, para apregoar, porque estão todos equipados para isso. Observe-se, é conversa de quem tem guerra. Só a CPI mostrou tudo isso. Aliás, já vem ganhando historicamente conglomerados europeus que exploram recursos naturais. O Seif falou, a Noruega é quem manda mais dinheiro para o Fundo da Amazônia. E a Noruega está explorando no mar seu petróleo. 5 mil metros, quilômetros de profundidade. E nós não podemos explorar o petróleo do Amapá. Os índios do Canadá estão explorando potássio que vem para cá. Há pouco foi comprada uma mina no meu estado. Os chineses compraram uma mina que tem urânio, que tem nióbio, que tem terras raras. E ninguém disse nada. E eu entrei com ação na Justiça Federal e sabe o que acontece? O presidente Zalci, que está presidindo agora a sessão. Essa empresa chinesa que comprou a mina de Pitinga não tem escritório no Brasil, não tem sequer endereço no Brasil. E a gente está abrindo mão dos minérios chamados terras raras, incluindo aí o lítio, que é que serve para as baterias. Carro elétrico sem lítio não vai ter carro elétrico. E a gente está abrindo mão disso o tempo todo. E a gente tem que lutar por salário, e a gente tem que lutar por equipação salarial, sempre lutando, os trabalhadores sempre lutando. E a gente abrindo mão de riquezas para eles, para os chineses, para eles, os estrangeiros. Presidente, eu não quero abusar da sua boa vontade, e só vou finalizar. Se COP fosse bom, se COP servisse para realizar alguma coisa, não precisaria de 30. Já é a 30ª e não fazem nada. Eu citei a de Paris, que não serviu para nada. Não foi à toa que a China não veio, Estados Unidos não vieram, Inglaterra não mandou representante, porque não acreditam mais nessa história de COP. Sabe por quê? Porque esse ambientalista quer impedir que os países parem de produzir, de explorar petróleo, combustíveis fósseis. Querem pregar uma transição energética que nos manietam, que nos escravizam, que nós não podemos usar nada. Então, portanto, vou aproveitar essa plateia que está aí boa de lutadores e de lutadoras. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando vocês ouvirem que os índios estão querendo mais terra, mentira. Índio não quer mais terra. Eles têm terra suficiente, eles querem políticas públicas, porque a política, a agenda global que manipula o Ministério do Meio Ambiente, aceita da Marina Silva, que é manipulada por isso, querem nos isolar. Quando eles delimitam uma terra indígena, eles abandonam os indígenas, não levam nada para os indígenas, para que eles saiam. Se terra resolver esse problema dos indígenas, olhem para mim, quem está dizendo é um senador do Amazonas. Manaus, nossa capital, tem mais de 50 mil índios vivendo em condições subhumanas, invadindo terras. Todos eles vieram de reservas indígenas, porque foram abandonadas, jogadas ao relento. Vão para Manaus e invadem terra. Outro dia apanharam, a polícia chegou lá batendo, eu tive que ir lá para tentar ajudá-los. Os índios estão 40, 50 mil em Manaus, vivendo em condições subhumanas. E eles vieram das reservas indígenas. Portanto, eu gostaria de passar isso para vocês. É muita balela, é muita mentira, é muita hipocrisia. E a missão de combater os hipócritas,
em nome do Amazonas, me foi concedida por Deus, de estar hoje na tribuna do Senado, de beira de barranco, no Senado da República, para dizer para os brasileiros, para dizer para as brasileiras, não acreditem neles, eles não querem o nosso bem. Eles querem, como já se dizia antigamente, os nossos bens, e já levaram os bens, as informações, o nosso conhecimento. Agora eles querem nos isolar, sabe por quê? Para que os nossos recursos naturais fiquem intocáveis e sirvam para eles no futuro, para as futuras gerações deles e não nas nossas. Enquanto senador eu estiver, não vão condenar o meu povo a uma pobreza eterna, porque eu vou estar aqui sempre protestando. É o que acabei de fazer. Obrigado, presidente. Obrigado, Plínio, e quero aqui também dizer, eu aprendi aqui no Congresso Nacional com as pessoas com deficiência, nada de nós sem nós. Ora, quem entende de Amazônia é quem é do Amazonas. Quem está lá como o Plínio, como o Márcio Bittar, como Alan Rick, não é? que moram lá, que estão lá. E muitas vezes esses burocratas, tecnocratas ficam decidindo as coisas sem saber de nada. Eu mesmo sempre imaginei pela mídia, pela propaganda, que a margem equatorial, que a questão do petróleo era quase que dentro da Amazônia. E parece que são 500 quilômetros de distância, 500 quilômetros daqui a Belo Horizonte, de distância. Então, Plínio, parabéns pelo pronunciamento e conte comigo. Bem, na sequência, o senador Seif, depois o senador Jaime pela liderança. Vou passar para o senador Seif, depois Vossa Excelência, que a liderança sempre tem preferência, mas... Senador Seif, Santa Catarina. Senhor presidente, uma boa tarde. Eu gostaria de complementar aqui os nossos agentes comunitários de saúde, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Contem conosco, vamos aprovar essa matéria hoje, porque vocês merecem realmente todo o nosso respeito e o nosso carinho. Senador Jorge Seif. Boa tarde, senhoras e senhores, os nossos agentes de saúde, o qual o Brasil deve muito a vocês. Vocês fazem um trabalho humanitário, um trabalho de amor, um trabalho de cuidado, especialmente aos mais vulneráveis. Esse dia demorou, mas chegou. E hoje nós vamos votar pelo direito que compete a vocês. Com algum atraso, mas o direito que compete a vocês. Contem conosco. Senhor presidente, boa tarde ao senhor, senhoras e senhores servidores dessa casa, senadores e senadoras presentes e todos que nos acompanham aí pela TV Senado. Eu fiz um texto que eu gostaria de compartilhar com as senhoras e senhores. A suprema injustiça. Perto das 22 horas do dia 21 de novembro de 25, o ex-presidente Jair Bolsonaro desligou a televisão, fechou os olhos. Uma tornozeleira eletrônica transmitia coordenadas a cada 4 segundos para um servidor do Ministério da Justiça, do lado de fora, grades e câmeras. Agentes da Polícia Federal anotavam o horário no caderno de ocorrências. O homem mais monitorado do Brasil adormeceu sem saber que seu destino já estava selado por um post de Instagram que ele não escreveu. Horas antes, quilômetros dali, seu filho, senador conosco aqui, Flávio Bolsonaro, publicou um vídeo. Era um convite por uma vigília pela sua saúde. E um apelo ao Senhor dos Exércitos, aqueles que creem em Deus. No dicionário de qualquer democracia, senhor presidente, né? Isso é liberdade de culto. E no nosso dicionário da democracia, que é a Constituição, é a mesma coisa. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes, violador de direitos humanos, reconhecido internacionalmente por suas violações, viu nesse pedido de um filho indignado uma confissão de fuga. Onde o filho Flávio Bolsonaro escreveu vigília, o juiz Moraes leu tumulto. Onde se pediu oração, o Estado viu manifestações populares criminosas. Pela primeira vez na história do judiciário brasileiro, o ato de dobrar joelhos em via pública foi tipificado como uma tática de guerra, descrita no documento como reunião ilícita, capaz de romper o Estado de Direito. Vejam onde nós chegamos.
A justiça de exceção opera como uma prensa, não distingue resistências, apenas esmaga até que o espaço à liberdade deixe de existir. A prensa, sob qual Bolsonaro teve sua liberdade esmagada hoje, não foi acionada por nenhum crime, mas pela interpretação de probabilidades. A decisão não cita passagens aéreas compradas ou interceptações telefônicas. O passaporte de Bolsonaro continua apreendido, mas um post de Instagram feito por outra pessoa sob uma vigília de oração. Senhor presidente, o direito penal foi constituído sobre uma premissa que diz: não apenas sem culpa. É a primeira das lições da Faculdade de Direito que separa a democracia de governos absolutistas. O conceito de responsabilidade individual diz que o pai não é responsável pelos pecados dos seus filhos. Mas na nova jurisprudência de Brasília, a culpa é contagiosa. Um filho convocou fiéis e o pai, incomunicável e alheio, é levado para a prisão. Em 2018, o presidente Bolsonaro levou uma facada que perfurou seu intestino em múltiplos pontos. Perdeu 40% do seu sangue, passou por 4 cirurgias. Seu abdômen é um mapa de cicatrizes deixadas pelas internações de emergência, quadro que se agravou neste confinamento. Este é o fugitivo que o Supremo identificou, um homem de 70 anos, com sequelas permanentes de tentativa de assassinato, dormindo cercado por policiais federais e distritais, com GPS no tornozelo, que precisaria correr 13 quilômetros monitorados para escapar. É uma infâmia. O verdadeiro teste da justiça vem quando o réu é divisivo, quando metade do país o quer preso e a outra metade do Brasil o vê como Marte. O perigo dessa decisão não é apenas da prisão de um ex-presidente, mas na linha que cruza. Ao entender Moraes que oração e fé como crime disfarce, o Supremo enviou um recado a milhões de brasileiros. A sua liberdade, até mesmo a sua oração, só é lícita quando não incomoda o sistema. Se as garantias constitucionais, senhor presidente, dependem de quem está rezando, elas não são garantias, são privilégios. A caneta que hoje reescreve o significado de vigília é a mesma que amanhã vai reescrever o significado de liberdade. Juristas, historiadores vão voltar a esses documentos, vão procurar as provas de fuga, vão encontrar a história de um homem perseguido por ser líder de uma ideia que o Brasil que desagradou o sistema. E vão ver que os responsáveis por esse sistema, como ratos no navio, deixaram para reagir apenas quando o perigo estivesse à sua própria porta. Nós temos, eu acredito que as senhoras e senhores que nos visitam hoje, por esse motivo muito nobre, cada um tem sua ideologia, sua crença, seu partido político, seu candidato a presidente, não tem problema nisso. O problema é que a justiça deveria ser cega. Quem em sã consciência acredita que 8 de janeiro foi um golpe de Estado? Eu estudo golpe de Estado desde garoto, já vi documentários, já li livros, estudei na faculdade. Golpe de Estado precisa ter arma, precisa ter tanque, precisa ter sequestro, sangue, tiro, fuzil, coquetel molotov, tropas na rua. Será que a Débora do batom, as senhoras, mulheres que estão aqui, deve ter um batonzinho aí na sua bolsa? Será que esse batom é um instrumento de atentado violento, de abolição do Estado Democrático de Direito, como Alexandre de Moraes propõe? Nós sabemos que não. Para quem acompanha um pouco o noticiário político, senhor presidente, sabe que muitas manifestações já ocorreram na esplanada dos ministérios, algumas violentas, algumas com quebra-quebra, com queima de pneus, com incêndio, inclusive de alguns ministérios. Eu participei, vendo como espectador, de muitas dessas pela televisão, e aquilo não foi considerado golpe de Estado, senão manifestações que provavelmente se propuseram pacíficas no começo,
E depois escalou, as pessoas vão no efeito manada, um começa a quebrar, aí o cara já se emociona, quer quebrar também, e uns vão. Mas vejam, o que está acontecendo no Brasil não é mais justiça, né? É realmente uma perseguição muito forte, eu sou parte dessa perseguição. Eu estou já há 2 anos esperando um julgamento no TSE, eles estão dizendo que eu andei de avião com o Luciano Hang. Já pediram cópia do mapa de bordo, já viram quem entrou e quem saiu da aeronave, já mexeram no meu celular, já mexeram por onde andei, já perguntaram para o estacionamento dos aeroportos, e eu não andei naqueles aviões, mas eles querem me caçar, porque eu uso essa tribuna para professar o que eu acredito e o que eu estou vendo. Alexandre de Moraes, hoje, ele está do lado de Lula, mas amanhã pode não estar. Alexandre de Moraes rasga a Constituição Federal, e como eu lamento que esse Senado, já com 41 assinaturas, não inicie um processo de investigação, Plínio Valério. O assessor de Moraes, assessor direto, trabalhou com ele dentro do TSE, um dia viu que estava fazendo coisa errada, viu que estava violando direitos fundamentais das pessoas, e resolveu falar, olha, eu estava subordinado a Alexandre de Moraes, eu fiz isso, o policial fez isso, a assistente fez isso. O senhor deve ter assistido na Comissão de Segurança Pública, e o cara foi embora para a Itália por medo de ser preso. E o nosso PGR, a nossa justiça, quem deveria defender o povo, Procuradoria-Geral da República, ao invés de pedir as provas que ele tinha para investigar Alexandre de Moraes e pedir esclarecimentos, está mandando prender o cara para ele calar a boca. Então nós vivemos numa democracia, aí eu preciso concordar com o presidente Lula, democracia relativa, não é uma democracia plena, como se escreveu lá atrás, o que se propõe uma democracia. Então, senhor presidente, agradeço ao senhor pelo limite de tempo, mas eu preciso dizer ao senhor que nós precisamos usar aquela frase de Winston Churchill, que diz o seguinte, a maior qualidade de um homem é a coragem, porque todas as demais qualidades advêm dessa. Nós não podemos nos calar, nós precisamos denunciar, nós estamos vendo o que está acontecendo, e infelizmente o presidente Bolsonaro hoje é um sequestrado político de Alexandre de Moraes. Eu nunca vi, né, na prisão hoje Fernandinho Beiramar, Marcola, Elias Maluco lá atrás, tem direito a tudo, tem direito até a visita íntima, tem direito de dar entrevista para a Globo, para a Record, para o SBT, eles de trás das grades dando entrevista. Bolsonaro não pode falar com os filhos, nem através de terceiros, e não é invenção do senador Jorge Seif, está escrito na decisão de Alexandre de Moraes. Imagina isso. Você não poder falar com seu filho? E por que Bolsonaro está preso? Porque o Eduardo foi aos Estados Unidos denunciar que o pai dele estava sendo perseguido? Qual é o crime de Bolsonaro? O filho dele tomou uma atitude. Falou, eu vou nos Estados Unidos, vou procurar as autoridades de lá e mostrar que Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. Pegou o avião e foi lá. Qual foi a decisão de Moraes e de Gonê? Prender Bolsonaro pela atitude do seu filho. E agora de novo. Prenderam Bolsonaro porque Flávio Bolsonaro convocou uma reunião à vigília, uma oração, a quase 1 quilômetro da casa de Bolsonaro. Então, essas coisas nós não podemos, independente se você gosta ou não de Bolsonaro, se você gosta ou não de Lula, injustiças precisam ser combatidas, independente se não é do meu espectro político partidário, injustiças. Tudo que viola a Constituição, o direito de cidadão, porque amanhã pode ser você que está sendo perseguido, pode ser um familiar seu, pode ser o seu político, pode ser o seu governador, e isso nós não podemos aceitar de forma alguma. Com essas palavras, senhor presidente, eu quero dizer ao senhor que eu não desisto do Brasil e também não vou calar minha voz. Eu estou aqui, o senhor está aqui e os outros senadores, porque o povo nos deu uma procuração para nós falarmos por ele. Eu sou boca de Santa Catarina, como a mim é e como o Ivete é. E eu não vou me calar por medo do sistema em vigor,
Porque eu acredito que existe um Deus acima de todos os outros, de todo o poder humano, que é um Deus de justiça. E a Bíblia trata a justiça do homem como trapo de imundícia. Sabe o que era trapo de imundícia lá nos tempos bíblicos? Era o pano que era usado para tirar pus da hanseníase, da lepra, dos doentes, ou o pano que as mulheres usavam de absorvente. Olha o que a Bíblia fala: a justiça do homem é trapo de imundícia. E é assim que nós sabemos que hoje a justiça do Brasil é, especialmente sob a liderança, patrocínio e violações reiteradas diariamente de Alexandre de Moraes. E a culpa não é de Alexandre de Moraes, a culpa é do Senado Federal da República, que olha para o lado, olha para cima e não faz o seu papel de pesos e contrapesos, de investigar as condutas delituosas desse violador de direitos humanos. Muito obrigado. Muito bem, senador Jorge Seif. Convido agora pela liderança do União Brasil, o senador Jaime Campos. Presidente, querido estimado amigo senador Isalci, senhoras e senhores senadores, antes de mais nada, quero saudar aqui, senhor presidente, com a devida vênia, os nossos agentes de MIA, agentes de saúde presentes aqui hoje no plenário da Casa, aguardando a votação do projeto de lei número 185, que com certeza vai ser aprovado hoje aqui no Senado Federal. Estamos juntos, conta comigo. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui nessa tribuna de hoje é para falar em relação a novas, ou seja, criação de reservas indígenas, que lamentavelmente o governo está desrespeitando aquilo que foi votado aqui nesta casa, que é o marco temporal, votado no Congresso Nacional, que lamentavelmente prejudica sobremaneira o Estado de Mato Grosso, como também da mesma forma o Estado do Pará, o Estado do Amazonas. É inconcebível o que o governo federal está fazendo através do decreto do presidente Lula. Ora, na verdade, o índio não quer mais terra. O índio quer oportunidade. O índio quer o quê? Quer com certeza que o governo deixe de produzir também como todos nós brancos aqui. Ora, nesse caso particularmente, o Mato Grosso já tem 16% do seu território, que é um território de 900 mil quilômetros quadrados. Já tem 16% do seu território em reserva indígena. E desta feita agora ampliaram mais 250 mil hectares de terra para reserva indígenas. Ora, eu imagino que isso causa um transtorno tão sério na medida que ele pega as cidades já consolidadas, parte dessas terras já todas elas produzindo com tecnologia, de forma sustentável, e agora o governo vem, num decreto só, prejudica 5 cidades do território mato-grossense, que Vossa Excelência também não sabe o estrago que faz. Quando você anuncia a possibilidade da ampliação ou de uma criação de reserva indígena, as terras que moram, imagina aqui, vale 20 mil ou 30 mil reais por hectare, ele passa a valer, sabe o quê? Nada. Zero. Que ninguém vai comprar terra na medida que tem a possibilidade de se transformar em reserva indígena. E vamos vir aqui protestar veemente, em nome, naturalmente, de alguns milhares de produtores, de pequenos produtores e até mesmo de cidadãos que faz apenas para comer ali na sua pequena propriedade. Isso aconteceu na semana passada com a homologação de 3 novas terras indígenas no nosso estado de Mato Grosso e é visível em desacordo com a lei número 14.701 de 2023, que instituiu o marco temporal. As novas homologações atingem a área estratégica do estado do Mato Grosso e são elas: as terras Mandoque, em Brasnorte, com 250 mil hectares. A terra indígena Irapuru, que abrange os municípios de Nova Lacerda, Campo de Julho e Conquista do Oeste, com 21 mil hectares. E a terra indígena Estação do Parecis, situada no município de Diamantino, com 2 mil hectares. Mas nós estamos falando, senhor presidente, de mais de 273 mil hectares de terras, ou seja, de área ao total, onde existem propriedades rurais regularizadas, títulos de boa-fé e infraestrutura
consolidada e, sobretudo, com as atividades econômicas que sustentam milhares de famílias. O Estado de Mato Grosso já possui 73 terras indígenas demarcadas, que somam cerca de 15 milhões de hectares, o que equivale, como bem disse, a 16% do território estadual. Não se trata de questionar os direitos originários, tampouco desconsiderar a importância da população indígena para que a formação e a preservação indígenas e, sobretudo, a preservação do nosso país. O que está em jogo é algo igualmente e essencialmente que, no Estado Democrático de Direito, a respeito das leis vigentes e a preservação e a questão da segurança jurídica. Mas, senhoras e senhores senadores, a Lei 14.701, conhecida como Lei do Marco Temporal, está em pleno vigor. A legislação é categórica ao vedar a expansão de terras indígenas já demarcadas, ao exigir critérios objetivos para novas demarcações, como a indenização prévia aos proprietários rurais que ocupam essas áreas. A edição de recentes decretos de homologação de respeito ao marco legal, criando uma situação de evidente insegurança jurídica, tanto para as comunidades indígenas quanto aos produtores rurais, municípios e para a própria União. Não é possível conviver com tamanha instabilidade normativa. Sobretudo, é um tema tão sensível e historicamente conflituoso. Quando o Executivo decide avançar de forma unilateral sobre matérias já reguladas por lei, sem observar os limites impostos pelo próprio legislador, compromete o equilíbrio entre o legislador e os poderes e abre-se espaços para disputas que poderiam ser evitados. Além disso, senhor presidente, o tema está em análise no Supremo Tribunal Federal, por meio de um processo de conciliação na ação declaratória da constitucionalidade da ADC, número 87, que busca assegurar a validade da lei do marco temporal. O próprio Supremo Tribunal Federal, como noticiado, está elaborando uma proposta de ajuste à legislação, que demonstra que a questão ainda se encontra em fase de amadurecimento institucional. A prudência recomenda que se aguarde a palavra final do Judiciário, para que qualquer ato futuro seja praticado com a segurança jurídica necessária. Mas, senhoras e senhores senadores, suspender os decretos não é um gesto contra os povos indígenas, mas sim uma medida de responsabilidade que resguarda a autoridade e a lei e evita, com certeza, as caladas de conflito. É garantir, senhor presidente, que o país avance em um ambiente de previsibilidade, respeitando os parâmetros estabelecidos pelo Congresso Nacional e aguardando com serenidade o posicionamento final do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é fundamental rever as novas homologações de terras indígenas, preservando a legislação em vigor e permitindo que o debate institucional já judicializado siga seu curso natural. Pelo respeito às leis, à ordem constitucional, pela segurança jurídica e pelo equilíbrio entre os poderes, este é o caminho que certamente fortalece o nosso Brasil. De maneira, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amigos e amigas do Brasil, mas sobretudo do meu querido Mato Grosso, eu venho aqui indignado, até porque, senhor presidente, nos pegou, com certeza, usando uma velha expressão, dizendo que pegou todos nós de calça curta. Ninguém esperava que o presidente Lula fazia isso. Não sei se fazer bonito para na COP agora, né, realizando os Pará, foi lá. E o senhor não imagina o tamanho do estrago e, sobretudo, da intranquilidade jurídica que causou no Mato Grosso. O Mato Grosso, hoje, é orgulho para essa nação brasileira. Somos os maiores produtores de soja, maior produtor de algodão, maior rebanho bovino do país, maior produtor de milho, e etc, etc. E quando toma de surpresa um decreto baixado pela Presidência da República, isso aí já inviabiliza a possibilidade
até de financiamentos para essas pessoas que estão aguardando agora, neste plantio da safra 25 para 26, estão inviabilizados. De maneira que eu fico pensando, como é que pode tomar de forma unilateral uma decisão como esta? Ninguém foi ouvido. Nem o município desse aí, por acaso, a FUNAI esteve presente lá, os órgãos governamentais, para ouvir a sociedade, pelo menos, para dizer, eu estou lhe comunicando que de forma irresponsável nós vamos tomar aqui, com certeza, um pedaço de sua terra. Eu não sou contra o governo ampliar a reserva indígena, não sou contra criar novas reservas indígenas, desde que pague o cidadão lá, desde que pague. Vai lá, compra a área, amplia a sua área, ou cria novas reservas indígenas, mas desde que pague o cidadão que já está lá 30, 40, 50, 60, até alguns há 100 anos. Após sair um decreto como esse aqui, o cidadão está de mãos assim, ou seja, não tem para quem recorrer. Só se formos recorrer ao Papa Francisco, ou seja, é o Papa Léo XIV, né? Só, não tem outro. Para quem nós vamos recorrer? Aqui na FUNAI você não consegue ter acesso a ninguém. Muito pelo contrário, quando você é recebida por um técnico que já recebe com você, dizendo não, 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 não. Quantos milhares de obras do Brasil está parada hoje? Por causa de quê? Porque, lamentavelmente, não tem aqui a certidão do IBAMA, é o caso nosso, ou certidão da FUNAI, é o caso de Mato Grosso, que estamos com obras essenciais. Enfim, e o que é mais grave, senador Exalci, que existe uma comissão formada, você tem conhecimento, com a presença. Quem preside essa comissão é o senador, ou seja, o ministro Gilmar Mendes. E aqui nós temos representante aqui desta casa lá, que é a ministra Tereza Cristina, membros da FUNAI, membros da Câmara, ou seja, deputados federais. E o que adiantou fazer essa comissão? E o presidente Lula foi lá, baixou seu decreto, ampliando, criando novas reservas. Então, onde que está a segurança jurídica no Brasil? Lamentavelmente, é inadmissível. E esta casa aprovou aqui o marco temporal. Vossa Excelência é testemunha viva que votou também, apoiando, com certeza. E agora, como que nós vamos resolver essa situação? É coisa que muitos, talvez, estão nos assistindo, não sabem do prejuízo e, sobretudo, da intranquilidade que está causando. Sobretudo, esse é um pedaço que eles apropriaram. E querem criar novas reservas e ampliar mais novas reservas, como é o caso lá na região do Médio e do Baixo Araguaia. De formas que eu quero, aqui, da Tavênia, pedir o apoio dos nossos colegas senadores, sobretudo a presidência da Casa, que nós podemos fazer, com certeza, a nossa parte aqui. Reagimos como é o papel do Congresso Nacional. E ali eu estava sentado lá do senador Espírito Santo, lembrei dele, quando estava com essa pretensão no sul do estado de Santa Catarina, ele fez um PDL. Lá na Constituição da Constituição de Justiça, na minha falha de memória, foi votado. Inclusive, eu pedi para mim apenas tirar uma cópia daquilo e mudar de estado do Santa Catarina para o estado do Mato Grosso, para tentar ver o que nós podemos fazer para reverter essa situação do Mato Grosso. Lamentavelmente, nós está causando assim, uma intranquilidade e, sobretudo, o que é o mais importante, qual é a solução que o governo federal vai fazer? Vai pagar o cidadão? Sair de mão vazia, uma mão na frente e outra atrás? Não pode, né? E tem decisões claras do próprio ministro Alexandre de Moraes, ele deu uma decisão lá atrás, se por acaso havia ampliação ou decreto de criação de novos, poderia ser pago, mas em dinheiro. Não fazer como faziam antigamente, eles apropriavam terra, davam o título do TDA para você esperar 20 anos para receber. Até quando fosse receber, o proprietário dessa terra já tinha morrido. Como esse é o meu protesto, quero aqui registrar minha indignação, sobretudo defender, com certeza, a segurança jurídica em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Jaime, nós temos aqui no Congresso um instrumento do PDL para cancelar esse decreto. Conte com o meu apoio. Vossa Excelência apresentando o PDL, assinarei, serei o segundo a assinar. Muito obrigado, agradeço a Vossa Excelência. Como vamos fazer também a questão da tilápia? Exatamente. O Brasil é o quarto produtor de tilápia. Absurdo, né? O presidente coloca como se fosse um invasor e agora admite importação de 700 toneladas de tilápia do Vietnã. Do Vietnã. E nós temos aqui de sobra, né? Temos aqui vai de quebrar sobra. Nossos pequenos produtores, que a maioria absoluta agora, sabe quem está sendo beneficiado com essa importação? JBS. É maior do que mais, hein? Todo mundo conhece, né? JBS, conhece, Cleiton? Esse é o Brasil, né? É parte de energia, parte do Mensalão, parte do Lava Jato, BNDES e agora tilápia. Infelizmente esse é o Brasil, né? Com muita tristeza. Eu convido aqui o senador Cleiton para assumir a presidência para que eu possa falar e, na sequência, Vossa Excelência também.
Já, 16 horas, 16 e pouquinho, a gente começa a hora do dia para votar esse projeto. Boa tarde. Com a palavra, o nosso senador do Distrito Federal de Araújo, Isalci. A palavra é sua, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, nossos queridos agentes comunitários de saúde, que nos prestigiam aqui com as suas presenças, e daqui a pouquinho nós vamos votar essa matéria super importante, que a gente precisa realmente reconhecer o trabalho de vocês. Presidente, nos últimos dias, o Brasil presenciou mais uma atitude arbitrária no Supremo Tribunal Federal. Não bastava o presidente Bolsonaro estar em prisão domiciliar há mais de 100 dias, sem acesso às redes sociais, sem poder dar entrevista, sem poder se comunicar com o Brasil. O ministro Alexandre de Moraes não estava satisfeito. Usou um vídeo do senador Flávio Bolsonaro chamando a população para uma vigília, um ato religioso e também pacífico, como justificativa para uma prisão preventiva. O ministro disse, em sua decisão, que a organização criminosa, e sim, ele teve a coragem de falar isso, estava querendo reunir pessoas para uma possível obstrução ou ajuda na fuga do presidente Bolsonaro. Olha, pode até parecer que o ministro estava preocupado com algo, mas a realidade é que ele emitiu o mandato de prisão no dia 22. É muita coincidência. Não podemos normalizar o uso do judiciário como uma ferramenta política. Tudo isso para que o presidente Bolsonaro não possa participar das eleições do ano que vem. Esse projeto de vingança e medo tem um único motivo. Eles sabem que se o presidente Bolsonaro participar das eleições de 2026, ele vai ganhar essa eleição. Esse é o verdadeiro motivo. Agora chegou o momento para que o Congresso faça o seu trabalho e coloque a anistia em pauta. Agora é hora de votarmos a anistia ampla e restrita na Câmara e chegando aqui no Senado, a gente vote com urgência. Essa é uma pauta de extrema importância para o Brasil. Principalmente manter o Estado democrático de direito. Lembrando que a anistia é para tirar todas as decisões arbitrárias que foram tomadas pela narrativa que foi criado pelo possível golpe de Estado. Existem várias pessoas que estão presas de forma injusta, pessoas que ficaram longe da família e só estavam com a sua banquinha tentando ganhar o seu dinheiro honesto. A anistia também vai devolver a possibilidade do presidente Bolsonaro, em 2026, ser candidato. E todos nós sabemos que sem Bolsonaro nas eleições de 2026, aí é sim golpe. Um outro assunto muito importante, presidente, é a indicação do presidente Lula do Messias. Isso mesmo. O presidente está achando que o Senado vai aprovar a indicação do nome dele para o Supremo Tribunal Federal. O Messias é o mesmo Bessias, conhecido como mensageiro do PT. O mesmo Messias que não investigou as principais associações que roubaram bilhões dos aposentados. As mesmas instituições que têm como vice-presidente o irmão do Lula. E na outra, o irmão do vice-presidente da Câmara, Carlos Vera, do PT, que é exatamente a CONTAG e o Sindinap. O mesmo Messias que se diz evangélico e a favor
do aborto. Nós aqui do Senado vamos lutar para que o Messias não seja aprovado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Chega de ministros que não são apartidários, que não usam a justiça da forma como deveria ser. Chega de ministros que declaram amigos do PT. Chega. Vamos dar a resposta necessária para a população. E por último, e não menos importante, é a operação do Banco Master pelo BRB. Eu estou andando aqui pelas ruas do DF e o que mais escutei nesses últimos dias foi sobre essa operação. A população do DF não aceita que alguém destrua algo que é patrimônio nosso. Também roubaram bilhões, não se fala mais em milhões, agora é só bilhões. Assim que eu soube da operação, solicitei ao Banco Central e à Polícia Federal informações, principalmente porque lá atrás, em conjunto com a senadora Damares, com a senadora Leila, nós fomos ao Banco Central, fomos atrás para saber se essa compra estava sendo feita de forma correta. Na época, nos apresentaram documentos e afirmaram que seria um bom negócio para o BRB aqui no Distrito Federal. Agora que fizeram o acordo, foi bom negócio para quem? Com certeza não foi para a população. Com todos os acontecimentos, fica claro que eles fizeram um negócio totalmente irregular e pensando no que era bom para eles, não para a população. Nós vamos agir para que ninguém acabe com algo que é das pessoas que moram aqui no Distrito Federal. Pode contar comigo e juntos vamos cobrar os responsáveis por todo esse esquema. Essa é a minha primeira fala, presidente. Aproveitando que ainda tem alguns minutos, eu quero aqui, aproveitando a presença dos agentes comunitários de saúde, dizer da importância da saúde, do Sistema Único de Saúde. 80% dos problemas na área de saúde se resolve com atenção primária. E vocês, agentes, têm um papel fundamental. É lamentável que no Brasil não se valoriza realmente os profissionais da saúde, não se valoriza os profissionais da educação e também da segurança. Então é inadmissível o tratamento que se dá aos agentes. Aqui em Brasília, a maioria dos grupos de agentes estão faltando agentes. Um grupo que era para ter 6, só tem 2. E ainda com a prancheta e o lápis na mão, no século XXI, na área tecnológica. Então, eu vejo os agentes caminhando aqui. Outro dia eu fui em Planaltina, a pessoa com a prancheta, preenchendo o questionário. Aí vai para a gaveta, porque ninguém digita isso, até porque os computadores da saúde, não há integração nenhuma, não tem sistema nenhum, não há gestão nenhuma. E essa saúde do DF não funciona, as pessoas estão morrendo, exatamente por falta de valorização dos profissionais. Nós temos aqui o maior número de médicos por habitante, não é admitido a gente ter falta de médico nos hospitais, nas UPAs, nas UBSs. É inadmissível não termos os técnicos de enfermagem, os agentes. Então, o que falta na saúde no Brasil, e em Brasília em especial, é gestão. Uma roubalheira constante. Eu fiz o relatório da CPI da Covid aqui do DF. Milhões e milhões roubados, dinheiro da saúde que deveria estar investido realmente na infraestrutura que não tem. Milhões que nós temos hoje de emendas que não são executadas. A bancada colocou 120 milhões para construir o Hospital do Câncer, já tem 6, 7 anos. Prorrogamos e não sai esse hospital. Aqui, senador Cleitinho, como é que funciona a saúde do DF? Vou dar um exemplo aqui, na área de oncologia, do câncer. Eu tive um irmão que teve câncer em abril, morreu em novembro. Uma doença cruel. Aqui, a pessoa vai procurar um médico, manda para o clínico geral, 6 meses. Quando consegue uma consulta com o clínico geral. Aí o clínico geral diz assim, olha, você vai ter que fazer um exame, mais 6 meses para conseguir esse exame. Depois do exame, o médico diz assim, você vai ter que procurar agora um especialista, um oncologista, mais 6 meses. Depois o oncologista vai dizer, olha, tem que fazer radioterapia, quimioterapia. Aí é 1 ano, 2 anos. Nessa altura já morreu, não tem mais remédio.
Então é inadmissível você ter recurso, colocar recurso na construção do Hospital do Câncer, que é uma demanda grande aqui no Distrito Federal, e não construírem, não colocarem estrutura realmente para atender essa população que merece realmente e precisam do atendimento médico da saúde. Não vou nem falar em educação, porque educação mata a geração toda, e é o que está acontecendo no Brasil e em Brasília. Os jovens hoje, dando um minutinho para concluir, presidente, os jovens hoje aqui saem do ensino médio 70% sem saber matemática, 60% sem saber português. As crianças não são alfabetizadas na idade certa. Então é um caos. Brasília era para ser um modelo para o Brasil. Nós temos recurso para isso, mas falta é governo para realmente botar essas coisas para funcionar. Obrigado, presidente. Muito bem. Para nosso grande representante de Minas Gerais, que cuida da minha terra em Minas, senador Cleitinho. Todos. Uma boa tarde aqui a todos os servidores dessa casa, a população que acompanha a gente pela TV Senado e a todos os agentes comunitários da saúde que estão aqui presentes aqui hoje. Sejam bem-vindos e espero que essa pauta hoje seja mais rápida votada e que vocês possam ter esse direito, que não é privilégio, não é direito de vocês aqui. E tudo que for a favor do povo aqui, eu sempre falei que eu vou votar favorável, é uma aposentadoria especial que vocês querem, e eu faço sempre uma comparação, por que a gente tem que sempre votar a favor do servidor público, do trabalhador e de toda a população. Porque eu não quero que nunca generalizar, não, presidente, mas a gente vê tanto político, né, desonesto, corrupto, que acaba que no final da vida ainda tem direito a essas aposentadorias, tem direito a plano de saúde vitalício e um monte de coisa. Tem inclusive um ex-presidente, o Collor, que foi condenado por corrupção. E sabe qual que foi a condenação dele? Uma prisão domiciliar e continua tendo benefício de ex-presidente. Num país sério, esse cara deveria estar preso na papuda e sem nenhum benefício. Então, tudo que foi em benefício da população, que trabalha honestamente para bancar o Congresso Nacional e bancar esse sistema corrupto, pode ter certeza que eu vou votar sempre favorável a vocês, tá bom? Contem sempre comigo. Eu queria aqui, senhor presidente, falar sobre toda essa situação que está acontecendo com o ex-presidente Bolsonaro, que fique claro aqui, né, todo o meu carinho, meu respeito, minha gratidão que eu tenho por ele, até porque eu já cansei de falar isso para todo mundo. Se não fosse Deus, em primeiro lugar, ter me abençoado, se não fosse o povo ter me elegido e ele também ter me apoiado, talvez eu não estaria aqui fazendo esse pronunciamento. Então, sobre toda a situação que está acontecendo com o ex-presidente Bolsonaro, a população quer de verdade, a população eleitor do Bolsonaro, né, a população que entende que é injusto o que está acontecendo com ele, é atitude. Então a vigília ela é bem-vinda, mas que deixa para o povo que está lá. Deputados, políticos que vão lá fazer vigília, parece que quer mais o que a gente tem que fazer aqui é aqui no plenário, é aqui que a gente tem que votar. É aqui que a gente precisa votar anistia, e não é só pelo Bolsonaro, não. É por várias pessoas do 8 de janeiro que estão presas injustamente. Então, é o momento de decidir isso agora. Então, a vigília que a gente tem que fazer aqui, aí eu falo para os deputados, não para a população faz o que ela tem que achar que tem que ser feito, mas para os deputados, senadores, os políticos em geral, vão fazer aqui no Congresso Nacional. Tudo que for a favor do povo, inclusive que vai ter uma proposta hoje aqui para os agentes comunitários de saúde para votar, vão votar. Agora, o que vier aqui para aumentar imposto, se for para ferrar com o povo, é pegar e fazer vigia para poder não votar é nada, barrar tudo. Tudo que for a favor do povo, ok. A gente está aqui para poder votar e ser favorável. Agora, o que for em benefício de classe política, o que for para ferrar com o povo, ou se for para aumentar imposto, aí não é assim que faz. O jogo é aqui. A responsabilidade que é do parlamento. Então é nós agora, senadores, deputados, principalmente, eu não vou ficar aqui cobrando de senador e deputado que não subiu na garupa do Bolsonaro. Isso eu não vou fazer. Eu tenho que cobrar aqui de quem usa o nome do Bolsonaro, quem sempre usou a imagem do Bolsonaro e está aqui como eu. Então esses senadores e deputados, eles têm a obrigação de se posicionar. Porque o que a gente sabe, que nem tentativa de golpe teve. A gente sabe disso. Tentativa de golpe não teve.
Então, o que está acontecendo aqui é uma tremenda injustiça. A gente sabe que o Bolsonaro, hoje, se estivesse solto, com saúde, chegando no ano que vem com campanha para poder disputar a eleição, que se for com Lula, qualquer um, teria chance de ganhar a eleição. Todo mundo sabe disso. Então, vendo tudo isso que está acontecendo, prefere fazer o que está fazendo com o Bolsonaro. Então, é uma tremenda injustiça, uma tremenda covardia. Né? E eu espero que realmente, parece que eu vi um comentário, saiu na mídia agora, presidente, dizendo que pode ser pautada agora, quarta-feira, na Câmara, a questão da anistia. Pode ser pautada. E que ela seja ampla, geral e restrita. Não vem com esse negócio de isometria, não. A gente tem que... Porque isometria não tem nada a ver. Quem está ali que está precisando da anistia é a gente que não fez nada. E é nítido que tem várias pessoas aqui que não fizeram nada. Inclusive, eu ouvi aqui do Carlos Viana, que é presidente da CPI do INSS hoje, que tem uma proposta também, que a gente precisa assinar 27 para poder colocar com regime de urgência. E é claro que eu vou assinar, eu acho que todos nós deveríamos apoiar essa proposta do Carlos Viana, que ele vai subir aqui e vai explicar melhor para vocês. Eu acho que é momento agora de ação. Chega de discurso, chega de vídeo, chega de lero-lero. O que a população brasileira quer de verdade mesmo é que faça justiça. E quem tem poder para fazer isso aqui é o parlamento. Então não adianta mais falar, a gente tem que agir. Então eu espero, sinceramente, com todo respeito ao presidente da Câmara, o Hugo Mota, ao presidente aqui também do Senado, ao Davi Alcolumbre, que deixe o processo fluir. E é muito simples, isso aqui é democracia. O plenário ele é soberano. Quem é contra a anistia é simplesmente subir aqui no plenário, se posicionar dizendo que é contra. Não tem problema nenhum. Agora, como eu, que sou favorável à anistia, sobe aqui como eu estou subindo e fala, eu sou a favor da anistia. Pronto. E deixa votar. E passa essa limpa e acaba com isso. E segue o jogo. Tem tanta coisa para a gente preocupar aqui. Tem tanta coisa para a gente preocupar. Tem tantos projetos importantes aqui para poder mudar a vida das pessoas. Então, isso atrava o país, atrapalha o país, atrasa o país, de uma situação que já poderia ter resolvido há muito tempo, de uma justiça que está aí para todo mundo ver que já vai fazer 3 anos e não se resolve nada. Janeiro agora que está chegando, a gente está chegando em dezembro. Dia 8 de janeiro agora já vai fazer 3 anos. 3 anos. E ainda tem pessoas ainda pagando por uma coisa que não fez, que não teve tentativa de golpe, que não chegou aqui e não quebrou nada. Quem quebrou, quem violou, tem que pagar. É justo, tem que pagar. Agora, pessoas que vieram aqui, deram uma volta aqui e não fez nada, e ficar andando com tornozeleira e pegando 14 anos de cadeia, pô, é brincadeira. Eu queria até mostrar para vocês aqui, gente, como é que a justiça do Brasil tá. Eu fiz questão de guardar essa matéria aqui, que foi agora. Olha isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu só ligar meu telefone aqui, aqui, ó. Quer ver? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, que beleza. Olha isso aqui, ó. STJ concede prisão domiciliar a fundador de facção criminosa. É isso mesmo. O STJ concede prisão domiciliar a fundador de facção criminosa. Fundador. Isso aqui sim gera perigo para a sociedade. Aí eu faço uma pergunta, uma mulher igual a Débora, que pinchou lá a estátua lá, de batom, qual que é o perigo que ela traz para a sociedade a ficar solta, a ficar livre? Qual que é o perigo que ela tem? Então isso virou uma coisa ideológica. A gente tem que ser aqui justo. E eu falo do fundo do meu coração para você, se fosse o contrário, se não fosse o pessoal que é de direita, que é patriota, se fosse do lado da esquerda, fazendo as mesmas situações aqui, eu subiria aqui e falaria, não, está sendo injusto. Uma coisa que eu busco ser aqui é justo, é ser menos hipócrita e menos demagogo. E eu sei que às vezes, como político, quando a gente entra na política, a gente acaba sendo hipócrita e demagogo, porque, pelo que a política representa. Mas todo mundo aqui já viu várias falas minhas aqui, que quando era da questão do governo aqui, eu peguei e apoiei e defendi, porque eu vi que era justo, independente que fosse o Lula. O Lula não é meu presidente, eu não apoiei, ele não é aliado meu, mas tudo que ele fizer em favor da população aqui, eu tenho a obrigação de defender e apoiar, independente que ele seja o presidente. Poderia ser qualquer outro presidente aqui, mas me cabe, como é a minha independência que eu tenho como político também, de legislar e fiscalizar, também fiscalizar ele. O que eu achar que está errado, que ele precisa melhorar, eu vou cobrar dentro do respeito. É a minha função. Agora, quando traz algo que é a favor da população, igual a questão da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, fui o que mais defendi aqui. Eu fiz campanha, sendo oposição. Porque eu sei, quem que vai ser beneficiado com isso não é o político, não é o Lula, não é a Janja, não é os aliados do Lula. Quem vai ser beneficiado com isso é o trabalhador, que tanto que é de esquerda e tanto que é de direita.
Então isso é só ser justo, é só coerente. Então eu espero que alguns senadores, deputados, parlamentares, que sejam de esquerda, que sejam de centro, que não seja nada, tenta colocar na coerência, dentro da prudência, de entender que teve pessoas que vieram aqui que não fizeram exatamente nada. E está pegando 14 anos de cadeia. Enquanto políticos que já roubaram do país, desviaram dinheiro. Eu não preciso nem falar aqui, não, que a quantidade de política que eu falo aqui acaba tomando processo. Estou cheio de processo. Tem um aí que pegou 400 anos de cadeia. Para ele poder pagar a pena dele, ele vai ter que ressuscitar, coisa que não acontece. Ele tem que ressuscitar no mínimo umas 4 vezes para poder pagar a pena dele. Está solto. E vocês podem ver que o ano que vem vai fazer campanha falando que quer fazer o melhor para o país. Isso é brincadeira uma situação dessa. E o pior de tudo ainda, pode ainda ganhar a eleição. E é isso que me chama a atenção. Então o que eu espero é que agora, de uma forma respeitosa, né, que possa chegar essa fala minha em cada senador, em cada deputado, no Hugo Mota, no Davi Alcolumbre, que tenha um mínimo de sabedoria, um mínimo de discernimento, e coloque para votar. Só coloque para votar. Essa casa aqui, ela é cara, ela custa cara. Então, todas as pautas que são legítimas, que ela é constitucional, ela tem que ser pautada, ela tem que ser debatida, ela tem que passar pelo trâmite regimental, de passar nas comissões temáticas, mas depois que ela está apta a ir ao plenário, coloque em plenário. Daqui a pouco, gente, a gente está faltando aqui, a gente está chegando quase em dezembro. A hora que chegar dezembro, a gente deve ficar aqui ainda até lá para o dia 17, dia 18, dia 19. Não acredito que a gente fique até o Natal. Depois, sabe quando que a gente volta? Só em fevereiro. E se tiver um carnaval perto de fevereiro, aí emenda tudo. Acaba que a gente volta só em março. Então, essa casa custa cara. Quem está aqui em cima, que está trabalhando, produzindo, pagando imposto para manter isso aqui. Então, no mínimo, todos os dias que tiver plenário, tem que ter pauta aqui para a gente debater e votar. Eu, Cleitinho, aqui, tem mais de 300 projetos aqui. Já implorei, já pedi, estou protocolando mais projetos, faço de tudo aqui, entendo, viu que eu não sou eu de senador, eu sei que vários senadores aqui também pautam projetos, né, protocolam projetos, e todo mundo aqui tem direito de ter projetos apreciados para poder votar, mas eu brigo muito isso por isso, porque eu quero produzir. E produzir aqui até votando sim ou não. O que vale aqui é o que está apto a ser votado. É regimental, é legítimo, é colocar para votar. Mostre para a sociedade, você é favorável, eu sou contra, você é favorável. Isso é a democracia, isso faz parte da democracia. Então eu espero, sinceramente, para finalizar, senhor presidente, eu espero, sinceramente, que tanto o Hugo Mota e tanto o Davi Alcolumbre, independente de ideologia, independente do que for, coloque a anistia para votar, encerra esse assunto agora, a partir de 2026, votou, foi aprovado, ok, segue o jogo, não foi. Fazer o quê? Nós tentamos. Mas que pelo menos paute, coloque em votação. Eu já deixo claro aqui meu posicionamento favorável à anistia, favorável, e eu espero aqui, sinceramente, que todos os senadores e deputados federais, que em 2018 e 2022, como eu, fez campanha com o Bolsonaro, subiu na garupa dele, ele usou a imagem dele para favorecer cada político, tenha um mínimo de hombridade e possa subir aqui, pedir anistia e votar favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador Cleitinho. Passa a palavra agora ao senador Sérgio Moro. Boa tarde a todos. Boa tarde, senador Exauci, presidente em exercício, senadores Pediam a mim, senador Eurovisto, meus colegas, pares. Nós vivemos num país que os valores estão um pouco invertidos, ou estão bem invertidos. Refiro-me aqui especificamente a um fato que ocorreu ainda esse mês, lá no interior de Pernambuco, São Bento do Una. Júlia Eduarda, uma mulher grávida, foi assassinada a golpes de martelo. O assassino, após esse crime atroz, foi levado ao juiz, que o liberou em audiência de custódia, com tornozeleira eletrônica apenas. Olha, a audiência de custódia é um instituto que tem essa utilidade de permitir que o juiz tenha um contato imediato com alguém que foi preso em flagrante
e o juiz tem condições ali de decidir se pode responder o processo em liberdade ou se deve permanecer preso. Em nenhuma circunstância, eu imagino que alguém preso em flagrante pelo assassinato de uma mulher grávida deva ser colocado em liberdade. Um indivíduo desse, além da crueldade, da atrocidade desse crime, oferece perigo a outros indivíduos, oferece perigo à sociedade. Quem assassina a sangue frio uma mulher grávida não merece outro tratamento que não o rigor da lei. Como resultado dessa liberação, a comunidade pequena se revoltou e protestou, inclusive, nas ruas, o que levou o juiz, pelo menos isso, a rever sua decisão e decretar a prisão preventiva desse assassino. Mas não fosse a revolta da população, teria permanecido aquele erro inicial. Ora, as estatísticas revelam que cerca de 40% dos presos em flagrantes são liberados em audiência de custódia. No meu estado, Paraná, os números são ainda mais elevados. Invertendo-se esse percentual, cerca de 60% dos presos em flagrantes são colocados em liberdade. E gera aquela percepção da porta giratória. Polícia prende e a justiça solta. É claro que boa parte dos juízes acerta, boa parte dos juízes atua com rigor e mantém pessoas presas em flagrante presas quando se faz necessário, por crimes que indicam perigo ou reiteração delitiva, mas em muitos casos acabam sendo colocadas pessoas em liberdade que não deveriam, como esse assassino da mulher grávida. Ou o que acontece muito nas grandes cidades, mas também nas pequenas cidades do interior, criminosos repetitivos. Pessoas que muitas vezes são presas em flagrante por delitos menores, por exemplo, furto de celular, mas colocadas em liberdade e audiência de custódia, logo voltam a delinquir. Se tornou já anedótico, inclusive, o caso no Rio de Janeiro, no qual um criminoso foi preso por furto à residência e foi liberado pelo juiz. E esse criminoso já tinha 86 passagens pela polícia. Ora, não podemos continuar com esse quadro. Esse Congresso aprovou, e eu tive a honra de ser relator desse projeto aqui no Senado Federal, o projeto de lei 226/2024, que foi encaminhado no início desse mês à sanção presidencial. Aguardamos a sanção do presidente da República para essa semana. Espero que não haja o veto, mas é de essencial importância nós restringirmos solturas nas audiências de custódia. Do outro lado, nós podemos fazer um paralelo que, enquanto criminosos que devem ficar presos estão sendo liberados, há aqueles que são tratados com demasiado rigor pela Justiça. E aqui eu secundo as palavras do meu antecessor, o senador Cleitinho, da necessidade de revisão, sim, das condenações do 8 de janeiro. Pessoas ali que se excederam, que invadiram prédios públicos, uma minoria que destruiu o patrimônio. Claro que ninguém concorda com esse tipo de comportamento ilegal, mas não se justifica a imposição de penas de 18 anos de prisão, 16 anos de prisão, 14 anos de prisão, naquele caso que ficou emblemático, da senhora Débora dos Santos, que ficou presa há mais de 2 anos, ficou praticamente 1 ano sem denúncia, presa preventivamente, porque pintou de batom a estátua da Justiça em um momento de protesto. Como justificar essa diferença de tratamento? Uma justiça que muitas vezes é leniente com crimes de sangue, uma justiça que muitas vezes é leniente com crimes de droga, uma justiça que é absolutamente leniente com criminalidade de colarinho branco, haja vista os que tiveram suas condenações anuladas sem qualquer motivo jurídico na Operação Lava Jato,
e, ao mesmo tempo, tratando com esse extremo rigor aqueles manifestantes do 8 de janeiro. Prisões preventivas de mais de 2 anos, se aproximando de 3 anos, penas beirando os 20 anos para pessoas muito simples. E eu posso falar com autoridade porque visitei algumas delas na prisão. São pessoas absolutamente simples, que têm ciência que erraram, que não deveriam ter agido daquela forma, mas jamais um tratamento assim tão rigoroso. É hora do Congresso se debruçar sobre essa anistia, debruçar sobre, se não for possível a anistia, um ajustamento dessas penas a patamares que sejam minimamente razoáveis. E também tem que dizer aqui do tratamento excessivamente rigoroso em relação ao presidente Bolsonaro. Eu falo aqui com tranquilidade porque não tenho nenhuma dívida pessoal em relação a ele. Não fui apoiado, senador Exalci, em 2022 ao Senado, ele tinha o seu candidato, que a gente respeita. Ainda assim fui, no segundo turno, apoiá-lo contra o Lula, porque entendia que seria uma tragédia a nova presidência do Lula, como de fato está sendo. Mas vejo um excessivo rigor, um homem que foi vítima de um atentado à sua vida, que deixou sequelas graves, que foi condenado em um processo em relação ao qual há muitas dúvidas. Boa parte da população brasileira não acredita que houve um golpe, uma real tentativa de golpe. Mas ainda que assim não fosse, um homem com tantas sequelas de saúde deveria ter o direito, pelo menos, de permanecer em prisão domiciliar, como estava até pouco tempo. Outros que cometeram, sim, crimes reais e crimes muito graves, como o ex-presidente Collor, que foi, num primeiro momento, absolvido pela Justiça em 94. Voltou a cometer crimes, roubou dinheiro na BR Distribuidora, que lhe foi entregue durante os governos do Lula. Ele, condenado por corrupção, foi, logo em seguida, após a prisão, direcionado à prisão domiciliar, sem que houvesse, na minha opinião, motivos reais de saúde para lhe deferir esse tratamento. Ou havia problemas de saúde, talvez pela elevada idade, mas nada com aquela seriedade que justificasse esse benefício. Já em relação ao presidente Bolsonaro, não há qualquer margem de dúvidas sobre a necessidade de cuidados especiais, da necessidade de alimentos especiais, tanto pela facada que recebeu naquele fatídico ano de 2018, como pelas sucessivas cirurgias que foi obrigado a fazer desde então. Nessa perspectiva, deveria ele, sim, com os cuidados, ser mantido em prisão domiciliar. Seria mais apropriado uma pessoa com as suas condições de saúde. Agora, quando nós colocamos tudo isso juntos, leniência de um lado para quem praticou crimes graves e rigor excessivo em relação aos manifestantes do 8 de janeiro, ou a negação ao Bolsonaro da prisão domiciliar, é que nós percebemos que tem alguma coisa errada aí com o nosso país, que precisa ser consertado. Vamos aguardar e esperar que possamos, essa semana ou nos próximos, em breve, nos debruçar sobre esse projeto de anistia, ou projeto de redução de penas. Deixar bem claro que a minha preferência é pela anistia, mas temos que observar as condições políticas do momento e não podemos ficar sem ambas as coisas no presente momento, diante do tratamento rigoroso feito a essas pessoas. É isso, senhor presidente. Eu indago aos senadores presentes, senador Lucas, senador Omar Auriovisto, senador Jacques Wagner, senador Wilder, se algum de vocês querem fazer uso da palavra até o presidente chegar. Não?
Bem, não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes na ordem do dia. Está suspensa a sessão. Está lá na rua fazendo a entrega da carta, ama a empresa. Então eu queria lhe pedir uma coisa, seu Marcos, não desista desses funcionários, não desista desse exército, dos amarelinhos que o Brasil tanto ama. E nós nos colocamos à sua disposição, seu Marcos, à disposição do sindicato, porque a minha preocupação é o seguinte, na hora de fazer a escolha, que conta vai pagar, vocês nunca podem ser uma escolha, vocês são obrigação, que nenhum servidor fique para trás por conta de má gestão ou por conta de corrupção. Vocês não podem ser escolha, vamos pagar ou não o funcionário, o que eles merecem, e nós ficamos aqui à disposição do sindicato. Eu sei que vocês vão ter uma reunião amanhã com outro sindicato, informe que estamos à disposição, e o que queremos agora, seu Marcos, é evitar danos, maiores danos. Agora o que essa comissão pode fazer, ajudá-los, é na contenção de danos. Mas o problema é grave. O que tem sido apresentado para nós é grave. Inclusive, eu gostaria muito que o senhor compartilhasse conosco também o número do processo da ação de improbidade administrativa que vocês vão estar ingressando ou já ingressaram. Que Deus abençoe vocês nessa luta. Nós estamos aqui para ajudar. Assim como também quero agradecer a Associação dos Procuradores que esteve aqui e o antigo gestor. Não encerra aqui, seu Marco, nós estamos recebendo muitos documentos. E quero mandar um recado para os empresários do Brasil. Empresários que foram atraídos para o novo mundo do negócio, que é venda online, que a gente garante a entrega. Quanta gente perdendo dinheiro, porque nós os seduzimos. O Brasil os atraiu para este comércio e agora o Brasil os trai dessa forma que nós estamos traindo. E encerro, presidente, dizendo que não é só prestação de serviço. Correios também é política pública. Quem que entrega o livro didático no país são os Correios. Quem que entrega a prova do Enem são os Correios. As agências dos Correios estão em lugares que, às vezes, é a única porta de entrada para o serviço público. Em lugares que não tem nenhuma outra agência pública. Lá estão os servidores dos Correios ou seus correspondentes. Então, assim, é, de fato, muito grave o que está acontecendo, porque não é só uma empresa de prestação de serviço, é uma empresa também responsável por muitas políticas públicas no país. Parabéns, seu Marcos, fique firme. Seu Muriel, parabéns. Também o senhor Valério, parabéns pelo trabalho que estão fazendo, e a gente vai continuar aqui, com esse corpo técnico aqui, ó, lendo tudo, e nós vamos dar uma resposta. Obrigada, presidente. Bom, senadora Damares, queridos convidados, quero também agradecer em nome dessa comissão a disponibilidade de vocês, os esclarecimentos. Quero também, presidente, dar ciência a todos que nós temos várias participações aqui do Cidadania, Juliana de São Paulo, Varley de Minas, De Leon de Minas também, Monique de Goiás, Juliana de novo, Domingos do Rio Grande do Sul, André de Santa Catarina, que todos fazem vários questionamentos muito pertinentes e nós vamos responder todos esses questionamentos. Nossas assessorias analisarão as perguntas e responderão. E quero também mostrar aqui para todo o país como é uma agência fake do Correio. Infelizmente, essa foto ela não é uma foto colorida, mas isso aqui tem as cores do Correio. E essas agências aqui estão espalhadas no Brasil todo, só que ela não tem um Szinho aqui no final. É uma indução a erro, é enganar o povo brasileiro. Mas também quero corroborar com as considerações finais da nossa senadora Damares, essa pessoa que tem uma sensibilidade do tamanho do nosso país, e dizer, senadora, que eu nasci na beira do rio Amazonas, lá no Médio Solimões. E eu sei da importância dos Correios para os lugares mais longínquos desse país. Às vezes é a única referência em saúde, porque
é a única referência em educação, como a senhora falou, e é a única referência em informação. E a coragem e a determinação desses quadros é algo que nos orgulha muito, por quem eu tenho profunda admiração, respeito e compromisso. E queria dizer a vocês que nós estamos acompanhando todas as diligências que estão sendo feitas pelo Tribunal de Contas da União, e há uma expectativa que essas diligências se terminem no próximo mês de março. Vamos analisar os relatórios também das investigações que estão sendo feitas na Polícia Federal, e ao ficarmos aqui convencidos, aliás, não é nem convencidos, quando nós tivermos as comprovações das responsabilidades, certamente essa comissão apresentará uma denúncia formal ao Ministério Público Federal, imputando responsabilidades a todas essas pessoas ou entidades que quebraram nos nossos Correios. A gente tem certeza que houve má gestão. Dizer que houve corrupção seria uma irresponsabilidade nossa, porque nós não podemos aqui acabar com a reputação das pessoas, como alguns poderes do nosso país têm feito, mas nós temos responsabilidade também de depois de encerradas todas essas investigações. Do senador Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, apenas para, dentro do rito natural de apreciação de autoridades, esclarecermos à sociedade brasileira o encaminhamento que daremos em relação à indicação pelo senhor presidente da República para a vaga ao Supremo Tribunal Federal decorrente da aposentadoria do nosso presidente Luiz Roberto Barroso. Apenas rapidamente uma introdução. Eu tomei conhecimento na quinta-feira, no dia do feriado, eu estava no Amapá e tomei conhecimento pela imprensa da decisão do governo, inclusive com um diário extra publicado naquele mesmo dia e uma nota, se não me engano, da SECOM, do Palácio, informando, inclusive com uma fotografia, da decisão institucional do presidente da República de indicar o doutor Jorge Messias, advogado-geral da União, para esta vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. Tendo conhecimento pela imprensa desta decisão, eu estava no Amapá e cheguei no domingo à noite. Na segunda-feira, ontem, estabeleci um diálogo com os nossos colegas senadores, com os líderes partidários, com senadoras e senadores, tentando organizar como nós faríamos, já que nós temos um período curto do processo legislativo brasileiro, que se encerrará daqui praticamente 25 dias, a sessão legislativa. E conversei longamente com o presidente Otto Alencar, porque cabe à CCJ, é uma prerrogativa da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, estabelecer um rito processual para a sabatina e deliberação das autoridades de tribunais superiores, que é o caso da indicação para o Supremo Tribunal Federal. E conversei com o senador Otto, falando do desejo de que institucionalmente nós pudéssemos nos desobrigarmos desta missão, até porque é uma situação natural termos a possibilidade de fazermos a sabatina de uma autoridade tão importante como a do Supremo Tribunal Federal, e conversei com o presidente Otto Alencar para que nós pudéssemos compatibilizar esse calendário. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem é que carece de estarmos alinhados na condição de presidente do Senado com o presidente da CCJ para compatibilizarmos o calendário, a agenda de deliberação. Então, nós estabelecemos um calendário, eu e o presidente Otto Alencar, para que nós pudéssemos fazer, dentro desse rito natural, a sabatina e a deliberação da autoridade na CCJ,
primeiramente, naturalmente, é o que manda a Constituição brasileira, e em seguida no plenário do Senado Federal. Então eu gostaria de pedir ao senador Otto Alencar que ele anunciasse o rito estabelecido por nós. Quero dizer que foi uma construção também dentro da viabilidade da pauta da comissão, porque a comissão tem muitas matérias relevantes para tratar e precisava que esse calendário fosse minuciosamente estabelecido com o presidente. Então nós já estabelecemos a data e deixar registrado que é uma data, que é uma observação que eu tenho sempre feito na sabatina das autoridades. Sejam de agências reguladoras, sejam de ministros de tribunais como o STM, o STJ, o próprio Supremo Tribunal Federal, que a gente possa avisar com antecedência os nossos colegas senadores e senadoras para que eles estejam presentes. Porque a votação de uma autoridade tão relevante como essa precisa obrigatoriamente da presença do senador, com a sua digital, com um voto nominal e secreto na comissão e no plenário do Senado Federal. Então, construímos consensualmente esse calendário e eu estou muito satisfeito de ter chegado a esse entendimento com o presidente Otto Alencar, e eu gostaria de passar a atribuição do calendário para a CCJ e qual será a minha decisão assim que a CCJ sabatinar o indicado para o Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu agradeço. Combinamos que a leitura da mensagem será feita no dia 3, agora de dezembro, uma quarta-feira, pela manhã às 9 horas, e como de rito processual e obedecendo o regimento interno do Senado Federal, vai se dar vistas coletivas no dia 3 e no dia 10 será feita a sabatina dentro da Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, como tem acontecido, será conduzido ao plenário do Senado Federal. E eu designei como relator o senador Everton Rocha, do Estado do Maranhão. Eu tinha designado antes para o Gonê, o Omar Aziz, é do meu partido, não podia colocar outro do meu partido, então colocamos o Everton Rocha, que vai ser o relator. Eu já comuniquei a ele, já está consciente, aceitou a relatoria e nós vamos, sem dúvida nenhuma, conduzir isso como conduzimos outros indicados nesse período para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado, senador. Só vai para a sanção do IR amanhã. Eu acho que é importante a gente, um efeito a mais, não é? Um efeito adicional, positivo dessas nossas iniciativas que nós discutimos hoje aqui. Queria saber se a Maria Tereza queria fazer alguma consideração final. Senadora, depois da fala da Beatriz Acioli, eu acho que a gente tem que pensar em violência vicária na nossa legislação. E eu acho que um projeto de lei... Já tá tudo no esquema. É isso. Nossa, ela deu informações importantíssimas. Agora a Vitória Régia, você não gostaria de fazer Não, eu posso fazer só agradecimentos finais pelo convite, por esse momento, né, em que a gente pode novamente lançar essa atualização dos dados de registros internacionais do Mapa Nacional da Violência de Gênero e reforçar como é importante, né, essas parcerias entre Estado, sociedade civil e imprensa, para a gente ter mais possibilidades de responder um pouco a esse problema, né? Esse problema, o problema da violência contra brasileiras no exterior, a violência vicária, não é um problema que pode ser resolvido apenas por uma entidade, né? O Ministério não conseguiria resolver sozinho, o Senado, nem a sociedade civil. Então, é nessa colaboração entre diferentes atores que a gente consegue entender melhor quais são as lacunas, as possibilidades e os caminhos, né, para proteger todas as mulheres brasileiras dentro e fora do Brasil. Está reaberta a sessão
Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Solicito atenção, senador Wilder, tudo bem? Gostaria de dar atenção, senador Moro, senador Lucas Barreto, senador Cid, senadora Augusta, líder Omar, senador Otto, senhores senadoras, senhores senadores e senhoras senadoras, em nome do senador Exalci Lucas. Gostaria de informar ao plenário do Senado Federal, por consequência também o Congresso Brasileiro, já que nós estamos com o deputado Hildo aqui presente, que diante do entendimento que nós construímos com o líder do governo há alguns meses, senador Randolfo Rodrigues, e naturalmente eu fui informado, senador, a mim, que hoje pela manhã tivemos uma reunião com as lideranças da Câmara e do Senado Federal, capitaneadas pelos líderes partidários, onde foram discutidas as questões relacionadas à nossa sessão do Congresso Nacional. Eu peço a Vossas Excelências que possam resgatar, nos últimos meses, as nossas manifestações na condição de presidente do Senado, quando que quase todas as sessões deliberativas, esta presidência era cobrada em relação a termos uma sessão do Congresso Nacional para deliberarmos vetos pendentes de apreciação. Em muitas oportunidades, senadora Soraya querida, eu tratei com os senadores que me solicitavam que a gente pudesse fazer um calendário e, nesse sentido, conversando com Vossas Excelências, nós pactuamos um calendário para sessões do Congresso Nacional. Essa fala está registrada nos anais da Casa e eu fiz a fala, inclusive, por algumas intervenções feitas por colegas senadores, e faço apenas uma referência da minha lembrança de cobranças do senador Exalci Lucas em relação ao PLN 30 e o 31. Faço uma lembrança e um registro em nome do presidente da Comissão de Orçamento, senador Efraim Filho, que também questionou várias vezes desta presidência o calendário para a votação da LDO e de outras matérias importantes que estão tramitando na Comissão Mista de Orçamento. E também faço a lembrança do senador Espiridião, amigo que está presente, da cobrança dele com legitimidade desta presidência, há alguns meses, diga-se de passagem, sobre esse assunto, sobre a possibilidade de nós colocarmos a sessão do Congresso em deliberação os vetos relacionados ao Propag. Assim como fui questionado por vários senadores, registro aqui a senadora Tereza Cristina, sobre a questão dos vetos do licenciamento ambiental, senador Flávio Arnes. Então, eu estou fazendo essa fala para apenas esclarecer e assegurar a Vossas Excelências que este calendário está estabelecido há algum tempo. Hoje, infelizmente, dependendo da versão, parece que esta presidência está tomando, de certa forma, uma atitude ou outra em sinal de protesto ou de alguma coisa parecida. E eu queria dizer a Vossas Excelências que Vossas Excelências todas me conhecem e sabem que eu jamais faria ou tomaria alguma iniciativa em retaliação a qualquer coisa que seja. Eu tenho muita tranquilidade, tenho muita serenidade, líder Omar, e um carinho todo especial também por Vossa Excelência, líder da maior bancada do Senado Federal, da minha postura e da minha conduta. Infelizmente, toda hora alguém quer criar alguma crise, alguém quer criar algum conflito onde nunca existiu. Apenas há atribuições e prerrogativas inerentes ao cargo. E essas atribuições e essas prerrogativas inerentes ao cargo, cabe com que a gente possa ter serenidade, equilíbrio e maturidade institucional para fazermos o que é o certo. Simples assim. E como eu disse e repito, muitas das vezes agradamos uns e desagradamos outros. O líder do governo no Congresso Nacional, meu colega senador Randolfo Rodrigues, do Amapá,
pelo menos nos últimos 90 dias, eu acho que eu já tratei com o senador Randolph 10 ou 12 vezes sobre sessão do Congresso. E nessas 10 ou 12 vezes que eu tratei sobre esse calendário, todas as vezes essa presidência se curvou às solicitações do líder quando pedia mais tempo. E daqui a pouco eu vou pedir ao senador Randolph Rodrigues que possa fazer uma fala. E em todo instante, senador Jaime, ele me pedia: presidente querido, você pode dar mais tempo para que a gente possa estabelecer o diálogo com as lideranças para construirmos uma sessão do Congresso Nacional que possa deliberar as matérias pendentes de deliberação? Vossas Excelências são testemunha disso. Há praticamente um mês atrás eu marquei uma sessão do Congresso e todos nós, e muitos senadores e senadoras, senador Lucas Barreto, apelaram para esta presidência que pudesse cancelar a sessão do Congresso. E esta presidência, reconhecendo a importância do diálogo a todo instante, vem fazendo concessões, respeitando a autonomia e a autoridade dos senadores, senador veneziano. Porque quando um senador pede mais tempo para buscar o diálogo, uma liderança partidária, é porque ele está querendo buscar um entendimento para uma deliberação que seja importante para o Brasil. Mesmo com aspectos antagônicos e com posições contrárias ou a favor de uma certa matéria, nós precisamos respeitar todas as posições. E cabe à presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional, como chefe do Poder Legislativo brasileiro, à altura do cargo, poder ser um mediador e um moderador. Todavia, senador Iovisto Guimarães, vou repetir, todavia, o presidente do Congresso Nacional tem as suas atribuições e ele não se furtará e não se omitirá em exercê-las. Portanto, acho que com esta fala na abertura da sessão da ordem do dia de hoje, eu quero apenas fazer esses esclarecimentos com muita humildade, com muita serenidade e com a consciência tranquila do dever cumprido, da missão árdua e difícil, mas que eu tenho certeza absoluta, presidente Hamilton Mourão, que cabe a todos nós compreendermos o ambiente que nós estamos vivendo e tomarmos as decisões. Logicamente, para um ou para outro, a gente pode acertar em uma decisão e errar em outra. E muitas das vezes isso acontece no mesmo dia. Mas com muita serenidade, com muita tranquilidade, eu quero dizer a Vossas Excelências que no último dia 12, o senador Efraim, presidente da comissão mista, o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolph Rodrigues, e parte dessa minha fala com Vossas Excelências, ajudando a construir esse entendimento, chegaram a um acordo não a como vai votar um senador ou uma senadora, ou como vai votar uma deputada ou um deputado, mas chegaram a um acordo em relação a um calendário mínimo adequado para que a gente possa, todos nós, nos desobrigarmos das nossas atribuições. E nós fizemos um calendário das sessões deliberativas do Congresso Nacional para esse último semestre, ou por que não dizer para esses últimos 2 meses de deliberação do ano legislativo. E foi aqui no plenário, algum tempo atrás. Não foi uma decisão de hoje. E não será uma decisão de hoje. Para ficar só registrado, porque daqui a pouco, ou logo mais, ou ontem, o que eu estou observando por parte de alguns veículos de comunicação, é a todo instante tentando deturpar uma ação do presidente do Senado e do presidente do Congresso Nacional. Foi feito um acordo, e eu respeito esse acordo que foi construído, e ele foi publicamente anunciado neste plenário, e eu gostaria de comunicar às senadoras e aos senadores que na próxima quinta-feira, dia 27 de novembro, às 10 horas da manhã, nós realizaremos uma sessão do Congresso Nacional destinada a votar as seguintes matérias.
vetos à Lei de Licenciamento Ambiental, veto 29 de 2025. Vetos ao PROPAG, veto 5 de 2025. PLN 14 de 2025, que garante, e aqui diga-se de passagem, que garante e afasta a regra de ouro estabelecida no arcabouço legislativo brasileiro para que o Estado brasileiro possa pagar o programa social do Bolsa Família a 20 milhões e 500 mil brasileiros ou famílias brasileiras. O PLN 30 de 2025, que possibilita o reajuste salarial dos bombeiros e policiais civis militares do Distrito Federal. Então, são 4 itens de deliberação na sessão do Congresso Nacional na próxima quinta. Repito, de forma muito respeitosa, todos acordados anteriormente com esta presidência. Eu tenho ainda outro informe a fazer, mas como eu fui solicitado pelo senador Espiridião Amin e pelo senador Exalci Lucas, eu concedo a palavra a vossas excelências. Presidente, em primeiro lugar, para ratificar no tudo sobre que eu tenho conhecimento as suas palavras. Não há absolutamente nenhuma vinculação entre esta deliberação que agora o senhor resumiu a estes pontos de veto para a sessão do Congresso, com qualquer diatribe, mal-entendido ou controvérsia. E lembro ainda que, sendo realizada no dia 27 de novembro, ela estará com a promissória vencida no dia 27 de junho. Esta sessão fora anunciada já para 27 de junho deste ano. 5 meses depois. Então, a única coisa que não existe nesta data é alguma causa próxima, ou seja, recente. De forma que, se o senhor está com a consciência tranquila, eu quero lhe dizer, como um quase confessor jesuíta que eu fui, desta vez o senhor está mesmo com a consciência tranquila. Finalmente, faço um pequeno pedido. Se fosse possível, se não houvesse objeção, a inversão de pauta de hoje, como por uma questão de complexidade, o item 2 ascenderia para 1, porque creio que não há controvérsia sobre o assunto. Se não houver controvérsia, deixo a pensar o meu requerimento com votos do que Vossa Excelência mantenha esta consciência incólume. Obrigado, senador Espiridião Amin, pelas palavras de Vossa Excelência. Concedo a palavra ao líder Exalci Lucas. Presidente, eu só quero reforçar o que Vossa Excelência falou. Eu fiz aqui por diversas vezes o pedido dessa reunião do Congresso. Vossa Excelência, e com a participação aqui, tanto do senador Amin, quanto do senador Randolph, como líder do governo, participou disso, desse anúncio do dia 27. Inclusive, o senador Randolph assumiu o compromisso como governo de, após a aprovação do PLN 30, que o governo editaria a medida provisória que trata exatamente dos reajustes da segurança pública aqui do Distrito Federal e também dos ex-territórios. Ele participou dessa decisão. Então, Vossa Excelência tem toda a razão. O senador Amin disse também sobre a questão do PROPAG, a senadora Tereza falou sobre a questão da licença ambiental. Então, parabéns, Vossa Excelência, por manter realmente a posição que Vossa Excelência declarou publicamente aqui na última sessão. Muito obrigado. Obrigado, senador Exalci. Eu gostaria de submeter à votação. Eu acho que raramente fiz um requerimento de solicitação de sessão especial. Querido líder Jorge Cajuru, tudo bem? Eu gostaria de submeter, e peço a atenção de Vossas Excelências, um requerimento nos termos do artigo 199 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de sessão especial destinada a ser realizada em data oportuna, a fim de celebrar o Dia Nacional do Evangélico, comemorado agora em 30 de novembro. Celebramos no dia 30 de novembro o Dia Nacional do Evangélico,
uma data que me toca profundamente e que nos convida a refletir sobre a força da fé e sobre o valor inegociável da liberdade religiosa no Brasil. Instituída pela Lei nº 12.328 de 2010, portanto, há cerca de 25 anos atrás, há 15 anos atrás, perdão, esta data simboliza um compromisso que devemos renovar todos os anos, que é o de proteger o direito de cada brasileiro e de cada brasileira de professar a sua fé com dignidade, com respeito e, sobretudo, com muita segurança. Esse é um dos fundamentos mais nobres da nossa democracia. Os dados do censo de 2022 mostram a transformação do nosso país. Hoje, cerca de quase 30% da população acima de 10 anos é evangélica. São mais de 50 milhões de brasileiros. Mais do que estatísticas, estamos falando de pessoas, de famílias, de comunidades inteiras movidas pela fé, pela esperança e pelo serviço ao próximo. As igrejas evangélicas exercem um papel extraordinário na vida do Brasil. Elas acolhem, cuidam, educam, restauram e transformam. Fortalecem vínculos familiares, constroem comunidades de apoio e oferecem caminho de paz e orientação espiritual a milhões de brasileiros. É impossível ignorar a presença ativa e generosa das igrejas, das organizações evangélicas que administram escolas, universidades, hospitais, clínicas, casas de acolhimento, programas sociais e iniciativas de voluntariado que alcançam quem mais precisa. A cultura do serviço, tão viva entre os evangélicos, é uma das maiores expressões de solidariedade do nosso povo. Quero dizer, de forma muito especial e também pessoal, o respeito que tenho profundo e admiração pelos evangélicos do Amapá e de todo o Brasil. Vejo em cada comunidade evangélica um trabalho de fé que transforma vidas, fortalece famílias e contribui decisivamente para o desenvolvimento espiritual, social e cultural do nosso país. É impossível compreender a força do Brasil sem reconhecer a força dos seus evangélicos. E me permitam compartilhar um aspecto simbólico que me honra profundamente. Sou o primeiro judeu a presidir o Senado Federal em mais de 200 anos de história. E hoje, à mesa do Senado Federal, trabalhamos lado a lado, judeus, católicos e evangélicos, demonstrando que a convivência respeitosa entre diferentes tradições de fé não é apenas possível, é um valor que nos engrandece e nos fortalece. Aos evangélicos deve ser garantida a participação plena na vida pública, sem constrangimentos, sem preconceitos, sem qualquer forma de discriminação. Respeitar a fé é respeitar a própria democracia. Defender a liberdade religiosa é defender a dignidade humana. Por isso, reafirmo, o Congresso Nacional está unido nesta causa. Unido na proteção da liberdade de culto, unido no combate firme e inegociável à intolerância religiosa, unido no reconhecimento do papel essencial das igrejas evangélicas na construção do Brasil.
Com esse espírito de respeito e gratidão, proponho a realização de uma sessão especial em homenagem ao Dia Nacional do Evangélico. Será um momento de celebração, reconhecimento e valorização da contribuição inestimável que os evangélicos oferecem ao nosso país. Ao aprovarmos este requerimento, reafirmamos que o Senado Federal honra verdadeiramente todas as expressões religiosas que compõem a nação brasileira. Convoco, portanto, cada senador e cada senadora a se somar a esse gesto. Que em breve possamos estar aqui reunidos, neste plenário, juntos, no Dia Nacional do Evangélico e prestando esta homenagem justa, sincera e merecida. Submeto em votação o requerimento apresentado por mim. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Meus profundos agradecimentos. Querido senador Espiridião Amin, eu peço permissão a Vossa Excelência. Me permita, o relator da matéria do item 1 está no plenário presente. Me permita nós seguirmos a ordem de deliberação das matérias do dia de hoje e logo em seguida... Eu quero dizer que conversei hoje de manhã com o senador veneziano e dei contas à relatora do projeto. Ele vai ter que dizer não, e Vossa Excelência também, à senadora Leila Barros. Ela é a relatora do projeto do item 2. E este relatório dela, presidente, é de 2019, pronto para votar. E eu tenho certeza de que vai ser votado. Presidente, bem rapidamente, quando nos encontrávamos hoje na Comissão de Infraestrutura, o nosso professor Espiridião Amin propôs essa inversão e a mim me parece, por ser uma matéria de teor incontroverso, nós poderíamos fazê-lo sem prejuízos à discussão e tomar a aprovação do item 1. O que o senador Espiridião Amin nos garantiu é de que não seria mais do que 2 minutos para que nós resolvêssemos essa discussão. Então nós vamos ligar o cronômetro. Do que os entretanto, né? Vou dar 3. Feito a inversão da pauta com a aquiescência do relator da matéria, item 2, projeto de lei da Câmara número 25 de 2000. Presidente, só uma correção. Eu não sou o relator, eu sou o autor. O relator é o senador colega Wellington Fagundes. Me desculpe, está aqui o relator. Me perdoe. Me perdoe, Vossas Excelências. O autor e o relator. Projeto de lei da Câmara número 25 de 2018, número 5.812 de 2013, na Casa de Origem, de autoria do deputado Fernando Jordão, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de marinheiro profissional de esporte e recreio. Parecer favorável, número 73 de 2019, da Comissão de Assuntos Sociais, e a relatora foi a senadora Leila Barros. Não foram oferecidas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos. Senadora Leila, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, é só para falar que no artigo 5º do projeto, que trata do benefício de um seguro obrigatório para esses profissionais, nós achamos prudente explicitar uma disposição cuja aplicação está implícita, né? Que seja qual é a remissão expressa à regulamentação do dispositivo. Assim, eu peço a atenção do presidente e deste plenário para que possamos realizar um ajuste pontual, Danilo, uma simples inclusão ao final do dispositivo da expressão nos termos do regulamento.
É um ajuste apenas nos termos do regulamento, um aperfeiçoamento meramente redacional, que evita lacunas e assegura a precisão técnica do texto. Tá? É apenas isso. Eu entendo que foi feito apenas uma correção por Vossa Excelência, que não afeta, pela informação que eu estou tendo da Secretaria, apenas explicita a palavra adequada. É isso? Nos termos do regulamento, apenas. Exatamente. Só para reforçar. Então, nós não temos senadores mais inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único, nos termos do parecer, com a adequação redacional apresentada pela relatora aqui no plenário. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com adequação redacional, que será posta diretamente nos autógrafos da matéria. A matéria vai à sanção presidencial. Presidente, agora 11 segundos. Muito obrigado. Em nome da Frente Parlamentar da Economia do Mar, Viés Náutico, eu quero agradecer, porque isto vai permitir regularizar a situação de dezenas de milhares de um marinheiro profissional que opera em recreio e esporte. Milhares e milhares de pessoas deixarão de ser contratados como jardineiro ou doméstico e passarão a ser. Hoje estão trabalhando sob o apelido de doméstico, jardineiro, carpinteiro, e agora terão a sua profissão reconhecida. E ela é importante para a economia do mar no Brasil. Muito obrigado. Projeto de Lei Complementar número 185 de 2024, de autoria de Sua Excelência o senador veneziano Vital do Rego, que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, estabelecidas pelo parágrafo 10 do artigo 198 da Constituição Federal Brasileira. Pareceres favoráveis, número 38 de 2025, da Comissão de Assuntos Econômicos, e o relator da matéria foi Sua Excelência o senador Wellington Fagundes. Também o parecer número 63 de outra comissão, a Comissão de Assuntos Sociais, e o relator nesta comissão também foi Sua Excelência o senador Wellington Fagundes. E naquela oportunidade da deliberação foi designado o relator ad hoc, o senador Fernando Dueire. Informo ao plenário do Senado Federal que não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Concedo a palavra, como primeiro orador inscrito para discutir, Sua Excelência, o senador Wellington Fagundes. Presidente, pela ordem, se Vossa Excelência me permite. Líder Wellington, só conceder pela ordem ao senador Randolfo Rodrigues. Na qualidade de líder do governo no Congresso, presidente, e atendendo, inclusive, uma convocação feita por Vossa Excelência ainda há pouco. E me permitam os senadores e as senadoras e os nossos deputados que estão convidados aqui no plenário, nós temos um orador na tribuna. E antes de adentrarmos na pauta, na importante pauta propriamente dita, presidente, só para fazer um registro aqui, há algum tempo há uma demanda deste Congresso Nacional, do plenário do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, para uma sessão do Congresso Nacional. Por algumas vezes eu quero aqui testemunhar que nós, da liderança do governo no Congresso, solicitamos, por diferentes razões, de Vossa Excelência, o adiamento da sessão, e Vossa Excelência de imediato aqueceu. Por óbvio, já foi acordado aqui anteriormente,
na presença de todos os líderes deste plenário do Senado e em comum acordo com o plenário da Câmara, a necessidade de, antes do ano ser concluído, nós temos pelo menos 3 sessões do Congresso. Não seriam possíveis as 2 últimas sessões, a apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a apreciação da Lei Orçamentária Anual, prevista já para o dia 5 de dezembro e para o dia 17 de dezembro, sem antes que nós apreciássemos os vetos que estão trancando a pauta. Por força, inclusive, de deliberação do Supremo Tribunal Federal, vetos trancam pauta das sessões do Congresso Nacional. Então, queria aqui só testemunhar e agradecer, em nome da liderança do Congresso, primeiro, a compreensão de Vossa Excelência sobre os pedidos que foram feitos para o adiamento da sessão. Segundo, sobre a realização dessa sessão, que está prevista para quinta-feira, dia 27 de novembro, a partir das 9h30, 10 horas da manhã, conforme convocação de Vossa Excelência. Por óbvio, hoje de manhã, nós tivemos um primeiro, eu já estou buscando entendimento e diálogo com o caríssimo líder Isalcir, líder da minoria, líder da oposição aqui no Congresso Nacional. Tenho buscado entendimento também. Ainda hoje de manhã tivemos reunião com alguns líderes da base de apoio ao governo na Câmara. Vamos procurar também os líderes da oposição da Câmara. Por óbvio, terão temas que nós vamos conseguir acordo para irem à cédula de votação por acordo para voto. Tem outros temas que o governo vai encaminhar pela manutenção do veto. Obviamente, deverá ter posições distintas sobre a apreciação, mas eu quero reiterar aqui o que foi dito por Vossa Excelência. Não é possível o adiamento indefinido de sessões do Congresso Nacional. Então, vamos para a sessão de quinta-feira, com os temas que tiverem acordo, colocaremos na cédula e assim apreciaremos. Os temas que não tiverem acordo, e nós vamos buscar até o último instante, obviamente, vamos a voto e tanto a oposição quanto o governo fica encarregado de colocar os votos necessários ou para manutenção do veto ou para a derrubada. Só esse esclarecimento que faço a Vossa Excelência ao plenário, inclusive atendendo o pedido de Vossa Excelência. Querido senador Randolfo Rodrigues, esta presidência agradece as manifestações de Vossa Excelência em apenas reafirmar o acordo que nós construímos no plenário do Senado Federal e onde esta presidência informou também o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, sobre esta construção, tanto que o plenário da Câmara dos Deputados já está reservado há 15 dias, desde a nossa reunião, para que esta quinta-feira nós possamos realizar a sessão do Congresso Nacional no plenário da Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela manifestação de Vossa Excelência, que corrobora e consolida a fala que fiz no início da sessão. Com a palavra o relator da matéria, senador Wellington Fagundes, para discutir. Senhor presidente Davi, senhoras e senhores senadores e toda a população que nos assiste e nos ouve neste momento. Quero aqui registrar, senhor presidente, que hoje é um dia importante para esta casa. Depois de muito trabalho, escuta e responsabilidade, chegamos à votação de um projeto que me honrou profundamente estar relatando, que é a proposta que valoriza os agentes comunitários de saúde e também os agentes de combate às endemias. Estou falando de profissionais que seguram o SUS na ponta. Gente que entra nas casas, que orienta, que previne, que identifica o risco antes da doença virar emergência. Hoje, são mais de 400 mil agentes em atuação em todo o Brasil. Brasileiros e brasileiras que trabalham pelo cuidado às pessoas. Em apenas 6 meses, esses profissionais, mais de 400 mil, realizaram mais de 344 milhões de visitas domiciliares, levando prevenção, amparo e orientação. E digo com convicção, cada visita é uma doença evitada. Quando a prevenção funciona, o Brasil economiza. É menos internação, menos UTI, menos sofrimento para as famílias. Quero deixar um ponto muito claro. O custo de não investir nos agentes de saúde é muito maior do que qualquer custo da aposentadoria especial. Cada R$1 investido nesses profissionais
Economiza-se de R$ 4 a R$ 7 em internações, tratamentos e procedimentos de alta complexidade. E esse retorno está comprovado em todo o país. Redução de 56% nos surtos de dengue e chikungunya. Redução de 33% nas internações evitáveis. Redução de 43% na mortalidade infantil. Aumento de 12% no acompanhamento de gestantes e crianças. Redução de 35% na internação por diabetes e hipertensão. Essa é, portanto, a conta real. Essa é a conta que o Brasil precisa fazer. E sim, quando o modelo estiver pleno, haverá um aporte necessário entre 14 e 17 bilhões por ano, dividido entre município, estados e União. Mas a verdade é que nenhum número se sustenta diante do que esses profissionais entregam para o SUS. Portanto, não investir nesses agentes custa muito mais em vidas, em internações, em filas, em orçamento do SUS. Portanto, prevenir é muito mais barato e é sempre mais humano. E digo mais, causa estranheza que o governo só agora tenha descoberto preocupação com o impacto fiscal. Porque para a gastança desenfreada, para o custeio de estruturas que não entregam resultado, para despesas que não transformam a vida do cidadão, o caixa está sempre aberto. Mas aqui é diferente. Aqui estamos tratando de investimento legítimo em profissionais que sustentam a saúde pública do Brasil. Estamos falando de garantir uma aposentadoria especial justa, compatível com o risco, o desgaste e a entrega que eles fazem todos os dias. Investir nesses profissionais não é gastar. Gastar é colocar dinheiro em prioridades erradas, em ações que não transformam, que não entregam, que não chega à casa do brasileiro. Valorizar essa categoria e assegurar uma aposentadoria digna é reconhecimento, é responsabilidade, é justiça. Portanto, não se trata de privilégio, trata-se de profissionais que cuidam do povo, que estão onde o Estado muitas vezes não consegue chegar, que fazem o serviço mais essencial que existe, prevenir doenças e salvar vidas. Quando o país investe nos agentes de saúde, ele pensa sempre longe, ele pensa no futuro, ele pensa no que realmente importa. Quero dizer aqui, senhor presidente, que em Mato Grosso, essa realidade é ainda mais desafiadora. Temos um estado gigante, territórios extensos, áreas rurais, indígenas e ribeirinhas. São mais de 8 mil agentes em atuação, gente que segura a saúde no lápis e, acima de tudo, no coração. No processo de relatoria, realizamos uma audiência pública decisiva com o Ministério da Saúde, da Previdência, do Planejamento, com a Fiocruz, com a CONAX, sindicatos especialistas, enfim, todos que eram necessários ser ouvidos e também, claro, colocarmos as nossas posições. E todos, sem exceção, afirmaram que esse projeto é um consenso de justiça. Já tivemos avanços, como a PEC 22 de 2022, que garantiu o piso salarial. Agora é dar o passo que falta, regulamentar a aposentadoria especial com prioridade, com paridade, integralidade e reconhecimento merecido por essa categoria. Quero aqui agradecer o autor da proposta, senador Veneziano Vital do Rego, um extremo competente senador e referência para todos nós. Só de ser de autoria do senador Vital do Rego, claro, para nós aqui, com certeza, é que estamos no caminho certo, senador. Por essa sensibilidade e também pelo compromisso com a base do SUS. Quero aqui, então, homenagear o autor, senador Veneziano Vital do Rego. E também registro aqui, e quero agradecer, o senador Renan Calheiros,
como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que me designou como relator. E também ao senador Marcelo Castro, que é o presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que da mesma forma me deu essa oportunidade de estar relatando. E eu ainda quero registrar aqui a minha saudação a Hilda Angélica dos Santos. Esse nome é especial, ela está lá. Hilda Angélica dos Santos, presidente do CONAX. Em nome dela, cumprimento também cada agente do Brasil, incluindo a Marina Lara, que é da minha terra natal, Rondonópolis, onde foi a segunda cidade, primeiro o Ceará, depois Mato Grosso, e homenageio também aqui o ex-senador Carlos Bezerra, que era prefeito à época da minha cidade. Por isso, senhoras e senhores, essa votação não é sobre política, é sobre dignidade, é sobre reconhecer quem nunca abandonou o povo brasileiro. E é por isso que peço aqui o apoio dos colegas para aprovar essa medida tão necessária e tão merecida. Mais uma vez, senador Davi, eu agradeço a Vossa Excelência, principalmente pela sua sensibilidade de estar aqui colocando esse assunto para que possamos apreciar nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente Uma parte, Davi. senador Wellington Fagundes. Líder Zequinha, eu escrevi Vossa Excelência aqui. Tá bom. Líder Wellington, eu queria cumprimentar Vossa Excelência e agradecer novamente os elogios honrosos que Vossa Excelência faz a esta presidência, mas eu quero dividir todos com um conjunto dos senadores e das senadoras, como sempre faço. Muito obrigado. Concedo a palavra para discutir a matéria, para usar a tribuna, Sua Excelência, o autor do projeto, senador veneziano Vital do Rego. As minhas considerações, os nossos cumprimentos a Vossa Excelência, extensivos a todos os nossos e nossas companheiras do nosso colegiado, nesta tarde que, sem exageros, podemos reputá-la como histórica, não apenas para as duas categorias, agentes de combate às endemias, agentes comunitários, aos mais de 400 mil cidadãos e cidadãs brasileiros que se dedicam, que se doam, que se envolvem emocionalmente com as famílias brasileiras, que se permitem estar. Pois não, senhor presidente? Me permita, peço desculpa a Vossa Excelência de interromper Vossa Excelência. Queria pedir ao senador Sérgio Moro, senador Espiridião Amin, o senador veneziano Vital do Rego está aqui, não estamos conseguindo atenção do plenário, nós temos um orador na tribuna, por favor. Eu agradeço, senhor presidente. Lhe agradeço penhoradamente a sua preocupação, até porque nós não estamos tratando de quaisquer matérias, nós estamos tratando de uma matéria de suma importância e aí a necessidade para que nos dirijamos a parlamentares, inclusive integrantes da Câmara dos Deputados, que poderiam nos visitar, mas poderiam entender que nós estamos num processo de discussão. Pois bem, mesmo interferindo na linha de raciocínio, eu vou tentar retomar aquilo que eu gostaria e assim o farei. Agradecer a Vossa Excelência, senador Davi Alcolumbre, até porque na sexta-feira, quando Vossa Excelência, através da Secretaria-Geral da Mesa, nos informava a todos que colocaria na pauta da terça-feira, eu ouvi alguns comentários inapropriados, inoportunos, impertinentes, porque todos eles não verazes, a ponto de se dizer que Vossa Excelência teria escolhido uma matéria que não seria do interesse do governo federal em face a decisões tomadas por ele, governo federal. E eu me recordo, presidente Davi Alcolumbre, que há cerca de 60 dias, Vossa Excelência... Queria pedir atenção do plenário, por favor. Vossa Excelência a presidir-nos, e nós estávamos também com as nossas galerias tomadas de agentes comunitários que festejavam naquela oportunidade uma data nacional, e tínhamos
dirigidas para essa presidência o pedido para que Vossa Excelência pusesse em deliberação. Eu me recordo da fala do senador Wellington, me recordo muito bem da fala forte e incisiva do senador Jaime Campos, e Vossa Excelência, muito equilibradamente, eu me encontrava ao lado, onde está a senadora Leila Barros, e Vossa Excelência dizia: eu não vou pautá-la extra pauta no dia de hoje, mas me comprometo que na oportunidade que nós tivermos, ainda neste ano, nós haveremos de fazê-lo. Eu não sei se algumas pessoas passam por momentos que a memória não colabora, mas seria uma injustiça tremenda dizer que Vossa Excelência fez essa escolha por quaisquer outras razões, senão as mesmas que o seu coração e que a sua racionalidade, porque nós não estamos a tratar emocionalmente sobre a matéria tão somente, mas racionalmente assim sugere, da importância, da justeza, da justiça que nós fazemos a mais de 400 mil cidadãos. Também o vi, e hoje, quando nós cumpríamos as nossas obrigações em comissões, fui instado a falar sobre uma possível pauta-bomba. E eu disse: pauta-bomba? Por força de alguns impactos, e eu me perguntava, nós do plenário, de forma muito responsável, ao acolhermos a proposta do governo federal do pé de meia, que ajuda a tantos milhares e milhares de jovens estudantes do ensino médio, nós não vimos, porque de fato não era uma pauta bomba, era uma pauta justa, e votamos. Quando nós aqui, através de sugestões, eu não sei quem defendeu muito bem, foi o senador Eduardo Braga, nós falávamos e defendíamos o Vale Gás, em nenhum momento nós identificamos como pauta-bomba, muito pelo contrário, é um alcance de milhões de brasileiros que passarão a ter o Vale Gás. Quando há cerca de 15 dias, nós víamos a oportunidade de poder implementar políticas para trazer de volta condições de funcionamento das nossas forças, 6 bilhões por ano, 30 bilhões, nós também dissemos aqui e defendemos a pauta sem identificá-la como pauta-bomba, senhor presidente. Então é muito injusto para com Vossa Excelência e muito injusto para com todos nós, a mim parece, a unidade desse parlamento, quando nós defendemos esse PLP e não estamos inventando uma roda, senhor presidente. Vossa Excelência fez menção quando menciona a nossa Constituição no seu artigo 198, que fala sobre a responsabilidade de nós regulamentarmos essa matéria. Ela está lá, aposentadoria especial, nós não estamos criando com esse PLP, ela está lá. Portanto, as minhas palavras, senhor presidente, são, primeiro, de agradecimento ao seu equilíbrio, a sua palavra empenhada há 60 dias, porque a cumpre no dia de hoje, quando pauta essa matéria, e o pedido dirigido a esse colegiado para que nós reconheçamos. E eu falo com muita condição, senhor presidente, eu fui prefeito da minha amada Campina Grande e passei a ter a dimensão exata do trabalho, da dedicação extrema, dos sacrifícios, das exposições pessoais, emocionais e físicas que têm e que perpassam as vidas de agentes comunitários e de agentes de combate às endemias. É por isso que, com muito ardor, nós apresentamos e defendemos. E quero saudar o trabalho que foi feito pelo querido amigo senador Wellington Fagundes em ambas as comissões, relatando, defendendo e mostrando as razões que pôde trazê-las mais uma vez ao plenário da tribuna. Quero agradecer aos meus dois presidentes, aos nossos dois presidentes, ao presidente Renan Calheiros e ao presidente Marcelo Castro, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e presidente de Assuntos Sociais, porque também alcançaram e dimensionaram com a sensibilidade que ambos possuem a necessidade de nós darmos a celeridade racional e objetiva a essa matéria. Agradeço e peço aos amigos e amigas, companheiros de parlamento, que façamos justiça aos agentes comunitários e aos agentes de combate às endemias. Muito grato. Continua em discussão a matéria. Concedo a palavra ao senador Isalci Lucas. Presidente, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência por ter pautado essa matéria tão importante. Cumprimentar aqui o autor, nosso querido veneziano, parabéns pela iniciativa. O nosso grande relator também, o Wellington Fagundes.
aproveitar a oportunidade para agradecer publicamente essa categoria tão importante para a saúde brasileira. E a gente viu isso, testemunhou isso na época da Covid, a importância desses profissionais, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Então, precisamos valorizar cada vez mais, parabenizá-los e parabenizar o relator e o autor do projeto. Era isso, presidente. Continua em discussão a matéria. Concedo a palavra ao senador Zequinha Marinho. Líder Eduardo. Muito obrigado, presidente. Eu quero aqui dizer que conheço o trabalho dos nossos ACS e ACE. E eu sou da Amazônia. O estado do Pará é um dos maiores estados em termos de território, de dimensão territorial. Nós só temos 144 municípios, mas temos um número enorme de vilas e distritos, povoados, espalhados por tudo quanto é lugar. Quando se trata de uma região como a região do Marajó, o arquipélago do Marajó, são 16 municípios, senador Veneziano Vital do Rego. Mas você tem uma infinidade de vilas e distritos e pensa na luta dos nossos agentes comunitários para chegar até cada um deles, atender, visitar, trabalhar. Não é fácil, arrisca a vida em barquinhos, quase que uma canoa, para poder chegar no seu destino. Então não tinha nada mais justo do que esta casa reconhecer o trabalho hercúleo desse trabalhador da saúde, tanto da endemia como da saúde na comunidade. Quero dizer que Vossa Excelência tem minha admiração e também meu apoio. Cumprimentar o Wellington Fagundes pelo belo relatório, entusiasmado com o tema. Dizer a todos os nossos ACS e ACE do Pará e do Brasil que podem contar conosco para a aprovação desse projeto de lei, para simplesmente fazer justiça ao trabalho que eles desenvolvem no interior do Brasil e principalmente na minha região da Amazônia. Continua em discussão a matéria. Concedo a palavra à senadora Soraya Tronic. Em seguida, o senador Marcelo Castro. Senhor presidente, eu desejo parabenizar o senador Veneziano Vital do Rego e também o senador Wellington Fagundes pela autoria e pela relatoria. Nós estamos diante de um projeto que não é apenas técnico. É um projeto humano, necessário e constitucional. A regulamentação da aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. São profissionais que batem de porta em porta nas casas de todos os brasileiros e são a porta de entrada do SUS. Chegam muitas vezes onde o Estado não chega. São eles, são vocês que batem de porta em porta, enfrentando riscos biológicos diariamente, caminham quilômetros sob sol e chuva, lidam com violência urbana, animais peçonhentos, doenças transmissíveis e realidades extremamente vulneráveis. Eu quero, em especial, mandar um grande abraço para todos os agentes do Mato Grosso do Sul, do meu estado. São cerca de 5.000 que sustentam a vigilância em saúde nos 79 municípios, inclusive em áreas rurais extensas e em comunidades indígenas. Desejo destacar também que nós estamos corrigindo uma injustiça histórica. É essencial reconhecer que não estamos concedendo, senador Wellington, relator, nenhum privilégio. A Constituição já determinou esse direito no artigo 198, no parágrafo 10, e nós temos o dever de regulamentá-lo. Destaco também o meu investimento em bicicletas elétricas para os agentes de saúde e de endemias. Já foram 500 bicicletas, até pedi para o meu pessoal levantar aqui, em vários municípios, e a minha intenção é levar, é dar para cada agente
a sua bicicleta elétrica, no mínimo, porque merecem, senador. Na verdade, é uma moto, que seja pequena, seja o que for. Mas o cobertor é curto, mas eles merecem muito. Começando com a bicicleta, já ajuda. Parabéns, o meu voto será sim, e eles merecem essa benesse que, na verdade, estamos corrigindo uma injustiça histórica. Muito obrigada. Concedo a palavra ao senador Marcelo Castro, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, em seguida para a senadora Tereza Leitão, presidente da Comissão de Educação do Senado Federal. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar, parabenizar o senador veneziano Vital do Rego pela iniciativa desse projeto tão oportuno e necessário. Ao senador Wellington Fagundes, pela relatoria nas duas comissões, em especial na comissão que eu presido, a Comissão de Assuntos Sociais. E uma homenagem especial ao nosso presidente, Davi Alcolumbre, que teve a sensibilidade e o descortinho de pautar essa matéria tão importante para esses agentes de saúde, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, que formam a base, o pilar do SUS do Brasil. Quem sobe morro, quem enfrenta sol no dia a dia, que vai às casas das pessoas, nas pandemias, combatendo a dengue, combatendo a zika, combatendo hanseníase, não é? Medindo a pressão das pessoas, medindo a glicose das pessoas, orientando como devem tomar os remédios, prevenindo doenças, senhor presidente. Esse investimento que o Brasil faz nos agentes comunitários de saúde, nos agentes de combate às endemias, são os recursos mais bem aplicados pelo Tesouro Nacional em favor da saúde pública brasileira. Não digo que estamos fazendo uma coisa tardia, mas digo que é necessário o que nós estamos fazendo. Então, tudo que eu pude contribuir ao longo da minha vida, 5 mandatos de deputado federal e agora como senador da República, defendendo a esses heróis da saúde brasileira, sempre eu estive à frente, levantando a bandeira desses agentes de saúde e desses agentes de endemias. Então, hoje, eu não tenho a menor dúvida que nós iremos aprovar aqui, numa maioria esmagadora, numa demonstração de que o Senado Federal reconhece esses valorosos trabalhadores da saúde do Brasil. Tenho dito. Concedo a palavra para discutir a matéria a senadora Tereza Leitão. Presidente, eu não quero ser inconveniente, mas eu não vou apenas discutir a matéria. Quero pedir licença a Vossa Excelência, como também a todos os agentes que estão no plenário. Já recebi alguns hoje, alguns estavam na Comissão de Educação, mas eu quero aproveitar esse momento de grande audiência aqui no plenário, esse momento que todo mundo está prestando muita atenção a este assunto que é tão importante, e trazer um outro assunto e agregar vocês, todos nesse à parte ou pela ordem que eu farei agora, porque Brasília hoje está em estado de luta. Vocês estão aqui lutando pela aprovação de um projeto que já está dito, redito e aceito como um projeto meritório, certamente terá uma aprovação unânime, e nós, mulheres negras, que nos representam e que representam muitas de vocês, estão em marcha aqui em Brasília. Então eu quero agregar a luta de vocês, sem ser inconveniente, ao registro da marcha das mulheres negras aqui em Brasília. É uma marcha que se chama Por Reparação e Bem Viver.
mulheres que deixaram seus estados, incluindo o meu estado de Pernambuco, para participar dessa marcha, que é uma das expressões políticas e sociais de enfrentamento ao racismo no nosso país. Esta edição conta com a delegação de 30 países da América Latina e do Caribe e do continente africano. É a Marcha da Mulher Caribenha Latino-Americana. É um grito feminino contra as violações históricas e contemporâneas que recaem majoritariamente sobre a população negra, reafirmando a força, a resistência e a liderança dessas mulheres na construção de um país e de um mundo mais justo, igualitário e comprometido com a dignidade humana. Que suas justas demandas sejam ouvidas, acolhidas e transformadas. Que deixem de ser dor e passem a ser a esperança e a realidade de uma sociedade inclusiva, antirracista e de oportunidade para todos e para todas. Vocês que convivem com a maioria da população periférica, que é negra, casas chefiadas por mulheres negras, sabem do que eu estou falando. A unidade na luta é o caminho da vitória. Muito obrigada. Continua em discussão a matéria. Conceda a palavra à senadora Damares Alves. Presidente, obrigada. Senador Lucas, Vossa Excelência... Quero cumprimentar todos Posso escrever? Todos os agentes que estão aqui. Hoje é um dia de justiça, senador. Quem é da região ribeirinha, como o senhor sabe, eles não são só agentes da área da saúde. Eles também são agentes de segurança pública. Quantas violências, quantas crianças vocês salvam, porque são eles que identificam. Mas eles também, presidente, são agentes do sistema de garantia de direitos. Eles garantem o direito lá na ponta. Hoje é um dia de justiça. Presidente, eu conheço agentes comunitários que já teve 20 malária. Então fica muita gente aqui falando que essa aqui é uma pauta bomba, uma pauta de privilégio. Vai fazer o que eles fazem lá na ponta. Hoje, o Senado Federal tinha que ser de novo Davi Alcolumbre, colocar uma pauta corajosa como essa, fazendo justiça. Cumprimento o meu querido senador veneziano e o nosso relator. São homens sensíveis. E hoje, o Senado marca mais um ponto e a gente entra para a história do Brasil. Parabéns, agentes. Que Deus abençoe vocês. Senhor presidente. Me permita, senador Messias, Vossa Excelência vai discutir a matéria? Está escrito aqui já escrevi, Vossa Excelência. Eu queria só fazer uma consulta às senadoras e aos senadores. Alguns senadores me solicitaram que eu pudesse iniciar o início da votação para que a gente pudesse deliberar. E enquanto os senadores e as senadoras possam se pronunciar, Vossas Excelências concordam? Então eu vou... Oi? Isso. Não, então pera lá. Já abriu? Não. Já abriu, tá bom. Então eu vou, o senador Omar vai dar problema se eu encaminhar no meio da discussão. Temos 6 senadores inscritos ainda, eu vou escutar a manifestação de Vossa Excelência. Vossa Excelência está escrito. Então eu posso ou não abrir o início da votação? Então eu determino a secretaria... Não. Ah, sim. Votação do projeto em turno único nos... Quero atenção. Votação do projeto em turno único nos termos dos pareceres apresentados. A matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Presidente, para encaminhar em nome do MDB, se Vossa Excelência me permite... Então,
Tem 6 senadores inscritos. Eu vou dar 1 minuto para a orientação das bancadas e, naturalmente, todos os senadores que desejarem se manifestar, eu vou dar a palavra, porque está escrito. Pode ser? Claro. Pela ordem de manifestação de liderança no painel, qual a orientação do Partido Liberal? Sim, presidente. Partido Liberal orienta o voto sim. Como orienta o PSD, líder Omar? Senhor presidente, ninguém mais experiente do que quem mora na Amazônia para saber da importância dos agentes comunitários. Agora há pouco a senadora Soraya falava em ter bicicleta. Em relação ao meu estado, nós não temos direito a nem ter estrada, quer dizer, é canoa mesmo que o pessoal vai. Agora, tem muitas comunidades no meu estado, e o Eduardo conhece, tanto como o senador Plínio, nós temos mais de 6 mil comunidades, que nunca viram, às vezes, um médico, e quem chega lá nessa ponta é um agente comunitário. Sim, senhor presidente. PSD orienta o voto sim. Como vota o MDB, líder Eduardo Braga? Senhor presidente, como disse o senador Omar, o estado do Amazonas não pode deixar de ser grato aos agentes comunitários de saúde. Durante muitos anos, a diferença entre a vida e a morte nas comunidades mais isoladas do Amazonas foi a presença de um agente comunitário de saúde. Portanto, nada mais justo do que apoiar este projeto do senador veneziano, que reconhece o trabalho dos agentes comunitários de saúde. E, como disse o senador Omar, tem muitas comunidades que o que nós temos é uma canoa e um rabetinha, quando não falta gasolina, e tem que ser no remo, porque muitas vezes não tem gasolina e o agente comunitário de saúde tem que chegar na base do remo para salvar a vida de uma pessoa. Portanto, o MDB vota sim em apoiamento aos agentes comunitários de saúde e ao projeto apresentado pelo eminente senador veneziano Vital do Rego. Como vota o PT, líder Rogério Carvalho? Presidente, o PT orienta o voto sim e corrobora com todas as falas que nos antecedeu, presidente. Votamos sim. Obrigado, líder. O PT orienta o voto sim. Como orienta o Progressistas, senador Esperidião Amin? Autorizado pela nossa líder, Tereza Cristina, só quero dizer o seguinte: quem conhece o trabalho dos agentes comunitários de saúde não pode negar o voto sim. É como votamos. O Progressistas orienta o voto sim. Como orienta o Republicanos, líder Messias de Jesus? Senhor presidente, primeiro quero parabenizar Vossa Excelência pela decisão de pautar uma agenda tão importante para o Brasil. Se essa for uma pauta bomba, presidente, continue colocando bomba, porque o povo brasileiro precisa de pautas como essa para fazer justiça aos agentes de saúde de todo o Brasil, aos agentes de endemias de todo o Brasil. O Republicanos orienta o voto favorável. E mais, presidente, para concluir, eu quero registrar aqui a presença do prefeito de Pacaraima, lá em Roraima, na fronteira com a Venezuela, Valderi, que aqui está, e também a vereadora Carol Dantas, do município de Boa Vista, da nossa capital. Dizer que eles estão aqui prestigiando, apesar do prefeito saber e da vereadora saber, da pauta que está sendo votada, o próprio prefeito Valderi e a vereadora Carol acabavam de me dizer no meu gabinete, que é uma pauta justa, porque essas pessoas cuidam de pessoas. Parabéns ao Senado Federal e a Vossa Excelência por essa pauta. Continue fazendo pauta bomba, presidente, pelo Brasil. Republicanos orientam o voto sim. Como orienta a União Brasil, querido senador Jaime Campos? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o PL 185, presidente, / 2024, representa com certeza o divisor das águas. Mas eu não poderia deixar aqui de cumprimentar o ilustre e eminente senador veneziano pelo belo projeto justo. Da mesma forma, o relator, senador Roberto Fagundes, que com certeza, isso aqui não é uma concessão graciosa que nós estamos oferecendo ou dando para o nosso agente de milhas, agente de saúde. Muito pelo contrário, nós estamos dando o devido valor que eles merecem.
Só eu conheço, com certeza, a medida que eu tive a primazia de ser prefeito por 3 mandatos, 14 anos prefeito, e vi, acompanhei de perto o trabalho exitoso que esses nossos agentes de saúde fazem, naturalmente, nos bairros muitas vezes distantes, das comunidades rurais, de forma... Eu quero cumprimentar Vossa Excelência e, certamente, o Estado brasileiro hoje está pagando uma dívida de muitos anos, que hoje, com certeza, nós estamos resgatando através, naturalmente, desse projeto aqui no Distrito Federal. Cumprimento a Vossa Excelência, senador Davi. Como sempre, quando falamos, estão fazendo aqui pauta bomba, não tem pauta bomba coisíssima alguma. É insignificante o dinheiro que se vai pagar para esses trabalhadores honrados e honestos. Diante aqui tem projeto que veio aqui, o pé de meia. Se não me falha a memória, foi 100 bilhões, né? Um dinheiro bastante. Quanto o senhor tem os números aí, presidente, por acaso? 96 bilhões de reais nos próximos 8 anos. Está mais ou menos os valores que eu estou na minha cabeça aqui, quase 100 bilhões. Por que não valorizar esses 400 mil homens e mulheres que andam, né, muitas vezes sofrendo os intempéries do tempo, sol, chuva, calor, muitas vezes de pé, não tem uma bicicleta para andar, de forma que é um projeto que eu quero aqui nessa tarde manifestar a minha alegria e o meu contentamento de ter esse privilégio de votar o projeto de lei 185/2024 de autoria do senador veneziano. Muito obrigado, presidente. Orientação do União Brasil, vota sim, é isso? Senador Jaime, vota sim, né? Deduz-se pelas palavras. Vota sim, 2 vezes por sinal. Pela liderança do PSB, conceda a palavra ao líder Cid Gomes. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu lembro aqui, há 45 anos atrás, eu era estudante secundarista e fiz um artigo levantando a situação à época do Brasil. E aquela época, ouça aqui, presidente, 139 de cada 1.000 crianças que nasciam no nosso país morriam antes de completar 1 ano de vida. Sabe o que é que resolveu esse problema? Os agentes comunitários de saúde. Foram eles, numa experiência pioneira implantada no estado do Ceará, que conseguiram reduzir a mortalidade infantil à custa de uma ação simples, que era visitas familiares e uma orientação para o combate à desidratação, que era feito com um copo d'água fervida, muitos lugares não tinham água de qualidade, mas água fervida, e uma colherzinha que tinha de um lado uma colher maior e de um lado uma colher menor. A colher maior para o açúcar e a colher menor para o sal. A água, com essa dose de açúcar e essa dose de sal, salvou milhões de vidas no Brasil. A experiência cearense foi expandida para todos os estados brasileiros, de maneira que nós devemos a eles e a elas, agentes comunitários de saúde. O Brasil está hoje num patamar de mortalidade infantil razoável, né? Portanto, todas as homenagens merecem. E a Constituição, quando fez a reforma previdenciária, diz no seu artigo 10º, ou no parágrafo 10º do artigo 129, salvo engano, que lei irá regulamentar a aposentadoria que tem direito os agentes de saúde e os agentes de endemia. E o que essa casa está fazendo, por iniciativa do nosso senador veneziano, é cumprindo o que diz a Constituição, atendendo e fazendo jus com uma aposentadoria especial a essas pessoas que ganham, como regra, menos de 2 salários mínimos. Creio que seja esse o teto. Portanto, a justiça que essa casa faz, presidente, e o PSB encaminha o voto sim. Muito obrigado, senador Cid Gomes. PSB orienta o voto sim. Como orienta o Podemos, senador Zequinha Marinho? Ô, presidente, o Podemos vota sim. Podemos orienta o voto sim. Temos muitos senadores que estão no plenário que ainda não votaram. Como orienta o PDT, senadora Leila Barros?
Senhor presidente, o PDT ele se junta às falas dos demais líderes, dos demais partidos aqui, os senadores que se pronunciaram nessa tarde. Claro, entender a importância, né, de todos os nossos agentes comunitários, seja do DF do nosso país, e parabenizando o senador Veneziano pela autoria, pela iniciativa e pela bela fala aqui no plenário, também o nosso relator Wellington Fagundes. O PDT orienta o voto sim. PDT orienta o voto sim. Como orienta o PSDB, querido líder Plínio Valério? Presidente, o PSDB orienta sim e o senador Plínio Valério agradece a Deus a oportunidade de poder estar aqui fazendo justiça a uma categoria tão boa, tão cristã, que só salva vidas. Feliz da vida por poder dizer sim também e parabenizar o meu amigo, o autor. PSDB caminha sim. PSDB orienta o voto sim. Como orienta o novo líder Eduardo Girão? Como orienta a maioria? Como orienta a minoria? Como orienta o governo? Como orienta a oposição? Senhor presidente, líder Carlos Portinho. Hoje faço aqui o encaminhamento pela oposição. Como secretário de Habitação do Estado do Rio, da cidade do Rio, por 2 vezes, reconheço a importância do trabalho dos agentes endêmicos, dos agentes comunitários. São eles que estão porta a porta, são fundamentais à saúde da população. Esse gesto é um gesto de justiça e a orientação é sim. Muito obrigado, querido líder Portinho. Como orienta a bancada feminina? Senador, Senadora Elisiane. Primeiramente, quero cumprimentar os agentes comunitários de saúde, dizer que hoje é um dia histórico, eles são fundamentais para a sociedade brasileira como um todo, especialmente nos estados onde a situação de vulnerabilidade social é bem maior, onde a saúde da média e da alta complexidade não chegam, e eles estão lá, enfrentando baixos salários, poucos equipamentos, mas conhecem a vida de cada uma das pessoas dos determinados municípios, às vezes até conhecendo pelo apelido, né? Às vezes você coloca o nome, nem sabe quem é, coloca lá, é seu baixinho, fulana de tal, seu bigode, você já sabe quem é, pelo cotidiano que vivem. Então, hoje é um dia histórico, é de justiça para cada um de vocês e, sobretudo, justiça com a população brasileira, fazendo com que a saúde pública, de fato, possa chegar aos mais diferentes rincões do nosso país. É claro que toda a bancada feminina, de forma uníssona e com muita felicidade, orienta o voto favorável a esse projeto de lei. Quero deixar os meus cumprimentos aqui aos agentes comunitários do Maranhão, em nome da nossa querida Shirley, que está aqui presente conosco. Muito obrigada, presidente. Concluímos a orientação, temos vários senadores inscritos. Antes de eu continuar com a lista de oradores inscritos, eu quero fazer uma manifestação e uma fala para tornar público um telefonema que recebi de colegas nossos, senadores e senadoras, que estão fora do país em missão oficial. Foi solicitado a esta presidência pelos senadores Eduardo Gomes, nosso vice-presidente do Senado Federal, pela senadora Daniela Ribeiro, nossa secretária da mesa do Senado, pelo senador Efraim Filho, presidente da Comissão de Orçamento e líder do União Brasil, e pelo senador Everton Rocha, líder do PDT, que nós pudéssemos, ainda no dia de hoje, transformar esta sessão em uma sessão semipresencial para que eles pudessem exercer o direito do voto, estando em missões oficiais em outros países. Eu consultei a Secretaria-Geral da Mesa e consultei o ato das mesas do Congresso sobre as sessões semipresenciais, e nós ficamos impossibilitados, presidente Renan, de transformarmos essa sessão que foi convocada como uma sessão presencial na sexta-feira às 18 horas, para no dia de hoje, na hora de iniciarmos a sessão, transformarmos em semipresencial. Isso causaria um transtorno nessa reeleição, inclusive sobre o resultado da votação, sobre a validade da votação. Então, eu queria pedir desculpas publicamente aos nossos colegas senadores, mas manifestar em nome dos 4 que entraram em contato com esta presidência a nossa impossibilidade de transformar esta sessão numa sessão semipresencial para que eles pudessem votar. Mas me pediram
para que publicamente pudesse externar que todos os 4 que eu citei votariam, se estivesse aqui, o voto sim. Concedo a palavra ao senador Lucas Barreto. Senhor presidente, quero cumprimentar o senador veneziano Vital do Rego pelo PLP 185 de 2024, que garante a aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. É o momento de reconhecer de forma definitiva a dedicação de profissionais que sustentam com esforço diário a proteção e o cuidado que chegam às casas de milhões de brasileiros e, em especial, ao meu Amapá. Essas categorias enfrentam sol, chuva, risco e, mesmo assim, senhor presidente, seguem firmes, acolhendo, orientando e salvando vidas. São trabalhadores que nunca desistiram da população. Que este seja o marco de um direito merecido, conquistado com suor, coragem e humanidade. A relatoria foi do senador Wellington Fagundes, que fez um dos melhores relatórios que essa casa já teve para homenagear e garantir o direito das senhoras e dos senhores agentes de comunitários e de endemias do Brasil. É voto sim, senhor presidente. Obrigado, senador Lucas Barreto. O senador Omar Aziz ainda deseja fazer a sua manifestação? Senhor presidente, serei muito breve, só parabenizando o senador veneziano, o relator Wellington. Eu acho que a casa, a unanimidade vai votar esse projeto, mais do que o mérito dessas pessoas, principalmente quem conhece a nossa região, a minha região, a sua região, sabemos da importância que eles têm. Há pouco falávamos da dificuldade que se tem de ter acesso à saúde primária. Imagine a média e alta complexidade em comunidades. E mais, na nossa região, essas pessoas, elas passam grande dificuldade para fazer esse atendimento. Por isso que o voto nosso foi encaminhamento sim, e parabenizar esses heróicos trabalhadores da minha região, que no dia a dia, faça sol, faça chuva, seja na seca ou seja na enchente, estão chegando a centenas de milhares de lares amazonenses para ajudar essas pessoas que vivem no interior do Amazonas. Concedo a palavra ao senador Sérgio Petecão. Já quero aproveitar aqui e agradecer ao nosso líder, senador Omar Aziz, que encaminhou o voto do PSD, o voto sim. Eu estou acompanhando a discussão desse projeto há muitos dias aqui na casa. Tenho acompanhado o sofrimento aqui de vários aqui que lutaram e lutaram muito. Lutaram e lutaram muito. Não foi coisa fácil, não. Eles estiveram aqui sempre presentes, sempre muito firmes. E graças a Deus nós estamos aqui realizando um sonho. Hoje eu não vejo nenhum acreano aqui, porque o Acre é longe, uma passagem, e o pessoal não tem recurso. Hoje me ligou vários companheiros lá do Acre, lamentando que não podia estar presente aqui. E eu queria que na pessoa do Jairo, que é uma das lideranças lá do movimento, que me ligou justificando que não ia poder estar presente, mas pode ter certeza que esse projeto hoje aqui vai ajudar e ajudar muito essa classe. Eu vi aqui senadores do Brasil todo. Se um senador do Rio de Janeiro está satisfeito, imagine no Amapá como é que é a dificuldade. Imagine no Acre, no Amazonas. Nós sabemos a dificuldade que esse povo passa. Então, por isso aqui, nós não estamos fazendo nenhum favor. Veneziano, você está de parabéns.
Aqui nós estamos apenas fazendo justiça com o povo que... E meu querido relator, muito obrigado pelo seu esforço, pela sua sensibilidade em fazer um parecer que, com certeza, o senhor vai ser reconhecido lá no seu estado e o Brasil todo saberá reconhecer. Davi, obrigado por você ter pautado esse projeto hoje, estou muito feliz. Em nome de todos os ACS, em nome de todos agentes de endemias do meu estado, eu queria aqui parabenizar o Brasil todo aqui representado. Obrigado, Davi. Parabéns, querido. Obrigado, senador Petecão. Informar ao plenário que a mesa recebeu uma comunicação oficial também do nosso querido senador Ciro Nogueira, que também está em missão oficial fora do Brasil, e ele solicitou para que nós pudéssemos também, da mesma maneira que fizemos em relação aos outros colegas, que nós pudéssemos anunciar que, se estivesse presente, o voto seria sim. Conceda a palavra à doutora Zenaide Maia. Em seguida, ao senador Ângelo Coronel. Senhor presidente Davi Alcolumbre, quero cumprimentar o meu colega Veneziano Vital do Rego, nosso relator Wellington Fagundes, e dizer o seguinte: o agente comunitário de saúde e o agente de endemia são os primeiros que têm contato com o paciente. Na maioria das vezes, ele adentra onde tem um paciente com doença transmissível, mas ele não tem nem como saber. E, ao mesmo tempo, eu, como médica, já dei diagnóstico de calazar por orientação do agente de endemia. Uma suspeita, e ele dizia: doutora Zenaide, lá tem um animal com calazar. Então, isso já era uma orientação. Gente, endemias e agentes comunitários de saúde faz parte da equipe da saúde primária desse país. E eu quero aqui defender a saúde primária, presidente. É quem faz a medicina preventiva, veneziana. É quem vacina, é quem faz o pré-natal, é quem cuida do hipertenso e do diabético. Chamando a atenção para isso. A gente hoje tem milhares de crianças que nascem e precisam de uma UTI neonatal. A ausência da saúde primária funcionando faz com que as UPAs e os hospitais do Brasil estejam cheios disso. Parabéns aos agentes de endemia e aos agentes comunitários de saúde. Vocês formam uma equipe desse SUS, que é uma pérola, que é quem mais salva a gente desse país. Obrigada, senhor. Para discutir a matéria, conceda a palavra ao senador Ângelo Coronel. Presidente, primeiro eu queria agradecer a Vossa Excelência, que a semana retrasada fizemos uma questão de ordem aqui no plenário, solicitando que Vossa Excelência pautasse essa matéria. Quero te agradecer por você pautou e quero parabenizar o meu amigo veneziano, que com certeza em 2027 estará aqui de novo para mais um mandato de 8 anos, e é o nosso relator mor, nosso próximo governador do Mato Grosso, que também estará, vai se ausentar do Senado, mas vai ser uma saudade que vai deixar, mas o coração bem ativo por Vossa Excelência assumir o governo lá do Mato Grosso. Vossa Excelência que é um baiano e foi morar longe da nossa Bahia, mas com certeza galgou cargos sempre relevantes no seu estado. E parabenizar também os agentes de saúde por esta luta, principalmente os baianos que estiveram em meu gabinete por várias e várias vezes, solicitando apoio. Nada mais merecido, presidente Davi Alcolumbre, do que a aprovação desse projeto, dessa aposentadoria dessas pessoas que cuidam de gente. E quem cuida de gente merece ser tratado com respeito. Pena que aqui deveria ter todos os 81 senadores e senadoras para votarmos à unanimidade, mas tem alguns viajando e outros não sei por que não vieram votar. Paciência. Então, parabéns aos agentes de saúde e aos agentes de endemias. Próximo senador inscrito, senador Chico Rodrigues. Senhor presidente Davi Alcolumbre, meus caros colegas senadores e senadoras, primeiro eu quero cumprimentar o autor do projeto, senador Veneziano Vital do Rego,
que de uma forma diligente, competente, acima de tudo, expressando a vontade suprema da maioria dos senadores, teve essa brilhante iniciativa que hoje se transforma em um momento de comemoração para todos nós. Segundo ao relator o Wellington Fagundes, Vossa Excelência que se debruçou sobre essa questão, Vossa Excelência que é de um Estado também que tem uma necessidade enorme do trabalho, da presença desses agentes, se dedicou e fez um relatório incontestável e que está sendo seguido por todos. Eu tenho certeza que todos esses agentes de saúde que estão aqui, eles estão realmente felizes, porque eles estão vendo ali o encaminhamento de votação de todos os partidos, inclusive do meu partido, do PSB, votando favoravelmente pela importância, pela dimensão que o projeto alcança. Eu gostaria, presidente, de dizer que, além do trabalho que eles fazem, os agentes comunitários não apenas visitam essas comunidades, como também fazem um trabalho fundamental de mediação, levando conhecimento em saúde, prevenção de doença e acompanhamento da população. É um dia, na verdade, de alegria para nós, para Vossa Excelência principalmente, que com tanta competência conduz esta casa. E eu quero deixar aqui um registro em nome de todos os agentes de saúde que estão aqui presentes e do Brasil, na pessoa da Thaís Costa Santos, presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Endemias, Sindicasse do Estado de Roraima. Não poderia deixar de fazer esse registro pelo empenho, pela dedicação e, acima de tudo, pelo compromisso que ela tem com a saúde e, juntamente com os agentes, com a saúde da população do nosso Estado de Roraima. Fica feito esse registro aqui e parabéns a todos os agentes de saúde que hoje comemoram com as suas famílias essa vitória, que é uma vitória da justiça praticada pelo Senado da República. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Flávio Arnes. Agradeço, senhor presidente. Quero também aqui externar o reconhecimento aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de endemias, e lembrar um pouco também da história, que em 1983 foi iniciada no Brasil a Pastoral da Criança, pela doutora Zilda Arnes, portanto, 43 anos atrás. E naquela época, as pessoas eram formadas para atuar em suas comunidades, acompanhando as gestantes, fazendo a pesagem das crianças, vendo o soro caseiro, né, como já foi mencionado aqui, com a quantidade de açúcar, com a quantidade também de sal. E no município que deu origem à Pastoral da Criança, Florestópolis, no Paraná, de cada 1.000 nascimentos, mais de 120 crianças faleciam no primeiro ano de vida. E naturalmente, com todo esse trabalho de orientação feito por pessoas da própria comunidade, que conheciam as casas e as pessoas. E nesse sentido, então, né, isto é reconhecido até por organismos internacionais. Por que a pastoral teve sucesso? Porque, na verdade, contou com essa metodologia, né, de fazer com que a pessoa conhecida, amiga, respeitada da sua comunidade, pudesse orientar a família, ver a criança desnutrida, fazer a festa da vida, né, quando se reuniam, e assim por diante. Isso deu tão certo no Brasil que no Ceará, posteriormente, isso se transformou numa iniciativa oficial, pública, agentes comunitários de saúde, né, trabalhando, como tem sido ressaltado aqui, em todas as comunidades do Brasil. E hoje nós estamos aqui fazendo esse ato de reconhecimento por uma trajetória que começou lá atrás, uma metodologia de sucesso que se espalhou pelo Brasil e pelo mundo e que foi, assim, num certo sentido também, adotada pelo poder público, seja municipal, estadual ou federal. Então, esse reconhecimento que se faz hoje
é para algo que dá certo, não é? Que é importante, que é a saúde primária e que é uma pessoa conhecida da comunidade, não é? Com uma formação para a área, não é? Para que o trabalho aconteça com qualidade e que faz todo esse trabalho, né, de articulação a favor da vida, a favor da qualidade de saúde, a favor de serviços, inclusive com efeitos colaterais bons na sequência, pensando como é que está o Conselho da Criança aqui no meu município, Conselho de Saúde, fazendo com que a comunidade participe das decisões de tomada de políticas públicas para aquela área. Então, também o reconhecimento que eu quero deixar expresso, senhor presidente, a essa multidão, a todo esse contingente, né, de agentes comunitários e agentes de endemias, esperando, fazendo votos de que o trabalho continue, né, para ajudar, contribuir para o atendimento na comunidade tão precoce, tão perto quanto possível daquela pessoa que necessita desse cuidado e dessa atenção. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Flávio Arnes. Concedo a palavra para discutir a matéria ao líder senador Rogério Carvalho. Presidente, eu quero cumprimentar o senador Veneziano Vital do Rego, o senador Wellington Fagundes, que eu tive o privilégio de conhecer, o Diógenes, seu filho, e eu não podia deixar de falar sobre a experiência de trabalhar com agentes comunitários. Quando eu fui secretário municipal, nós criamos um centro de educação permanente em que os agentes comunitários, os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os assistentes sociais, todos trabalhavam e faziam cursos de capacitação, de educação permanente em conjunto. E nós conseguimos, na cidade de Aracaju, ter a mortalidade materna das mulheres acompanhadas no setor público menor do que a mortalidade materna das mulheres acompanhadas no setor privado. Nós conseguimos, com a integração do trabalho dos agentes de endemia, com os agentes comunitários, pela presença deles no território, de um ano para o outro, reduzir em 97% os casos de dengue. Nós conseguimos reduzir a mortalidade infantil de 32 por 1.000 nascidos vivos em apenas um ano, com as ações que foram montadas no município de Aracaju naquela ocasião, para 21 por 1.000 nascidos vivos. E grande parte desse trabalho se deu pelo trabalho em equipe e principalmente com a fundamental participação dos agentes comunitários de saúde. Portanto, senhor presidente, é uma categoria que tem extrema relevância, mas que aqui hoje conquistam algo que a gente precisa assegurar no futuro para aqueles que, com a reforma da Previdência, ficaram sem definição de como vai ser a aposentadoria por especial. No caso aqui que está em discussão, é por conta da exposição, é por conta da insalubridade. Mas tem outras categorias que ficaram no limbo e que até hoje nós não temos uma solução nesse quesito, que ficou acertado quando foi aprovada a reforma da Previdência, que isso retornaria. Portanto, essa é uma conquista dos agentes comunitários, é uma conquista da saúde pública, mas a gente precisa pensar numa solução para outras categorias também. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão a matéria. Conceda a palavra ao senador Luiz Carlos Reise. Senhor presidente, colegas senadores, senadores, apenas cumprimentá-lo e ao senador veneziano, também ao nosso candidato matogrossense ao governo do Estado, Wellington Fagundes, futuro governador. Hoje está de verde aí, ó. Parabéns pela roupa.
e dizer, senhor presidente, que conheço os agentes comunitários de saúde. Quando prefeito em São Borja, entre 93 a 96, eu implementei esse trabalho que os agentes comunitários de saúde faziam na minha cidade. E sei que faz no estado e sei que faz no Brasil. Na minha cidade, tínhamos ali, o pessoal ia a cavalo, Bagato, ali. Mulheres a cavalo, andando 10, 15, 20 quilômetros no interior do município. Uma casa da outra distante, não era como é na cidade, o cara vai numa casa e está do lado da outra. Lá o pessoal saía de bicicleta quando podia, ou saía a cavalo, mulheres a cavalo, para atender as famílias que necessitavam. Um trabalho muito importante e muitas vidas se salvaram. Então, complementava o que os médicos, os enfermeiros faziam nos postos de saúde, esse trabalho dos agentes comunitários de saúde. Parabéns ao projeto que está sendo votado hoje com o nosso apoio. Um abraço. Não, eu queria, da mesma maneira que fiz ainda há pouco, fazer um registro que entrou em contato com a mesa a nossa querida líder, senadora Tereza Cristina, o senador Fernando Dueire e o senador Paulo Paim, e solicitaram que esta presidência pudesse informar que, se estivessem presentes no plenário do Senado, também votariam sim a este projeto de lei. Consulto se há algum senador ou senadora que ainda deseja se manifestar. Antes de eu encerrar a votação, eu queria apenas rapidamente fazer uma fala ao senador veneziano Vital do Rego e ao senador Wellington Fagundes e agradecer as palavras de Vossas Excelências, como autor do projeto e como relator do projeto, as manifestações de Vossas Excelências e dos nossos colegas senadores e senadoras registraram a importância e a necessidade de nós enfrentarmos, como estamos enfrentando no dia de hoje, esta situação dos nossos agentes de endemias e dos nossos agentes comunitários de saúde do Brasil. Fazer um registro, senador veneziano, da fala de Vossa Excelência, e os meus agradecimentos públicos pela manifestação que Vossa Excelência fez em defesa da decisão da presidência do Senado de colocar esta matéria em deliberação no dia de hoje, nada mais, nada menos que assumindo um compromisso que eu fiz há 60 dias atrás com Vossa Excelência, com vários colegas senadores e senadoras que solicitaram naquela ocasião que nós pudéssemos deliberar este projeto de lei. Então eu queria agradecer de forma muito carinhosa e muito pessoal a manifestação de Vossa Excelência, porque de fato nos últimos dias, desde a publicação da pauta para a deliberação desta matéria, e aqui eu quero falar com os mais de 400 mil agentes comunitários de saúde do Brasil e de endemias em nome dos do Amapá, do meu estado, mas naturalmente dividir com todos os outros 27 estados da nossa federação, que as agressões, os ataques e as ofensas foram impossíveis e demais. Vossa Excelência lembrou muito bem, assim como outros senadores, quando nós optamos nesta casa, alguns dias atrás, em votarmos um projeto de lei complementar, onde fora do arcabouço fiscal do Brasil, nós, à unanimidade, optamos em deslocarmos mais de 30 bilhões de reais para os próximos 6 anos para o orçamento do Ministério da Defesa do Brasil para equipar as nossas Forças Armadas. Como Vossa Excelência disse e outros, naquele momento os mais de 30 bilhões de reais não eram bomba fiscal. E nós fizemos com a certeza e com a obrigação que temos da responsabilidade, porque de fato e concretamente as Forças Armadas brasileiras, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, estão infelizmente sucateados, sem condições de ter recurso para adquirir novas munições ou abastecer as aeronaves do Exército Brasileiro, que servem tanto quando são solicitadas aos rincões desse país. Nós votamos aqui um projeto muito relevante para o Brasil, com o apoio de todos os colegas congressistas, Laércio,
querido senador, para proteger a educação brasileira e dar condições para que os nossos alunos tivessem uma renda mínima necessária para estudarem e se dedicarem ao estudo, que foi o pé de meia. O pé de meia custa para o Estado brasileiro 12 bilhões de reais por ano. E nós votamos aqui para 4 milhões de estudantes, que dá, nos próximos 8 anos, quase 100 bilhões de reais, Jaime. E nós votamos consciente, porque não pode só ter o discurso da boca para fora, de que a educação é o futuro, e da boca para dentro, não poderíamos arrumar esse recurso para os nossos jovens. Então nós viemos aqui, votamos sim, todos nós, conscientes que esses 96 bilhões de reais nos próximos 8 anos vai fazer a diferença na vida desses jovens estudantes que eles vão se formar e nós vamos ter o futuro que tanto falamos, senador Flávio Arnes, que é a agenda de Vossa Excelência, que é a educação pública brasileira de qualidade, protegidos com essa renda mínima. Não foi bomba. Nós votamos aqui para dar para milhões de famílias brasileiras um vale-gás. Que alguns falaram, não, isso é um projeto eleitoreiro. Custa 5 bilhões por ano, senador Ângelo Coronel. Nos próximos 8 anos, 40 bilhões. Não foi bomba fiscal. Nós aprovamos agora e demos condições a mais de 80 milhões de brasileiros com dignidade terem um benefício na conta de luz. E tem um custo para o Estado brasileiro proporcionar uma energia gratuita para as famílias carentes e pobres do Brasil. Também não foi. Então, é de se ficar indignado na condição de presidente do Senado Federal, nós sermos atacados, ofendidos durante os últimos 5 dias, porque o presidente do Senado estava colocando uma bomba fiscal para defender milhares de pessoas que salvam as vidas das pessoas, como disse o senador Cid Gomes aqui. Que efetivamente estão na vida e nos rincões desse país de dimensões continentais, ministra Damares, visitando as pessoas e ajudando para que elas possam proteger o bem mais valioso que nós temos, que é a vida. E aí virou bomba fiscal. Pessoas que recebem um salário pequeno e que se dedicam debaixo de chuva e debaixo de sol a atender aquelas pessoas mais vulneráveis em situação de vulnerabilidade social. E não tem sensibilidade para isso não, com essas 400 mil pessoas. Tem a agressão ao presidente do Senado que colocou uma bomba fiscal. Então eu queria pedir sensibilidade àqueles atores que estão nos últimos 5 dias falando que isso foi uma agressão ao Estado brasileiro como bomba fiscal, senador Ângelo Coronel. Isso foi uma resposta da Casa da Federação do Brasil a milhares de pessoas pobres e que se dedicam todos os dias a salvar a vida de outros pobres. E o reconhecimento da Casa da Federação a todos vocês. Parabéns e contem com o Senado Federal para fazer o certo pelo povo brasileiro. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que encerre a votação. E determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 57 senadores e senadoras e nenhum voto não e 2 abstenções. Está aprovado o projeto. Gostaria de registrar, em nome do senador Romário, o apoio integral a esta votação e, se estivesse presente, também votaria sim. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão a redação final. Está encerrada a discussão.
Em votação, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara dos Deputados. Requerimento, peço atenção do plenário. Requerimento número 869 de 2025, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que requer o voto de aplauso ao senhor Rodrigo Mudrovich, em razão da sua eleição, por unanimidade, para presidir a Corte Interamericana de Direitos Humanos no biênio 26 e 27, consagrando sua trajetória de dedicação à defesa do Estado Democrático de Direito e à proteção dos direitos humanos e fundamentais. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade... Presidente, deixa ele assumir um pouquinho aí. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa ordinária do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Que medidas estão em tramitação que efetivamente ajudem o país a alcançar esse equilíbrio das contas públicas? Há ainda algumas iniciativas, tem que votar a LDO, votar o orçamento e votar um projeto que ainda está na Câmara, que é a diminuição das despesas tributárias. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Toda cultura de diáspora reconstrói aquilo que foi aniquilado. Eu não gosto de definir, até porque eu não gosto da palavra resistência. Porque a ideia da resistência já pressupõe que o outro te pauta o tempo inteiro. E eu acho que é muito mais do que resistência. Inclui a resistência, evidentemente, mas as culturas de diáspora, elas são culturas de reinvenção de sentido do mundo. O Rio de Janeiro recebeu tanta gente escravizada, foi um negócio tão brutal, né? Que aí vem a suprema ironia da história. A cultura das pessoas que foram escravizadas prevaleceu. O Rio é uma cidade africana. Acontece que se você tira do Rio de Janeiro o impacto da cultura africana, não sobra a cidade. Não sobra nada. Olá, boa noite. O Senado marcou a sabatina de Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal para ao próximo dia 3 de dezembro, quarta-feira da semana que vem, quando será lido o relatório da indicação dele ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A sabatina será na Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira seguinte, dia 10, de onde segue para o plenário com a indicação, se for aprovada. O relator da indicação, que já aceitou a determinação e a indicação, será o senador Everton Rocha. E o plenário do Senado acaba de aprovar o projeto que regulamenta a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O projeto garante igualdade nos reajustes e recebimento do salário integral na aposentadoria. Também estabelece critérios de idade e tempo de serviço para que os agentes possam se aposentar, além de outras garantias, como conversão de tempo especial em comum
e a contagem de tempo dos dirigentes sindicais da categoria. O benefício de aposentadoria especial poderá ser concedido a partir dos 52 anos de idade para homens e 50 anos para mulheres, que tenham completado 20 anos de efetivo exercício nas funções. Mesmo quem não tiver 20 anos como agente de serviço comunitário ou combate às endemias, pode ter direito também a essa aposentadoria especial. Basta ter 15 anos de atividade efetiva e trazer mais 10 anos de contribuição em outro cargo. Hoje existem 400 mil agentes de saúde no Brasil e a estimativa do governo que o impacto orçamentário fique entre 98 e 530 bilhões de reais. E o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, convocou uma sessão do Congresso Nacional para a quinta-feira, dia 27 de novembro, para votar vetos, entre eles licenciamento ambiental e o programa de renegociação de dívidas dos estados, o PROPAG. Essa sessão de votação de vetos é necessária para que a pauta seja liberada para depois votar, então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária de 2026, o que deve acontecer em dezembro. E a CPMI do INSS divulgou a pauta da próxima quinta-feira. Ontem, segunda-feira, não houve a reunião da CPMI do INSS, porque um dos depoentes tinha um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal que dava a ele o direito de não comparecer e o outro apresentou outro atestado médico. Então, a CPMI solicitou condução coercitiva, o que foi aceito pela Justiça, e a data ainda será marcada. Mas para a próxima quinta-feira, a pauta foi divulgada e será a oitiva de Mauro Palumbo Concílio, contador de empresas envolvidas nas fraudes com descontos de beneficiários do INSS. Ele é contador de diversas empresas que, segundo as investigações e documentos recebidos pela CPMI, teriam recebido dezenas de milhões de repasses da Amar Brasil, uma entidade com grande indício de fraudes nos descontos dos beneficiários do INSS. Então, Mauro Palumbo será, então, o depoente da próxima quinta-feira. A reunião da CPMI começa às 9 horas da manhã e serão votados mais de 400 requerimentos diversos de quebra de sigilo, de investigação e também de presença na CPMI para prestar depoimento. Um deles é o requerimento de convocação de Jorge Messias, que eu falei agora há pouco, que é candidato ao vago de ministro do Supremo Tribunal Federal e é o atual advogado-geral da União. Então, entre os mais de 470 requerimentos que a CPMI deve votar, está o requerimento de convocação de Jorge Messias para prestar depoimento na CPMI do INSS. Volto a informar, então, que a sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal está marcada para o próximo dia 10 de dezembro. Antes, o relatório de indicação será lido pela Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira da semana que vem, dia 3 de dezembro, e a votação, a sabatina, será então no dia 10 de dezembro e irá em seguida para o plenário. O relator será o senador Everton Rocha. Essas são as principais notícias desta terça-feira quente aqui no Senado Federal. Você consegue outras informações pela nossa internet e daqui a pouquinho, daqui a uma hora, às 19h30, no nosso jornal Senado Notícias, eu te encontro lá. Que medidas estão em tramitação que efetivamente ajudem o país a alcançar esse equilíbrio das contas públicas? Há ainda algumas iniciativas, tem que votar a LDO, votar o orçamento e votar um projeto que ainda está na Câmara, que é a diminuição das despesas tributárias. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado.
A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Você se lembra que na primeira semana, alguns navios cargueiros levando pescado tiveram que voltar. Lembra? Foi o primeiro impacto. Senador, por que essa ferramenta, que é o Reintegra, né, ela implica uma renúncia fiscal de até 5 bilhões de reais, né? Por que ela foi escolhida? Ela é excepcional, Renata. Ela tá se referindo ao ano de 2025 e 2026. Depois ela não vai continuar. Seja bem-vindo, senador veneziano. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Renato. Uma alegria reencontrá-la e reencontrar o seu público fidelíssimo, né? Tava com saudade, fazia tempo. Obrigado. Mas não é por falta de convite realmente que vocês já tinham me feito. É as atribulações próprias do dia a dia aqui do nosso mandato. Mas estou muito feliz. Senador, o senhor é relator de um projeto que viabiliza o socorro aos exportadores afetados pelo aumento de tarifas para produtos brasileiros nos Estados Unidos. Sim. Depois do encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump na Assembleia Geral da ONU em setembro, houve a expectativa de uma solução diplomática que viesse muito rapidamente, o que ainda não aconteceu. E a economia brasileira acabou se mostrando mais resiliente do que se imaginava, quando se pensou em todo o socorro aos exportadores, né? Qual que é o impacto que o senhor vê hoje da sobretaxa para produtos brasileiros nos Estados Unidos? Primeiro, é importante dizer que a gente teve, por parte do governo federal, uma postura firme, né? Uma postura de quem não poderia simplesmente desconhecer uma ofensa tamanha, sem precedentes e, pior, sem fundamentação alguma. Pior ainda, a fundamentação apresentada foi a de cunho político, em razão dos interesses do ex-presidente. Ou seja, se prejudica uma nação, se prejudica a economia de milhões em face aos interesses individuais de uma pessoa que estava sob julgamento. Mas, enfim, a decisão foi tomada de 10% no início do ano, você se lembra. Em abril, né? O primeiro anúncio. E depois anunciado de forma unilateral por parte do governo norte-americano, mais 40%, 50%. Isso é aterrador. O governo brasileiro, ao contrário do que os seus opositores diziam ou tentavam disseminar, manteve-se com o propósito de negociar. Manteve-se com o desejo diplomático de se sentar à mesa. Você vai lembrar, Renata, que houve inclusive uma data marcada entre o secretário norte-americano e o ministro Fernando Haddad, e o próprio ministro fez menções de que na antevéspera esse encontro foi cancelado. Ou seja, a disposição realmente de querer imaginar que o Brasil ainda permaneceria sob o jugo de uma superpotência como se fôssemos a colônia do império. Não. Os dias se passaram, nós nos mantivemos, quando eu digo nós, o governo brasileiro se manteve em negociação, inclusive estando à frente o vice-presidente ministro Geraldo Alckmin. Alguns pontos foram abordados. Houve o primeiro encontro, ao qual você mencionou, do presidente norte-americano e o presidente brasileiro. Depois daquele encontro, na reunião da Assembleia da ONU, eles se encontraram na Malásia, abriram espaços para que negociações elas fossem mantidas. Mas nesse transcorrer, prejuízos já estavam sendo aplacados sobre alguns setores. O que o governo fez paralelamente? Criou linhas de recomposição, de ajuda, de socorro, principalmente aos setores mais afetados.
E aqui, o Congresso Nacional, através de uma iniciativa do nosso companheiro líder Jacques Wagner, apresentou uma iniciativa desse cunho, dessa natureza, cabendo-me, por designação do presidente Renan Calheiros, a relatoria. Na Comissão de Assuntos Econômicos. De Assuntos Econômicos. Nós assim o fizemos, um projeto singelo, direto, objetivo, que reforça os fundos de garantia operacional, que reforça o fundo de crédito aos exportadores, muito direto, muito bem escrito por parte do seu propositor. Foi aprovado à unanimidade na comissão, levamos ao plenário, o texto base também recebeu a acolhida por parte dos senhores e senhoras. E também foi aprovado por unanimidade em plenário. Em plenário, né? Só que está ainda submetida à apreciação de um destaque. Nosso desejo é de que, pós-COP, na próxima semana nós haveremos de ter esforço concentrado em relação a discutirmos indicações de autoridades, quem sabe até na próxima semana nós votemos o destaque. E com isso, definitivamente, tenhamos essa tomada de decisão aprovada. Senador, o ponto central do projeto que o senhor está relatando é retirar os gastos com o socorro aos exportadores do arcabouço fiscal. Ou seja, esses valores, né, esses 5 bilhões, enfim, eles não estariam computados, né, no arcabouço fiscal. Até porque, Renata, você há de convir, quando a oposição e alguns companheiros dizem, olha, nós vamos tirar novamente, nós vamos abrir mais uma exceção em relação às despesas do resultado primário, em relação ao arcabouço, marco fiscal. Ora, nós estamos tratando de uma excepcionalidade. Ninguém poderia projetar que uma decisão adotada de forma unilateral por um governo se desse. Em sã consciência, nós iríamos manter aquilo que é fundamental para a existência ou a coexistência entre as nações, que é o multilateralismo. Então, por força de ser uma medida excepcional, é que nós estamos defendendo que não sejam incluídos no marco fiscal, ou seja, nem do resultado primário, nem na meta fiscal com a qual nós trabalhamos. É mais do que razoável. A oposição chama de maquiagem fiscal, senador. Como é que o senhor avalia essa crítica? A oposição, às vezes, eu não quero dizer de uma forma direta, mas parece que, além de ter tido entre os seus integrantes, porque foi um deputado federal, filho do ex-presidente, que ao invés de estar cumprindo com as suas obrigações, que são as obrigações de um parlamentar federal, representando um Estado, vai para os Estados Unidos, incita, estimula raivosas decisões de um governo contra o seu próprio país, ou seja, um membro da oposição, a oposição deveria estar chamando a atenção dele próprio e deveria estar se reunindo ou unindo esforços para o socorro aos empregos que foram perdidos, que continuam a ser perdidos por força de setores estarem sendo prejudicados. Existe uma realidade, uma excepcionalidade. E se é uma decisão excepcional de poder ajudar, nada justifica senão a de poder acolher a proposta do senador Jacques Wagner, que é exatamente de excluir do marco fiscal. Mas não havia possibilidade dentro do orçamento? Não temos. Nós estamos trabalhando com, agora mesmo, Renata, você se lembra que há menos de um mês, 20 dias, o governo se viu diante de uma situação delicada. Eu até me corrijo, ainda está envolto com uma situação delicada que foi a caducidade da medida provisória 1303. A Câmara, para prejudicar ao governo, e o prejuízo não é só sobre o governo, é sobre todos nós, quando nós estávamos tratando da identificação do IOF, identificação das fontes, né? Mais do que justas, porque afinal de contas nós começamos a fazer um processo rediscutindo através da reforma tributária e mais recentemente estamos ainda sob o calor de uma grande vitória que foi a aprovação da isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$5 mil. Então a medida provisória ela caducou. Ou seja, os senhores e senhoras deputados, eu não estou adentrando naquilo que é de direito legítimo deles. Eu posso até discordar, mas eles fizeram o que achavam ser pertinente. O que eu penso, o contrário.
Pois bem, então abriu-se aí uma dificuldade, ou seja, há um déficit a ser compensado na identificação dessas fontes. Não haveria como você propor, senão essa excepcionalidade, excluindo da previsão do arcabouço. Senador, outro pilar importante do socorro é o Reintegra. Para quem nos assiste, o senhor pode explicar o que é esse regime especial de reintegração de valores tributários? Isso é uma e por que ele é tão importante para a competitividade dos produtos? Porque esses produtos que são exportados, e aí o Reintegra ele foi proposto como um programa para aqueles produtos industrializados, né, que tem um encadeamento e que durante esse encadeamento eles terminam pagando impostos a mais. Na identificação disto, se propôs a constituição... Cada etapa paga um imposto. Então, se propôs um programa onde houvesse uma restituição, uma recomposição, né, residual. Então, esse é o Reintegra. E é exatamente por meio do Reintegra que o governo propõe, através do projeto ao qual eu estou a me referir aqui, o 168, de autoria do senador Jacques Wagner, esse socorro, através do Reintegra. É claro, dentro e de acordo com algumas especificidades. Alguns companheiros, justas razões, propuseram, através de emendas, socorros para alguns setores que não têm essa característica. Como o agro, por exemplo. Pronto, exatamente, não tem, porque você não tem esse encadeamento industrial. O Reintegra é especificamente, ou foi especificamente voltado, focado para aqueles produtos que residualmente terminam tendo perdas, no sentido de pagarem mais impostos. Mas a base dele é a isenção. Sim, exatamente, ou seja, quando você fala e quando você se refere a essa ajuda. Sim. Exatamente, você vai passar para os setores nessa forma. Senador, por que essa ferramenta, que é o Reintegra, né, ela implica uma renúncia fiscal de até 5 bilhões de reais, né? Por que ela foi escolhida? Depois de um debate tão extenso sobre a reforma tributária que a gente teve no Senado, os técnicos da Receita criticando. Mas ela é excepcional, Renata. Ela tá se referindo ao ano de 2025 e 2026. Depois ela não vai continuar, ou seja, nós não vamos continuar. O governo não está propondo. O projeto ele é muito enfático, ele é muito preciso, ele é muito cirúrgico. Ele faz as menções ao período de 2025 e 2026. Depois não existirá. Então você não tem sustentação o discurso oposicionista, primeiro, de que está fazendo uma chincana ao retirar do marco fiscal. Não. É uma medida extraordinária, excepcional e que requer, portanto, essa nossa compreensão. E ela é temporária. Nós estamos falando sobre um período de início, sabendo também o período final, em 2026. Senador, o Plano Brasil Soberano, que parte dele vai ser viabilizado por conta desse projeto, ele já está rodando. Já. Né? E um balanço recente mostrou que 4 bilhões foram liberados no primeiro mês. Já é possível avaliar se essa proposta está atingindo os objetivos, na opinião do senhor? Sim, não tenho dúvidas. E se não fosse esse socorro imediato através da edição de uma medida provisória, aí é onde mostra quando um governo tem atitude. O governo não cruzou os braços. O governo, ao contrário daqueles que pretenderiam que a nossa nação perdesse a nossa soberania, desconhecêssemos que somos um Brasil soberano, o Brasil continuou a discutir, continuou à mesa, continuou a procurar, continuou a demonstrar o interesse para que diplomaticamente fossem superadas essas dificuldades e essas tomadas de decisões, repito o termo, porque não há outro, unilateral por parte do governo norte-americano, mas o socorro precisava chegar. Não dava simplesmente para você tomar uma atitude por um lado, esquecendo. Você se lembra que na primeira semana, alguns navios cargueiros levando pescado tiveram que voltar. Lembra? Foi o primeiro impacto. Me recordo bem, isso ficou muito marcado. Ou seja, isso significou prejuízos tremendos para tantos e tantos pais de família, que não tinham nada a ver com o fato de alguém ter ido para os Estados Unidos incitar, ou seja, insidiosamente levar um governo contra o seu próprio governo, contra a sua própria pátria. Então a gente precisava ter tido, como o governo do presidente Lula teve essa edição da medida provisória, que foi batizada de Brasil Soberano, que tem ajudado nesse socorro. Tomara que a abertura desse contato pessoal que se apresentou até muito mais amistoso do que nós poderíamos imaginar, se dê de forma efetiva e prática em relação
ao governo norte-americano para conosco. Senador, um levantamento sobre a destinação dos recursos do Brasil Soberano mostrou que 85% do crédito foi para a indústria de transformação. Sim. Que é especialmente beneficiada pelo Reintegra, né? O agronegócio, que foi um dos setores mais afetados, e o setor de serviços também, somados não receberam nem 10% do setor. Como é que o senhor vê essa questão? Eu entendo. Precisa de algum ajuste, é isso mesmo? Olha, há 2 semanas, eu fui instado pelo setor sucro-alcooleiro. E eu tive a oportunidade, pela generosa atenção do presidente Geraldo Alckmin, que é um dos negociadores, de poder, em audiência, levar o assunto ao seu conhecimento. É um dos setores afetados. O que o governo tem feito? Sentar-se com cada um dos mesmos, ouvir e, na medida das suas possibilidades, colaborar, como o projeto do senador Jacques Wagner assim se propõe a fazê-lo. Existem pontualmente situações que precisam ser, quando comprovadamente externadas e demonstradas esses prejuízos, precisam ser acolhidas pelo governo, e isso está sendo feito. Agora, no caso específico, nós não poderíamos, enquanto relator, desconhecer que um programa Reintegra, que tem finalisticamente um propósito, pudesse ter uma ampliação, ou seja, um redimensionamento que fugisse ao seu escopo prioritário, que era exatamente o de reconhecer os setores industrializados. No seu relatório, o senhor rejeitou as emendas que queriam ampliar o Reintegra para os setores do agro, como sucos de laranja, café. Vindo agora o crédito do BNDES sendo dirigido, não chegando no agro, o senhor pode reavaliar a questão? Porque nós não temos esses recursos, Renata. E diga-se passagem, nós temos, sabidamente, o governo brasileiro até tem tido e demonstrado nesses últimos anos uma capacidade de ampliar os seus mercados. Basta que você observe que muitos desses setores, principalmente os que dizem respeito às commodities, têm mercados que fazem essa substituição natural do mercado norte-americano. Isso faz com que não sejam tão atingidos ou não tenham tantos prejuízos como outros que, perdendo esse mercado norte-americano, não se veem atraídos automaticamente por outras nações. A soja, o The Economist considerou que a soja brasileira conseguiu redirecionar sua produção muito rapidamente. De imediato, praticamente de imediato. Ou seja, essa capacidade, essa facilidade de você encontrar com as negociações diplomáticas mantidas outros mercados consumidores, se dá em relação a alguns desses segmentos. Em relação a produtos industrializados, é mais difícil. E é por isso que a ajuda e esse socorro se deu mais direcionadamente para essa vertente. Senador, o projeto também autoriza aportes em fundos garantidores. Sim. Né? Só para o público entender, qual que é o papel desses fundos? Né? E no caso de haver um risco de calote, qual é o risco dessa conta e parar nos cofres públicos e para a viúva? Né? Por isso que houve, nesse projeto, 1,5 bi foi exatamente para aumentar, robustecer esse fundo garantidor. Porque pode acontecer isso. E se acontecer, efetivamente, quem tem que socorrer é o governo através da constituição desse fundo, que já existe, o fundo já existe. O que nós estamos propondo aí é um incremento da ordem de 1,5 bi, especificamente para esse fundo garantidor de créditos de produtos exportados. Também houve um aporte de outro bi, ou seja, a sugestão para um aporte de um novo bi para o Fundo de Garantias de Operações. Então, a gente sabe que nessas operações, algumas das vezes, né, sem deliberado desejo, em sã consciência, quem comercializa não comercializa para ter prejuízo a si próprio. Mas às vezes acontecem situações que fogem, ou seja, são aquelas imprevisibilidades. E quando essas imprevisibilidades acontecem e aquela pessoa que acessou não teve condição de pagar, existe o fundo exatamente para fazer com que haja esse ressarcimento. Senador, e qual é o objeto dos destaques que ainda faltam ser votados? Da oposição, que é exatamente desnaturar por completo o projeto. Ele propõe suprimir o artigo 1º. E o artigo 1º diz taxativamente:
esses recursos extraordinários, esses valores extraordinários, não estarão contabilizados no resultado primário, das despesas primárias. E também não estarão... Ou seja, não permite que o socorro fique fora exatamente. do teto da arcabouço Aí você fiscal. desnatura. O cerne, ou seja, a espinha dorsal do projeto está precipuamente na previsão do artigo 1º. E aí, por força do sentimento de contestação da oposição, de querer criar uma dificuldade para o governo, eles propuseram um destaque fazendo essa supressão. E nós temos que tentar derrotar. Senador, antes de encerrar o programa, eu queria mudar de assunto só um pouquinho, mas aproveitando a sua presença, porque o senhor também relatou na Comissão de Assuntos Sociais um projeto que muda as regras do microempreendedor individual, o MEI. O que vai mudar? Aumentou a faixa. É um projeto que eu quero saudar aqui a iniciativa da minha querida companheira MDBista catarinense, Dona Ivete, da Silveira, em que foi muito feliz ao propor. Nós temos até 80 mil e não houve a atualização dessa faixa, ou seja, faturamento até 80 mil do microempreendedor individual. Então, o que ela fez? Uma atualização de 81 mil até 140 mil, ou seja, aqueles empreendedores que tiverem nessa faixa até 140 mil poderão se enquadrar, se assim desejarem, e esse é o nosso propósito, o propósito da senadora Ivete, se enquadrar no Super MEI, ou seja... Vai criar uma nova categoria? Uma nova faixa, de 80 a 140, porque nos últimos... 81, né? 81 até 140. Não houve, Renata, nesses últimos 7 anos, atualizações. Ou seja, de 2018 para cá, os valores permaneceram os mesmos, o que não justifica, porque entendamos, existem milhares de brasileiros desejosos de fazer os seus empreendimentos e, quando o fazem, estão acima desse faturamento de 81 mil reais. Então, muito justa, essa matéria foi aprovada na CAIS, está na CAI, eu também já fui designado para fazer a relatoria, não creio que haja dificuldades maiores e, em seguida, avançarmos ao plenário. Mas tem mais uma mudança, né? Vai permitir a contratação? Não, aí onde está. A proposta originária permitia contratação de 2. O governo, sentando-se conosco e com a própria senadora, sugeriu que mantivesse um único funcionário. E ela entendeu de aceitar para não perder o propósito maior, que é exatamente o de fazer esse elastecimento no valor. Então, continua com um funcionário, mas com um valor de 81 a 140 mil reais, que de fato, repito, é o ganho maior, sentido maior da apresentação dessa iniciativa legislativa. Mas também está se prevendo uma correção automática? O governo propôs que, nesse instante, nós não assim o fizéssemos, porque não havia uma projeção do que isso significaria em termos de impacto financeiro. Então, nós também excluímos tudo de comum acordo com o governo, a autora, a senadora Ivete, conosco, responsável pela relatoria. E qual o impacto o senhor imagina que essa proposta vai ter? Fantástica. Primeiro você vai atrair a formalização de muitos brasileiros, senhores e senhoras, que desejosos, aquele sentimento e aquele estímulo de empreender, o farão e enquadrar-se-ão nas vantagens oferecidas pelo MEI. Isso é uma oportunidade que também nós teremos de ver milhares de brasileiros tendo esse novo acesso, um vínculo com muito mais sustentabilidade, com muito mais segurança jurídica. Tem um impacto muito interessante. Eu fiquei impressionado, não tinha noção exata da repercussão positiva no meu próprio estado, mas recebendo muitas mensagens favoráveis a essa relatoria. Senador, muito obrigada pela presença. Minha amada, obrigado a você pelo carinho de sempre, pela generosa forma, tanto sua como de todos os companheiros, de receberem os seus convidados. Um abraço a todos.
Que medidas estão em tramitação que efetivamente ajudem o país a alcançar esse equilíbrio das contas públicas? Há ainda algumas iniciativas, tem que votar a LDO, votar o orçamento e votar um projeto que ainda está na Câmara, que é a diminuição das despesas tributárias. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A vida e a liberdade são nossos bens mais preciosos. Assim, a liberdade é onde o Estado acaba mais nos atingindo. Historicamente, o Brasil se vale de mecanismos legais para controle de corpos pretos, devido à escravidão. Então, assim, me colocar nessa posição de advogado criminal, de defesa de jovens jovens negros e negras estigmatizados e criminalizados e atuar na defesa deles, eu acho que é dar um fim social para a minha profissão. Eu fui descobrir que a abolição não foi feita pela Princesa Isabel depois de velho, depois dos 20 anos. Então, quando você vai estudar o processo de abolição e você vê toda a luta de grandes figuras negras, como o próprio Luiz Gama, e que não nos é passada, diz respeito ao projeto de país, assim. E aí, como que se deu essa abolição, largar os negros nessa, né? Simplesmente, olha, agora você não é mais escravo e vai lá e dá teu jeito, sabe? De que maneira que isso foi feito diz muito do que nós vivemos hoje, né? Hoje, a pobreza no Brasil ela não é exclusivamente negra, mas ela é majoritariamente negra. Mais de 40 mil mortos tiveram seu cadastro como tentativa de inclusão e desconto associativo. Em 2023, o senhor era presidente da CBPA? Como eu não tenho conhecimento dessa informação, me permaneço calado. Sim, 23 era sim, senhor. Pronto. Em 2024, o senhor era presidente da CBPA? Sim, senhor. Vocês tentaram colocar 40 mil mortos em descontos associativos. Eu pergunto, de quem é a responsabilidade por essa falcatrua? É do presidente da CBPA ou a quem o senhor delegou poderes para fazer isso? Eu permaneço em silêncio, senhor. Em 4 oportunidades, o depoente, na qualidade de testemunha nesta casa, faltou com a verdade, fez afirmação falsa ou calou a verdade. E por conta disso, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que o depoente seja preso em flagrante por infringência ao artigo 342 do Código Penal brasileiro. Diante do exposto, a comissão, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina a prisão em flagrante do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz pelo crime próprio de falso testemunho que trata o inciso 2 do artigo 4º da Lei 1579 de 1952. Em nome dos aposentados, quase 240 mil que a CBPA enganou, o senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, o senhor está preso. Determino que a Secretaria de Polícia adote as providências com relação à determinação de prisão dessa presidência. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O combate às organizações criminosas colocou a segurança pública no centro dos debates políticos. No dia 28 de outubro de 2025, uma operação policial no Rio de Janeiro chocou o país. Confrontos de guerra ocorreram nos complexos do Alemão e da Penha e deixaram 121 pessoas mortas, 4 delas policiais em serviço. A mega operação policial acendeu o debate e pressionou o Congresso Nacional, que agora trabalha para alterar e criar leis que poderão endurecer penas e sufocar o crime organizado.
A PEC da Segurança Pública, proposta de emenda à Constituição 18 de 2025, e o projeto de lei antifacções, o PL 5.582 de 2025, serão suficientes para dar à sociedade a resposta que ela espera, ou seja, fazer com que os governos federal, estaduais e municipais sejam capazes de garantir a paz, a ordem e a segurança nas cidades brasileiras? Essas e outras perguntas serão respondidas agora no Senado Live por dois mestres no assunto. Rodolfo Laterza, mestre em Segurança Pública e presidente da ADEPOL, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, e Marivaldo Pereira, mestre em Direito Processual Civil e secretário nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas redes sociais, trazendo para nós a sua participação. Acompanhe o TV Senado Live, façam as suas perguntas e comentários e fiquem bem informados. Bom, vamos começar então a nossa live de hoje. Cibele, já vamos direto com a participação dos internautas, muita gente acompanhando esse assunto, acompanhando o CPI do crime que está acontecendo no Senado, e nós temos perguntas, começando por essa sensação de insegurança que, infelizmente, toma conta de moradores e moradoras, principalmente das nossas capitais. Você tem uma enquete sobre isso, traga para a gente aqui as informações, Cibele. Sim, Marcelo, bom dia para os nossos convidados. E nós perguntamos para as pessoas se elas se sentem seguras nas suas cidades. E a maioria das pessoas respondeu que não, 71%. Apenas 29% das pessoas disseram que se sentem parcialmente seguras, dependendo da localidade. E eu vou emendar com uma pergunta para o secretário, do Isaías, do Pará. Ele quer saber o seguinte, secretário, a PEC da Segurança e o PL Antifacções, como é que eles ajudam no combate ao crime organizado sem ferir direitos individuais? Olha, a PEC... Bom dia a todos. Um prazer imenso estar falando com vocês. A PEC da Segurança Pública propõe uma mudança estrutural na Constituição para constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública. A proposta tem como objetivo aprofundar os instrumentos de integração, padronização para a atuação conjunta dos órgãos de segurança pública. Então, nesse sentido, ela é essencial para que a gente tenha mais operações pautadas pela inteligência, planejamento, integração e pelo investimento. E essas palavras não existem aleatoriamente. O grande objetivo delas é a proteção da vida. Está aqui o Laterza, grande amigo que acompanha esse tema no Congresso Nacional, ele sabe, uma operação policial tem como pressuposto a proteção da vida, não colocar em risco a vida dos agentes de segurança pública, nem a vida de terceiros, que não tem nenhuma relação com a prática do crime, e usar a força de acordo com a proporcionalidade exigida, ou seja, naquelas situações em colocar em risco a vida do policial. Isso é muito importante colocar para ressaltar que uma operação em que você tem 4 policiais mortos e 7 gravemente feridos é uma tragédia, é uma operação totalmente frustrada, uma operação que prestou um desserviço à população, um desserviço à família desses policiais, sobretudo porque sequer cumpriu os mandados de prisão que tinham sido determinados ali. Isso é muito importante colocar. Quando a gente fala inteligência, integração e investimento, tem como foco a proteção da vida. A vida da população, a vida dos agentes de segurança pública não pode estar em jogo em momento algum e gestor público nenhum tem o direito de colocar essas vidas em risco. Já o PL Antifacção é uma resposta importante do governo para aumentar penas, reduzir prazos e permitir o avanço no patrimônio das organizações criminosas. Apesar disso, o que a gente assistiu? O governador Tarcísio mandou seu secretário de Segurança Pública às pressas para Brasília, ele assumiu a relatoria desse projeto, minutos depois apresentou uma proposta que tinha como objetivo central afastar a Polícia Federal da investigação de organizações criminosas. Veja, o relator, o deputado Derrite, que veio para cá a mando do governador Tarcísio, apresentou uma proposta que afastava a polícia mais eficiente, mais equipada, mais preparada que a gente tem, reconhecida por toda a população, uma das grandes responsáveis pela maior operação da história de combate ao crime organizado, que foi a Operação Carbono Oculto,
ele apresentou uma proposta afastando a Polícia Federal dessas investigações, mas condicionando a atuação da Polícia Federal à autorização dos governadores. Ou seja, veio para Brasília com o objetivo de subordinar a PF aos governos estaduais e transformar a PF numa polícia que protege os amigos e persegue os inimigos, e isso nós não vamos permitir em hipótese alguma. Eu gostaria agora de passar esse comentário para o Rodolfo Latesa. O Rodolfo esteve com a gente aqui no Cidadania da TV Senado em agosto, 2 meses antes de gravarmos essa entrevista, e nós falamos justamente sobre essa questão da integração das polícias, uma pesquisa que ele trouxe da ADEPOL, mostrando inclusive a eficiência das polícias brasileiras, reforçando o que diz aqui o nosso secretário. Rodolfo, essa questão da integração, eu me lembro que nós falamos sobre esse ponto também na pesquisa. Há uma diferença muito grande de como cada uma das polícias dos estados tratam os dados, as informações sobre criminosos e, enfim, essa integração parece que realmente é um ponto central para melhorar a qualidade da segurança pública no país. Gostaria que você comentasse isso e terminasse também falando sobre os comentários do secretário Marivaldo a respeito dessas duas propostas legislativas. Bom dia a todos. Satisfação dirigir a todos os espectadores, a todos da TV Senado e ao nobre secretário Marivaldo, dirigindo-me com todo respeito e deferência. Primeiramente, sobre os dados da compilação de resolutividade de inquéritos policiais no Brasil, novamente aqui falando. A metodologia foi aquela aplicada no mundo inteiro. Proporção de procedimentos investigativos instaurados e concluídos com remessa à justiça no ano de referência. Esse é o métrica adotado no todo o hemisfério ocidental e que evidenciou, por exemplo, o índice de elucidação de homicídios no Brasil é acima de 67% de inquéritos. Eu não estou falando boletim de ocorrência. Até porque o secretário Marivaldo sabe que para instaurar inquérito tem que se verificar a justa causa. É até abuso de autoridade um delegado de polícia instaurar um inquérito sem verificar a procedência das informações. Então, primeiramente, é importante destacar que mesmo subfinanciado, mal aplicado e muitas vezes com terríveis ingerências políticas, polícias civis e também a Polícia Federal, porque abarca ela também no âmbito da pesquisa, que é da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, ela mostra até uma superação por parte das polícias civis diante de tantos problemas. No que tange a PEC 18, tal como já tive a oportunidade de conversar com o secretário Marivaldo, eu respeito o espírito do legislador. Realmente, a PEC 18 ela é até certo ponto bem intencionada. E ele me conhece, ele sabe que eu não tenho partidarismo nas minhas análises. Mas ela tem graves problemas de redação e de mérito. Por exemplo, ela define a exclusividade, pelo menos da forma como está o texto, da Polícia Federal para investigar a organização criminosa. E não pode ser dessa forma. Nós temos que ter competência concorrente. Nós temos que ter manter a Polícia Federal no nível de especialização para a investigação de organizações criminosas que exijam repressão uniforme, repercussão interestadual e federalização de direitos humanos. A Polícia Federal tem limites sérios de efetivo e também para exercer suas atribuições legais e constitucionais por causa dessas limitações que são criadas por sucessivos governos. Outro ponto para destacar, a importância de a competência não ser exclusiva da União para editar o Plano Nacional de Segurança Pública. Isso tem que ser uma competência concorrente. Por isso que nós defendemos que a União legisle normas gerais, mantendo a competência suplementar dos Estados para elaborar seus planos de segurança pública. Por isso, nós pedimos vários ajustes ao relator em relação à PEC 18. O que nós criticamos na PEC 18 é que as entidades da segurança pública não foram ouvidas previamente. E isso era uma métrica que se tinha nas diferentes gestões do Ministério da Justiça. Não é uma crítica direta ao secretário Marivaldo, por favor. Então, isso criou um problema muito sério. Aí virou uma guerra corporativa dentro do parlamento, a qual se tornou uma situação até de dissonância e crise entre as instituições, que, humildemente, como presidente da ADEPOL do Brasil, eu estou tentando pacificar. Aí, cada corporação quer ganhar mais poder, muitas vezes em detrimento até de se olhar a consequência disso para a sociedade. Em relação ao PL antifacção, respeito. Eu vi a versão original que o governo mandou, mas deveria ter conversado previamente com a Frente Parlamentar de Segurança Pública para evitar que isso acontecesse. Toda essa polarização política contaminasse um debate tão importante. Inclusive, estávamos à disposição para debater. A ADEPOL do Brasil ajudou na elaboração da 12.850, que é a lei, que trata das ações criminosas. E, consequentemente, realmente, teve problemas iniciais no relatório do deputado Territe,
Eu queria até falar para o secretário Marivaldo dos Espectadores que a Defol do Brasil ajudou o relator, o deputado Derrite, também secretário, né, licenciado, a ajustar o texto para preservar o mecanismo de cooperação e integração da Polícia Federal com as polícias civis no enfrentamento às ORCRIs, de modo que não se criasse nenhum sistema ou interpretação de subordinação da Polícia Judiciária da União em relação aos estados. Eu queria só, assim, com data vênia, discordar só do secretário Marivaldo. Não existe polícias melhores, polícias mais eficientes. Cada polícia tem suas atribuições legais e constitucionais. E aqui eu vou falar mesmo em relação às polícias militares. As polícias militares fazem um trabalho de superação no âmbito do Brasil. Presidente Rodolfo, esse vai ser um dos pontos que nós vamos falar aqui, é esclarecer para as pessoas esses diferentes papéis das polícias, para que os espectadores entendam por que Polícia Federal, por que deve ter autorização ou não de governos, como é que isso funciona. Nós vamos chegar nesse ponto, mas já que falamos aqui sobre o projeto de lei antifacções, tem um aspecto, né, uma questão nesse projeto de lei que também está sendo alvo de muitas perguntas, de muitos questionamentos, que é a ideia de equiparação das facções criminosas, do crime organizado, a organizações terroristas. Sibeli, você tem uma enquete sobre isso para a gente apresentar antes de fazer a pergunta, não é? Exatamente. Nós perguntamos para os nossos internautas se eles concordam com a equiparação das facções a grupos terroristas. E a maioria respondeu que sim, 65%. Apenas 35% disseram que não. E aí eu vou trazer mais uma pergunta para o secretário, que é a seguinte: o Jonathan, do Maranhão, ele diz o seguinte: por que com o avanço das facções a gente não tem ainda penalidades mais duras em relação a isso? O que está previsto no projeto? Eu queria só complementar um pouquinho antes do secretário responder. Secretário, no que diz respeito à equiparação de organizações criminosas a grupos terroristas, eu gostaria que o senhor colocasse isso também na resposta, quais seriam as consequências jurídicas, caso isso seja aprovado. Tá, vamos lá. Em termos de persecução penal dessas organizações, ou seja, em termos de endurecimento de pena, endurecimento de processo, a consequência é nula. Nenhuma. Chamar de organização criminosa ou de organização terrorista não tem consequência nenhuma. Agora, para a economia do país, classificar a organização criminosa como organização terrorista é uma verdadeira tragédia. Por quê? Porque vários países têm regras de compliance muito rígidas para relações com países onde você tem atuação de organizações terroristas. E isso pode pode impactar diretamente várias empresas nacionais que têm transações econômicas com empresas de países estrangeiros. Essas empresas estrangeiras podem ficar proibidas de transacionar com empresas brasileiras. Isso pode restringir a concessão de visto. Isso pode trazer uma quantidade de consequências gigantescas para a economia brasileira. Veja, eu acompanhei no Ministério da Justiça, tenho mais de 20 anos de serviço público federal, a maioria no Ministério da Justiça. Eu acompanhei a aprovação da lei de combate ao terrorismo. E a maior preocupação que a gente tinha à época era econômica. A lei foi elaborada com muito cuidado, adotando um conceito de terrorismo definido internacionalmente, para que a gente não banalizasse esse conceito e tivesse impactos econômicos muito grandes. Quer aumentar, e aí já respondo a segunda pergunta, quer aumentar a pena para organizações criminosas? Muda a lei de organizações criminosas, que o Rodolfo mencionou aqui, e eu também acompanhei de perto a sua aprovação lá no Congresso. A lei de combate às organizações criminosas foi pensada detalhadamente, trouxe técnicas especiais de investigações, aumentou a pena dessas organizações. É necessário aumentar mais a pena? Tanto é que o governo mandou uma proposta para o Congresso Nacional, aumentando a pena dessas organizações, reduzindo o prazo de tramitação e prevendo mecanismos mais eficientes para a expropriação do patrimônio dessas organizações, de forma a atingir o seu coração, que é o bolso. Mas eu precisava, antes de concluir, relatar aqui por que eu afirmo que a Polícia Federal, embora o Rodolfo não concorde, mas eu queria afirmar por que a Polícia Federal é a polícia mais qualificada, mais preparada, mais eficiente que a gente tem. Os números, não sou eu que estou dizendo isso, são os números. A Polícia Federal tem os menores índices de corrupção em seus quadros. A Polícia Federal tem a maior eficiência no combate ao crime organizado. Tem o menor número de baixas durante suas operações. E os resultados
tendem a ser substanciais no impacto a essas organizações. Você não vê a operação da Polícia Federal prender um fuzil. Você vê a operação da Polícia Federal prendendo centenas de fuzis, desmontando fábricas de fuzis, apreendendo milhões, centenas de milhões de patrimônio das organizações, ou, como a Carbono Oculto, apreendendo mais de 1 bilhão e 200 de uma única organização. É por isso que eu digo, e não digo isso para reduzir o papel das demais polícias, digo isso para apontar a importância da integração. Se todo esse acúmulo, essa experiência, esse aprendizado for compartilhado com as demais polícias, certamente todo mundo vai melhorar e a gente vai vencer o crime organizado. Eu quero passar agora para o Rodolfo Laterza. Primeiro, sobre essa questão do endurecimento de penas. O Rodolfo ele tem uma experiência na ponta da segurança pública, ali atuando como delegado de polícia, já atuou inclusive em grupos de operações, como os grupos esses de operações especiais que fizeram a operação no Rio de Janeiro. Primeiro, esse endurecimento de penas para esses criminosos tão perigosos, isso resolve, muda a atuação deles? E aí, no que diz respeito também à equiparação de grupos terroristas, de organizações criminosas a grupos terroristas. O senhor concorda com a opinião do secretário Marivaldo? Primeiramente, em relação ao aumento da dosimetria de pena para indivíduos ligados a organizações criminosas, vou falar só sobre a dosimetria de pena. Aumentar a pena pura e simplesmente sem eficácia da aplicação da lei penal realmente não resolve. O problema do Brasil é a eficácia da aplicação da lei penal e também no âmbito da execução penal. Costuma-se dissociar os problemas do sistema de justiça criminal da questão da segurança pública. É um erro gravíssimo de diagnóstico que no Brasil se faz. Não adianta você ter uma punibilidade com dosimetria de pena de até 40, 45 anos, você ter baixo nível de resolução dos processos de conhecimento das instruções judiciais no Brasil, levando a toda uma impunidade generalizada. Então, nós temos que fazer um debate amplo para que haja eficácia de desmantelamento das ações criminosas, inclusive discutindo os problemas e as mazelas do sistema de justiça criminal. Por isso que defendemos o novo Código de Processo Penal que está para votação em plenário no âmbito do relatório do deputado João Campos. Bom, esse é o primeiro ponto. A classificação de crimes como terroristas, vou falar doutrinário e tecnicamente, não no âmbito da polarização política que isso está gerando. O terrorismo teve 4 ondas. Começou lá na época da Revolução Francesa, com Robespierre, no século XIX, no âmbito lá das chamadas terrorismos isolados, terrorismos focados em questões anárquicas. Teve terrorismo de caráter ideológico no âmbito das guerras de libertação nacional, depois o terrorismo islâmico, e teve a 5ª onda, que foi a interseção de grupos terroristas com o narcotráfico para financiar suas atividades, que emergiu em 1983 com o Sendero Luminoso, no Peru. Esse termo foi cunhado até pelo presidente do Peru, Fernando Terry, e depois evoluiu lá para a Colômbia, etc. É um problema sério conceitual. Eu acho que no PL da antifacção não seria mais, por hora, adequado fazer essas equiparações. Existe um problema. Se você equipara a organização criminosa a grupo terrorista, o grupo terrorista ele tem uma finalidade política subjacente nas suas ações violentas e de intimidação. Você acaba dando uma certa legitimidade política e social para aquela organização criminosa. Então, é por isso que, doutrinariamente, se diferencia terrorismo de ação terrorista. Então, eu acho que pode-se criar tipos penais que, por exemplo, já está pronto para votação em Senado, que resolve parte desse problema, como o tipo penal que cria a figura criminosa do domínio de território, domínio de cidades, ou intimidação violenta. Isso até teve consenso na Câmara, a gente podia começar a evoluir para isso. E, finalmente, em relação só ao posicionamento do secretário Marivaldo, me permita discordar, secretário Marivaldo. Eu apresento dados para o senhor para mostrar que a quantidade de operações geocrimes que as polícias civis fazem, de prisões, a questão relacionada à violência e ao confronto armado é pelo método de operação inerente à atribuição da Polícia Federal, e eu quero deixar claro que, formalmente, no STF, a DEPOL do Brasil defende a Polícia Federal. A DEPOL do Brasil tem 778 delegados federais orgulhosamente no seu âmbito. Agora, a questão é a natureza do tipo de trabalho que é feito. A Polícia Federal ela não vai para o enfrentamento direto, muitas vezes para organizações criminosas, porque ela não lida com atuação territorial e local de organizações criminosas. Por isso que certas apreensões ocorrem sem haver confrontação armada, mas não também deixemos de considerar que às vezes a Polícia Federal tem esses confrontos armados, só que em nível muito menor do que a incidência
que ocorre das polícias civis e das próprias PMs. Eu quero Nós temos trazer que fazer uma análise concreta, objetiva e honesta sobre isso. Rodolfo, é que você falou dessa questão da legitimidade que isso poderia dar, né, uma legitimação a essas organizações criminosas por meio dessa equiparação a grupos terroristas. Isso me traz uma outra questão que é bastante importante, que hoje o crime organizado ele está se formalizando para se financiar. Então, hoje o crime organizado é financiado, às vezes, por fintechs, como vimos nos casos das operações em São Paulo, venda de combustíveis, serviços de internet. Então, ele deixa de ser financiado somente pelo tráfico de drogas e por ações ilícitas e entra também no mercado formal, dentro da economia formal, financiando esses grupos com muito dinheiro e dificultando a ação do Estado em enfrentá-los. Nesse sentido, eu gostaria de ouvir o comentário de cada um de vocês sobre o papel da CPI do crime organizado que está acontecendo aqui no Senado Federal. Em que sentido a sociedade pode esperar que essa CPI contribua com o combate ao crime organizado, especialmente no que diz respeito a esse financiamento formal que as organizações criminosas estão conseguindo por meio desses serviços? Primeiro o secretário, depois o presidente da ADEPOL, Rodolfo. A gente vai chegando aqui ao final do programa. Um comentário de cada um sobre isso, por favor. Olha, eu acho que a CPI tem uma oportunidade histórica de abrir o debate sobre segurança pública para toda a sociedade. O crime se modificou muito atualmente e tem muita gente estudando esse tema. Você tem agentes de segurança pública que estudam o tema, acompanham o tema e tem muita contribuição. Você tem academia, muita gente estudando esse tema, pesquisadores. Você tem o Ministério Público, você tem a própria Defensoria Pública, juiz. Enfim, é necessário que esse debate seja ampliado para que todos participem. Essa questão do financiamento ficou muito evidenciada agora com a Operação Carbono Oculto. E aí, quando o Rodolfo coloca a diferença de trabalho, quando a Polícia Federal atua de forma integrada por meio das FICOS, a gente não vê essas situações como a gente viu agora no Rio de Janeiro. A gente vê operações onde o número de baixas é muito residual e as apreensões são muito grandes. E operações que contam com a participação da Polícia Civil, contam com a participação da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, é possível promover operações com segurança, inteligência e proteção à vida dos agentes de segurança pública e de terceiros. Acho que é isso a gente tem como ter como pressuposto central. Não dá para você ter uma operação onde você manda o policial para a morte. Isso é inadmissível e é um desrespeito com a família desse policial. O Estado não tem direito de usar a vida do policial para fazer politicagem, usar a vida do policial para ganhar pontos em pesquisa eleitoral, e isso a gente não pode abrir mão enquanto Estado democrático de direito. A CPI tem um momento muito importante para discutir que tipo de controle a gente precisa adotar no sistema financeiro, que tipo de bloqueios a gente pode adotar para essas fintechs, uma vez que elas viraram um caminho para o financiamento de atividades ilícitas, em razão da falta de controle. Veja, a Receita tem lutado muito para aumentar esses controles, para equiparar esses controles aos controles que existem hoje para as instituições financeiras tradicionais, e vem enfrentando muita resistência. Não poderia deixar de mencionar aqui o vídeo do deputado de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, que fez um serviço muito favorável à atuação das organizações criminosas ao derrubar a instrução normativa da Receita, que obrigava o envio de informações e que teria permitido já há muito tempo o início desse controle e fiscalização. Então é necessário que a gente, como o Rodolfo colocou, tire a politização do meio do caminho. Hoje, o que muitos parlamentares fazem da extrema-direita é politizar o tema da segurança pública para sabotar as iniciativas do governo federal. Não há preocupação com a segurança pública, não há preocupação com a população, não há preocupação com os agentes de segurança pública. A preocupação é única e exclusiva com as eleições de 2026 e nós não podemos admitir esse tipo de comportamento. Presidente Rodolfo, presidente da ADEPOL, sobre a CPI, como é que se houver essa iniciativa e em que sentido ela pode contribuir para a pacificação desse país, a redução do crime organizado e dessa sensação de insegurança que comentamos aqui no começo do programa? Primeiramente, sobre a CPI, eu queria que a sociedade desse um voto de confiança, independentemente de polarizações políticas, a qual eu sou extremo crítico, o Marivaldo sabe disso. Ela vai ser presidida pelo senador Fabiano Contarato, delegado de polícia, respeitado
tá, secretário Marivaldo? Inclusive pelas polícias civis e pelas polícias militares, foi relator das 2 leis orgânicas e vai ter como relator o senador Alessandro Vieira. 2 senadores extremamente experientes e qualificados, do mais alto gabarito, e que irão fazer esses trabalhos, e aí a gente já colocou a DEPAL do Brasil à disposição, como uma forma justamente focada no interesse público, e não para partidarizar e para polarizar. Eu peço à sociedade que dê um voto de confiança. Segundo ponto, olha só, eu valorizo demais os trabalhos da Polícia Federal, e essa que apreendeu, secretário Marivaldo, 1 bilhão em ativos, é pouco até, a Polícia Federal já apreendeu até muito mais. Agora, eu preciso destacar que ano passado a Polícia Civil do Rio, secretário Marivaldo, ela fez uma operação de congelamento de ativos do Comando Vermelho de 6 bilhões. A Polícia Civil de São Paulo, ano passado, fez uma operação de congelamento de ativos e só ali naquela área da região de Mogi, de 8 bilhões do PCC no esquema de combustível. Assim, eu não posso também ficar desconsiderando um trabalho das polícias estaduais, porque elas são de governos deste espectro ideológico ou deste espectro político, ou porque o governador faz oposição ao governo federal. Eu não posso ir por esse âmbito, porque não seria justo do ponto de vista objetivo e factual. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a participação dos senhores, a participação da nossa jornalista Cibele Nunes, presidente da ADEPOL, Rodolfo Laterza, o secretário nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quero agradecer também as pessoas que estão acompanhando essa entrevista pelas redes sociais. Só no TikTok são mais de 7 mil pessoas, no YouTube mais outras milhares de pessoas, no Facebook, no X também, acompanhando a programação da TV Senado. Esse é um debate democrático, com convergências e divergências, para tratar de um assunto que interessa a toda a população brasileira, que é a segurança pública. É o direito de ir e vir, é o direito de andar em paz, é o direito de ver as nossas crianças e as nossas famílias usufruindo dos espaços das cidades que são nossos, de maneira segura, de maneira tranquila, e que isso possa trazer também mais benefícios para o país, como benefícios econômicos, turismo, enfim, melhorar a imagem do Brasil. Não queremos que a imagem desse país seja a dos confrontos que aconteceram em outubro com a polícia. E esperamos que as soluções venham do Poder Legislativo, em consonância com o Poder Executivo, com a integração e com o trabalho primoroso das nossas polícias civil, militar e federal. Obrigado pela participação. Não se esqueçam, o TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação. Toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, TV Senado Live. Mande a sua sugestão, faça seus comentários, suas perguntas e fiquem bem informadas e bem informados. Que medidas estão em tramitação que efetivamente ajudem o país a alcançar esse equilíbrio das contas públicas? Há ainda algumas iniciativas, tem que votar a LDO, votar o orçamento e votar um projeto que ainda está na Câmara, que é a diminuição das despesas tributárias. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é terça-feira, 25 de novembro, e o Senado Notícias está no ar.
A regulamentação da aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde foi aprovada hoje pelo plenário do Senado. O texto segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. O projeto regulamenta a aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Garante igualdade nos reajustes e recebimento do salário integral na aposentadoria. Também estabelece critérios de idade e tempo de serviço para a aposentadoria e outras garantias, como a conversão de tempo especial em comum e a contagem do tempo dos dirigentes sindicais da categoria. O benefício poderá ser concedido a partir dos 52 anos de idade para homens e 50 para mulheres, desde que tenham completado 20 anos de efetivo exercício nas funções. Mesmo quem não tiver 20 anos de trabalho como agente comunitário ou de combate a endemias, pode ter direito a essa aposentadoria especial. Basta ter 15 anos de trabalho efetivo e trazer mais 10 anos de contribuição em outro cargo. Hoje, o Brasil tem 400 mil agentes de saúde e a estimativa de impacto orçamentário do governo fica entre 98 e 530 bilhões de reais. O custo de não investir nos agentes de saúde é muito maior do que qualquer custo da aposentadoria especial. Cada R$1 investido nesses profissionais economiza-se de R$4 a R$7 em internações, tratamentos e procedimentos de alta complexidade. Não estamos inventando uma roda, senhor presidente. Vossa Excelência fez menção quando menciona a nossa Constituição no seu artigo 198, que fala sobre a responsabilidade de nós regulamentarmos essa matéria. Ela está lá, a aposentadoria especial nós não estamos criando com esse PLP, ela está lá. Eu queria pedir sensibilidade àqueles atores que estão nos últimos 5 dias falando que isso foi uma agressão ao Estado brasileiro como bomba fiscal, senador Ângelo Coronel. Isso foi uma resposta da Casa da Federação do Brasil a milhares de pessoas pobres e que se dedicam todos os dias a salvar a vida de outros pobres. E o reconhecimento da Casa da Federação a todos vocês. Parabéns e contem com o Senado Federal para fazer o certo pelo povo brasileiro. Os senadores ainda aprovaram um projeto que regulamenta a profissão de marinheiro de esporte e recreio. Atualmente, profissionais que trabalham em lanchas particulares, por exemplo, são registrados como empregados domésticos. De acordo com a proposta, para exercer a profissão, o marinheiro deverá trabalhar em embarcações nas águas abrangidas pela habilitação para a qual foi certificado. O Senado deve fazer uma sessão especial para comemorar o Dia do Evangélico, que é celebrado no dia 30 de novembro. O requerimento foi apresentado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Quero dizer, de forma muito especial e também pessoal, o respeito que tenho profundo e admiração pelos evangélicos do Amapá e de todo o Brasil. Vejo em cada comunidade evangélica um trabalho de fé que transforma vidas, fortalece famílias e contribui decisivamente para o desenvolvimento espiritual, social e cultural do nosso país. É impossível compreender a força do Brasil sem reconhecer a força dos seus evangélicos. Será um momento de celebração, reconhecimento e valorização da contribuição inestimável que os evangélicos oferecem ao nosso país. Ao aprovarmos este requerimento, reafirmamos que o Senado Federal honra verdadeiramente todas as expressões religiosas que compõem a nação brasileira. Está marcada para o dia 10 de dezembro a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, na Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi indicado pelo presidente Lula para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O anúncio foi feito hoje numa entrevista do presidente da comissão, Otto Alencar, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Nós estabelecemos um calendário, eu e o presidente Otto Alencar, para que nós pudéssemos fazer, dentro desse rito natural, a sabatina e a deliberação da autoridade na CCJ, primeiramente, naturalmente, é o que manda a Constituição brasileira, e em seguida no plenário do Senado Federal. A leitura da mensagem será feita no dia 3, agora de dezembro, uma quarta-feira, pela manhã às 9 horas, e como de rito processual e obedecendo o regimento interno do Senado Federal, vai se dar vistas coletivas no dia 3 e no dia 10 será feita a sabatina dentro da Comissão de Constituição e Justiça e posteriormente, como tem acontecido, será conduzido ao plenário do Senado Federal. E eu designei como relator o senador Everton Rocha do Estado do Maranhão. Eu tinha designado antes para o Gonê, o Omar Aziz, é do meu partido, não podia colocar outro do meu partido, então colocamos o Everton Rocha, que vai ser o relator. Eu já comuniquei a ele, já está consciente, aceitou a relatoria e nós vamos, sem dúvida nenhuma, conduzir isso como conduzimos outros indicados nesse período para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. O Brasil pode se tornar um narcoestado se nada for feito. A afirmação foi feita pelo promotor de São Paulo, Lincoln Gakia, em depoimento à CPI do crime organizado. Ele também disse que a polarização política dificulta a integração das forças de segurança e investigação. O promotor de justiça de São Paulo repetiu um alerta que ele fez sobre o avanço do crime organizado no país. Eu tenho dito que o Brasil caminha a passos largos para se tornar um narcoestado, se nada for feito. Se nada for feito. Por quê? Quando é que nós temos um narcoestado? Quando essas organizações criminosas, como o PCC, como o Comando Vermelho, por exemplo, elas se infiltram, elas começam a participar da economia formal, elas começam a participar da vida política, com infiltração na política, por exemplo, com influência na política, com influência na vida do cidadão, com a dominação de território, de tal modo que chega uma hora, senador, que o Estado não consegue mais sobreviver sem a presença dessas organizações na economia. Isso aconteceu na Colômbia. A polarização política, segundo o promotor, ameaça o combate ao crime organizado. A mera alteração legislativa, ela vai fornecer ferramentas, mas não nos dirá como vamos fazer. Quem vai fazer? E me parece que a polarização política que tomou conta desse país, infelizmente, ela acaba prejudicando ainda mais essa integração. Eu ouso dizer que dificilmente teríamos a Operação Carbono Oculto hoje. As forças federais teriam cooperação, e eu estou falando em nível de instituição, de chefia de instituição, com forças estaduais, se são governos opostos politicamente. Então é algo que me preocupa bastante. De pouca valia será a contribuição que os senhores iriam dar com relação à reforma da lei de organizações criminosas, porque vocês vão apresentar as ferramentas, mas não vão entregar para o país como é que nós vamos aplicá-la de fato. Vai haver essas disputas institucionais que vão favorecer, e a fragmentação também das investigações, que vão favorecer o crime organizado. Na condição de relator do projeto antifacção aqui no Senado, eu posso garantir ao senhor que a gente vai apresentar as ferramentas de atuação, de integração e de financiamento. Lincoln Gakia disse que o PCC é a maior e mais perigosa facção criminosa do Brasil, com atuação em todos os estados e em mais 28 países, e uma movimentação financeira de aproximadamente 12 bilhões de reais ao ano. Para o promotor, organizações como essa só crescem tanto porque falta coordenação e não legislação. Por isso, ele defende
defende a criação de uma agência antimáfia. A medida estava na versão inicial do PL antifacção, mas o governo a retirou do texto a pedido da Polícia Federal. A nossa sugestão foi a criação da Autoridade Nacional Antimáfia ou Anti-Organização Criminosa Violenta, como queiram. Por quê? Porque seria, no nosso modo de ver e de alguns outros especialistas, a maneira de superar essas diferenças institucionais e essas disputas entre polícias e Ministério Público, né? Porque a Polícia Federal, com todo o respeito, é uma das melhores polícias do mundo, a polícia melhor remunerada no Brasil, melhor qualificada no Brasil, embora tenha uma deficiência, como eu disse, muito grande nos seus quadros, né? Mas a Polícia Federal, ela não poderia, na minha opinião, coordenar essas forças-tarefas, porque haveria um embate com os estados. Eu concordo com a ideia de talvez nós evoluirmos para uma agência nacional antimáfia, anticrime organizado, para coordenar esses esforços. Porque, de fato, né, existe uma questão de disputa institucional, às vezes até mesmo de vaidade pessoal, que impede uma integração melhor entre as forças. Outra informação que o promotor de justiça de São Paulo, que investiga o crime organizado, trouxe à CPI foi a utilização das bets para a lavagem do dinheiro do crime. Isso se daria, segundo ele, por meio de contratos com influenciadores digitais famosos. Usam, né, alguns influenciadores digitais que conseguem fazer fortuna em poucos anos, né? E tem contrato com essas bets, mas que estão intimamente ligadas à lavagem de dinheiro do crime organizado. Isso logo, logo vai vir à tona. O diretor de inteligência da Polícia Federal, Leandro Almada, também foi ouvido pela CPI do crime organizado. Ele defendeu mais recursos para a corporação e mais integração com as polícias dos estados. O diretor de inteligência da Polícia Federal, Leandro Almada da Costa, explicou que a atuação da Polícia Federal no combate a facções criminosas e milícias se dá através da descapitalização, prisão e isolamento das lideranças e integração entre as forças policiais. Além da cooperação nacional integrada, Almada defendeu mais recursos para o setor e a valorização das polícias civis dos estados. Ou a gente estrutura, capacita e investe as polícias judiciária do Estado, ou não tem saída. Porque hoje, basicamente, é muito cômodo, às vezes, para um governante pegar um dinheiro, alocar em viatura, em arma, em algema, e isso, fazer uma solenidade na frente do palácio e entregar. Investimento, isso tem uma saída muito rápida, isso gera uma visibilidade rápida, isso tem que ser feito porque é o básico que os policiais militares têm que ter, e todo policial tem que ter, inclusive civil. Agora, investimento em investigação é estrutura. Você tem que semear hoje para plantar amanhã. Almada também destacou decisões do Poder Judiciário que muitas vezes prejudicam o combate ao crime organizado. Ele citou como exemplo uma operação realizada em São Paulo, na qual o chefe de uma organização criminosa foi capturado, mas conseguiu prisão domiciliar concedida pela Justiça. A pretexto das alegações de problemas de saúde para a prisão domiciliar ter sido concedida, ele estava em perfeita saúde no domínio físico e na coordenação dos trabalhos dessa fábrica. Almada ressaltou ainda que uma maior atuação da Polícia Federal está relacionada com o aumento dos recursos. Não é razoável que a Polícia Federal seja chamada cada dia mais a colaborar, né, no enfrentamento ao crime organizado como um todo no país, não só facções e milícias, mas como um todo, ao mesmo tempo em que, quando se coloca um pleito, uma nova proposta de alteração legislativa, o que se às vezes aparece ali é que vão ser retirados alguns meios ou forma de financiamento, né, seria uma espécie de desfinanciamento da operação, então a gente não vê razoabilidade. A Comissão de Direitos Humanos debateu a distribuição de método contraceptivo na rede pública de saúde para crianças e adolescentes de 10 a 19 anos. O debate na Comissão de Direitos Humanos foi solicitado pelo senador Eduardo Girão. O objetivo do parlamentar era discutir a iniciativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza de disponibilizar implantes subdérmicos de etonogestrel como método contraceptivo para crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos na rede pública de saúde. Girão comentou o assunto. Não se trata
apenas de uma divergência administrativa ou sanitária. Trata-se de expor crianças, ainda em fase de desenvolvimento físico, emocional e psicossocial, a intervenções hormonais de longa duração, cujos impactos potenciais precisam ser cuidadosamente avaliados. E o mais grave ainda, essas medidas, com medidas dessa natureza, podem ser interpretadas como um incentivo indireto à atividade sexual precoce. A representante da Secretaria de Saúde de Fortaleza diz que o corte de 10 a 19 anos é preconizado pela Organização Mundial de Saúde no enfrentamento à gravidez de crianças e adolescentes. Léa Vasconcelos destacou que as consequências de uma gravidez indesejada nesse período acarretam diversos problemas, desde questões de saúde até a perpetuação do ciclo da pobreza. De Fortaleza, a gente trabalha estratégias para a redução da gravidez na adolescência, né? Então, nos últimos anos, a gente tem percebido essa redução num trabalho, né, conjunto, tanto na atenção primária como a nível das maternidades, né, onde atendem essas adolescentes, e ficar claro que para a saúde a gente trabalha, né, com a faixa etária que a OMS e o Ministério da Saúde determinam, que, né, a gravidez na adolescência ela está constituída na faixa etária de 10 a 19 anos. Olívia Medeiros trouxe a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil e a relação com a gravidez na adolescência. A representante do Ministério da Saúde destacou que o número de partos na faixa etária de 10 a 19 anos foi de mais de 300 mil no ano de 2013. O cenário da violência sexual no Brasil também é bastante desafiador. Então, a gente, quando acessa o boletim epidemiológico e as notificações de violência sexual contra adolescentes e crianças no período de 2015 a 2021, observa quase 203 mil casos de violência sexual, foram exatamente 202.948 mil casos notificados de violência para crianças e adolescentes, 92, quase 93% dessas notificações contra meninas, e na faixa etária, né, dentro dessa faixa etária de 10 a 19 anos, 68% na faixa etária de 10 a 14 anos, né? E teve uma maior proporção também, né, de meninas pretas e pardas, que são dados dos nossos sistemas de informação oficiais do Ministério da Saúde. Então, é uma faixa etária que tem mais chances de não fazer um acompanhamento adequado do pré-natal, representando grandes riscos aí a saúde dessas adolescentes. Outro participante do debate, o deputado federal Jaziel, disse que a distribuição de contraceptivos para essa faixa causa indignação. A intenção é proteger mesmo as crianças ou abrir uma porta para estupro, para a prostituição, né? É uma plataforma, é uma ponte que vai cair, desembocar na destruição, né, da sociedade, de valores, que é isso que esse povo aí quer. A Subcomissão sobre Violência Doméstica no Exterior aprovou hoje o relatório apresentado pela senadora Mara Gabrilli. O texto traz sugestões de aprimoramento na atual legislação em apoio às mães brasileiras que sofrem violência no exterior. O tema também foi debatido em audiência pública. A Convenção de Haia de 1980 é um tratado internacional que ajuda crianças mantidas indevidamente em outro país por algum responsável a voltarem ao seu país de origem.
Em audiência pública, a subcomissão temporária debateu a atualização dos registros internacionais do Mapa Nacional da Violência de Gênero, a partir do histórico de mães brasileiras que voltaram ao Brasil com os filhos para fugir da violência doméstica no exterior e foram acusadas de sequestro internacional. Márcia Loureiro, do Ministério das Relações Exteriores, destaca a importância de mapear os dados da violência contra essas mulheres no exterior. Esse esforço de mapear a violência contra a mulher brasileira no exterior é visto por nós como o primeiro passo para uma política institucionalizada, uma política contínua, transparente, de disponibilização de dados internacionais. A diretora executiva da Gênero e Número, Vitória Regi, explicou que o aumento de dados não necessariamente significa o aumento da violência. Como o aumento da notificação não significa necessariamente o aumento da violência, né? Muitas vezes significa melhoria no acesso, na ampliação da capacidade consular e no fortalecimento do serviço. Após vários debates e audiências, a subcomissão aprovou o relatório final que reforça a necessidade de aprimorar o poder público para que o Brasil cumpra suas obrigações sem comprometer os direitos humanos das crianças. Nosso relatório aponta para a necessidade urgente de aplicar uma lente de gênero nos processos da Convenção da Haia, garantindo que o Estado brasileiro não atue como cúmplice na revitimização de mulheres e crianças vítimas de violência. A Comissão de Desenvolvimento Regional fez uma audiência pública para debater o desenvolvimento regional no Vale da Celulose, localizado no Mato Grosso do Sul. A alta nos preços dos aluguéis é uma das preocupações com o crescimento das cidades da região. Na audiência pública, foram debatidos problemas sociais causados pelo crescimento populacional no Vale da Celulose, no Mato Grosso do Sul. Prefeito de Inocência, Antônio Ângelo, alerta sobre a pressão habitacional nos municípios da região. O que é que nós precisamos muito, além de educação, saúde, assistência social, infraestrutura, segurança, é habitação. A nossa população crioula, vamos dizer assim, está mudando para as cidades vizinhas, porque não tem como pagar aluguel. O aluguel que lá era, antes do início da implantação da fábrica, era em torno de R$800 mil, R$1.500, R$2.000. Hoje é 3, 4, 5, 10, 20 mil o aluguel de uma casa. Então as pessoas que moram em Inocência, que moravam em Inocência, estão se encontrando muita dificuldade. Representante das empresas que produzem celulose, José Carlos da Fonseca, disse que a atividade é relevante para o Brasil no comércio internacional. Na crise, no problema todo que houve em função das tarifas americanas, por que a celulose brasileira foi de início, logo nas primeiras rodadas depois da imposição das tarifas, foi excluída? Primeiro ficou só a 10% de tarifa, depois zerou, voltou ao padrão que estava antes do governo Trump. Porque aquele tipo de celulose, a partir de eucalipto, que o Brasil desenvolveu com suas empresas, com muito investimento em inovação, em tecnologia, em parceria com os grandes clientes mundo afora, gera um produto que nós chamamos de tissue, de papéis de uso higiênico, que os Estados Unidos, suas principais marcas de papéis de lenço de papel, toalha de papel, simplesmente não teriam como seguir adiante se houvesse uma desorganização total e abrupta daquele suprimento. Edgar Caetano, do Ministério da Integração, salientou que a expansão do plantio de eucaliptos, sem os devidos cuidados, pode causar impactos ambientais. Outra coisa que nos preocupa é, dado essa expansão, por óbvio, né, a matéria-prima principal são os eucaliptos, a expansão dessas plantações, se a gente não fizer um manejo sustentável, uma integração produtiva, nós podemos ter uma questão de problemas com a biodiversidade e com a fauna. Nós poderemos perder espaços para produção e para conservação de biomas importantes no Mato Grosso do Sul. A diretora do Departamento de Estruturação do Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades, Cristiana Escorza, afirmou que é fundamental para as cidades ter um plano diretor de ordenamento territorial. Como base fundamental que a gente considera ali na Secretaria de Desenvolvimento Urbano é o plano diretor, né? É o planejamento. Então, assim, esse crescimento
super rápido, né, que está acontecendo nessas cidades, trazendo um desenvolvimento, traz coisas muito positivas, né, um desenvolvimento econômico local, mas a gente entende todos esses desafios que são enfrentados e, com isso, a gente tem essa possibilidade de apoiar os municípios